algoritmo e como é que eles são programados, como é que eles são atualizados, que a gente fica assim, muita gente fala algoritmo, 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 né? Tem como a gente saber o que que o algoritmo decide, que a gente vai ver aqui no nosso feed? Olha, Sara, o algoritmo, ele é um conjunto de regras e instruções que orienta decisões automatizadas, né? Por exemplo, são as decisões e as regras que vão decidir o que vai aparecer no seu feed, né? É um código que determina exatamente como que um software, um programa de computador, uma rede social vai se comportar, né? Eles são programados, né, pelos cientistas da computação, engenheiros, mas hoje muitos também são treinados com grandes volumes de dados, né? Tudo que a gente produz de dados nas redes sociais ajuda também a treinar, a orientar esse conjunto de regras, né? Ou seja, não segue mais só regras fixas, eles aprendem padrões. E sobre ser uma caixa preta, né? Sim, porque a gente só sabe o que entra nesses algoritmos e o que sai. A gente nunca sabe exatamente o que acontece ali dentro. E isso não é uma regra em geral, né? As empresas, às vezes, decidem em torná-las opacas justamente por se entender que o algoritmo, por ser o coração ali de uma rede social, da empresa, né, a parte mais importante, então querem proteger como se fosse um segredo de negócio, né? Então, isso é muito feito, às vezes, por complexidade técnica, quanto também por decisões das empresas. Tá certo, professor. Mas assim, o que que a gente percebe? O algoritmo nem sempre está entregando para a gente ali um conteúdo verídico, uma boa postagem, né? A gente percebe que muitas vezes ele está entregando o que desperta a nossa raiva, a nossa fúria, né? Eu fico brava ali quando eu vejo aquela postagem e parece que quanto mais aquilo ali desperta uma raiva, um ódio, sabe? Uma frustração, parece que mais ele vai entregar esse tipo de conteúdo. A lógica é para a gente continuar na rede social, é isso? É isso, as plataformas são estruturadas para maximizar tempo de tela e interação. E o que mais gera isso tende a ser conteúdos emocionais, né? Polarizador ou controverso. Não necessariamente algo verdadeiro ou de qualidade, né? E, infelizmente, dentro desse entendimento de conteúdo que gera uma comoção, né, que tende a ser emocional, o que mais prende é o emocional negativo. Por isso que conteúdos que geram raiva, ansiedade, o que tendem o que é priorizado, né, pelos algoritmos para mostrar no feed de todo mundo, sabendo que isso é o que a gente vai interagir, seja curtindo, seja comentando, né, protestando ali ou compartilhando com uma outra pessoa. Então, essencialmente, não quer dizer que o algoritmo queira mentir, né? Mas ele amplifica aquilo que a plataforma melhor tem, né, de melhor dentro dessa lógica, ou seja, que é para amplificar o engajamento. E, infelizmente, a mentira é algo que engaja bastante. Certamente, professor. O senhor falou da questão emocional, né? E uma das táticas que a gente tem da desinformação é justamente aqueles conteúdos que mexem com a nossa emoção. Principalmente com a raiva, né? Com a fúria, com aquela indignação, com aquela revolta ali, né, professor? Mas isso vale, pessoal, né? O professor pode explicar melhor para tudo, assim. Primeiro, o pão com ovo faz mal. Agora o ovo faz mal. Agora não faz mais mal. O pão francês fazia mal. Aí não faz mal. Aí é Coca-Cola sem açúcar, é refrigerante com açúcar. Então, assim, se você bem perceber, não é só para assunto político, né? É para qualquer coisa. Você caminha para o time que gosta e o time que não gosta, né, professor? E isso não é uma novidade tampouco das redes sociais, né? Isso a gente vê muito em jornais impressos, em livros, tudo que carrega informação vai se ter essa estratégia
para que se venda mais jornal, se venda mais livros, se venda mais, né, conteúdo. E as redes sociais, novamente, elas não são diferentes, elas vão priorizar esse tipo de conteúdo justamente para otimizar o que a gente chama da economia da atenção, ou seja, ao se ter o conteúdo que as pessoas vão mais engajar, novamente, que vai gerar essa comoção negativa, já que é da natureza humana engajar com esse tipo de conteúdo, mais tempo a gente vai passar nessa plataforma. E aí a empresa que é dona dessa plataforma, que geralmente são as Big Techs, a Big Tech vai chegar e falar, olha, vai chegar para o anunciante, se você anunciar na minha plataforma, você vai ser visto por X número de pessoas, porque a minha plataforma prende essas pessoas ao máximo ali. Então, sua marca vai ser vista por muita gente por muito tempo. Então, é essa a grande economia da atenção que tanto se fala, que as redes sociais tentam otimizar ao máximo, ou seja, prender a gente justamente para que a gente possa consumir os anúncios, porque esses anúncios são feitos por empresas que vão pagar as redes sociais, as zonas das redes sociais, para ter sua marca ali exposta. Então, essa é a grande dinâmica dessa economia da atenção. Então, o algoritmo, infelizmente, vai priorizar conteúdos que não são necessariamente verdadeiros, saudáveis, né? Pelo contrário, tentem amplificar mais desinformação, mais informação que a gente chama de junk food, né? De informação fast food que não faz bem, justamente porque é o que prende a nossa atenção. E ao prender, a gente vai ver o anúncio e de repente consumir ali. Então, é preciso quebrar esse ciclo, né? Mas aí, diante, né, desse desafio, o algoritmo primeiro me mostra o que me frustra, o que me revolta, mas ao mesmo tempo ele também pode estar me mostrando um viés, um preconceito, algo ali que, assim, de quem está programando, né? Como que é isso? Sim, não existe neutralidade em nenhuma tecnologia. Isso é uma questão que já foi muito debatida no campo da antropologia, da tecnologia, no campo da ciência, tecnologia e sociedade. Ou seja, não existe uma tecnologia, uma rede social que seja neutra. Né? Os algoritmos, ou seja, como a gente explicou, nessas regras que vão ditar como cada rede social se comporta, esses algoritmos carregam os vieses dos dados com que foram treinados, né? E das decisões humanas envolvidas ali no seu desenvolvimento, no seu design. Então, se a sociedade ela é desigual, os dados que são produzidos por essa sociedade, eles vão refletir essa desigualdade. E o sistema tende a reproduzir e até mesmo intensificar essas desigualdades. Mas aí falando em desigualdade, porque o senhor, né, o senhor tem estudos, né, a tecnologia do oprimido, o senhor tem estudado, tem esse foco de como que a tecnologia, como é que ela é usada ali nas periferias, por exemplo, né? E depois de tanto estudar e ir a campo, o senhor percebe o quê? Ele está elevando ou ele está oprimindo ainda mais? Ele está dando oportunidades, ele está dando prosperidade ou ele acaba oprimindo mais, né? Olha, Sara, é possível ver trabalhando de todas as maneiras. Por exemplo, eu faço pesquisa do uso da tecnologia em favelas do Brasil desde 2012. Eu já lancei o livro Favela Digital e Tecnologia do Oprimido, como você mencionou. E no livro eu conto como que essa ambiguidade do uso da tecnologia por moradores de favela, já que essas tecnologias, as redes sociais, o celular, eles não foram desenvolvidos para as pessoas que habitam zonas de precariedade, né? Onde se falta muita luz, onde a infraestrutura às vezes não consegue comportar a tecnologia por ali, né? Mas, por exemplo, nos meus estudos, eu acho que eu encontro casos em que moradores conseguem encontrar oportunidades de trabalho nos sites, né, de oferta de trabalho, conseguem se matricular, por exemplo, ou entrar em
em trabalhos sob demanda, por exemplo, de entrega de comida. Só que, ao fazer parte, por exemplo, desse novo mercado de trabalho, por exemplo, entrar num delivery de comida, a gente sabe que é um emprego que, infelizmente, é muito precarizado. Então, por mais que eles consigam ali ter, né, as pessoas que tentaram, consigam ter ali um dinheiro que de repente vai sustentar um pouco ali o que precisam, no longo curso a gente sabe que não é sustentável, né? E ao mesmo tempo que, ao se fazer parte, né, de redes sociais, e por esses algoritmos não serem neutros e amplificarem conteúdos que geram essa comoção negativa, populações de favela, onde que, em sua grande maioria é uma população negra, eles acabam sendo expostos a muito preconceito e muito racismo. E isso não é uma coisa que só as pessoas estão postando esse preconceito. É o algoritmo amplificando esse tipo de conteúdo. Aí você vai perpetuando, né, professor, assim, em vez de Exato. você ajudar, porque aí também tem a questão das narrativas, né? Porque na desinformação, por exemplo, a gente vê muito isso. Não é só uma questão, é uma informação errada. Não, ela é uma informação retirada de contexto com a intenção, né, de manipular aquele grupo de pessoas. Então, por exemplo, a gente viu recentemente uma desconstrução do que é ser CLT, do que é ter uma carteira de trabalho. E aí eu fico pensando muito nisso, né? As pessoas que mais precisam acabam sendo as pessoas que acreditam na narrativa que destrói os direitos que elas têm, que elas conquistaram, né? E é um discurso do empreendedorismo que é um discurso muito sedutor, né? Seja empreendedor de si mesmo, não pague tanto imposto. E isso a gente sabe que não é verdade, né? São narrativas vazias e vem toda dentro de uma lógica, principalmente nesse momento, onde que se há um debate muito importante sobre a escala de trabalho 6x1, né? Então, querem esvaziar uma pauta importante, trazendo essa questão de você ser o empreendedor de si mesmo. Então, são narrativas que não vêm sem uma intenção por trás, né? E, infelizmente, como tem essa questão da emoção, né? Seja seu empreendedor de si mesmo, só basta você querer, acorde mais cedo, trabalhe enquanto eles dormem. São narrativas vazias para a gente que conhece, mas para muita gente não é. E muita gente ainda cai nisso. E isso é uma desinformação, porque o que mais tem na nossa população brasileira são pessoas acordando muito cedo, né? Quando a gente fala do nosso povo, o povo brasileiro trabalha muito, então acordam muito cedo. Praticamente muitas pessoas não veem nem a luz do dia, porque acorda tá à noite, vai para casa tá à noite, pega 4 horas de ônibus. Essa pessoa não está enrolando. E por que, né, não vira esse empreendedor que esses coaches, de repente, falam, né? Então, é todo trabalhado nessa emoção para ter essa visibilidade maior, porque os algoritmos vão priorizar esse tipo de conteúdo, e essas pessoas que estão aí amplificando esse tipo de conteúdo, aí você vai pesquisar mais profundamente, você vai ver, eles vendem cursos, né? Vendem palestras, tudo com esse intuito de monetizar em cima dessa desigualdade, em cima essa falta, né, de neutralidade, que, novamente, nunca existiu. É importante, pessoal, a gente estar consciente, né? Tipo assim, não é a gente não consumir, mas você consumir com essa consciência de que por trás tem uma empresa monetizando, ganhando dinheiro com tudo que você faz na rede social. Inclusive, quando você não faz nada, você só fica lá olhando, ela está monetizando, né? Com a sua atenção, como o professor falou. Professor, tem um conceito que eu queria trazer para a nossa discussão, que são as câmaras de eco, né? A gente fala ali nas bolhas, né? Quando a gente começa a consumir muita rede social, o algoritmo entende como é que funciona, quais são os seus gostos, seus interesses, e ele vai te mostrando só o que você gosta.
né? Só o que você... Ele vai reforçando ali as nossas crenças. Qual que é o perigo disso, professor? Porque, assim, se eu gosto de... Igual assim, se eu gosto de refrigerante sem açúcar, talvez não vai chegar para mim um outro conteúdo de refrigerante com açúcar, né? Eu não vou construir uma realidade paralela? Eu fico fora um pouquinho da realidade? Se você me permitir, Sara, só para a gente destrinchar um pouquinho mais as câmeras de eco, né? Porque quando a gente está nas redes sociais, a gente clica num negócio aqui, clica numa conta ali, a gente curte aqui, curte ali. Quando a gente vai fazendo isso, os algoritmos, né, esses sistemas, aprendem o que a gente gosta e passam a mostrar para a gente mais do mesmo. Ou seja, se a gente curtiu, como você falou, um refrigerante aqui com açúcar, um chocolate, o algoritmo já entendeu que a gente gosta de refrigerante e chocolate. Então, vamos mostrar mais refrigerante e chocolate para essa pessoa, porque é o que ela vai consumir, não só como conteúdo aqui virtualmente, mas eventualmente vai comprar um chocolate ou um refrigerante. E isso cria um ciclo que a gente chama de ciclo de reforço. Você vê conteúdos alinhados às suas crenças, interage com eles e o algoritmo intensifica essa tendência, né? Então, não é um isolamento total, mas é um estreitamento progressivo do horizonte informacional. E isso a gente está falando aqui sobre o refrigerante e o chocolate, mas fica extremamente perigoso quando a gente começa a falar sobre questões sociais, políticas, onde que a gente só costuma a consumir o tipo de conteúdo que não satisfaz, né, do nosso lado político, da nossa ideologia política, a gente começa a entender que só aquilo serve. Tudo que diferencia dessa minha visão social política está errado. E aí que a gente começa a ver o quê? A polarização política, em que a gente perde até a habilidade de debater e conversar, porque a gente está tão acostumado a consumir só um tipo de informação que tudo que vem de fora dessa câmara de eco, de fora dessa bolha, a gente entende que é mentira. A gente já classifica como fake news, como desinformação. Então, isso cria-se essa câmera onde que o que é falado, o que é compartilhado, só ecoa aquilo que a gente gosta e quer ouvir. E aí a gente vai acrescentar um tempero, né, nessa questão, que são as inteligências artificiais, né, os aplicativos de IA. Né? E a gente está em ano, né, a gente vai ter eleição geral. A IA evoluiu muito da última eleição que a gente teve em 2024 para cá. Como é que vai ser isso, professor? Vai ser difícil, porque as pessoas, além delas estarem acreditando, elas também têm um perigo aí igual o senhor falou, elas não acreditam mais na outra opinião, né? Então, como é que, quando a gente junta, né? A pessoa está numa bolha, ela já não escuta outras opiniões. Aí vem a IA, que é capaz de produzir conteúdos ultra realistas, assim. Como é que a gente... Qual que é a sua avaliação? Sara, você falou muito bem, em 2024 a gente tinha IA, mas esse ano é o que a gente tem falado, vai ser o ano da eleição da IA, em que a IA, a inteligência artificial, esses sistemas generativos, né, tipo o ChatGPT, Gemini do Google, eles estão extremamente acessíveis a qualquer pessoa, né? E estão sendo usados a todo tempo. Então, a gente está tendo aí os sistemas de IA sendo acessados no celular por qualquer pessoa, né? Então, esse ano vai ser o ano da IA, em que a IA vai gerar conteúdos políticos durante a campanha. É muito preocupante, porque a gente sabe que há maus atores que vão tentar o tempo todo burlar o sistema, fazer com que as pessoas desacreditem, né, no sistema eleitoral. Então, quando a gente pensa em solução, a gente vê, por exemplo, o TSE já passou resoluções de como que a IA deve ser usada pelas campanhas durante o processo eleitoral, né? Por exemplo, qualquer material que for utilizado, for gerado por IA,
tem que ter um selo identificando isso. Deepfakes não serão aceitos, né? Chatbots também tem que ter uma certa cautela ali. Então, o TSE está agindo proativamente, mas isso é sobre campanhas oficiais. E o resto, né, da população, das pessoas que não trabalham para a campanha e que vão fazer conteúdos políticos durante a campanha. E aí que é importante que o TSE, por exemplo, as próprias instituições democráticas criem canais de comunicação, de negociação diretamente com as Big Techs, que são donas das redes sociais, para que possam agir de uma forma mais rápida e proativa para retirar conteúdos que ferem a lei, né, durante esse período. Então, é preciso muita conversa, muita cooperação e que isso sirva de lição para que nós começamos a conversar como sociedade que é necessário uma regulação forte e atual sobre a utilização de inteligência artificial, não só no período eleitoral, mas no dia a dia. Pois é, professor, teve um estudo divulgado pela Lupa, né, que é a agência Lupa de checagem, que mostrou um crescimento exponencial do uso de inteligência artificial para desinformação. Pessoal, olha só, entre 2024 e 2025 cresceu 308%, né, os casos, as checagens que eles realizaram a partir de conteúdos produzidos com IA, né? Então, isso mostra para a gente o impacto, né, o desafio imenso que a gente tem pela frente enquanto sociedade, né, professor? Porque tem coisas até que são impossíveis da gente perceber que tem inteligência artificial. E aí eu queria que o senhor pudesse avaliar e chamar a atenção, porque às vezes as pessoas acham que sabem identificar IA, né, professor? Mas eu acho que até o senhor aí que mexe com tecnologia sabe que é difícil, né? É muito difícil, Sara, e está cada vez mais convincente, né? As tecnologias elas estão mais poderosas e mais convincentes. A questão é que não basta só ver para crer, né? Já que a inteligência artificial consegue gerar vídeos, sons, imagens quase que perfeitos. É preciso entender o contexto, né? Se um vídeo, que isso foi gerado por IA, né? Um vídeo vem falar sobre uma explosão no meio de Brasília, por exemplo, é preciso entender que se uma explosão aconteceu em Brasília, outros jornais vão noticiar. Então é preciso ver nas fontes tradicionais de informação, como os jornais online, enfim, na televisão, se isso for reportado. Se não foi, é claro que aquilo ali é uma IA mentirosa. Da mesma forma como a gente fala da emoção, né? A IA também as pessoas que geram conteúdos por IA também tentam criar essa comoção emotiva, né? Principalmente a negativa. Então, quando vê uma imagem ou um vídeo muito assertivo, mexendo com as emoções, também tem que se tornar suspeito, né? E aí, sempre checando, sempre vendo outras fontes de informação para que a gente não caia na armadilha, né? Porque, sim, está cada vez mais difícil e o fardo está caindo nas pessoas para verificar isso, né? Porque nem as plataformas estão dando mais conta, né? Devido à quantidade de conteúdos que é gerado e que não consegue nem passar por qualquer tipo de verificação, né? A gente tem, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp não tem moderação de conteúdo, né? Então, a pessoa tem que cada vez mais confiar nas fontes tradicionais de informação, como a nossa imprensa tradicional, a TV Senado, né? Até mesmo o informativo do governo, o TSE tem um portal super importante, super atual, sobre todo esse processo político, eleitoral, de votação. Eles também são proativos, né, em identificar desinformação e IA que tenta burlar ali o sistema eleitoral. Então, a gente precisa entender que há esses canais, que a gente precisa cada vez mais divulgar esses canais para que as pessoas possam contar com isso e não cair nas armadilhas, né, da desinformação gerada por IA.
Professor Davi Nemer, eu queria te agradecer muito, ainda tinha muitas perguntas para fazer, mas queria te agradecer muito pela presença aqui no Cidadania e também te parabenizar, professor, porque hoje o senhor tem se tornado aí uma referência, né, em entender essas relações entre tecnologia e sociedade, e parabéns também por ser esse brasileiro, né, um olhar brasileiro, né, nos estudos também no norte, né, no norte global, assim. Muito obrigado, Sara. Foi um prazer imenso te conhecer, participar do programa e sigamos juntos, né? Acreditando ainda nas pessoas, no poder da informação saudável e correta, para que a gente possa ter aí um período eleitoral menos caótico e mais seguro, né? Todos nós merecemos isso. Tá certo. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o Serviço Oficial de Combate à Desinformação do Senado. Recebeu uma mensagem duvidosa sobre um projeto de lei? Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp. Até a próxima. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre moradia, logística, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco. Não percam. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Teve o grupo das pioneiras e a gente tem hoje o grupo das desenvolvedoras. As pioneiras foram aquelas que foram sem nenhum suporte, sem nenhum amparo institucional, fazer esse debate pelas cotas, pelo direito, ampliar a participação das mulheres na política. Eu cheguei cheia de sonhos, propondo projetos de lei. Quando eu vi, cadê a tramitação? Que dia que isso vai passar por aqui? Eu vou ter condições de trabalhar esses projetos na Câmara? Vai ser sancionado ou não vai? Aí é o que a gente percebe, né? A dificuldade da mulher transitar pelos espaços de poder. Eles pensam que eles nos distraem. E eu digo assim, por favor, eu quero uma cadeira na Comissão Mista de Orçamento. Eu quero legislar sobre patrimônio, eu quero legislar sobre tributos. 70% dos casos de agressão contra a mulher são presenciados por outras pessoas. Pessoas próximas, amigas ou mesmo desconhecidas, mas que podem fazer a diferença. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 6 de abril. O Senado Notícias está no ar. A indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal foi formalizada pelo presidente Lula em mensagem enviada ao Senado. Jorge Messias tem 45 anos de idade e é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. É mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília. Messias ocupa o cargo de Procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e de Advogado-Geral da União desde 1º de janeiro de 2023. Anteriormente, ele ocupou cargos na Casa Civil durante o governo Dilma. Com a formalização pelo presidente Lula da indicação para o cargo de ministro do STF, Jorge Messias deverá
deverá passar por uma sabatina e aprovação da Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o nome deverá ser referendado pelo plenário do Senado com, no mínimo, 41 votos favoráveis. A semana começa bem movimentada, com 6 atividades já nesta segunda-feira. De terça a sexta, audiências públicas, sessões especiais do Senado e sessão solene do Congresso. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 9 horas, audiência pública marcada na Comissão de Direitos Humanos com o tema "Por que não há guerra e sim a paz?". Às 9h30, o Conselho de Comunicação Social do Congresso tem audiência pública prevista para discutir o ECA digital e projetos de proteção à criança e ao adolescente no ambiente digital na perspectiva da sociedade civil. Às 10 horas, uma sessão especial no plenário do Senado está marcada para celebrar a profissão de bibliotecário e os conselhos de biblioteconomia. Logo mais, às 14h, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião prevista, uma audiência pública para debater o uso de cigarros eletrônicos. Também às 14 horas, o Conselho de Comunicação Social faz uma segunda reunião, dessa vez para apreciar a pauta do colegiado. No mesmo horário, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa, destinada a discursos dos senadores. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem audiência pública prevista para debater regulamentação e providências necessárias desde a vigência da lei que trata do aproveitamento de potencial energético offshore. Trata-se da energia produzida pelos ventos em alto mar. Também às 9 de terça, a CPI do crime organizado tem reunião marcada para ouvir André de Albuquerque Garcia, secretário nacional de Políticas Penais. Às 10 horas está prevista a entrega da comenda Nise da Silveira. Esta é a primeira edição da homenagem que é concedida a personalidades que se destacaram no tratamento humanizado em saúde. Serão agraciados a pioneira em psiquiatria no Brasil, que dá nome à premiação Nilce Silveira em Memoriam, já que ela morreu em 1999. E ainda Guilherme Thiago de Souza, Ludmila Abraão Ajar e Sheila Cristina Santos Moraes. Às 10 horas desta quarta-feira, a audiência pública marcada na Comissão de Relações Exteriores para debater a internacionalização da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, como instituição estratégica do Estado brasileiro. Também às 10 de quarta está prevista a sessão solene do Congresso para comemorar o Dia Mundial da Saúde, que é celebrado em 7 de abril, e lançar o Vademecum da Saúde 2026. O documento é o conjunto da legislação sanitária e das normas do SUS atualizadas. Às 10 horas desta quinta-feira, a Comissão Temporária para a Elaboração do Novo Código Civil tem audiência pública marcada para discutir os temas relativos ao direito de família e ao direito das sucessões. E às 14h de quinta, uma sessão especial no plenário do Senado está prevista para celebrar os 50 anos do Hospital Dom Orione. Localizado em Araguaína, Tocantins, a Casa de Saúde é uma referência em cardiologia, obstetrícia e acompanhamento neonatal. O hospital é mantido pelos missionários orionitas, uma ordem da Igreja Católica, e tem convênio com o SUS. E a semana se encerra na tarde de sexta, com uma sessão especial marcada para celebrar os 70 anos da Universidade de Marília, Unimar. Localizada na cidade paulista, a Unimar é uma instituição privada considerada uma das melhores universidades do estado. A CPI do crime organizado aprovou a convocação dos ex-governadores Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. E reconvocou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Foi a segunda vez que o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi convocado para falar na CPI e não compareceu, graças a um habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça, que transformou a convocação em convite, o que garantiu a ele o direito de decidir sobre o comparecimento ou não.
Os parlamentares responderam, aprovando na reunião de hoje uma nova convocação do ex-presidente do Banco Central. Eles também criticaram, mais uma vez, decisões do STF que têm prejudicado os trabalhos da comissão. A CPMI e CPI pode quebrar sigilo? Pode. Vai ter que ter condicionantes, não vai ter condicionantes, se coloca no plenário e vota a maioria, porque aí a gente tem que cumprir a decisão judicial. Uma pessoa que é testemunha é obrigatória comparecer à CPI e prestar o compromisso? Sim ou não? E padronizar isso. O que não pode é você ter essa insegurança jurídica. Vai para um ministro, fala que é facultativo, vai para outro, fala que é obrigatório, vai para um, fala que permite a transferência, vai para o outro, não permite a transferência. E nós estamos aí nessa situação. Por mais que seja difícil assumir essa realidade, nós temos que constatar e relatar para a população brasileira de que hoje nós temos ministros da Suprema Corte trabalhando contra a investigação de crimes graves. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia completa. Porque as decisões sucessivas de ministros como o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, elas ultrapassam qualquer razoabilidade, não tem lastro constitucional, não tem lastro legal. São apenas medidas tendentes a dificultar investigações. A comissão ouviu o pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, Leandro Piquet Carneiro, que falou sobre o crime organizado e os mercados ilícitos. Leandro Piquet apontou que hoje, não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina, os crimes violentos vêm diminuindo, enquanto crescem os crimes relacionados a fraudes. E o desafio, segundo ele, é combater o comércio de bens lícitos vendidos de forma ilícita. É o combustível, é o defensivo, é a falsificação, é o contrabando, que articulam-se a outros agentes diferentes em sua natureza, mercados que são diferentes no que diz respeito até mesmo à sua capacidade de usufruir de algum tipo de proteção legal do Estado, como é o caso de vários desses mercados ilícitos que eu narrei. Na luta para combater esse tipo de crime, segundo ele, o consumidor tem papel importante. As pessoas compram produtos sem nota, compram produtos falsificados, movimentam bilhões na economia e isso tem um impacto direto no problema de fundo que nós estamos discutindo aqui. Questionado se é possível combater esses crimes sem combater a corrupção no sistema criminal, o professor Leandro Piquet foi categórico. Nenhuma chance de sucesso, senador, nenhuma chance. Eu acho que o primeiro passo é sempre a reestruturação, a estrutura de correição, controle, integridade. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil hoje, é construir instituições de segurança e justiça que tenham por base esses princípios de integridade e controle, e isso será a base para a construção da legitimidade que é necessária para termos alguma eficiência contra o crime. A CPI também aprovou nesta terça-feira as convocações dos ex-governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Ibanez Rocha, que deixou o governo do Distrito Federal nesta segunda-feira para concorrer ao Senado. A convocação de Ibanez é para que ele fale sobre assuntos relacionados ao Banco Master. A gente não pode convocar governadores ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas na medida em que eles renunciaram aos cargos, foi possível apresentar convocação, para que a gente tenha a presença deles aqui e esclareçam uma série de detalhes na atuação deles como governadores de Estado, que repercutem no combate ao crime organizado e que repercutem também no caso Master. É fundamental compreender que razões levaram o Distrito Federal a fazer uma movimentação política tão intensa em favor dessa contratação. É uma contratação que, vista agora, parece extremamente problemática, mas que a gente tem que ter a cautela de ouvir cada um dos envolvidos. Cláudio Castro, nós temos o viés do combate ao crime organizado. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, é um retrato daquilo que de pior você tem, do ponto de vista de infiltração do crime. Nós temos hoje preso um ex-presidente da Assembleia Legislativa, o ex-governador Cláudio Castro cassado após a renúncia, ou seja, sem direitos políticos. Uma série de figuras relevantes na estrutura de justiça, de polícia e de política daquele Estado comprometida com as facções criminosas e ao mesmo tempo, também lá envolvimento no caso Master. Você tem uma contratação de quase R$1 bilhão do Instituto de Previdência do Rio de Janeiro.
Regras para a guarda compartilhada de animais de estimação foram aprovadas pelo plenário do Senado. O texto, que seguiu para a sanção presidencial, proíbe a concessão da guarda para pessoas com histórico de violência doméstica ou maus tratos a animal. Casais responsáveis por animal de estimação que se separarem poderão ter a guarda compartilhada do pet regulamentada em lei. O projeto aprovado pelo plenário do Senado prevê que, se o casal não chegar a um acordo sobre a guarda do animal, caberá ao juiz definir um compartilhamento equilibrado da convivência e também das despesas. Para isso, o animal deve ser de propriedade comum, ou seja, ter passado a maior parte da sua vida com o casal. A decisão do juiz vai considerar fatores como ambiente adequado, condições de trato, zelo, sustento e disponibilidade de tempo. As despesas com alimentação e higiene serão de responsabilidade de quem estiver com o pet. Outras despesas de manutenção, como consultas veterinárias, internações e medicamentos, serão divididas igualmente entre o casal. A proposta proíbe a guarda compartilhada em casos de histórico ou risco de violência doméstica ou familiar, bem como de maus tratos ao animal. O projeto aguarda a sanção da Presidência da República. Os senadores aprovaram em plenário reajuste salarial para policiais civis e militares e bombeiros do Distrito Federal. O texto seguiu para a sanção presidencial. A medida provisória reajustou a remuneração dos profissionais das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, além de agentes de segurança dos ex-territórios. Para a PM e os bombeiros, o aumento varia entre 19,6% e 28,4%. Na Polícia Civil do DF, os percentuais variam entre 24,43% e 27,27% em 2 etapas. Nos ex-territórios, o reajuste dos agentes é de 24,32%, também em 2 parcelas. A MP atualizou ainda o auxílio moradia desses profissionais. O conjunto dessas correções possibilita, por exemplo, que um soldado do antigo território federal do Amapá, do ex-território federal do Amapá, que tinha um vencimento de R$6 mil, possa ter um vencimento a partir de agora de até R$11 mil. Na prática, essa medida provisória convalida aquilo que já foi feito, que foi o reajuste de dezembro e janeiro, em 2 parcelas. E consegue também fazer equiparação com os ex-territórios. Saímos de um período de perda salarial para um ciclo de valorização concreta. Isso é respeito institucional. Isso é compromisso com quem protege a nossa população. O que nós estamos fazendo aqui é discutindo uma matéria de garantias de direitos das forças de segurança do Distrito Federal, que é totalmente diferente de remuneração. Direito que eles conquistaram. E hoje nós estamos fazendo justiça. Foi sancionada a lei que aumenta gradualmente o tempo da licença paternidade, de 5 para 20 dias. O projeto teve a aprovação final pelo Senado em março. A licença paternidade foi reconhecida como direito social pela primeira vez na Constituição de 1988, mas ainda não havia sido regulamentada. Antes, a consolidação das leis do trabalho de 1943 previa apenas um dia de licença paternidade para fins de registro civil. Hoje, assim, é um dia muito especial, não só para mim, como para muitas famílias, muitos pais, muitas mães. Eu que sou uma filha de pai presente, graças a Deus até hoje. Eu sei o que isso impactou na minha vida. A mudança nas regras da licença paternidade tramitou no Congresso por cerca de 19 anos. A aprovação histórica contou com a participação da sociedade civil. A mobilização social passou pela Câmara dos Deputados e chegou ao Senado, onde resultou na Lei do Pai Presente, aprovada na sessão plenária no dia 4 de março de 2026. Essa é uma vitória histórica das famílias brasileiras, algo que estava previsto na Constituição de 88, a licença paternidade, e desde então não tinha sido regulamentado. Foram 37 anos de espera, mas com muita luta, hoje o Senado fez história. A gente começou com um sonho, em 2023,
Então, realmente tem sido um trabalho muito coletivo, um trabalho de muito esforço de mães e pais, mas de todas as pessoas que entendem a importância disso para a sociedade, elas se agregam na Copai. É muito bonito porque a gente tem uma força e uma potência das pessoas mesmo. O prazo para a licença, que era de 5 dias, passará a ser de 20 dias em um aumento gradual. 10 dias em 2027, 15 dias em 2028 e 20 dias em 2029. A aprovação repercutiu positivamente entre parlamentares de diferentes correntes políticas. Senadoras e senadores destacaram a importância da aprovação da matéria para as famílias brasileiras. Está aprovada a redação final. A matéria vai à sanção presidencial. Nós sabemos que é um tempo que a mulher fica muito sobrecarregada, muitas vezes operada, e é muito importante o apoio emocional, o apoio do serviço do homem para a mulher, o apoio da família. Por que licença paternidade só 5 dias? É o momento que a criança mais precisa do pai. Mas não é só a criança, é a mãe que precisa. Mas vou dizer uma coisa, não é só a mãe e a criança, é o pai. Esse é o momento de criar vínculo, é um momento importante, os dois têm que estar juntos. Ao longo de muito tempo, essa responsabilidade sobre o recém-nascido, nesses momentos mais críticos, recaiu quase que exclusivamente sobre as mulheres. E agora, com essa decisão, não somente essa tarefa poderá ser compartilhada, como também os pais poderão exercer na plenitude aquele que é o seu papel nesses primeiros momentos da vida das crianças. Sabe que os primeiros dias do bebê existe também uma sobrecarga muito grande para a mãe, né? E é um momento de construção de laços, e eu acho que nesses dias, né, ampliando de 5 para 20, eu acho que é um momento importante não só para a vinda, né, do filho, mas também para o casal, para a família. Porque o impacto não é só reduzir o sacrifício e o esforço da mãe, é um impacto positivo na formação daquela criança. A estabilidade emocional, o reforço psicológico, a presença do homem ali ajuda muito. E essa ampliação de 5 para 20 dias da licença paternidade, ela faz com que o pai esteja mais perto do filho, da mãe, o carinho seja maior e, logicamente, a convivência nos primeiros dias de nascimento. O texto prevê a remuneração integral aos pais proporcional ao período da licença, que será reembolsado às empresas pelo INSS. O direito à licença poderá ser cancelado em casos de violência doméstica ou de abandono material dos recém-nascidos, como forma de garantir a proteção às crianças. A Subcomissão Especial de Prevenção ao Câncer fez audiência pública para discutir a aprovação e o registro de vacinas e medicamentos contra a doença. A implementação de novas tecnologias no SUS foi defendida no debate. Após 7 audiências públicas voltadas à prevenção e ao tratamento do câncer, a subcomissão responsável pelo tema realizou a última audiência para discutir a aprovação e o registro de produtos como vacinas, medicamentos e novas terapias, com o objetivo de ampliar o acesso a tratamentos mais modernos e avançados no Brasil. Nós precisamos equacionar a questão dos recursos disponíveis com a incorporação de novas tecnologias no enfrentamento dessa doença, que normalmente são procedimentos de alto custo. Os anticorpos monoclonais que surgem aí são extremamente caros. Os convidados discutiram propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento da doença, além da regulamentação, do financiamento e da incorporação de tecnologias no SUS. A regulação, ela é, sem dúvida, o primeiro passo para o acesso. Nós entendemos que o processo regulatório ele é de fundamental importância para que as tecnologias possam chegar à nossa população. Iniciativas que busquem fortalecer a produção nacional, estimular inovação científica e ampliar o acesso equitativo no SUS podem contribuir para o aprimoramento do cuidado oncológico e garantir o acesso e o cuidado desses pacientes. Se a gente fizer isso tudo ao mesmo tempo, e tem que ser sincrônico, não pode escolher, a gente ganha 40 anos a mais de salvar mais rápido 62 milhões de vidas no mundo. O diploma Mulher Cidadã Berta Lutz foi entregue a 15 pessoas em sessão de premiações no plenário do Senado.
As mulheres dominaram o plenário do Senado nesta manhã. Uma mesa composta por senadoras e presidida pela Procuradora Especial da Mulher, Augusta Brito. A medalha Berta Lourdes é uma das mais importantes honrarias desta casa. Ela não celebra apenas biografias, ela reconhece histórias que ajudaram a mudar o Brasil. Socorro França, médica no Ceará, com uma carreira dedicada ao serviço público, foi a primeira homenageada. 15 pessoas receberam o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, um reconhecimento aos serviços prestados em defesa dos direitos das mulheres. A maranhense Graça Soares Amorim, desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi indicada pela senadora Ana Paula Lobato. A desembargadora Graça demonstra que a justiça deve ser instrumento de inclusão, de reparação e de transformação social. Sua atuação revela um judiciário mais próximo das pessoas, mais atento às vulnerabilidades e mais comprometido com a efetivação de direitos. A médica Carla Góes foi indicada pela senadora Damares Alves. O prêmio veio pelo trabalho que ela faz com mulheres vítimas de violência. Carla pega essas mulheres, reúne um grupo de cirurgiões plásticos, de dermatologista, e Carla, através do instituto dela, reconstrói rosto, mas não é só reconstruir rosto, ela reconstrói vidas, ela dá nova oportunidade a essas mulheres vítimas de violência. O diploma Berta Lutz premia todo ano mulheres e homens que lutam pela defesa dos direitos da mulher e questões de gênero no Brasil. O nome do prêmio é uma homenagem à bióloga e advogada Berta Maria Júlia Lutz, uma das figuras centrais do feminismo e da educação no Brasil no século XX. Hoje esta casa celebra mais do que trajetórias individuais. Celebramos a força transformadora das mulheres brasileiras por meio do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, uma das mais importantes honrarias do Senado Federal. 3 novas leis foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Uma delas obriga as empresas a disponibilizar aos empregados informações sobre campanhas oficiais de vacinação sobre o papilomavírus humano, também conhecido como HPV. Outras 2 leis reconhecem 2 eventos culturais do município pernambucano de Garanhuns como manifestações da cultura nacional. Um é o Encantos do Natal, o outro, o Festival de Inverno de Garanhuns. Conhecida como a Suíça Brasileira e Cidade das Flores, Garanhuns fica no agreste de Pernambuco, a 230 quilômetros de Recife, e possui cerca de 140 mil moradores. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Já já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre moradia, logística, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco. Não percam. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais, a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, e que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água e
De lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento. Isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Um dos principais pilares da democracia e da república é a comunicação isenta de qualidade para todas as pessoas, acessíveis a todas as camadas de uma sociedade. Eu, como senador, fico feliz em participar das 3 décadas da TV Senado, da qual sou testemunha do trabalho profissional responsável de informar os brasileiros sobre os trabalhos dessa casa tão importante para o país. Nós precisamos incentivar a informação de qualidade, a verdade, combater sempre o engano, aqueles que usam dos meios para levar a população a um entendimento errado sobre a política, sobre a sociedade, sobre nossa vida. Esse é o principal trabalho e o mérito da TV Senado nessas 3 décadas. Parabéns a todos os profissionais pela democracia, mas pelo comprometimento em informar bem o povo brasileiro. Patrícia Madri, a fase de testes da reforma tributária começou. O que os empresários devem fazer a partir desse momento? A partir desse momento, os empresários precisam olhar para a sua operação e entender o impacto tributário. É um momento de estratégia e de planejamento fiscal. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Um Estado federativo é composto por diferentes níveis de governo que atuam no mesmo território. Ao mesmo tempo em que existe um poder central, existe também uma divisão de poder entre as unidades. Essas unidades são regulamentadas por uma Constituição Federal. No Brasil, esse modelo existe desde a proclamação da República, lá em 1889. A nossa inspiração vem do federalismo americano e influenciou também vários outros países pelo mundo afora. De acordo com a Constituição de 1988, a Federação Brasileira é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um deles possui uma instrução própria. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais e os municípios e o Distrito Federal têm as leis orgânicas. Dentro dessas competências, cada um pode legislar sobre determinados assuntos com autonomia de governo. Na União, quem governa é o presidente da República, nos estados e no Distrito Federal, os governadores e nos municípios, os prefeitos. O importante é existir sempre espaço democrático para que cada uma dessas unidades possa se posicionar politicamente e administrativamente de acordo com suas particularidades. Embora cada um deles tenha sua autonomia, as responsabilidades políticas sempre exigem cooperação entre esses diferentes níveis de governo. O federalismo faz parte da nossa identidade como país. E uma frase da nossa Constituição define tudo isso. A República Federativa do Brasil é formada pela União indissolúvel. Olá, são 9h01.
Está começando nesse momento a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, com o tema Por que não a guerra e sim a paz? Acompanhe. De nossa autoria e outros parlamentares, com o título Por que a guerra? Queremos a paz. A reunião será interativa, transmitida ao vivo, aberta à participação de interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, em senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Antes de começar, vamos aqui assegurar, como está escrito aqui na minha orientação dos assessores, cada convidado terá o tempo de 10 minutos. Claro que eu não serei rígido, quem tiver que usar 15, usará 15, e o Lícipe diz, pode falar 20, mas não pode passar de 20. Mas com a devida tolerância, porque ele é o mentor dessa proposta, e claro que ele vai falar aqui. Aqui na mesa, primeira mesa, conselheiro Leonardo Abrante de Souza, chefe da Divisão de Paz e Segurança Internacionais do Ministério das Relações Exteriores. Luciana Pérez, chefe de Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ulisses Riedel, mentor, formulador e quem provocou a mim e o Flávio Arnes para apresentar essa proposta. O Flávio Arnes foi autor, eu tive a satisfação de ser o relator, e aprovamos no plenário com a sua presença, né? E tivemos também na casa do presidente da casa para falar do tema, e ele também abraçou e concordou plenamente e colocou a matéria em votação. Ulisses Riedel é advogado, ex-senador, foi senador comigo, tive a alegria de ser senador com ele, e presidente honorário. Ele foi constituinte comigo, né? Ex-senador, foi constituinte comigo. Ele é presidente honorário da União Planetária e foi quem sugeriu a Frente Parlamentar da Paz. Está também conosco Amael Notini Moreira Bahia, consultor legislativo do Senado Federal. Teremos numa segunda mesa, se der esse espaço, eu pediria que fosse colocado nessa mesmo, Pablo Matos, oficial de Relações Governamentais do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Paulo já está na mesa. Acnur. Temos ainda 2 por videoconferência. Reginaldo Nasser, professor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, INSET e UNE, e da PUC, INEU, e da PUC São Paulo. Marcelo Borman Zero, sociólogo, especialista em relações internacionais. Ele estará também por videoconferência. Eu só vou fazer a minha abertura oficial. Primeiro, cumprimentando a postura da senadora Damares, que de pronto, quando propusemos essa audiência pública, que a partir daqui que nós vamos começar o processo de estar lá à frente. Ela disse, não, pai, veja o dia aí, pode avisar o Ulisses que está garantido. E ela marcou para o dia de hoje. Então, de pronto, eu agradeço muito à senadora Damares pela forma como acolheu essa ideia que veio da sociedade civil. Meus amigos e minhas amigas, essa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal tem por objetivo debater esse tema. Por que não à guerra? E por que dizemos sim à paz? Grande parte do mundo está em guerra. Crianças, jovens e pessoas inocentes encontram-se no meio dos conflitos. São muitos feridos e milhares de mortos. Na guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã, 28 de fevereiro, primeiro dia do conflito, uma escola infantil foi bombardeada, matando 175 pessoas, sendo 150 delas crianças. Segundo a ONU e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha,
Mais de 100 conflitos estão em curso, principalmente nas regiões da Ucrânia, Palestina, faixa de Gaza, Israel, Iêmen, Síria, Mianmar, o Irã já citei, a África sangra também, e precisamos ter um olhar muito forte, carinhoso, respeitoso e construtor da linha da paz para a África. Ali nós temos conflitos mais permanentes, República Democrática do Congo, Somália, Mali, Burkina Faso e outros tantos. Os mais afetados são sempre os mesmos, crianças, idosos, mulheres, enfim, os mais vulneráveis. Lembro que Bob Dylan, na canção Mestre da Guerra, ele disse, e ouvi muitas vezes essa música cantada com muita emoção por ele: vocês que fabricam grandes armas, vocês que fabricam aviões letais, vocês que fabricam todas as bombas, vocês que se escondem por trás de muros, vocês que se escondem por trás de mesas. Também lembro de John Lennon, com a canção Imagine, que nos convida a sonhar com um mundo sem guerras. Diz, imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz, como o mundo será um só. O projeto de resolução número 45 de 2005 foi aprovado de autoria do senador Flávio Arnes sobre a minha relatoria. Repito, Davi Alcolumbre, tivemos na casa dele, eu, Ulisses e a sua filha que esteve conosco. A Thaís. A Thaís Ride esteve na casa do Davi Alcolumbre comigo. Foi ou não foi? Neta. Ele é tão novo que eu penso que a Thaís é filha dele. Com essa idade ele continua um guri. Eu sempre chamo ela de tua filha, viu? E ela diz, painha, eu sou neta, painha. Eu digo, tá bom, vou mudar o discurso então. Mas, enfim, esse projeto, que tive a alegria de relatar, foi sugerido por Ulisses Riedel, que está aqui conosco. Assim, a partir daqui é que vamos criar a Frente Parlamentar pela Paz Mundial, já aprovada no plenário do Senado, o requerimento, o projeto de resolução. Essa frente busca fortalecer a atuação no Congresso Nacional em defesa da paz mundial. Cito mais uma vez, eu gosto muito de poesia, viu? E quando a poesia toca nas coisas sociais, da vida, né, do meio ambiente, enfim, eu acabo usando muito nos meus pronunciamentos. Cito ainda o escritor, poeta e pensador grego, Nikos Konstantakis. A pronúncia é minha, viu? O nome está escrito aqui. A virtude enlouqueceu a geometria. Enlouqueceu. A substância enlouqueceu. A mente tem que se tornar novamente a legisladora, estabelecer uma nova ordem, novas leis. O mundo precisa se transformar em uma nova harmonia. Fecho aspas. Isso foi escrito na década de 1950, casualmente a data que eu nasci. Muitos não gostam de dizer a data, eu não tenho problema com a data, não. Eu nasci em 1950, 15 de março. Quando ele diz ainda que, abro aspas, a virtude enlouqueceu, a geometria enlouqueceu, a substância enlouqueceu. Afirma que aquilo que antes dava ordem, sentido e estabilidade ao mundo entrou em colapso. A virtude enlouqueceu, os valores morais perderam o rumo, o certo e o errado já não são claros, a geometria enlouqueceu, até a razão, a lógica e a ciência, que deveriam ser exatas, parecem falhar. A substância enlouqueceu, a própria essência das coisas, aquilo que sustenta a realidade, tornou-se instável. Ou seja, tudo aquilo que sustentava o mundo, ética, razão, a essência, entrou em crise ao mesmo tempo. Nikos, isso aqui tudo é dele, não é meu, viu? Nikos sugere que quando o mundo perde suas referências,
Não podemos apenas lamentar ou esperar respostas prontas. É preciso que o ser humano consciente, crítico e criador assuma a responsabilidade de reconstruir o sentido da vida. Precisamos de um novo equilíbrio, mais consciente, mais humano, mais autêntico. Não podemos fugir, precisamos recriar o mundo a partir da própria consciência. Isso é só a fala de introdução de um tema tão importante como esse. E, de pronto, eu vou passar, em primeiro lugar, a palavra para o mentor dessa frente, que é o meu colega desde a Constituinte. Nós conhecíamos antes, né, do movimento sindical. Sim. Ele era o líder do DIAP. Eu era um sindicalista lá do interior do Rio Grande do Sul, em Canoas. Eu presidia a central do Estado lá. E encontramos o Ulisses diversas vezes. Ele nos ajudou muito, principalmente a organizar do capítulo 6º ao 14º ali da Constituição, né? Que tratava mais dos direitos sociais, direitos dos trabalhadores. Mas, enfim, eu estou aqui 40 anos falando. A palavra é de vocês. Ulisses, vamos lá. Eu quero expressar, em primeiro lugar, minha profunda alegria com a realização dessa audiência pública que praticamente está dando início a uma primeira atividade da Frente Parlamentar pela Paz Mundial, criada aqui pelo Senado Federal. Um trabalho em que contamos fortemente com a atuação do Paulo Paim, do Eduardo Girão, do Flávio Arnos e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que abraçou a causa, nos recebeu e diligenciou para que fosse promovido e tivesse efetividade essa frente. A gente sabe perfeitamente que a evolução é um processo, e que não é um processo muito simples, não. É um processo que tem uma certa dificuldade, porque nós temos uma humanidade um tanto jovem. Jovem não em tempo, mas jovem em maturidade, jovem em princípios, jovem em valores, e que vem desenvolvendo isso. Mas uma coisa ficou muito clara para nós, de que é possível sempre dar um passo à frente. E por isso, com esse sentido, é que nós propusemos a criação da frente. Eu devo dizer, me pergunto muito o que anda na minha cabeça, se eu acho que a frente vai resolver, se isso vai ter algum resultado concreto. Eu sempre acredito que ninguém faz nada sozinho, nada. Eu aqui fico muito feliz de ver pessoas tão ilustres. Zé Geraldo Souza Júnior aqui foi reitor da nossa Universidade de Brasília. Maria Paula, que é uma embaixadora da paz. Jaqueline Moll, com seu marido Ricardo. Sorrentino, diretor de Educação Ambiental do Ministério do Ambiente. Eu tenho filhos, amigos, a minha querida esposa, e fico muito feliz de darmos início a isso. E me pergunto o que é que mexeu a minha cabeça para isso. Eu devo dizer que isso vem da minha infância. Eu tenho 92 anos de idade, faço 93 em outubro. E eu venho então de longe. Eu vivenciei a Segunda Guerra Mundial. Na minha casa, todas as noites, meus pais, comigo, meus irmãos, dávamos as mãos e rezávamos pela paz. Mas rezávamos pela paz dos aliados, pela paz dos alemães, pela paz dos japoneses, pela paz dos italianos, e eles me diziam, são todos nossos irmãos. Que de dentro de uma mentalidade criada assim, eu pude direcionar o meu coração e a minha mente
para um trabalho dessa natureza. E sempre entendi que falta espiritualidade no mundo, que as guerras, a violência é falta de espiritualidade de uma forma ampla. Eu estou falando independente, até para uma pessoa que não tenha religião, mas tenha espiritualidade no seu coração. E com isso é que eu primeiro sugeri a criação da União Planetária, que é uma OCIP que trabalha pela paz mundial. Dentro disso, na UNB, eu sugeri a criação de uma disciplina nova, a Ciência da Paz, e foi criada, já estamos no 3º semestre de exercício dessa disciplina. E aí vim trazer ao Senado, especialmente meu querido amigo Paim, a ideia de termos uma frente parlamentar pela paz mundial. E será que uma frente parlamentar ela tem força para fazer alguma coisa? Eu vejo o seguinte, a evolução da humanidade, ela sempre foi feita passo a passo, mas por vanguardas. Sempre tivemos vanguardas. São as vanguardas que exercem a diferença. Nós vemos com tempos ainda bastante primitivos, mas que pouco a pouco as vanguardas vão alterando o quadro. Nós vemos que, num passado mais remoto, nós tínhamos até sacrifício de seres humanos para ver boa colheita, quer dizer, uma falta de inteligência, uma imaturidade total. Mas foram aquelas mentes lúcidas que levantaram a sua voz e que atuaram e que criaram uma consciência crítica para mudar o quadro, que o quadro mudou. Isso se repete em todos os momentos. Nós vamos ver, por exemplo, a luta dos gladiadores lá em Roma. Quem já foi a Roma viu lá o Coliseu, um lugar que durante séculos, haviam lutas de gladiadores de vida e morte para entretenimento do povo. Olha que coisa! Mas as vanguardas daquela época começaram a dizer, isso é uma monstruosidade, isso é um erro, isso é um equívoco, isso é desumano. Até que se criou uma massa crítica, ficou vergonhoso em assistir aqueles espetáculos. E com isso, a mudança aconteceu pela mudança da mentalidade. E aí a gente vai ver as cruzadas, uma coisa descabida, né? De luta para mudar a mentalidade do chamado infiel, mas também a mentalidade da época criou uma massa crítica que mudou esse quadro. Nós temos a Inquisição, uma coisa mais absurda desse mundo, a pessoa ser queimada viva por causa do que pensa, do que sente, mas também se criou uma massa crítica de vanguarda, buscando mudar a mentalidade, se mudou a mentalidade. E se nós formos ver, a vida inteira é a mesma coisa, escravidão. Aqui a história do Brasil é quase que a história da escravidão. Mas como é que mudou? Nós vamos novamente encontrar aqueles pensadores, aqueles ativistas, aqueles que diziam da indignidade da escravidão, e também se criou uma massa crítica que também mudou. Nós vemos que sempre foi assim, sempre será assim. Nós podemos citar o racismo. Racismo existia até outro dia. Martin Luther King foi assassinado em 68. E nós vemos que hoje racismo é crime, como mudou. Quem? A mentalidade daquele. Ou seja, as ideias são mais poderosas que as espadas. As ideias são mais poderosas que as espadas. E as ideias, quando tomam um corpo e criam uma massa crítica para a mudança, essa mudança ocorre naturalmente. Nós tínhamos guerras de conquistas. Vitória da conquista, vitória do Espírito Santo, vitória da conquista, são frutos de matanças dos nossos índios. Hoje, se falar em conquista, é uma coisa absurda. O direito das mulheres, mais uma vez, foi preciso a luta pela mudança da mentalidade
E posso mencionar ainda a legislação trabalhista, que, apesar de que toda riqueza depende do trabalho, seja físico, emocional, mental, nós vamos encontrar uma humanidade que não respeitava o direito dos trabalhadores. Mas observem que todas essas mudanças, pouco a pouco, são feitas pela mudança da mentalidade. E quando se cria essa massa 60 crítica. segundos. Nada disso. É mais 5 mais 5. É 20 no mínimo. Então... Falei com a inteligência artificial aí. Nós vemos o seguinte, que é preciso uma massa crítica para mudar essa mentalidade da guerra. A guerra é um absurdo, é uma insanidade, é algo desumano, é desumano. E nós não vamos ganhar essa batalha com armas. Nós não vamos ganhar essa batalha com guerras. Nós não vamos nem com críticas, porque nós temos que trabalhar com a luz, com a força do amor, com a força da solidariedade, a força da dignidade humana, essa força. E eu acredito que o Congresso Nacional está dando um passo importante, mesmo porque guerra e paz são resultados de comportamentos, e são os comportamentos humanos que nós devemos mudar. Para tudo isso, há uma responsabilidade individual de cada um de nós. Mas vejo que com essa atitude do Senado Federal, com a percepção dos estudos que estão sendo feitos na UNB sobre a ciência da paz, com os ODS da ONU, nós temos elementos fortíssimos para fazer a mudança da mentalidade. É claro que não vamos fazer isso de hoje para amanhã. Isso, a sociedade humana não muda nesse passo, mas ela muda sempre que houver uma atuação firme e que crie uma nova mentalidade. E nós temos que criar essa nova mentalidade de solidariedade, de fraternidade humana, e o Senado Federal tem poder para isso, ele tem poder, isso aqui é importante. Ele pode promover 1000 atividades e a frente vai trabalhar nesse sentido. Muito bem, muito bem. Esse é o grande Ulisses, o nosso grande Ulisses, né? Ulisses Riedel, advogado, ex-senador constituinte e presidente honorário da União Planetária e quem sugeriu a Frente Parlamentar da Paz. Ulisses, claro que todo mundo, acho que na tua fala, se pudesse, batia um palmo a todo tempo. Mas como o regimento segura um pouco, nós vamos dar uma oportunidade, até pela riqueza desse plenário, né? Tem perguntas que vieram aqui inúmeras já pelo E-Cidadania, e nós vamos abrir a palavra no final para algumas pessoas do plenário que quiserem perguntar, se quiserem se posicionar e falar sobre o tema. Ok? Pode ser assim? Ele merece mais uma salva de palmas? Então tá, então vamos em frente. Valeu, Ulisses. E ele ficou em 15 minutos, que eu não acreditava, hein? Eu achei que você ia ficar no mínimo 20 e ia pedir mais 5. E ele ficou nos 15 minutos. Parabéns. Vamos em frente. Pablo Matos, oficial de Relações Governamentais do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. É com você, Pablo. Eu já recebi você lá na Comissão de Refugiados, Imigrantes, né? Bom dia. Senhores senadores, senhoras senadoras, autoridades presentes, colegas de mesa, doutor Ulisses, é uma honra para a Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, fazer parte dessa audiência pública. Agradeço o convite da Comissão de Direitos Humanos e cumprimento essa casa, senador, por promover um debate tão necessário. Falar de paz hoje é urgente e é, sobretudo, falar de pessoas. Pessoas que, em algum momento, precisam deixar tudo para trás para continuar vivas. Estou me referindo aqui, senador, a pessoas refugiadas e outras deslocadas à força. Porque são elas, as pessoas, que vivem de forma mais direta as consequências da guerra, da violência e das violações de direitos humanos. Hoje, o mundo enfrenta
uma situação sem precedente de deslocamento forçado. Mais de 120 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Isso não são apenas números, colegas, são histórias interrompidas, que ganham ainda mais significado quando vemos que conflitos, neste momento, se alastram por diferentes partes do mundo. Hoje, no Irã, na Ucrânia, em Gaza, no Sudão. Eu poderia aqui, doutor Ulisses, ficar todo o meu tempo simplesmente falando de conflitos que estão matando pessoas hoje. Então, essas situações nos lembram que a guerra não é algo distante. É uma realidade presente com efeitos profundos. Pessoas perdem suas casas, seus projetos de vida e o lugar onde construíram suas histórias. Perdem famílias e amigos. Ninguém escolhe ser refugiado, colegas. Isso acontece quando ficar deixa de ser possível e fugir é a única forma de sobreviver. É consequência da guerra, da perseguição e da violação de direitos humanos. E a guerra, como eu já disse, ela não destrói apenas cidades. Ela destrói redes de apoio, ela destrói oportunidades e compromete gerações inteiras. É por isso que a paz não pode ser apenas uma aspiração abstrata em discursos ou tratados internacionais. A paz precisa ser construída dia a dia, com proteção efetiva, com ações concretas e com inclusão. As pessoas refugiadas, colegas, nos mostram isso todos os dias. Mesmo após perdas profundas, elas seguem buscando reconstruir suas vidas. Buscam segurança, buscam pertencimento. Infelizmente, os desafios continuam, os conflitos se prolongam e o deslocamento forçado de pessoas segue. E em muitos contextos, colegas, vemos o crescimento de discurso de exclusão e intolerância. Isso exige respostas firmes. Promover a paz hoje significa também combater a xenofobia. Significa reconhecer o potencial das pessoas refugiadas como parte da sociedade que as acolhe. A paz, colegas, se constrói, por exemplo, quando uma menina, professor, tem o direito de estudar e coloca o uniforme escolar pela primeira vez, ou quando o idoso encontra tratamento para uma doença grave. Esses são os sentidos concretos da paz. E é exatamente aí que entra o papel da proteção internacional e de um país como o Brasil, para garantir o acesso a direitos e serviços essenciais e para apoiar soluções duradouras para pessoas que foram obrigadas a fugir. É claro, senador, que essas soluções não se constroem sozinhas. Elas dependem de estados comprometidos, de políticas eficazes e de instituições que coloquem a dignidade humana no centro das suas decisões. E reforço aqui, senador, doutor Ulisses, nesse ponto, o Brasil tem um papel global importante. O Brasil acolhe hoje mais de 1 milhão de pessoas refugiadas ou outras em necessidade de proteção internacional. E tem demonstrado, sim, que é possível responder ao desafio do deslocamento forçado de pessoas com humanidade, responsabilidade e coordenação. Eu vou citar aqui 3 exemplos de políticas atuais do Brasil que mostram isso. Então, iniciativas como a Operação Acolhida mostram que, quando há compromisso político e articulação entre diferentes atores, é possível, sim, organizar proteção, acolhimento e criar caminhos reais de integração no país. Estou falando, é claro, da interiorização, né? Ao mesmo tempo, senador, o Brasil avançou em marcos legais importantes. A Política Nacional de Migração, Refúgio e Apatridia, que fortalece a coordenação entre diferentes níveis de governo e amplia a capacidade de resposta do Estado. E não posso deixar de citar, é claro, o Programa Brasileiro de Patrocínio Comunitário para Pessoas do Afeganistão, que já salvou a vida de mais de 400 pessoas refugiadas, permitindo que chegassem em segurança e tivessem perspectivas reais de integração aqui no Brasil. Esses são exemplos, colegas, concretos de como a paz também se constrói, não apenas resolvendo e evitando conflitos, mas criando condições para que as pessoas possam viver com dignidade. E também o parlamento tem um papel central aqui, na construção de marcos legais, na fiscalização de políticas públicas e na afirmação de valores que colocam a dignidade humana no centro. Para terminar, senhoras e senhores, a paz não é apenas a ausência de guerra. A paz é a presença de direitos, de oportunidades reais
E para milhões de pessoas refugiadas, senadora, a paz começa justamente quando encontram um lugar seguro para recomeçar. Proteger pessoas refugiadas é, portanto, uma escolha pela paz. E essa escolha que precisamos reafirmar todos os dias. O Acnur seguirá comprometido em apoiar o Brasil nesse esforço, trabalhando em parceria com o Estado brasileiro, com o Parlamento e com a sociedade, para que, efetivamente, senador, ninguém seja deixado para trás. Muito obrigado. Pablo Matos, oficial de Relações Governamentais do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Eu acompanho há tempo o trabalho do Acnur e o Ulisses que me desculpa, mas eu vou dar outra salva de palmas agora, não é só para ele, para Acnur, viu? Belo trabalho. Lá no Rio Grande do Sul, inclusive, temos parcerias lá com o trabalho de vocês. Ajudamos voluntariamente a minha equipe do gabinete, que fica até o fim do ano, mas depois do fim do ano eu vou continuar ajudando, viu? Porque eu me aposento como senador e tenho que arrumar o que fazer, né? Parece que eu sou o único senador na história do parlamento que cumpriu, já falei até com a tua neta, que cumpriu todos os requisitos, todos. Então, eu vou ter que arrumar o que fazer, para fazer jus à aposentadoria, né? Então, conte comigo como voluntário. Passo a palavra agora para o conselheiro Leonardo Abrante de Souza, chefe da Divisão de Paz e Seguranças Internacionais do Ministério de Relações Exteriores. Senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, demais integrantes aqui da mesa, demais presentes, bom dia a todas as pessoas aqui hoje. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar as senhoras senadoras e os senhores senadores por essa iniciativa. Eu acho que é um tema não só urgente, mas necessário e que mostra mais uma vez que o Parlamento está envolvido com aquilo que a sociedade brasileira precisa. Eu também queria agradecer a oportunidade do Itamaraty participar dessa conversa aqui hoje, porque o mundo passa por um momento de grande instabilidade, registrando o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial. Gastos internacionais em armamentos e novas tecnologias bélicas atingiram um recorde histórico de mais de 2,7 trilhões de dólares em 2024, aumento de 9,4% em relação ao ano anterior. Cerca de 60% desses gastos estariam concentrados em somente 5 países. Essa tendência deve ser normalmente refletida nos dados relativos a 2025, que não saíram ainda, visto que diversos países recentemente anunciaram a intenção de expandir as inversões em armamentos. A maior prioridade conferida ao setor bélico pode ser entendida como consequência da erosão da confiança entre vários atores internacionais, o que impacta negativamente o sistema de segurança coletiva construído depois da Segunda Guerra Mundial. Percebemos maior dificuldade de atuação e concertação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que nos últimos anos frequentemente tem sido incapaz de responder a crises. Simultaneamente, aumenta o número de sanções e ações militares sem aprovação da ONU. Ganha força a lógica da competição entre potências nos níveis global e regional. E mais grave, é fortalecida a retórica concentrada na guerra, em que países passam a definir as suas estratégias de segurança com base na suposição de que precisarão enfrentar uns aos outros num conflito armado no futuro próximo. O principal risco associado a esse processo é a criação de uma profecia autorrealizável. Como vimos no início do século passado, a política armamentista e o alto grau de desconfiança entre os Estados foram fatores determinantes para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Preocupa ainda os efeitos colaterais que esse processo pode ter sobre outras áreas. A título de comparação, em 2023, os gastos militares no âmbito global superaram, em ao menos 10 vezes, os recursos alocados para ajuda internacional ao desenvolvimento. Isso sugere que, na prática, o foco excessivo em questões de segurança tem desviado recursos que poderiam ser aplicados em cooperação internacional, combate à fome e à pobreza, desenvolvimento sustentável, combate à mudança do clima, entre outros. Essa tendência é extremamente negativa para países em desenvolvimento como o Brasil. Conforme comentei, prevê-se que muitos países desenvolvidos expandam seus gastos militares nos próximos anos. Com isso, possivelmente teremos ainda menos recursos dedicados à ajuda ao desenvolvimento e ao combate a desafios enfrentados pela humanidade, que atinge mais diretamente países do sul global como o Brasil. Nesse cenário, é importante mudarmos a narrativa
e trazer a paz para o centro do debate. A Constituição Federal consagra como um dos princípios orientadores das relações internacionais do Brasil a solução pacífica de controvérsias, que também é mencionada na Carta da ONU, nominalmente nos artigos 2 e 33. A esse princípio soma-se o mandato constitucional para promover a cooperação entre os países, visando o progresso da humanidade. Em linha com a tradição de política exterior brasileira, sempre defendemos a criação de canais de diálogo entre os países e a construção de pontes, em vez de aprofundar antagonismos, tanto no caso de tensões quanto no de conflitos em andamento. Com isso, visamos alcançar soluções negociadas e duradouras para crises internacionais e evitar a escalada de hostilidades. A prevenção de conflitos, especificamente, pode ser realizada por meio de mecanismos de alerta precoce e diplomacia preventiva. Porém, não podemos ser ignorados fatores socioeconômicos. Em diversos casos, percebe-se que a eclosão de um conflito tem relação, por exemplo, com desafios ligados ao desenvolvimento, direitos humanos, políticas sociais, combate à pobreza, enfrentados pelas comunidades envolvidas. As iniciativas de prevenção têm excelente custo-benefício, sendo o meio mais econômico e eficaz de salvar vidas e proteger as conquistas do desenvolvimento sustentável. O Brasil, ademais, é firme defensor da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, a qual está plenamente alinhada com o nexo entre segurança e desenvolvimento e defendido pelo país. É fundamental a inclusão da perspectiva sensível ao gênero nas ações de manutenção e consolidação da paz e plena participação das mulheres em processos de mediação e na tomada de decisões políticas e de segurança. Desigualdade de gênero faz que os conflitos afetem de maneira diferenciada e desproporcional mulheres e meninas. Não considerar essas diferenças no desempenho das tarefas de prevenção e solução de conflitos, manutenção e consolidação da paz, compromete sua sustentabilidade a longo prazo. Dados empíricos mostram, por exemplo, que a presença de mulheres em negociações de acordo de paz aumenta em 20% as chances de que durem pelo menos 2 anos e em 35% a probabilidade de que durem mais de 15 anos. Advogamos da mesma maneira pelo uso de ferramentas de solução pacífica de controvérsias, que, juntamente com a diplomacia preventiva, é ferramenta essencial para impedir a escalada de crises e assegurar o retorno à paz. A comunidade internacional já conta com instrumentos para a solução pacífica de controvérsias que estão elencados no capítulo 6 da Carta das Nações Unidas, em particular no seu artigo 33. Essas opções devem continuar sendo exploradas. O Brasil, especificamente, conta com uma longa experiência e tradição na área de mediação, um dos instrumentos de solução pacífica que estão previstos na Carta da ONU, como eu acabei de dizer. A título de exemplo, no início do século XX, o Brasil mediou a questão de Letícia, entre o Peru e a Colômbia, resultando no Protocolo do Rio de Janeiro de Amizade e Cooperação, em 1934. Posteriormente, já nos anos 90, o Brasil mediou o conflito de fronteira entre o Peru e o Equador, solucionando o que seria, no final das contas, o Acordo de Paz de Brasília, de 98. Mais recentemente, em 2010, o Brasil logrou alcançar a Declaração de Teherã sobre o programa nuclear iraniano. E ainda mais recentemente, em 2023, o Brasil atuou como facilitador do diálogo entre Venezuela e Guiana na busca de solução pacífica para a disputa envolvendo a região do Essequibo. Também copatrocinamos, juntamente com a China, a criação do Grupo de Amigos da Paz, composto por países do Sul Global, lá em Nova York, e voltado para apoiar uma solução negociada para a guerra na Ucrânia. Esses são apenas exemplos, eu poderia passar aqui a manhã inteira mencionando ações que o Brasil empreendeu em favor da paz. Temos buscado expandir também nossas capacidades e coordenação com outros parceiros na área de mediação. Em dezembro último, foi realizado aqui em Brasília o primeiro workshop do BRICS sobre mediação. O objetivo do encontro foi propiciar a troca de experiências e avaliar como os países do BRICS poderiam colaborar, inclusive para a construção de capacidades no tema. A tradição diplomática brasileira de equilíbrio, diálogo e respeito ao direito internacional embasa o papel do país como mediador internacional. Ademais, a política externa brasileira, baseada na defesa da paz, no respeito à soberania dos Estados e na solução pacífica de controvérsias, reforça a capacidade do Brasil de construir pontes entre as partes em conflito. Com isso, o Brasil poderá continuar atuando de modo a contribuir para a estabilidade mundial e promover soluções pacíficas e duradouras para tensões existentes. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, conselheiro Leonardo Abrantes de Souza, chefe da Divisão de Paz e Segurança Internacional do Ministério de Relações Exteriores. Aproveito já nesse momento para dizer que essa comissão, tanto esse senador, que já presidi muitas vezes, hoje a senadora Damares, que preside, ela fez esse convite, eu naturalmente, ela dividiu comigo. Eu agradeço ao governo, porque todos que nós convidamos estão aqui presentes. E parabéns a você,
por ter falado algo que nós não tínhamos falado até o momento. E um dado interessantíssimo, né? Que é esse dado que você puxou as palmas, vida longa às mulheres. Elas que são símbolos da paz, pela competência que elas têm naturalmente, viu? Eu vou chamar agora, porque ele está com problema de agenda, e ele tinha pedido para falar antes, mas gentilmente entendeu que ele poderia falar nesse momento. Eu convido o sociólogo especialista em relações internacionais, o Dr. Marcelo Bormann Zero. Eu conheço de longos tempos. É uma alegria vê-lo aqui falando para nós sobre esse tema. Boa tarde, muito obrigado a todos. Sou muito honrado pelo convite que me foi feito pelo senador Paim, pela CDH, para tecer algumas considerações sobre a questão da paz e da guerra. Eu vou começar fazendo uma apreciação não sobre os princípios que deveriam nos guiar, mas sobre as realidades, ou melhor, sobre a realidade que se abateu recentemente sobre o mundo e que coloca a questão da guerra e da paz como uma questão, de fato, essencial para a sobrevivência da humanidade. Nós sempre vivemos inseridos em um cenário mundial cambiante, que nos influencia fortemente, quer queiramos ou não. Ao contrário do que um dia afirmou Francis Fukuyama, a história nunca deixou de existir. Em sentido oposto, neste século experimentamos rápidas e profundas mudanças geopolíticas e geoeconômicas que alteraram substancialmente a ordem internacional. A crise de 2008, que alterou estruturalmente o capitalismo, o colapso do paradigma neoliberal, a ascensão dos chamados países emergentes, especialmente da China, a geração de uma inexorável crescente multipolaridade, a relativa queda da hegemonia, antes absoluta e inconteste, dos Estados Unidos, o agravamento súbito do aquecimento global, a pandemia de Covid-19, que afetou as antigas cadeias produtivas globais, a crise do multilateralismo profunda, são fatores que mudaram significativamente o planeta que compartilhamos e os problemas que temos de enfrentar. Entretanto, o mundo inteiro se defronta hoje com um fator novo, um fator desestabilizante e desafiador que ameaça as perspectivas de desenvolvimento, de paz e de cooperação. Refiro-me, é óbvio, ao fator do novo governo dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump. Nada nos preparou para esse imenso e abrupto desafio, principalmente em termos de defesa da paz. Como bem assinalou o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, em recente discurso feito em Davos, não estamos mais tratando de um momento de transição da ordem mundial, não é isso. Estamos sendo forçados a lidar com uma total ruptura da ordem internacional que conhecíamos. Vivemos, de fato, como afirmou Carney, o fim de uma ficção agradável, o início de uma dura realidade na qual a geopolítica não está mais sujeita a limites, a nenhuma restrição. Experimentamos com a nova administração Trump uma tentativa de criar uma ordem mundial hobbesiana, baseada no uso irrestrito da força, seja ela força comercial, econômica, financeira ou militar, e no que eu chamo de bilateralização das relações internacionais. A atual administração Trump busca ativamente eliminar o multilateralismo, que nada mais é do que democracia na ordem mundial, e as regras mais elementares do direito internacional público, as quais antes mantinham uma relativa ordem e estabilidade jurídica no campo mundial.
bem como alianças históricas e relações de cooperação, ao menos com países conhecidos e costumeiros, que não eram considerados hostis antigamente. Essa antiga ordem, criada basicamente pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, nunca impediu, é claro, o exercício da hegemonia de Washington. Em sentido contrário, procurava consolidá-la. Mas havia distinções importantes em relação ao que Trump vem fazendo hoje. Hoje vivemos o que o Stephen Waltz, professor titular de Relações Internacionais da Escola Kennedy de Harvard, bem definiu no artigo publicado na Foreign Affairs como hegemonia predatória. Eu prefiro chamar de hegemonia mafiosa, mas o termo eufemístico, hegemonia predatória, me parece mais adequada para um debate acadêmico. O objetivo central dessa hegemonia predatória é usar a posição privilegiada de Washington para extrair concessões, tributos e demonstrações de deferência tanto de aliados quanto de adversários, indistintamente, buscando ganhos de curto prazo sob o prisma de uma visão de mundo que considera que as relações entre os países são como um jogo de soma zero. O que significa dizer isso? Segundo Trump, para que os Estados Unidos obtenham algum ganho ou vantagem na ordem internacional, é necessário que os outros países, inclusive os aliados, percam alguma coisa. A ideia de que as relações entre os países possam ser mutuamente benéficas, com as nações lucrando com uma cooperação pacífica, não passa pela visão anacrônica de Trump, não passa. Que se vê como herdeiro político do presidente McKinley e também o que era chamado de tariff man pelos próprios republicanos da época, no final do século XIX, e também de Theodore Roosevelt, o homem, como vocês sabem, o homem do chamado Big Stick. Pode-se argumentar, é claro, que os Estados Unidos sempre foram implacáveis, especialmente quando se viam desafiados. Mas o paroxismo da hegemonia predatória é algo novo, é algo inteiramente novo. Na época da antiga Guerra Fria, com sua clara bipolaridade entre Estados Unidos e a União Soviética, os Estados Unidos tinham um comportamento mais benevolente e racional, notadamente com relação ao que ele chamava de aliados. Com efeito, no mundo bipolar da Guerra Fria, os Estados Unidos atuavam como uma potência hegemônica relativamente benevolente em relação aos seus aliados próximos na Europa e na Ásia, pois os líderes norte-americanos, independentemente de serem democratas ou republicanos, acreditavam que o bem-estar desses aliados era essencial para conter a União Soviética. De fato, Washington ajudou seus aliados a se recuperarem economicamente após a Segunda Guerra Mundial e criou e respeitou regras destinadas a promover a prosperidade mútua no sistema capitalista. Isso não impediu, é claro, que o Nixon implodisse o Padrão Ouro em 1971, para impor, em definitivo, a implacável hegemonia financeira do dólar, que persiste até hoje. Também não impediu as inúmeras intervenções políticas e militares, especialmente na América Latina, para derrubar governos que não alinhavam-se aos seus interesses, como nós conhecemos muito bem na história da América Latina, e que nos afetou o país, o nosso país, Brasil, diretamente. Não obstante, naquela época, os aliados, especialmente no mundo desenvolvido,
raramente eram maltratados ou enfraquecidos. Já durante a era unipolar, que seguiu a queda da União Soviética, os Estados Unidos, sem rivais à altura, 60 segundos. Se tornaram uma potência Fica tranquilo que é 10 mais 5. Mais dura e impositiva. Sem enfrentar oponentes poderosos e convencidos que a maioria dos estados estava ansiosa para aceitar a liderança americana e abraçar os neoliberais, as autoridades americanas deram pouco atenção às preocupações de outros estados e embarcaram em guerras dispendiosas e ilegais no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria e em diversos outros países. Também adotaram políticas confrontacionistas que aproximaram a China e a Rússia. Ademais, pressionaram pela abertura restrita dos mercados para seus produtos e pela implantação de políticas neoliberais em escala planetária, o que aumentou a estabilidade financeira global e, por fim, provocaram uma reação interna nos Estados Unidos que ajudou a impulsionar o populismo de direita de Trump à Casa Branca. Porém, mesmo assim, mesmo naquela época, tanto autoridades democráticas quanto republicanas acreditavam que usar o poder americano para criar uma ordem liberal seria bom para os Estados Unidos e para o mundo, e que a posição séria se limitaria a um punhado de pequenos estados rebeldes. Os Estados Unidos não se opunham a usar o seu poder à sua disposição para coagir, cooptar ou mesmo derrubar outros governos. Mas sua violência era dirigida normalmente contra adversários declarados e não a parceiros dos Estados Unidos. Com a hegemonia predatória, essa distinção entre aliados e adversários borrou-se. Todos são tratados de forma violenta e arbitrária, com agressões e sanções comerciais, financeiras e militares, independentemente de serem aliados ou adversários. Ou seja, houve uma ruptura clara e bastante profunda da ordem mundial baseada em regras. Isso porque o objetivo principal de uma potência hegemônica predatória, como é os Estados Unidos, não é construir relações estáveis e mutuamente benéficas que beneficiem todas as partes, mas sim garantir que ela, a grande potência hegemônica, ganhe mais em cada interação com os outros países. Nessa lógica hobbesiana e obsoleta, um acordo que beneficia a potência hegemônica e prejudica seus parceiros é preferível a um acordo em que ambos os lados ganhem, mesmo que esses últimos ganhos sejam maiores. Por isso, Trump é tão propenso a coagir aliados tradicionais dos Estados Unidos, quanto declarados. E a natureza intermitente de suas ameaças ressalta seu desejo de obter o máximo de concessões possíveis. Trump usa da imprevisibilidade, tão prejudicial às economias, como uma poderosa ferramenta de negociação. E seu conjunto de ameaças e exigências, em constante mudança, visa forçar os outros a buscarem novas maneiras de acomodá-lo. Ameaçar impor uma tarifa custa muito pouco a Washington, por se tratar da maior economia do mundo. Se o alvo ceder rapidamente, como é o caso de nações frágeis, eles obtêm um ganho de curto prazo significativo. Mas se o alvo se mantiver firme, ou se os mercados internos se assustarem, Trump pode adiar a ação. Essa abordagem também mantém a atenção voltada para o próprio Trump, ajuda o governo a apresentar qualquer acordo subsequente como uma vitória
independente de seus termos precisos, e cria oportunidades óbvias para a corrupção que beneficia Trump e seu círculo íntimo. Trump, frisa-se, já se tornou bilionário em poucos meses em que assumiu 60 a segundos. presidência da República. Pode-se argumentar, é claro, que os Estados Unidos sempre foram implacáveis, especialmente quando se viam desafiados. Mas o paroxismo da hegemonia predatória é algo novo. Na época da antiga Guerra Fria, consagrada a bipolaridade, os Estados Unidos tinham um comportamento mais benevolente e racional, notadamente com aliados. De fato, Washington ajudou seus aliados a se recuperarem economicamente após a Segunda Guerra Mundial e criou regras destinadas a promover a prosperidade mútua do mundo capitalista. Mas isso tudo se esbarrou com a ruptura da ordem internacional. Além da imprevisibilidade, Trump usa da tática do desengajamento militar para obter vantagens assimétricas. Ele insistiu que os 60 aliados segundos. deveriam pagar para a posição americana e sugeriu que os Estados Unidos poderiam deixar a OTAN, recusar-se a ajudar na defesa de Taiwan ou abandonar completamente a Ucrânia. Mas seu objetivo não é tornar as parcerias com os Estados Unidos mais eficazes, fazendo com que os aliados se esforcem mais para se defender. Na realidade, o aumento drástico das tarifas prejudicará as economias dos parceiros e dificultará o cumprimento de metas mais ambiciosas de gastos com defesa. Dessa modo, Trump está usando a ameaça do desengajamento militar para obter concessões econômicas, pouco se importando com a segurança do mundo e dos seus velhos aliados. Essa estratégia pode render alguma aliança de curto prazo, mas no longo prazo dificilmente se manterá. Trump, como um velho chefão da massa, vende proteção. A outra tática, que talvez eu acho a mais importante para impor essa hegemonia predatória, é o que eu chamo de bilateralização das relações sociais, das relações internacionais. 60 segundos. É preciso lembrar que Trump é um antiglobalista, acredita que o globalismo é uma ideologia herdada do marxismo cultural, e como tal, ele tem um extremo desprezo pela ONU, pelas suas agências, pela Organização Mundial do Comércio e também por instituições plurilaterais como a OTAN, né? O que Trump chama de American First é, na realidade, o American Only. Ou seja, os Estados Unidos têm que ganhar, têm que obter vantagens em qualquer concessões, em qualquer negociações, que são imposições bilaterais com todos os países do mundo. E quanto mais fraco o país, mais vantagens ele obtém. Agora, obviamente, isso vai enfraquecer os Estados Unidos no curto prazo, no longo prazo. 60 segundos. Ninguém gosta de ser forçado a desenvolver em atos humilhantes de subserviência. Líderes que compartilham a visão do mundo, de Trump, do mundo, podem se deleitar com uma oportunidade de elogiá-lo publicamente, mas outros, sem dúvida, acham a experiência muito irritante, como Zelensky, por exemplo. Nunca saberemos que os líderes estrangeiros forçados a bajular Trump estavam pensando enquanto proferiam clichês floridos, mas alguns deles, sem dúvida, ressentiram-se da experiência e saíram esperando uma oportunidade para se vingar no futuro. Outros chefes de Estado, como o presidente brasileiro Luiz Inácio da Silva, viram sua popularidade disparar 60 segundos. Quando desafiaram as ameaças de Trump. À medida que a humilhação aumenta, outros líderes mundiais podem descobrir que também podem torná-los mais populares entre seus eleitores. Um exemplo
desse erro de cálculo e dessa hegemonia predatória é a atual invasão do Irã. O Trump achou 60 segundos. Achou que a intervenção no Irã seria algo como a expedição que foi feita na Venezuela, foi muito expedita e rápida, e resultou na captura ilegal, no sequestro ilegal do presidente Maduro. Achou que o Irã seria algo semelhante e, evidentemente, cometeu um erro de cálculo gigantesco, porque o Irã é um país muito mais resiliente, com uma população de 92 milhões de habitantes, uma guarda revolucionária de 500 mil homens e mais um exército regular de 300 mil homens. E tem a capacidade, obviamente, de convocar muitos reservistas. Uma possível mudança de regime no Oriente Médio, no Irã em particular, demandaria uma invasão terrestre. 60 segundos. Uma invasão terrestre que levaria os Estados Unidos a um atoleiro muitíssimo pior do que aconteceu no Iraque, porque o Irã é um país muito maior e tem Marcelo muito mais... Zero, se me permitir, você chegou nos 20 minutos, que é o meu limite máximo que eu tinha dado para o Ulisses. Mas você fez uma exposição brilhante, como sempre, né? Se você puder concluir, nós temos 12 convidados para falar ainda. Eu vou concluir rapidamente. Eu vou concluir afirmando, citando, na realidade, afirmando uma coisa que me parece importante falar agora, nesse momento, que é a contribuição do filósofo Jürgen Habermas 60 segundos para essa reflexão sobre a guerra e sobre a paz. O Jürgen Habermas, recentemente falecido, um filósofo que precisa ser relido e revalorizado, defendia em 2012, em um momento de crise como esse, uma integração política mais profunda da União Europeia para superar crises econômicas, o déficit democrático da integração e a crescente ascensão da extrema-direita ultranacionalista e inimiga da igualdade e da solidariedade. Ele propunha uma democracia transnacional, na qual a União Europeia superasse o simples projeto econômico, fortalecendo a solidariedade, a legitimidade democrática e a esfera pública europeia, evitando políticas restritivas oriundas de políticas ortodoxas neoliberais. Seus conselhos continuam mais atuais do que nunca e devem ser estendidos à defesa da reconstrução da ordem mundial pacífica e cooperativa, com base em valores democráticos e na refundação de um autêntico e renovado multilateralismo. Por último, eu só queria, pedindo desculpas pelo alongamento, dizer que a diplomacia brasileira tem se comportado de forma bastante racional e bastante condizente com os interesses nacionais ao defender o multilateralismo, que é nada mais, nada menos que democracia na ordem internacional, e em promover, em conjunto com outros países, a resistência à hegemonia predatória de Donald Trump, com base nos princípios que estão inseridos na sua Carta Magna, como o princípio da não intervenção e a promoção da solução pacífica das controvérsias. Por isso que eu acho que o Brasil está reagindo bem a esse momento terrível e representa um exemplo que os outros países precisam seguir para que a paz seja alcançada. Desculpem pelo alongamento. Nós que agradecemos Marcelo Bormann Zero, sociólogo e especialista em relações internacionais, que tinha uma série de convites e fez questão de abrir mão para estar conosco e
expressar seu ponto de vista com a grandeza de sempre. Obrigado, Marcelo Bormann Zego. Vamos em frente, passo a palavra agora ao querido colega aqui, eu diria, do Senado de muitos tempos, você jovem, eu de mais tempo, eu quase 40 anos, vai ter 40 anos no fim do ano, entre Câmara e Senado, né? Eu passo a palavra ao consultor legislativo do Senado Federal, Amael Notini Moreira Bahia. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar os colegas de mesa, todos os presentes, as autoridades. Gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui hoje por duas razões. A primeira é de poder contribuir para essa iniciativa tão importante do sempre senador Ulisses, do senador Paulo Paim, do senador Flávio Arnes, que trazem para o âmbito do Poder Legislativo uma questão que é de todos. O problema ele pode parecer distante, mas ele é presente na nossa vida cotidiana de cada um de nós e todos nós, da nossa forma, podemos contribuir para a solução do problema. A segunda é de poder compor uma mesa presidida pelo senador Paim, que teve uma gestão frente à Comissão de Direitos Humanos de muito afinco, de muita luta, e essa é mais uma iniciativa que mostra o compromisso dele com essa pauta. Ele sabe que ele vai fazer muita falta aqui na casa, não preciso dizer, mas o Brasil precisa dele em outras frentes também. Passadas essas considerações iniciais, eu gostaria de tratar de 3 temas aqui com vocês hoje. O primeiro são as minhas breves lamúrias enquanto acadêmico, professor de Direito Internacional e Direitos Humanos. A segunda é sobre as funções do Poder Legislativo na questão da matéria da paz, e a gente termina falando um pouquinho sobre essa frente, né, o que esperar dessa atuação legislativa organizada, articulada. No âmbito do direito internacional, como todos os expositores já trouxeram aqui, a gente vê uma coisa que é nova. Não a guerra, porque a guerra ela não é nova. Ela, na verdade, está na própria base da sociedade internacional. Foi por isso que surgiu o direito internacional, para combater a guerra e para promover a paz. Essa é a própria finalidade da norma. Só que agora a gente tem uma situação um pouco atípica, em que os estados eles deixam de se preocupar com a justificação jurídica e passam diretamente à violência. O direito ele para de ser um argumento, um instituto a ser considerado nas relações internacionais e ele passa a entrar um pouco para essa zona de irrelevância. E isso é um perigo, porque essa erosão das instituições é o que efetivamente, no longo prazo, vai causar essa permanência do estado da guerra. Então, o fortalecimento dessas instituições, a preocupação com o valor normativo do direito é uma coisa muito presente. E é por isso que a diplomacia brasileira foi muito feliz no sentido de dizer com todas as palavras e sem qualquer receio de que o direito deve ser seguido, que o Conselho de Segurança deve exercer a sua função para que a ONU não caia em uma posição de esquecimento, não siga o destino infeliz da Liga das Nações. Então aqui a gente tem um primeiro grande desafio, que é de valorizar nossas instituições, de valorizar o direito, porque é ele que permanece, né, que garante essa continuidade da paz, esses mecanismos para que a gente busque a paz. E aí, aqui entrando na questão do Poder Legislativo, gostaria de trazer o comentário da Raíssa, do Mato Grosso. Ela diz assim: criar uma frente no Congresso é suficiente para pacificar conflitos ou corremos o risco de gerar apenas retórica, sem eficácia diplomática? Aí, para isso, primeiro a gente precisa colocar a discussão aonde se situa o Congresso. Funções típicas do Congresso Nacional são legislar e fiscalizar. E, em nenhuma medida, a intenção de uma articulação do Congresso Nacional seria substituir o Poder Executivo na sua função de exercer a política externa, porque cabe, e isso é uma questão da divisão de poderes, ao presidente da República conduzir as nossas relações com outros países. Mas isso não quer dizer que o Congresso não tenha o seu papel. Está lá na Constituição Federal que é competência exclusiva do Congresso ratificar os tratados.
né, controlar essa política externa. Está lá também que a competência exclusiva do Congresso autorizar o presidente da República a declarar a guerra ou celebrar a paz. Então, o Congresso ele está presente de forma direta tanto no controle do Poder Executivo, quanto na densificação normativa de tudo aquilo que está presente nas nossas relações internacionais. A gente vê, e aqui é o palco adequado para isso, né, a Comissão de Direitos Humanos, que o legislador brasileiro tem uma preocupação muito grande em densificar proteções que já existem na esfera internacional, como a proteção dos refugiados, como a proteção dos direitos humanos, como inclusive essa prevenção da guerra. Então, o Poder Legislativo ele vai atuar tanto nessa frente de conferir direitos, combater a discriminação, garantir a justiça social, como também garantir que a gente proteja a nossa democracia. O presidente Lula assinou um artigo na Folha de São Paulo há poucas semanas em que ele dizia que a guerra hoje ela é promovida não só pelo atual estado complexo das coisas, mas por uma erosão da democracia. A própria democracia está em risco. A gente se encontra numa situação hoje que não vem de um passado recente, vem de uma desconstrução estrutural das instituições, não só no direito internacional, como eu comentei, da ONU com vocês, né, do Conselho de Segurança, de todas essas esferas que existem para salvaguardar o direito internacional, mas no nosso âmbito doméstico, no âmbito de poder garantir essa igualdade das pessoas, a liberdade de expressão, o combate à discriminação e essa polarização que a gente vê no nosso cenário doméstico, mas também como todo mundo, isso é um problema para a paz. Porque se a gente volta aí nas grandes atrocidades cometidas no século passado, muitas delas ocorreram no próprio território de alguns países, não foram conflitos necessariamente que começaram internacionais. A discriminação, a perseguição, essa desconsideração de direitos básicos do ser humano, ela é uma batalha que a gente não pode tomar como ganha, como dada. Essa é uma batalha do dia a dia. É uma batalha que travam aqui o senador Paulo Paim, o sempre senador Ulisses, todas as pessoas aqui nessa sala também. Então é um trabalho contínuo de tentar lutar pelo que está posto, porque ele não é dado, ele é conquistado e ele é mantido com muito esforço. E junto a isso, a gente tem a última parte que eu queria tratar com vocês, que é essa frente parlamentar pela paz mundial. Hoje a gente tem uma realidade que ela nos dá mais possibilidade de conversar com o próximo. E com o próximo eu não digo só aqui no âmbito do Congresso Nacional, mas no âmbito internacional. E aqui a Renata, do Distrito Federal, trouxe, né? A paz exige ações práticas, não apenas a criação de estruturas institucionais. É verdade, a gente precisa de uma atuação direta e presente que venha dessas instituições, mas é importante proteger e salvaguardar essas instituições, porque é por meio de uma frente parlamentar pela paz mundial que o parlamento brasileiro pode conversar com outros parlamentos do mundo, para que eles também exerçam a sua função. Então é por meio dessa articulação que o parlamento dos Estados Unidos pode frear essa atuação de um governo que, inclusive, diminuiu a qualidade da democracia nos Estados Unidos, por dados, inclusive, publicados em pesquisa. Então, o parlamento, não só aqui no Brasil, mas numa dimensão mundial, tem essa função de frear arbitrariedades, de frear a tirania. Então, esse âmbito de conversa ele é muito positivo, porque eles nos dá a possibilidade, nos dá instrumentos de construir canais de diálogos e também mecanismos para conseguir sempre estar em diálogo com aqueles que têm o poder de fazer frear essas novas vertentes do autoritarismo aqui no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Cumprimentos o Maior Notini Moreira Bahia, consultor legislativo do Senado Federal, que apontou caminhos para a nossa querida Frente pela Paz. Passo a palavra de imediato ao senhor... Não entrou? Então tá. Como o doutor Reginaldo Nazar ainda não entrou,
ele que é professor do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias sobre os Estados Unidos, da PUC. Passo, então, para a doutora Luciana Pérez, chefe de Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Obrigada. Obrigada, senador. Não poderia ressaltar, né, que eu acho que é importante ser aqui a representação de uma voz feminina nessa mesa de diálogo. Especialmente depois do conselheiro Leonardo ter lembrado tão bem do crescente papel da mulher na guerra e na mediação de conflitos nas operações de paz. Então, senador Paulo Paim, a quem eu cumprimento todos os colegas da mesa, senadores e senadoras, autoridades presentes, representantes da sociedade civil, demais participantes que nos acompanham pela TV Senado e pelas plataformas digitais, senhoras e senhores. Em representação ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, falo hoje não apenas em defesa da paz, mas em defesa da própria dignidade humana. Aquilo que nos une, não só como espécie, mas que fundamenta o direito internacional e que orienta a Constituição Federal Brasileira. A pergunta que aqui nos reúne não é uma provocação retórica. É, sobretudo, um chamado à responsabilidade. Uma convocação para que instituições democráticas, lideranças políticas e a sociedade como um todo reafirmem de forma clara e inequívoca qual é o projeto de humanidade que desejamos sustentar. Vivemos em tempo que conflitos armados se intensificam, crises humanitárias se aprofundam e a linguagem da violência volta a ocupar espaços que deveriam ser de diálogo e de mediação pacífica de conflitos. Guerras, tensões, polarizações e discursos que alimentam o ódio, a intolerância e a desinformação, ultrapassam fronteiras e afetam toda a comunidade internacional. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o mundo registrou, em 2024, o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial, com cerca de 200 mil pessoas mortas e milhões deslocadas em mais de 130 conflitos espalhados pelo mundo, destacando-se Ucrânia, Gaza e, recentemente, o Irã. O cenário atual mostra um aumento de 315% nas mortes no Oriente Médio e Norte da África, com mais de 43 milhões de refugiados globalmente e 80 milhões de pessoas deslocadas internamente, que são os 120 milhões citados pelo nosso colega do Acnur. As consequências nefastas do conflito recaem sobremaneira e de forma diferenciada sobre mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, migrantes e outras populações vulnerabilizadas. Este cenário não é inevitável. Ele é fruto de escolhas e decisões. E é justamente por isso que pode e deve ser transformado. A história nos ensina que a guerra deixa cicatrizes profundas, não apenas nas infraestruturas destruídas, mas nas narrativas e vidas interrompidas, nas memórias marcadas, nas gerações que crescem sob o impacto da violência. Mas a história também nos mostra que sociedades podem ser reconstruídas, que conflitos podem ser superados e que o diálogo deve prevalecer. Nada disso acontece por acaso. A paz não é espontânea. Ela também é fruto de escolhas e decisões. Ela é construída e, nessa construção, exige vontade política, compromisso institucional e participação social. A paz, quando construída em bases em direito, diálogo e justiça, tem um poder transformador de realidades. É uma escolha que está diante de nós. A paz que defendemos aqui não significa uma mera ausência de guerra, mas a construção ativa baseada em 3 pilares fundamentais: a dignidade humana, a justiça social e o diálogo democrático. Toda guerra começa com a construção da desumanização do outro. Quando as vidas passam a ser contadas como números, quando o sofrimento deixa de sensibilizar, abre-se caminho para a violência. Defender a paz é reafirmar que nenhuma vida é descartável. Não é possível haver paz duradoura onde há desigualdades, exclusão e violação de direitos.
a presença de condições justas e adequadas de vida. A guerra é o fracasso da política. É um momento em que a palavra perde espaço para a força. A paz, por outro lado, é a expressão mais elevada da política. O diálogo democrático, a negociação em meio à diversidade e a mediação de conflitos. O Brasil tem uma tradição diplomática reconhecida internacionalmente. A defesa do multilateralismo, da cooperação e da solução pacífica de controvérsias, como todos os meus antecessores aqui já reafirmaram. Esses não são ideais abstratos. São mandatos concretos que vinculam todo o Estado brasileiro. A proposta de criação da Frente Parlamentar pela Paz Mundial é, portanto, legítima e oportuna. Representa nosso passo importante para transformar o compromisso com a paz em ação concreta por meio de legislação, articulação institucional e fortalecimento da cultura democrática. A paz não pertence a um partido, não pertence a uma ideologia. A paz deve ser um valor universal. E é justamente em momentos de tensão e polarização que essa universalidade precisa ser reafirmada. Vivemos em tempo que conflitos não são apenas armados, mas também sociais e discursivos. Eles se manifestam nas redes sociais, nos discursos públicos, nas relações cotidianas, na guerra de narrativas. A intolerância cresce, o diálogo se fragiliza e a diferença passa a ser vista como ameaça. Por isso, falar em paz hoje é falar de direitos humanos. É defender que cada pessoa, em qualquer lugar do mundo, tem um valor intrínseco e merece viver com liberdade, segurança e respeito. É promover a convivência democrática e a reconstrução de laços sociais. Diante desse cenário, o Brasil não está inerte. Em 2024, assumiu o papel protagonista em parceria com África do Sul, Cazaquistão, China, França, Jordânia e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha para lançar a iniciativa global com o intuito de fortalecer o direito internacional humanitário. Mais do que reafirmar normas já existentes, busca-se garantir sua aplicação efetiva, a fim de prevenir atrocidades e proteger a humanidade em tempos de guerra. No âmbito dessa iniciativa, será realizada no final de 2026, creio eu que em dezembro, na Jordânia, uma conferência de alto nível sobre humanidade e guerra. Esperamos estar presentes pelo Brasil em alto nível, pela Presidência da República, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério das Relações Exteriores e outros. Na 58ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2025, o Brasil, representado então pela ministra Macaé Evaristo, foi claro ao defender que conflitos devem ser enfrentados por meio de soluções pacíficas e que a proteção a civis e trabalhadores humanitários deve ser uma prioridade absoluta. Na ocasião, o Brasil defendeu a urgência de proteger civis, garantir entrega de ajuda humanitária e assegurar a segurança de agentes médicos e humanitários, reafirmando o compromisso com o direito internacional humanitário e com os valores fundamentais dos direitos humanos. Eu estive presente com a ministra Macaé nessa ocasião, em fevereiro do ano passado, em que, além de lançar a iniciativa, em 24, nós também fizemos um evento paralelo à sessão de alto nível do Conselho de Direitos Humanos, e com uma grande presença de mais de 80 países, o que também reforça bastante essa busca por uma voz e uma vocalidade maior em defesa da democracia e o multilateralismo no âmbito internacional, nesse momento no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Tal posicionamento é coerente com a tradição brasileira de defesa do multilateralismo, do diálogo e da solução pacífica de controvérsias. Mas também aponta para algo maior, a necessidade de reconstruir, coletivamente, uma cultura global de respeito aos direitos humanos e à legislação humanitária internacional, pois quando essas normas são desrespeitadas, a própria ideia de humanidade é colocada em risco, abrindo espaço para a deflagração de graves violações de direitos humanos. 60 segundos. Mais 5 minutos. E, em última instância, crimes contra a humanidade e genocídio. À luz da concepção humanista do brasileiro jurista Antônio Augusto Cansado Trindade, meu querido professor, os crimes de lesa humanidade violam valores fundamentais da consciência jurídica universal. São inderrogáveis, imprescritíveis
impõe aos Estados uma obrigação erga omnes, que é de todos para todos, de prevenção, repressão e reparação, em prol da proteção e da dignidade da pessoa humana. São crimes como genocídio, os crimes do Tribunal Penal Internacional, que assolam a humanidade de tal forma que ganham um status peremptório e uma hierarquia maior dos crimes internacionais, e que impõem, contra todos e para todos os Estados, obrigação de prevenir e reprimir. Nos últimos anos, estamos observando a derrocada dos espaços tradicionalmente vocacionados à mediação de conflitos, historicamente ancorados em instituições como a ONU e fóruns de concertação política coletiva, revelando um preocupante enfraquecimento do multilateralismo, agravado pela ascensão de políticas unilaterais e pela erosão da confiança entre os Estados. Esse cenário fragiliza mecanismos de prevenção e resolução pacífica de controvérsias, aumentando a instabilidade internacional e a recorrência de crises prolongadas. Nesse contexto, torna-se imperativo reafirmar e defender o multilateralismo, não apenas como instrumento de coordenação interestatal, mas como expressão de uma responsabilidade compartilhada na preservação da paz, da segurança internacional e da proteção dos direitos humanos, resgatando sua centralidade como espaço legítimo de diálogo, cooperação e construção de consensos duradouros. Hoje, nessa audiência, temos a oportunidade de reafirmar a nossa escolha pela paz. Que o Brasil continue sendo essa voz ativa na defesa dos direitos humanos, do direito internacional humanitário e da solução pacífica de conflitos em todos os espaços de diálogo mundialmente. E que possamos transformar esse compromisso em prática concreta, dentro e fora das nossas fronteiras. Muito obrigada. Muito bem, Luciana Pérez, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Uma bela exposição. Nós agradecemos aqui você representando a ministra Macaé, competência total. A ministra, porque diz que o bom ministro, o bom parlamentar, é aquele que sabe escolher os bons assessores. Então, ela já aqui está classificada como uma boa ministra, só pela sua fala aqui. Bom, o senhor Reginaldo Nasser não se encontra, então, nesse momento, eu quero dialogar com o plenário, eu sei que há um acordo na mesa, falaram 6 convidados, que nós escolhesse 6 também do plenário. Aí cada um veja, eu peço aqui a assessoria que vai pegando os nomes de 6. Já tem 10 inscritos, tira 6 aí. Ulisses, fala alguns aí que tu já viu daqui, o Ulisses pode ajudar. Fale. Ajuda aí, porque tem 10. Sugerido aqui, o José Geraldo, os dois que estão pegando os nomes aí. José Geraldo, William Vander, Ulisses, ajuda aí, Ulisses, tu conhece a turma. Adriana. Jaqueline Mol. Nair. Maria Paula. Já deu 6? Não tem muito mais, mas faz mal. Levanta a mão. Já falei. Tá Nair Ricardo, falou? Vamos fazer que nem o Marcelo. O Marcelo que fez uma bela palestra, mas ele tinha que falar 10, falou 20. Eu tinha botado 6, vamos a 10 então. Oi. Tem 10 aí já? Oi, tudo bem? Feliz em ver. Elianildo está aí? Elianildo, mas... Ajuda aí. Você que conhece, ajuda aí. Otávio, presidente da Sociedade Teosófica do Brasil. Depois desse momento ainda nós vamos ler as perguntas que veio pelo E-Cidadania, mas daí a mesa, nas suas considerações finais, cada um escolhe uma ou outra pergunta e responde. Tá bem? Posso começar? Vamos lá. Quem é a primeira escrita?
Pode ser, vai lá. Mas quando você for falar, aperta, acende a luz verde aí no teu painel e você se identifica e inicia. 5 minutos para cada um. Ok, muito prazer. Eu sou a Adriana Hope. É uma alegria estar aqui com vocês. Parabenizo o senador Paulo Paim, o doutor Ulisses Riedel. É uma alegria estar junto com vocês, porque eu também venho com esse propósito pela paz. Eu também sou fundadora de uma Frente Parlamentar pela Paz aqui no Congresso Nacional, que chama Frente Paz. É que no momento em que eu estou pegando as assinaturas, eu também estou trabalhando. E sou sozinha, então ver já vocês vindo juntos aqui com o Senado é uma alegria. Agradeço, espero a gente estar junto. Estou com um instituto chamado Paz Brasil. Tenho servido o nosso Congresso. Já levei a 10 países, já pude apresentar a frente parlamentar do Congresso Nacional até para o Papa Leão XIV, pelo Gabinete de Fé da Casa Branca. Então, poder estar unidos aqui foi uma surpresa, uma alegria. Espero poder estarmos juntos futuramente para trabalhar com a intermediação de conflito. Já servi o Ministério das Relações Exteriores na Suíça, fiz intermediação de conflitos em Haia. Então, acredito que realmente o Brasil tem voz e tem força para essa intermediação, junto com outros parlamentos também de outros países. Obrigada. Muito bem, de pronto já deu um exemplo que já deu certo e vai dar mais certo ainda. Sim. Vamos unificar essa caminhada. Forças juntos. Isso, parabéns, Obrigada. viu? Quem é o próximo aqui na frente, primeira fila, já pega aqui, quem escreveu aqui. José Geraldo Maria Paula, é bom dar o nome na hora que vai falar para ficar no registro. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Paula, eu sou embaixadora da paz. E eu publiquei hoje na Folha de São Paulo um artigo muito alinhado com o que o Ulisses estava falando aqui sobre o Coliseu, e eu estou falando de um Coliseu digital. O que está acontecendo hoje é inacreditável. As pessoas estão fazendo apostas, bet, em execuções nessa guerra, apostando em qual liderança vai ser executada primeiro. É uma coisa assim absurda. É um Coliseu digital. E está hoje na Folha de São Paulo, na opinião, ali na segunda página, tem esse meu artigo hoje, então eu convido a todos a fazerem essa leitura. Mas o que eu quero compartilhar hoje é que o convívio com o Ulisses faz com que eu me torne capaz de já estar vendo, num futuro muito próximo, um mundo em que a paz é muito mais do que uma meta, é um desdobramento natural da forma como vivemos. Um mundo em que o cuidado deixou de ser um gesto extraordinário, passou a ser a base de todas as relações entre todas as pessoas. Eu já posso ver as pessoas se encontrando, se relacionando sem medo, sem defesas. Sabe, até as fronteiras dos países se tornando algo desnecessário, porque as pessoas não precisam mais se proteger umas das outras. Existe uma confiança no ar, uma confiança silenciosa, mas ao mesmo tempo firme, uma consciência de que a gente pode mudar. E, finalmente, as pessoas entendem que ninguém precisa vencer ninguém. Ninguém precisa ter que estar por cima do outro, que todos podem existir juntos. Então, eu já estou vendo esse mundo sem fronteiras. E o que acontece é que essa transformação nesse futuro possível, que eu já vejo chegando, eu acho que isso pode acontecer das fronteiras realmente perderem o sentido, não por imposição, mas por se tornarem obsoletas. Nesse futuro, eu já posso ver as pessoas se relacionando sem ameaças, um sendo a extensão do outro, um mundo em que as diferenças, ao invés de fazer tensão, elas trazem enriquecimento umas para as outras. Um mundo onde a cultura, a crença, um mundo onde a história não são linhas de divisão, mas são os caminhos para que as pessoas possam se encontrar. Eu já posso ver os jovens desse mundo presentes, inteiros, dentro de si, capazes de se relacionar com tanta profundidade, de sustentar vínculos reais, de habitar o próprio corpo e as próprias emoções sem precisar escapar para as telas, para os joguinhos, para as apostas.
As telas já não sequestram, os algoritmos já não dominam, a tecnologia já não explora. A tecnologia serve, nesse futuro próximo que eu já consigo ver. Serve ao humano, serve à vida, serve ao desenvolvimento de uma inteligência que não é só técnica, uma inteligência ética, uma inteligência emocional e coletiva. Eu já posso ver um mundo em que a inteligência artificial deixou de amplificar as nossas fragilidades e passou a expandir as nossas possibilidades. Um mundo que tem abundância, não apenas de recurso, mas principalmente de consciência, que a gente aprende a cuidar da mente e de forma tão essencial quanto a construção de cidades ou a construção de infraestrutura. O cuidado é uma tônica que faz com que as estruturas mais sofisticadas sejam aquelas que sustentam as relações saudáveis. Eu já posso ver que a paz não chegou de fora. Está emergindo de dentro. 60 segundos. De pessoas que aprendem a se autorregular, se autorresponsabilizar, se perceber e fazer isso para projetar no outro. Elas param de projetar no outro as guerras que antes elas estavam travando dentro de si. Eu já posso ver esse tempo, um tempo em que a humanidade não é mais um conjunto de fragmentos em disputa, mas um organismo vivo, consciente, capaz de cooperar consigo mesmo. E talvez o mais bonito seja que não é apenas uma esperança, é uma imagem nítida que eu vejo, é uma imagem palpável, é uma imagem que começa hoje aqui nesse nosso encontro e que se torna algo impossível de ser interrompido. Muito obrigada. Maria Paula é atriz, embaixadora da paz do DF, e falou antes aí a Adriana Opp, que eu não registrei porque a lista chega agora, que é a embaixadora da Federação dos Advogados do Brasil, é isso? É, também. É que o que chegou aqui para mim foi essa relação. Eu sou a fundadora da Frente Parlamentar aqui do Congresso, eu sou embaixadora da paz também, e sou da Federação dos Advogados do Brasil também. E é apoiadora da Federação... Apoiadora, sim. Sou das Mães de Aia, lembra das Mães de Aia? E dos senadores e senadoras também. Sim, dos senadores, sim, eu fico orando no Congresso Nacional, apoio a todos os que nós precisamos do Brasil, nós somos pelo Brasil. Tudo bem. José Geraldo, todos nós conhecemos, ex-reitor da UNB, professor da Faculdade de Direito, teve já inúmeras vezes nos brindando aqui com a sua fala nessa Comissão de Direitos Humanos. Senador Paulo Paim, e também testemunha de seus 40 anos de um mandato contínuo em nome dos direitos sociais, da justiça, da paz e dos direitos humanos, né? Queria cumprimentá-lo pela iniciativa de instalar essa audiência, provavelmente a requerimento do Dr. Ulisses Riedel, né? E com esta mesa tão ilustre que pontuou as questões relevantes desse tema urgente e necessário, né? E saudar também esse plenário tão qualificado, né, que acudiu e está associado a essa iniciativa, né? Sou da Universidade de Brasília, como foi dito, mas aqui me coloco na representação da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, né, da qual sou membro, e que tem como lema algo que foi bem posto pelos expositores, que quem quer a paz tem que construir a paz, né? E que a construção da paz é mediada pela realização da justiça. Se queremos a paz, temos que construir a paz, que eu acho que é o que demarca, nas diversas referências aqui, o engajamento que essa sessão formula, né? E que essa frente é um exemplo e um efeito demonstração importante, ainda mais quando ela se instala na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
que é essa modalidade construída na reconstrução das instituições, né, de que não é só vocalização, é também ação transformadora, né? A utopia não é uma abstração delirante, é uma inserção num pensamento de transformação social que nos orienta em sua direção e da sua ultrapassagem, né? Então, eu queria saudar essa iniciativa e fazê-lo com a confiança de que nossas instituições, os lugares de onde proviemos, né, são também espaços que nos amparam para esse diálogo construtivo, né? Minha universidade, por exemplo, a de Brasília, tem no seu estatuto como uma das finalidades promover a paz e os direitos humanos. É uma finalidade da instituição, entre as demais que carregam por isso que temos lá também um núcleo de estudos para a paz e direitos humanos, o professor Naib Bicalho, que está presente, né? E o abrigo para a disciplina que o doutor Ulisses mencionou, que é a ciência da paz, oferecida para toda a universidade, né? Então, mas essa perspectiva da construção da paz se faz nesse cotidiano. O Papa Francisco nos convocava para essa construção, lembrando que a importância de um mundo sem fronteiras é também a condição dramática de um mundo de alta e intensa comunicação, né? Então, ele dizia, num mundo assim tão fragmentado, os conflitos são enraizados, e ele se referia a uma terceira guerra mundial em pedaços. Porque não são exércitos que se digladiam, é esse Coliseu a que se referia, né? São conflitos que se horizontalizam, que se aprofundam, né? E que requerem que a construção da paz seja uma ação no cotidiano das nossas vivências. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa é um exemplo disso. A construção que se fez a partir da luta dos movimentos sociais para que uma Constituição abrisse lugar para o exercício contínuo da sociedade organizada, né, constrói essa perspectiva de um diálogo contínuo e associado para produzir soluções para o país. O doutor Amael, por exemplo, quando falava, dialogava com esse grande auditório nacional. Propositivo, ele apoiou-se em referências que vêm dos que nos acompanham por meios de comunicações saudáveis, né? Que são educadores, que são formuladores também das estratégias de solução construída e dialogada para os conflitos. Os conflitos são necessários. O que são requisitos de cuidado é de que eles sejam mediados por diálogo e por horizontes de emancipação, horizontes de superação daquele projeto de civilização que é a contínua e permanente condição de humanização. Nós não nascemos humanos, a humanidade é uma construção do social. 60 segundos. Então, em razão disso, voltando ao meu campo de representação aqui, que é essa expectativa de que a gente possa ter, numa experiência de construção de política, no sentido amplo do termo, política como a dimensão do cotidiano, da vizinhança, nos discursos, na superação o Papa Leão XIV fala de uma paz desarmada que começa por uma reconstrução da linguagem, a linguagem da fraternidade, a linguagem do afeto, a linguagem que Luciana lembrava, né, se inscreve nos discursos odientos, nos discursos desqualificadores, né, na redução da dignidade do outro. Essa coisificação do social que permite que se façam apostas sobre a dignidade da vida e da existência, né? Então, 60 segundos. Eu só queria dizer assim que eu vejo a beleza da institucionalidade que se incorpore disso. E queria concluir com a síntese que eu acho que o presidente Lula fez na 80ª
Assembleia da ONU, ao abrir, lembrando a necessidade de restaurar a ética da civilização. Se referia a Gaza. E dizer, sair da hipocrisia de uma ética que desumaniza e que está soterrada nos escombros de Gaza, né? Mas ele dizia que a paz se constrói pela mediação da justiça social. E ele dizia assim que a mais importante e única guerra que nós devemos travar é a guerra contra a fome. É a guerra contra a redução da dignidade humana. É a guerra contra a exclusão de todos aqueles que possam se integrar a uma comunidade de valores e de princípios, né? Então, parabéns pela iniciativa, senador, e doutor Ulisses, e a tão ilustrada mesa por esse ato tão simbólico. Muito bem. Grande ex-reitor da UNB, professor da Faculdade de Direito, José Geraldo, sem comentário, brilhante como sempre. Só isso, brilhante como sempre. Eu passo de imediato, eu vou seguir a lista aqui, todos serão chamados, são 10, e os inscritos são exatamente 10. Jaqueline Moore, professora da UFR Rio Grande do Sul. Bom, quero saudar Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Saudar todos. Gaúchos e gaúchas de todas as querências. De todas as querências, bem. Saudar a todos e a todas, dizer da alegria de estar aqui, de estar trabalhando com Ulisses Riedel, que me trouxe para Brasília, agora no CEAM, e dizer que nesses seus 40 anos de vida pública, eu fui sua eleitora nesses 40 anos de vida pública. Então, obrigado. É com certa tristeza. Gratidão eterna. É com certa tristeza que vamos nos despedir da sua figura no parlamento, mas vai estar nos outros espaços, né? Com certeza. Sai do Congresso, mas não saia das defesas sai do Congresso, das causas sociais. Das causas sociais. Bem, então dizer que nós estamos já é o terceiro semestre, eu e a professora Anair, materializando essa iniciativa que também foi do Ulisses, da proposição da ciência da paz, né? Como disciplina na Universidade de Brasília. Uma disciplina que, como disse o professor Zé Geraldo, reúne estudantes de vários cursos. Mas é importante, né, fazermos uma reflexão que nos leve para pensar o caminho da educação no Brasil. Porque ninguém nasce violento. Tivemos há poucos dias a professora Alicia Cabeçudo aqui, da Universidade de Cartagena das Índias agora, da Universidade de Rosário, nossa vizinha, província de Santa Fé, e ela nos lembrava do Manifesto de Sevilha, que só em 89 se torna público, né? E que vai dizer que ninguém nasce violento. A violência não está em nós. Nós aprendemos a ser violentos, né? Lembra Mandela também. Mandela tem uma frase nessa direção, e a frase que a professora Alicia trazia, né, na sua semana de trabalho na UNB, se é na mente dos homens, das mulheres, né, das pessoas que nascem os comportamentos violentos e a guerra, é também na mente dessas mesmas pessoas, nós mesmos, que tem que nascer a paz. Portanto, os processos educativos e culturais nos quais vivemos definem se nós vivemos em paz ou em guerra. A educação é a própria definição de futuro. Quando Maria Paula falava desse horizonte, eu vejo quando todo dia as crianças vão para a escola, os jovens vão para a escola, os adultos vão para a escola, os idosos voltam à escola num país que deixou gerações para trás, que esse processo é possível. Mas é preciso que a gente reinvente o modus operandi do trabalho da educação. Escola não é só realização de provas. Escola não pode ser competição. Escola tem que ser aprendizagem de cooperação. Aprendizagem de resolução de conflitos pela palavra. Portanto, aliás, o Brasil é pródigo, né, em grandes pensadores de educação. Entrando aqui hoje, pensando que estava no Senado, imediatamente pensei em Darcy Ribeiro, senador Paim, né? Essa figura que o país nem termina de conhecer, porque na sua grande proposta dos CIEPs, né, dos Centros Integrados de Educação Pública, todas as expressões, a arte, a cultura, a ciência, as tecnologias da época estariam presentes. A saúde, a alimentação, um outro jeito de estar, né, na escola. Temos que falar de Anísio Teixeira, temos que falar de Paulo Freire e temos que, enfim, bater nessa tecla. Claro que na UNB temos uma disciplina, agora estamos criando uma rede de universidades por uma ciência da paz e por fazimentos pela paz, mas é mais do que uma disciplina.
É reinventar o modus operandi de fazer a educação. Não é uma data comemorativa, embora sejam importantes datas comemorativas. É um outro jeito de estar junto, né? E pensar que a educação é o próprio exercício de construção do futuro. Isso passa pelas salas de aula. O Brasil tem quase 50 milhões de estudantes na educação básica, 8 milhões de estudantes no ensino superior. E é possível, no cotidiano dessas instituições, ter um outro jeito de fazer a relação entre as áreas do conhecimento e abordar os conflitos, sim, que são cotidianos, que existem e que têm que ser enfrentados pela palavra. Então, é uma alegria estar aqui, é uma alegria participar desse momento histórico. Vamos em frente, né? O nosso trabalho não termina nunca. Obrigada. Sim. Senador Paim. Professora da UFRGS. Pela ordem. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz a fala me apresentando como representante da Comissão de Justiça e Paz, mas acabo de ver que a minha presidenta, Ana Paula Inglês Barbalho, está presente e, para os anais, queria transferir a minha representação. Como ele não falou 10 minutos, ele vai lhe passar os últimos 3 minutos para você, viu? 60 segundos. O senhor foi os primeiros que se inscreveu. O seu nome é só para ver se está aqui. Muito bem. Pode estar com a palavra, porque o nome não estava aqui. Vai ter 11, então. Senador Paulo. Se identifica primeiro, para ficar nos anais. Senador Paulo Paim. Não é à toa que o senhor está presidindo essa sessão. O senhor é mais gente do que autoridade. Nessa Brasília e nesse Brasil, o problema todo está que as autoridades é que mandam e não o povo. Esse povo, senador Paulo Paim, Willon Vander Lopes, vice-presidente da União Planetária e fundador da União Planetária, em Brasília desde 1959, presidente da Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília e presidente da Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo do Distrito Federal. Então, todos nós aqui, antes de virmos para cá, nos preocupamos com a roupa que íamos vestir. Quem é que não se preocupou com isso? O transporte que nos traria aqui, o acesso a essa casa do povo. Eu, por exemplo, vim com essa roupa aqui, porque se não me permitisse entrar aqui com essa roupa, eu não participaria dessa reunião. Achei bonito. Entendi. Muita gente Tem abarrada. um termo, uns 30. Mas acho importante que numa participação a respeito desse assunto, esse seja o traje mais adequado. Também é muito importante, Paulo Paim, que esse tema, esse auditório esteja cheio. São coisas básicas que eu estou trazendo aqui que a gente se esquece no dia a dia. A saúde para virmos aqui. Tem um amigo, por exemplo, que não pôde vir porque, de repente, ficou gripado e ele tinha essa ética de ficar preocupado em passar essa gripe para as pessoas que estão aqui presentes. Meu querido reitor da Universidade de Brasília, um homem de Brasília, porque normalmente colocam gente de fora de Brasília para mandar em Brasília desde a sua inauguração. As pessoas que efetivamente vieram para cá para construir Brasília não eram consideradas, a ponto de não haver representação política para o Distrito Federal. Nós éramos, como Tancredo Neves muito bem disse, uma cidade caçada. Nós não éramos cidadãos. Tivemos que lutar e muito para ser cidadão. Outra coisa importante, senador Paulo Paim, é que
o povo tem as suas manifestações. Juscelino Kubitschek, inclusive a meu pedido, que eu queria ser vereador em Brasília, como queria ser em Governador Valadares, de onde eu vim, e minha família de repente mudou para cá, em Brasília não tinha vereadores. Eu fui presidente da comissão, comissão estudantil Pro-JK 65. E uma das coisas que eu pedi ao presidente Juscelino foi que tivesse vereadores. O presidente me atendeu, fez a lei 3.751, que o prefeito do Distrito Federal, não se falava em Brasília, do Distrito Federal, era nomeado pelo presidente da República. E teria nessa lei 3.751 uma Câmara de 20 vereadores. Nunca teve, porque as autoridades efetivamente não deixaram, especialmente tecnocratas que vieram para essa cidade aqui, de todos os lados do país, e mandavam e não ouviam o povo. Esse é o primeiro problema, e parece que não é um problema nosso. Também, esse homem aqui falou duas coisas muito importantes. O direito achado na rua, a primeira coisa. E segunda coisa é a reconstrução da linguagem. Falam em paz como se fosse uma coisa muito querida. Não! Nós não queremos paz, não! Quem quer paz é quem está no poder, mandando. Gandhi, que é o grande profeta da paz, não falava em paz. A tradução está errada. O que o Gandhi queria era não violência na nação. E foi assim que a Índia ficou liberta da Inglaterra. Então, duas coisas importantes, graças a Deus eu fiquei perto desse homem. Direito achado na rua, que vai para os gabinetes e é deturpado, e a questão da reconstrução da linguagem. A gente precisa saber efetivamente... 60 segundos. O que a gente quer efetivamente. O mau uso do dinheiro é que dá a guerra. Vejam, senhores, que o Trump, o todo-poderoso Trump, que legitimamente, sublinhado, se elegeu porque ele disse que ia transformar os Estados Unidos em grande novamente, e quando se transforma em grande novamente, olha a linguagem de novo. Ele quer pegar todos os países para ficar sob o domínio dos Estados Unidos. É isso que ele quer. E vejam bem, senhores, quando é que o Trump começa a perder a sua popularidade? Não foi questão da guerra, não. 60 segundos. Questão de estar gastando muito mais dinheiro. A população dos Estados Unidos, senador Paulo Paim, está reclamando do Trump porque muito dinheiro dos Estados Unidos, os Estados Unidos é conhecido por ter muito dinheiro, está sendo gasto de uma maneira que não está beneficiando o cidadão americano. Então, são coisas básicas, senador Paulo Paim, que eu acho importante que nós aqui, como gente que somos, primeiro precisa lembrar que antes de sermos autoridades, de termos esse paletó, essa gravata e essa posição, nós somos gente. E é como gente que nós precisamos efetivamente fazer o que foi feito aqui em Brasília, senador Paulo Paim. 60 segundos. As pessoas vieram de todos os estados, é chamado Juscelino Kubitschek, e chegaram aqui
com as necessidades mais básicas, a começar, não tinha saúde, não tinha segurança, não tinha moradia, não tinha alimento. Para comprar qualquer alimento tinha que ir no Goiás, porque a Cidade Livre, que foi feita para 60 segundos. 5 mil pessoas, não comportava 50 mil que vieram para Brasília. Então, são essas considerações que eu queria fazer, senador Paulo Paim. Como cidadão brasileiro, como gente, como pessoa que pensa e age. Minha vida é, desde 1959, dedicada a isso aqui. E Tancredo Neves disse: conheço cidadãos caçados, conheço grupos caçados, mas cidade caçada só conheço Brasília. Lutamos muito para que houvesse a representação política para o Distrito Federal e que nós, cidadãos de Brasília, fôssemos ouvidos. Porque queriam transformar isso aqui numa grande repartição pública, em que não podia haver família, não podia haver o voto, daí a falta do voto. 60 segundos. Estudantes e a invasão da nossa Universidade de Brasília, e não podia haver indústrias, porque não havia operários. E nós transformamos tudo isso porque nós fizemos uma coisa importante que é a base de todo esse trabalho que nós precisamos aqui realizar, senador Paulo Paim. Cooperação, protagonismo. É isso que está faltando ao cidadão comum brasileiro, que infelizmente, como aqui em Brasília, ainda é escravo. Falam que a escravidão acabou. Não! Milhões de cidadãos que vêm de todo o Distrito Federal, inclusive do Goiás e Minas Gerais, para fazer Brasília funcionar. Em ônibus carregados, todos lascados e tal, 5 horas da manhã acorda. 60 segundos. Trazer essa energia negativa para a nossa capital. Concluindo. E voltar 6 horas da tarde para a sua casa, rezando, senador Paulo Paim, para que no dia seguinte essa tortura se repita. Porque acontece, como já aconteceu... Concluindo. De uma empresa de transporte, de repente, por um motivo lá, disse que não recebeu do GDF dinheiro que era para ser recebido, colocou em sua garagem 852 ônibus parados. O cidadão comum que dependia desse transporte perdeu seu emprego, ou então teve dificuldades incríveis para se manter no emprego aqui no chamado plano piloto. Então, são essas considerações. Muito bem. Senador Paulo Paim. 60 segundos. E como cidadão brasileiro, que pena que o Senado Federal, que a representação política, que nós que o admiramos, infelizmente, vai terminar o seu mandato. Aqui. Aqui. Continuarei nas ruas. Que bom. Muito bem, William Wander, vice-presidente da União Planetária. Ele passou uns minutinhos, mas eu acho bacana porque ele reconstrói uma história que não é contada. Que não é contada. E muitas vezes tentam apagar nossas vidas, a vida de quem veio lutando, peleando, né? Até os cabelos brancos, como agora, de tantos que estão aqui. Vamos em frente. Luísa, representante da comunidade Bahá'í do Brasil. Bahá'í, aqui está Bahá'í, mas é Bahá'í. Bom dia, excelentíssimas senhoras e senhores, em nome do senador Paulo Paim, da Luciana, representante feminina nessa mesa, cumprimento a todas as pessoas presentes nessa audiência e agradeço a oportunidade de fazer uma pequena contribuição que eu acho que ressoa com parte do que já foi apresentado aqui. Bom, eu gostaria de partir de uma convicção central, que é essa ideia de que não há paz sem justiça. E não qualquer justiça, mas uma justiça construída de modo a promover a coesão da sociedade. Isso nos desafia a repensar não apenas como respondemos aos conflitos, mas os próprios processos pelos quais
tomamos as nossas decisões, lidamos com as diferenças e construímos o bem comum. Ao longo das reflexões que marcaram os 40 anos da publicação A Promessa da Paz Mundial, que foi escrita pela Casa Universal de Justiça, o órgão dirigente da comunidade Bahá'í Internacional, inclusive em diálogo com essa casa no último ano, alguns caminhos concretos se destacam. Primeiro, a necessidade de fortalecer espaços de consulta, processos coletivos de deliberação, baseados na escuta genuína, na busca compartilhada de verdade e na superação de posições adversariais. Em um mundo marcado pela polarização, aprender a decidir juntas e juntos é em si um ato de construção da paz. Segundo, o investimento sistemático na educação para a paz, especialmente entre crianças e jovens, promovendo capacidades como empatia, cooperação, responsabilidade social e participação construtiva na vida pública. E terceiro, o enfrentamento decidido das desigualdades estruturais, e eu destaco aqui as desigualdades de gênero. A igualdade entre mulheres e homens não é só um objetivo social, mas é uma condição indispensável para a paz. Sociedades que toleram a violência contra mulheres não conseguem sustentar a paz em nenhum nível. Nesse contexto, a criação, então, dessa Frente Parlamentar pela Paz Mundial pode representar um avanço importante se contribuir nessa dupla dimensão. Processos mais inclusivos de decisão, formação para a paz e promoção da igualdade. A construção da paz exige ação deliberada, contínua e coletiva, e a gente se coloca à disposição para colaborar nessa direção. Muito obrigada. O Bahá'í do Brasil, que inúmeras vezes esteve aqui, nessa Comissão de Direitos Humanos, como convidados. Elza Miranda, diretora da Unipaz. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Elza Miranda. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui representando a nossa Unipaz. A Unipaz, ela está espalhada no Brasil inteiro. Nós temos unidades, inclusive em Portugal e na França. Eu sou diretora aqui da Unipaz DF. Nós já estamos nessa trilha de educação para a paz há 40 anos. No próximo ano, nós completamos 40 anos trilhando o caminho da paz. Nós temos um programa de educação para a paz que foi criado por Pierre Weil. E este programa ele foi reconhecido pela Unesco. Nós recebemos um prêmio de educação para a paz em 2008. De lá para cá, nós estamos desenvolvendo diversas atividades neste movimento, em que nós trabalhamos com crianças, jovens, adultos, maturidade, tanto na nossa instituição, no nosso espaço, como também em diversos espaços. Nós vamos às escolas, universidades, instituições, para levar aquilo que nós acreditamos que é o que muda, né? A pessoa, a nação. Educação, é um programa de educação para a paz. E neste programa, nós temos 3 pilares. Nós trabalhamos a paz conosco mesmo, nós temos que estar bem conosco mesmo, né? A paz, o outro pilar, é com o outro, com a sociedade, e a paz na natureza, com a natureza. E a natureza começa dentro de nós, né? Nós precisamos também cuidar deste nosso planeta. E na nossa instituição, nós desenvolvemos esses pilares, esses programas, e nos colocamos à disposição, né, da Frente Parlamentar e de todos aqui,
para que nós possamos seguir juntos, em sintonia pela paz. Gratidão. Muito bem, parabéns, Elza Miranda, diretora da Unipaz, que fala do trabalho feito no Brasil e no exterior também, né? Parabéns. A paz tem que ser mundial. Meus cumprimentos. Eu queria só registrar a presença aqui da esposa do Ulisses Riedel, que me receberam na residência deles lá em... Meu nome Wanda Beatriz. Lá em Alto Paraíso. Foi um momento magnífico para mim, de reflexão. Wanda Beatriz Riedel de Rezende. Está aqui também na União Planetária, esposa do Ulisses. Agora eu chamo Osmani Mibai. É com você e se identifica. Aqui eu leio como está escrito, viu? Exatamente como está escrito. Mas você pode se identificar aí, como todos fizeram. Bom dia para todas. Me chamo Ousmane Mbaye, de origem senegalesa, como presidente da Associação das Comunidades Senegalesas dos Imigrantes. Estou aqui também me identificando como muçulmano, vivendo no Brasil 14 anos, sou naturalizado como brasileiro. Esse encontro, primeiramente, agradecer às autoridades que pensou de fazer esse encontro, uma gratidão por vocês, e gostaria muito vocês manter, de buscar esse sentido, conforme que o muçulmano faz cumprimento. Assalamu alaikum wa rahmatullah, significa paz e Senhor. Então, já está com gente, nós vivemos sobre isso. E autoridade é uma carga muito pesada, é uma carga de responsabilidade. Que sabe o que é, antes de você tomar, você vai pensar várias vezes. Porque o mundo está ouvindo vocês, a cidadão que votou por vocês está esperando as retorno com vocês. E nível que está acontecendo no mundo, tem muita gente que tem a opinião de falar e não tem coragem de falar. Essa parte eu vou parabenizar esse governo brasileiro, Lula da Silva. A forma que ele está se manifestando, para mim, não é uma vergonha. Ele é corajoso, sabe muito bem o que ele está falando. E o mundo tudo está de olho no Brasil. Então, acho que o Brasil tem uma ferramenta altíssima para mudar o que está acontecendo no mundo. Porque onde que tem conflito é onde que falta conversa, é onde que falta diálogo. E que não tem uma irmã que está passando, que você está vendo na televisão, a gente está falando no assunto de Irã porque é o último momento que nós vivemos. Mas África, ninguém fala mais, está tampado. E morto está crescendo. E quando a gente está falando os mortos, acho que tem que falar só morto de jovem. Mas cada óbito é uma vida que nós perdemos. Que seja a idade, que seja criança, que seja mulher ou homem. A morto não tem outra palavra. É uma que não volta mais. E cada pessoa que nós perdemos é um perco, porque essa pessoa pode crescer, mudar muita coisa. Então, convidando o mundo para a gente viver em paz é uma necessidade. É algo que faz bem para a gente, para viver. Então, parabéns pelo seu encontro. Eu pedi também para todo mundo orar, porque o que está passando no mundo é doloroso, é triste. E cada um de nós, se você está levantando, tomando um café, engolindo, aí você está vendo televisão, carregando centenas de pessoas, milhares de pessoas, sem grano. E você vê essa mundo, que forma que está passando, e você está cochilando bem. Acho que está acontecendo no Irã, todo mundo tem que torcer para parar, para acabar, porque começou, mas ninguém sabe onde que para. Então, todos nós estamos juntos de lutar em paz. Obrigado por todos vocês. Muito bem, querido Ousmane Mbaye, que fez uma fala direta, simples e verdadeira. Por isso que as palmas vieram antes e vêm depois. Elianildo Nascimento, URI. Bom dia a todos, todas, todes. Primeiro, parabenizar esta casa por esta iniciativa. Eu queria trazer aqui umas questões mais concretas e, efetivamente, a partir do contexto e das possibilidades e também
dificuldades para trabalhar no âmbito das casas legislativas aqui no Brasil a temática da paz. Eu quero me ater a duas questões. Um papel que essa frente pode fazer no campo internacional, talvez dialogando com outros parlamentos no sentido de trabalhar essa ideia, de discutir a temática da paz em todos os seus contextos, e também no campo nacional, a partir, eventualmente, de iniciativas e projetos de lei que, eventualmente, possam dialogar nas diversas áreas, cultura, educação, direitos, etc., com a temática da paz. No campo internacional, nós estamos vivendo um momento de extrema gravidade. Nós vemos uma falência das Nações Unidas, há uma falência moral da humanidade, na medida que o genocídio, estamos à mercê de ações e de figuras que são criminosos de lesa humanidade, as figuras do Trump e o Netanyahu, o genocídio em Gaza, em que parece passar desapercebido por parte de muitos governos, né? Evidentemente tem havido nas Nações Unidas um rechaço por parte de inúmeros países no que tange a esses crimes de lesa humanidade. Entretanto, o poder de veto na Comissão de Segurança das Nações Unidas, advindo do pós-guerra, pós-segunda guerra, cria essas impossibilidades de construções reais de uma atuação. Mas vemos num conjunto da própria humanidade mas que parece que normalizou o que está acontecendo. E agora, um agravamento, nós vivemos uma situação que a última vez que estivemos tão próximo a uma guerra nuclear, uma guerra que envolva todos os países, foi em 1962 com a crise dos mísseis. E isso agora vem à tona, essa semana, inclusive, com a fala do Trump, dizendo que vai deixar o Irã na idade da pedra, né? Então, nessas próximas 4 semanas. Então, nós não, como o querido Mubaye mencionou, nós sabemos como começa, mas não sabemos como poderá terminar. Então, nesse contexto, entendo que o reforço dessa comissão, não só as posições da diplomacia brasileira com relação aos temas, são imprescindíveis de mensurar. E também evitar aqui, que inclusive tem projetos aqui no Congresso Nacional, em que, por exemplo, quer trazer como crime de antissionismo a crítica ao antissemitismo, a crítica ao sionismo, ao governo sionista de Israel e aos crimes que tem efetivamente feito. No campo legislativo nacional, creio que essa comissão, essa frente, aliás, poderá atuar. Nós temos os projetos que tratam sobre a questão do discurso de ódio nas esferas. A regulação efetiva da internet, que é uma briga em que hoje a internet como bem a Paula mencionou, a internet é terra de ninguém. E essa briga com relação a efetivamente penalizar os crimes que lá são, é algo que efetivamente pode ser trabalhado aqui. E para concluir, dentre outros tantos temas, nós não podemos aceitar que, efetivamente, nós estamos no início de um processo eleitoral em que os representantes da extrema-direita ou da mesma direita que advogam e já estão falando atacar salário mínimo, atacar aposentadorias, atacar BPC, entregar nossas riquezas. Então, você não pode ter paz se a justiça social, se os direitos humanos não estão sendo ou não são cumpridos, ou não há um compromisso real por essas questões. Lamentamos muito, esperando a sua saída aqui, já faz muita falta, inclusive, na presidência da Comissão de Direitos Humanos, querido Paim. Um grande abraço, muito obrigado a todos e todas. Abraço, Elinaldo Nascimento. 60 segundos. E aqui me disseram que URI significa Iniciativa das Religiões Unidas, correto? Muito bem. Mostrou na sua fala aí uma fala que aglutina, que aproxima, né? Meus parabéns pela fala.
Pai Anísio de Oxóssi, Federação Uirapuru. Bom dia a todos. Sou o Pai Anísio de Oxóssi. Não sei se sou o mais novo aqui presente hoje interessado nesse assunto de suma importância. Quero parabenizar o senador e a mesa composta, parabenizar a fala potente da única mulher que compôs a mesa no dia de hoje. Eu compactuo com boa parte de tudo que foi compartilhado pelos colegas aqui presentes, mas, ao mesmo tempo, eu trago aqui muitas reflexões para nós passarmos digerindo. Nós somos bombardeados, e hoje foi muito falado sobre as grandes guerras, né, que são as que estão na mídia. A gente fala de Ucrânia, a gente fala de Gaza, a gente fala do Irã, mas nós enfrentamos muitas outras espalhadas pelo país que causam muitas mortes, assim como nosso colega que veio do Senegal trouxe. Nós temos diversos conflitos armados, diversas guerras civis acontecendo em N países espalhados pelo mundo, e poucas vezes isso é citado, né? Nós temos interferência de um presidente de uma nação tão grande que é meio problemático, onde há interesse a ele, onde há interesse em intervir, de alguma forma se legitima ou se dar causa a realizar as grandes atrocidades que vêm se realizando, mas onde realmente deveria ter intervenções mundiais em busca da paz, a gente não vê grandes movimentos. A gente vê, na verdade, iniciativas para conquistar territórios, conquistar minerais e conquistar espaço político e fama. Mas também me preocupo que, apesar da importância de uma ação como está acontecendo hoje, eu me preocupo com os caminhos que nosso país também caminha de forma interna. Nós falamos aqui hoje sobre a questão da mulher, mas os dados dos feminicídios só têm subido. A gente fala sobre a paz mundial. A gente hoje teve uma fala sobre o acolhimento aos imigrantes e acolhimento aos refugiados, mas nós temos que lembrar que nosso país é um dos mais xenofóbicos que tem com o nosso próprio povo. No sul do país, no sudeste do país, quanto nós temos a expulsão dos nordestinos. O nortista é visto como pessoas marginalizadas, e no final das contas nossas falas se tornam até hipócritas. Falar que nós temos que acolher o de fora, mas internamente nós não temos esse discurso verdadeiramente citado. Um país que é extremamente discriminatório e racista. E quando a gente se reúne aqui para poder tratar sobre a paz mundial, a gente esquece completamente de tudo que é passado pelos mais fracos no nosso próprio país. Nós temos guerras civis internas não declaradas, nós temos guerras enfrentadas todos os dias que não são citadas. E por muitas vezes a gente se reúne, fala, mas a gente não sai com objetivos estruturados e específicos. A gente fala aqui sobre a educação. Foi falado sobre a importância de matérias educativas, não somente em universidades, mas acho importante em todos os âmbitos da educação formativa. Mas nós temos hoje um PL na Câmara dos Deputados que pode tratar sobre a extinção ou a falta de obrigatoriedade sobre o ensino afro-brasileiro e indígena. Porque é muito cômodo quem fez com que meu povo, o povo da maioria aqui, na verdade o povo de todos, é muito fácil a gente esconder e abafar tudo que foi feito, e o maior crime cometido contra a humanidade, que foi a escravidão, que foi, sim, propagado por motivos religiosos, o assassinato, justificar a escravidão, a exploração e o comércio de nosso povo. Quero agradecer a oportunidade de falar um pouco com vocês. 60 segundos. Espero que todos reflitam sobre nossas questões internas antes mesmo de pensar do lado de fora. É isso. Esse foi Pai Anísio de Oxóssi, Federação Uirapuru, que lembrou os problemas também do Brasil, né? Isso não, em nada vai vetar nós não olhar para fora do Brasil. Mas você falou bem, olha, temos que olhar aqui para dentro também. E não vamos deixar de olhar para fora, porque eu sempre digo que direitos humanos não têm fronteira.
Direitos humanos não têm fronteira. Em qualquer parte do mundo, nós temos que combater. E você lembrou, e você diz, em outras palavras, principalmente aqui. Valeu a tua fala, um complemento importante. Agora, Nair Bicalho, professor. Professora, eu leio o que está escrito aqui, não digo que fui eu, está aqui. Um bom dia a todas e todos, agradeço aqui esse convite para participar dessa primeira audiência da Frente Parlamentar pela Paz Mundial. Primeiro, eu parabenizo os senadores que deliberaram pela formação dessa frente, muito importante para que o Brasil siga a sua missão no mundo, a paz. E eu falo em nome do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, é o primeiro núcleo das universidades brasileiras, criado em 1986, e nós nos dedicamos, desde 1986, à formação para os direitos humanos e para a paz. Eu falo também em nome da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, que foi formada em 1995 com este propósito de ser uma entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos e voltada para a defesa da democracia, dos direitos humanos e de uma sociedade justa, igualitária e pacífica. Então, eu gostaria de enfatizar a importância da educação para os direitos humanos e a educação para a paz. Porque essas são propostas que vão construir os chamados sujeitos de direitos, ou seja, os cidadãos da nossa República. E também é uma proposta de uma nova ética de solidariedade para combater as desigualdades sociais, as opressões, as exclusões e todas as formas de injustiça e violência. E a educação em direitos humanos e a educação para a paz também fazem a formação em valores da justiça social, da igualdade, da liberdade, da participação, da cooperação e do respeito à diversidade. E a educação em direitos humanos e para a paz é um processo contínuo e permanente para uma educação que vise a cidadania democrática e uma educação para o desarmamento. Somos um país cuja única guerra que consideramos válida é a guerra contra a fome. E eu concluo dizendo que a paz é um direito humano síntese. Só vai ser conquistado a partir do momento que todos os direitos humanos forem conquistados, tanto a nível econômico, social, político, civil, ambiental. E ela se expressa a partir da subjetividade de cada pessoa que vive a paz dentro de si e irradia essa paz para todos os modos de viver, né, como dizem os nossos povos originários, o bem viver, não é, que é uma forma de irradiar paz na convivência com os outros, com a sociedade, com o mundo e com a natureza. Obrigada. Parabéns, professora Nair Bicalho, professora que fez uma fala que eu sintetizo. Nossa obrigação é defender as políticas humanitárias sempre, todas elas. Políticas humanitárias é o nosso farol principal. Aí entra educação, saúde e habitação, combate aos preconceitos, racismo,
respeitando a comunidade LGBT, criança, idoso, deficiente, enfim, se eu teria que falar, eu sim, daí aqui umas 2 horas em torno das políticas humanitárias, que é o que a senhora se referiu, por isso nossos cumprimentos pela sua fala. Esse é um momento ainda não do encerramento. Como é de praxe, a assessoria reúne uma série de perguntas que eu vou ler aqui rapidamente, já está na mão dos painelistas presentes aqui na mesa. Perguntas. Paulo do Mato Grosso. Como a audiência pública pode contribuir para soluções pacíficas e qual será o impacto da Frente Parlamentar pela Paz Mundial? Cada um de vocês escolhe uma pergunta. Renata do DF. Como será garantida a participação de povos indígenas e minorias nas iniciativas de paz? Raíza do Mato Grosso. O PRS 45/2025 foca em crianças e mulheres, mas quais mecanismos práticos de assistência humanitária direta essa frente poderá propor? Ainda, Renata DF. A paz exige ações práticas, não apenas a criação de estruturas institucionais. Jobson, de Santa Catarina. A cultura de paz deve fazer parte de projetos na educação e de projetos sociais para conscientizar sobre o respeito às diferenças. Cláudia do Sergipe. Paz mundial é um ideal. Enquanto o tráfico de drogas e o crime organizado estiverem infiltrados nos estados, é impossível alcançar a paz no Brasil e no mundo. E, por fim, Stefane do Pará. De que forma a frente usará a educação e o intercâmbio cultural como ferramentas estratégicas na mediação de conflitos globais? Raíza do Mato Grosso. Criar uma frente no Congresso é suficiente para pacificar conflitos ou corremos o risco de gerar apenas retórica sem eficácia diplomática? Samira do Mato Grosso. Se a política existe para organizar a sociedade, por que ainda falha em escolher a paz em vez da guerra? Por fim, o Adelson do Acre. O debate civilizado é o único meio de resolução de conflitos. Hélio de São Paulo. A paz tem a ver com a distribuição de renda e democracia, entre outros aspectos, e existe quando a criação de direitos. Todos os senhores escolheram alguma pergunta? Aqui tem perguntas e comentários, né? Agora eu vou começar a leitura, deixando Ulisses para o encerramento. Pablo Matos, oficial de Relações Governamentais do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. 5 minutos para as considerações finais e escolher, se assim entender, uma das perguntas. Obrigado, senador Paim. Eu vou ser mais breve que isso. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos aqui nessa sala. É muito revigorante, senador, a gente em plena segunda-feira vê a sala tão cheia, com tanto entusiasmo. Então, eu agradeço muito, colegas. Isso nos dá muita força para seguir trabalhando. O trabalho do Acnur muitas vezes é paradoxal, né? Nós trabalhamos para que as pessoas não precisem mais fugir em busca do refúgio. Infelizmente, isso é uma realidade ainda muito distante. O Brasil tem dado, sim, passos importantes nesse sentido. A gente falou aqui de ações concretas, e aqui eu me refiro ao comentário da Renata, que a paz precisa, sim, de ações concretas. É verdade. E nós citamos aqui algumas iniciativas do Estado brasileiro, a Operação Acolhida, que é uma operação humanitária para refugiados venezuelanos, a Política Nacional de Migração, Refúgio e Apatridia, o Programa para Afegãos. São exemplos concretos de como a paz pode, sim, se construir. E quem sabe, se outros países adotarem uma postura semelhante à do Brasil, senador, quem sabe aí em 10 anos, Maria Paula, a gente vai estar aqui falando que o Acnur não é mais preciso, que a Comissão para a Paz não é mais necessária porque atingimos os nossos objetivos. Então, obrigado, colegas. Muito bem, Pablo. Agora eu vou direto. Conselheiro Leonardo Abrante de Souza, chefe da Divisão de Paz e Segurança Internacional do Ministério das Relações Exteriores. Obrigado, senador. Eu fiquei muito tocado por várias das intervenções aqui hoje, que foram muito interessantes, por vários aspectos, vários ângulos. E eu, vendo aqui as perguntas que nós recebemos pelo Cidadania,
me chamou a atenção a da Raíssa do Mato Grosso, que pergunta justamente qual seria a finalidade, a eficácia, né, diplomática, inclusive, da Frente Parlamentar, e da Samira do Mato Grosso do Sul, que pergunta se a política existe para organizar a sociedade porque ainda falha em escolher a paz em vez da guerra. Isso, eu acho que é um debate que a gente tem feito muito no governo, iluminado por uma insistência do presidente Lula de que a gente precisa falar da paz. E quando você vai para o cenário internacional, isso choca a gente, porque nos grandes centros de poder, o que se fala hoje é da guerra. É quase essa visão da inevitabilidade da guerra, né? Como se não houvesse escolha, né? E foi exatamente o que a humanidade fez há cerca de 100 anos atrás, que foi o que ocasionou a Primeira Guerra Mundial. Então, a criação da Frente Parlamentar e esses esforços todos que o Brasil tem implementado, eu acho que vão no sentido de falar da paz. E isso, pegando aqui emprestado a brilhante fala do professor José Geraldo, é um ato transformador, eu diria quase revolucionário. Hoje em dia, falar da paz é revolucionário. E eu acho que essa Frente Parlamentar, ela consegue plantar essa semente, o debate pela paz, mudar o disco, parar de falar da guerra e falar da paz. E eu acho que isso é um processo que tem um impacto, sim, internacional, tem um impacto diplomático, mas, sobretudo, aqui pegando também emprestado a fala muito interessante, tocante do pai Anísio de Oxóssi, eu acho que é um processo também interno. Falar da paz é promover a paz internacionalmente, mas também promover a paz no Brasil, né? Então, assim, acho que são todas iniciativas muito felizes, muito oportunas de mudar o disco, de passar a falar da paz em vez da guerra. Obrigado. Muito bem, conselheiro Leonardo Abrantes de Souza. Eu pergunto se o Marcelo ainda está na tela ou não, para as considerações finais. Então, tá. Então, vamos de imediato para Emael Notini Moreira Bahia, consultor. Emael Notini Moreira, consultor legislativo do Senado Federal. Está aqui? Aqui do meu lado. Obrigado. Isso é mania de olhar para frente, né? E não olhar para os lados. Vai lá, irmão. Agradeço novamente pela palavra. E, realmente, é muito rico participar de uma audiência pública, ouvir os colegas, porque a gente percebe todas as dimensões da complexidade da questão que é a paz. E eu não acho que é uma questão de absolutos. Não tem como a gente enfrentar uma coisa antes de enfrentar a outra. A gente precisa enfrentar tudo ao mesmo tempo. É a desigualdade social, é o combate à discriminação, é também essa noção de igualdade com o outro, tanto no âmbito interno quanto do externo. E aí vem a perplexidade da Samira aqui do Mato Grosso do Sul, que ela fala, se a gente tem a política, né, para organizar a sociedade, por que a gente tem a guerra? Porque a guerra não parece uma coisa muito racional, né? Porque, na verdade, o nosso objetivo primeiro, como eu já dizia na minha fala, do direito, da organização da sociedade, é promover a paz. Mas aí vem a curiosidade, aí eu trago a fala do Leonardo, que o que se fala hoje é de guerra por conta dessa dimensão reacionária do ser humano. Se uma pessoa se arma, o primeiro instinto do outro é tentar se defender, é se armar, e aí isso gera um movimento em cascata, e a política começa a operar em favor da guerra. Então, é um desafio, sim, não é uma obviedade, é um desafio falar de paz. E é um ato de resistência continuar a dialogar, mesmo quando tem outras pessoas querendo apontar armas e apontar, né, colocar ameaças que poderiam levar a uma escalada sem precedentes de algum tipo de conflito nacional, regional ou mesmo de escala global. Então, muito obrigado. Estou à disposição. Emael Notini Moreira Bahia. De imediato, Luciana Pérez, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Obrigada, senador. Vou chegar aqui mais pertinho. Pronto. Eu fiquei bastante tocada, como os meus colegas aqui da mesa, em relação não só ao chamamento dessa audiência para tratar de um tema tão premente, mas também tão aparentemente etéreo, né? E tratar disso de uma forma
como um chamado mesmo, um chamado de solidariedade universal, que é isso que a gente está tratando aqui hoje, né? Tratar, por que não, a guerra e sim a paz. Não deixa de ser toda a palavra do professor José Geraldo, da Maria Paula, professora Nair Bicalho, mas nosso colega senegalês também, Ousmane Mbaye, que é esse chamado de uma responsabilidade coletiva. E na arena internacional não é diferente, né? E o Brasil tem se posicionado, e eu falo aqui também com a minha carga humanista, né, que também estudei na Universidade de Brasília, com o professor Cansado Trindade, que tem uma carga humanista muito grande para aqueles que trabalham e estudam com ele, mas também com o trabalho desde 2013, atuando no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, com esse olhar para a população que mais sofre com a guerra, que é esse olhar para mulheres, crianças, idosos, população migrante, que não são minorias, mas são a população que mais sofre com a guerra e de decisões e escolhas dos grandes governantes. Né? Quando eu digo que a paz ela é construída, mas a guerra também, são escolhas, são decisões. E quando eu trago aqui e pergunto qual é o projeto de humanidade que queremos sustentar, e convido a todos e todas para participar desse projeto de humanidade, quer dizer, cada um dentro da sua instituição, na sociedade civil, trabalhando em ações práticas, pontuais. E aqui eu trago um pouco da Renata do Distrito Federal, a paz exige ações práticas. Ou também da Raíssa do Mato Grosso, que pergunta se é suficiente a frente parlamentar ou tem um risco apenas de retórica, que é o trabalho no cotidiano de buscar a solidariedade universal. Essa ideia universal, que o professor Cansado Trindade chamava de consciência jurídica universal, que assola a humanidade como um todo, que ninguém pode ficar inerte. Nenhum país, nenhuma pessoa dentro do do âmbito de trabalho ou do seu âmbito de atuação. E aí eu coloco isso até porque quando você está fazendo estudos de prevenção de genocídio, ou estudos de prevenção a atrocidades massivas, crimes contra a humanidade, você estuda como foi feito, por exemplo, no nazismo, a construção da desumanização do outro. O outro é menor que você. É a questão da alteridade. Quando a gente fala de democracia, a defesa do multilateralismo, que o Brasil tem sido vocal em todos os espaços que temos tido oportunidade de estar na diplomacia brasileira, mas também com diversas autoridades, como a ministra Macaé, por diversas vezes no Conselho de Direitos Humanos, foi muito focal em relação à defesa do multilateralismo, que é a defesa dos valores democráticos, é a defesa da justiça social, é a defesa do combate a todas as formas de discriminação e intolerância. Não tem como a gente avançar num debate, uma educação e cultura para a paz, como a doutora Nair tem colocado, mas sem falar de justiça social, sem falar de fortalecimento das instituições democráticas. E isso é muito importante. Num debate atual, a história é cíclica, né? Eles vão se cumprindo os ciclos. E é importante, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos esteve aqui, há 2 semanas atrás, fazendo sessão em 60 Brasília, segundos. no STF, cujo tema principal, solicitado pela Guatemala, era se a democracia pode ser considerada um direito humano autônomo ou é um princípio. Isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui na Educação pela Paz e na propagação e tentativa de uma solidariedade universal. Quando nós fazemos o programa Aqui é Brasil, no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, nós estamos dando um recado de uma resposta humanitária e humanizada para os deportados dos Estados Unidos no Brasil. Quando o México faz isso no México Te Abraça, também faz isso. São vários países que têm sido vocais, né? A gente tem a Colômbia, que acabou de fazer um trabalho em relação à CELAC com os países africanos, de junção dos países latino-americanos, caribenhos e países africanos. Então, a gente tem o nosso amigo também, acho que é o 60 segundos. Finalizar. Quando a gente coloca, por exemplo, uma resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas, passa uma resolução colocando que o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas é o maior crime contra a humanidade já existido, que perpassa mais de 138 milhões de pessoas. Quando a gente passa uma resolução no Conselho de Direitos Humanos sobre os direitos humanos da população em situação de rua.
Todos esses são debates e questões que o Ministério dos Direitos Humanos tem trazido à mesa, não só no âmbito interno como internacional, mas que traz em si o nosso projeto de humanidade. E aquilo que cada uma pode fazer dentro do seu espectro de atuação. E aí, por isso, eu acho que essa frente parlamentar e esse debate, essa mesa e essa audiência aqui é um convite a todos e todas a pensar na responsabilidade coletiva que temos pela paz e pela educação pela paz e pela educação das próximas gerações em relação à paz. É isso. Muito bem, Luciana Pérez, parabéns mais uma vez pela fala. Com licença, senador. Me permite fazer um convite bem rápido para todos aqui? Claro que pode, eu só fiz um charme aqui. É um convite rápido. Eu declaro a paz. Quero convidar todos comigo, cada um dizer, eu declaro a paz. Eu declaro a paz. Ok. Nós combinamos aqui de encerrar, deixar para o Ulisses encerrar. Depois da fala dele, eu dou para encerrar. Essa comissão cumpriu a sua obrigação da sessão de hoje. Mas antes disso, eu dizia a ele que eu tenho que dar pequenos informes, porque o Flávio Arnes, ele pediu que eu fosse tocando as coisas aqui dentro, porque ele está com um probleminha de doença, mas logo vai estar de volta aí, né? Então, eu quero passar aqui os encaminhamentos, que além dessa audiência que eu combinei com você, alguns informes rápidos, mas que é importante. Temos a honra de convidar aos senadores e senadoras para integrar a Frente Parlamentar pela Paz Mundial. Pretendemos, se tiver algum problema, a gente muda, né? Já na próxima quinta-feira, 9 de abril, realizarmos uma reunião de trabalho com os integrantes da frente para tratarmos do Estatuto. Então, aquele que se inscreverem, nós vamos tratar do Estatuto. Dia 7 de maio, pretendemos realizar a instalação e a eleição e a aprovação do Estatuto. Quem vai ser o presidente, quem vai ser o secretário-geral, quem vai ser o vice. No secretário-geral já ninguém pode votar, porque teve um cara que disse, eu vou ser o secretário-geral. E no Estatuto diz que ex-parlamentar poderá fazer parte. O secretário-geral já está votado aqui, ó, que foi o cargo que ele pediu. E já chegamos a um entendimento. Então, vai haver acordo final. Então, dia 7 de maio, podemos realizar a instalação, eleição e aprovação do Estatuto. À frente, uma iniciativa suprapartidária dedicada a promover o diálogo, a resolução pacífica de conflitos e a cooperação internacional no âmbito do Poder Legislativo e também, naturalmente, nacional, nos termos da Resolução número 2/2026 do Senado Federal. Ainda, temos a honra de convidar os senadores e senadoras para integrar a Frente Parlamentar pela Paz Mundial, uma iniciativa suprapartidária dedicada a promover o diálogo, a resolução pacífica dos conflitos e cooperação internacional do âmbito do Poder Legislativo, tudo orientação da comissão, alguma coisa repetida, mas faz parte do jogo do Poder Legislativo, nos termos da Resolução 2/2026 do Senado Federal. Agora vem o importante, que não tinha dito ainda. Para tal, o termo de adesão deve ser enviado pelo CEDOL ao Núcleo de Premiações, Frentes e Grupos Parlamentares, NPFG. Informações adicionais estão no site do Senado Federal, aba Conselhos FP-PAS. Frente Parlamentar pela Paz. Qualquer dúvida ainda, entrar em contato nesse momento com o gabinete do senador Paulo Paim, é um cara que disse que está indo embora, mas só vai embora em janeiro, viu? Não é agora, até lá eu estou ajudando. A assessoria legislativa ramal 5232. Cumprido todos os objetivos, a minha parte agora é fazer um encerramento. Vou fazer um encerramento. Não, ele achou que não vai me dar palavra. Então, antes de eu só aqui falar do encerramento, não é discurso mais, é só encerrar, eu com muito orgulho, muita satisfação, passo a palavra para esse cidadão que me orgulha muito poder dizer que sou teu amigo para sempre. Amigos para sempre, pode contar. Amigo do povo brasileiro, amigo da humanidade. Ulisses Rize para fazer a fala de encerramento. Eu devo dizer que eu estou emocionado, né? Porque eu sinto que é um momento importante que nós estamos vivendo.
Primeiro, a honra de estar 40 anos juntos com Paulo Paim, trabalhando em diversas frentes, trabalhando no DIAP, trabalhando na Constituinte, trabalhando pelo bem geral da sociedade, é uma honra muito grande. Mas eu tenho uma coisa importante para dizer aqui hoje. Bom, primeiro eu apreciei muito todas as falas. Agora eu quero fazer um destaque especial para a fala da Maria Paula. Há um ponto essencial no nosso trabalho, que estamos começando mais do que uma frente, você chamou de uma caminhada, né? Estamos começando uma caminhada. É importantíssimo, importantíssimo, é quase que definitivo a gente acreditar no êxito. Quem pensa em perder, perdido está. Quem não acredita, ele não vai somar. É preciso a gente acreditar na nossa força pessoal, na força do grupo, de todos os que estão conosco e no poder do Senado Federal. A grande dificuldade do trabalho nosso é que, apesar de que nós somos muitos amantes da paz, pessoalmente nós somos muito frágeis. E mesmo como instituições, nós não temos o poder para mexer realmente com a esfera mental de cuidar da paz, como o presidente Lula tem falado, de colocar a paz em pauta. Não vamos discutir guerra. Guerra é coisa fora de raciocínio, é insano, é coisa doentia, Vamos discutir, vamos dialogar, vamos tratar, colocar na pauta a paz. Eu vejo o seguinte... Eu vejo assim como que... Eu imagino aquela cena de passarinhos de boquinha aberta pedindo comidinha. Muitas pessoas e muitas instituições pedindo ao mundo, nós queremos alguém que trabalhe pela paz, nós precisamos. Eu vejo aqui inúmeras entidades, ali tem a Sociedade Teosófica, aqui nós temos a Universidade de Brasília, com vários professores. Eu vejo ali Celina Reutemann, esposa de Isaac Reutemann, que sempre foi um trabalhador pela paz. Eu vejo aqui a Unipaz, eu vejo aqui o Saibaba, vejo a Bahá'í, a Fé Bahá'í. Eu vejo aqui a universidade lá do Rio Grande do Sul. Eu vejo tanta gente aqui, isso sem falar no nosso irmão de Senegal e do pai Anísio de Oxóssi, que traz uma mensagem profunda, e porque tudo é uma coisa só. A mesma falta de humanidade que existe internamente no país é a que existe fora do mundo. Na verdade, o mundo precisa de virtudes, precisa de dignidade. Não é virtude vista como uma coisa etérea. Não, é dignidade humana, é a dignidade humana que está em jogo. Nós, raça humana, estamos sendo testados na nossa dignidade. Nós temos que mostrar que podemos fazer isso. E acho que a partir do momento que nós temos efetivamente, e eu acredito muito nisso, o Senado Federal, para não ficar apenas com conversa, isso e aquilo, não, com uma atuação forte de mexer na mentalidade do povo, com encontros, com produções de programas, com seminários, com publicações, com movimentação, muitas audiências, chamando governadores, chamando autoridades, chamando embaixadores, colocando para a mídia discutir isso, tratar desse assunto. Eu sinto que é inevitável, e acreditarmos
e acreditar. É inevitável nós podemos, daqui, não de hoje para amanhã, porque o mundo tem o seu tempo, mas daqui para não muito tempo, não muito distante, nós podemos dizer que a humanidade, da mesma forma que acordou de todos aqueles percalços anteriores, ela acordou para como a vida é bela, como a vida é esplendorosa, como nascemos em um planeta de uma beleza incrível e como precisamos curtir a beleza da amizade, a beleza do amor, a beleza do entendimento mútuo, como precisamos contribuir, que é o objetivo da União Planetária, contribuir com a edificação de um novo modelo civilizatório virtuoso. É isso que precisamos. E por isso eu honro ao Senado Federal pela sua atuação de criar a frente e a certeza de que dará força, intensidade a esse trabalho. Grande Ulisses Reis. Ulisses Reis deu 92 anos. Uma história que orgulha a todos nós. Agora eu fico para encerrar. Eu teria que dizer, não vai haver uma tratar. Não vou dizer, vou cortar no meio aqui a frase. Eu vou ficar com a tua chamada final. Todos pela paz, pode ser? Todos pela paz. Todos pela paz. Todos pela paz. Todos pela paz. Assim encerramos, agradeço a todos, foi uma belíssima audiência pública, orgulho para essa Comissão de Direitos Humanos. Nada mais a tratar, agradeço a participação e declaro encerrada a presente reunião e vamos tirar uma foto agora para a história, todos aqui na frente. (11h56) em Brasília. Nós acompanhamos aí a transmissão ao vivo da reunião da Comissão de Direitos Humanos, que hoje debateu em audiência pública o tema "Por que não a guerra e sim a paz?". O mundo passando por esses problemas, conflito no Oriente Médio e diversos outros conflitos. Então, especialistas debateram soluções para esse problema e elencaram a experiência brasileira, o Brasil como um povo potencialmente importante para construir um novo patamar civilizatório. E nesta segunda-feira de muitas atividades pela manhã aqui no Senado, nós passamos agora a transmitir a reunião do Conselho de Comunicação Social, que é um órgão de assessoramento do Congresso Nacional, responsável por emitir pareceres, opiniões sobre temas importantes nessa área da comunicação. E hoje o tema que está sendo discutido lá é a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital e as formas de proteção para esse público na internet. Vamos acompanhar. Vou começar esclarecendo o que eu disse, para que não fique mal entendido. Eu não disse que as plataformas, muito menos a internet nunca, mas eu não disse que as plataformas são a doença. Eu disse que elas é que estão nos adoecendo. É diferente, são duas coisas muito diferentes. Porque são nas plataformas que tem um design manipulativo, que tem feeds, que direcionam conteúdos por algoritmos, que usam o nosso comportamento, que usam nossas emoções para direcionar conteúdos. São essas plataformas que têm como modelo de negócios a captura da atenção. E é nelas que a gente fica, num scroll, que determina o que crianças e adolescentes estão tendo como padrão de beleza. É isso que está impondo às nossas meninas a retomada de um padrão que a gente tinha conseguido a duras penas, de alguma maneira, não superar, mas minimizar, da magreza absoluta, né? A busca em consultórios de estética facial e cirurgia plástica das pessoas, não são só crianças e adolescentes, jovens, mulheres, pedindo para ficar iguais os filtros que foram criados. Então, o que eu quis dizer é que esses ambientes privados que possuem donos
que visam o lucro, eles, em razão do seu design, estão nos adoecendo. E nós precisamos estabelecer regras para que essas plataformas continuem existindo, mas sejam ambientes menos tóxicos, mas, ao lado disso, nós temos que ter a ousadia de pensar outras plataformas possíveis que possam cumprir o papel de intermediar a nossa comunicação ou de nos conectar com pessoas de outra maneira que menos viciante do que essas estão, infelizmente, nos oferecendo. Então, veja, eu não disse que elas são a doença. Eu acho que elas cumprem um papel, né? Mas elas têm um design que efetivamente causa vício, e não sou eu que digo, são os grandes designers e programadores do Vale do Silício, há vários documentários que relatam isso. Sobre a questão de como o ECA impacta os adultos, que a Camila perguntou, eu acho que impacta muito. Porque, na verdade, o ECA é a primeira lei de regulação de plataformas que nós temos no Brasil, com um recorte para um público específico, mas muito do que existe no ECA Digital nasceu dos consensos e do amadurecimento do debate público oriundo do PL 2630. Não à toa, o senador Alessandro Vieira é o autor do ECA Digital, gente. Ele foi o autor do 2630. E nós passamos muitas horas de debate com o senador Alessandro Vieira. E ele teve uma curva de aprendizagem sobre esses temas da transparência, da moderação de conteúdo, do devido processo, de muitas coisas que foram muito importantes, porque todos nós temos essa curva de aprendizado, inclusive no Congresso Nacional. Os parlamentares que se dedicaram a esse tema de maneira mais específica e abertos ao diálogo com especialistas, hoje são tão especialistas quanto nós, né? Eu acho que tem uns 5 parlamentares, pelo menos entre Senado e Câmara, que hoje conseguiram. E eu acho que o impacto é muito grande. Primeiro, porque nós começamos a falar de supervisão parental. Eu tinha buscado aqui, a TIC Kids Online de 2025 mostra que, no máximo, 37% dos pais usavam algum mecanismo de supervisão parental. Veja, é muito pouco. Por quê? Porque os próprios adultos não conhecem esses mecanismos. E nós vamos começar a discutir essas coisas. E, à medida que a gente começa a discutir, a gente começa a ganhar literacia. Porque a verdade dos fatos não é que a gente jogou nossas crianças e adolescentes no ambiente digital como se nós não precisássemos ensiná-las a gente, quando está na rua com as crianças, a gente ensina que, para atravessar a rua, o farol tem que estar vermelho e o menininho, a menininha, quando anda, né? O rapazinho, a pessoa, tem que estar no verde. Quando está no vermelho, não pode atravessar, tem que atravessar. Nós aprendemos a viver no mundo físico. Nós também precisamos aprender a viver no mundo virtual. Isso serve para a internet como um todo, para websites, saber o que seleciona. Eu não posso achar que eu faço uma pesquisa no Google e que o Google é uma enciclopédia. Isso não é possível. Eu tive vários debates na escola dos meus filhos sobre isso. Faço uma pesquisa. E eu falava, mas meu filho tem 7, 8 anos, ele vai fazer a pesquisa onde? No Google? O Google não é enciclopédia, ele não tem condições de selecionar a informação que o Google oferece para ele. Então, aprender a usar, eu acho que a sociedade está se preparando para essa discussão. O 2630 foi uma etapa, o ECA Digital é outra etapa, e eu acho que a gente vai avançando. Então, eu acho que o impacto é enorme. O CGI tem um site que chama, uma campanha, né, que chama Internet Segura, cujo site é internetsegura.br, onde nós temos cartilhas para os vários públicos, tentando orientar como é que usa de forma segura a internet. O público 60+, que não tem literacia nenhuma, que também é muito vulnerável, que sofre com os golpes. Então, assim, nós temos que dar um freio de arrumação, eu diria assim, para todo esse ambiente, para que a gente fique com o que há de bom nele.
seja na internet, que tem muita coisa boa, como eu disse na minha fala inicial, seja nas redes sociais também, para quem optar, mas nós temos que ter alternativas. E eu queria dar uma palavrinha, eu vou deixar vocês falarem dos compartilhamentos dispositivos para a gente se dividir. Eleições 2026, preocupadíssima. Vamos ver o que vai acontecer com o Brasil. Estamos preocupados com o mundo não está brincadeira. Mas eu queria falar com o Marco sobre a ANPD. Eu acho que sim. Eu sempre acho que a ANPD é uma agência que está em desenvolvimento, está na sua infância. Se a gente está falando de crianças e adolescentes, né? A ANPD está na primeira infância, ela está sendo estruturada e ela está ganhando novas atribuições, né? Isso tem seus aspectos positivos e tem seus obstáculos, é claro. Se comparada à Anatel, a ANPD ela é menos robusta, eu diria. Ao mesmo tempo, ela tem mais flexibilidade para assumir uma nova competência sem, digamos assim, vieses de origem, né? E eu acho que, para além de qualquer coisa, quando a gente fala da internet, veja, quando eu falei do pavê, né? Eu falei lá, infraestrutura de telecomunicação. Internet não é telecomunicação. Internet é serviço de valor adicionado. E aplicações de internet são outro mundo também. A ANPD nasceu para lidar com o quê? Com dados. Ela é a nossa agência que zela pela coleta, pela supervisão do que é feito com os nossos dados quando nós navegamos nas aplicações de internet. Quando a gente está falando de rede social, quando a gente está falando de ECA digital, nós estamos falando de aplicações cujo modelo de negócios são os dados. Então, por afinidade temática, se a gente olha a lasanha do Renan, ou o meu pavê, ou a pilha dos que pensam em pilha do digital, faz mais sentido dar essa atribuição de regulação de serviços para uma agência que já lida com as questões relacionadas a dados, a transparência, do que a uma agência que lida com questões de telecomunicação e infraestrutura física. Ela está totalmente preparada? Não. Mas a Anatel também não estaria. Teria que fazer um grande esforço para lidar com a camada que a gente chama camada de conteúdo. Não é técnica, é conteúdo. A ANPD já começa a lidar com conteúdo. Então, eu sou muito otimista e acho que a ANPD pode dar uma grande contribuição a essa discussão, sempre zelando para uma abertura de participação social nos seus mecanismos. Eu acho que até o momento a coisa vem indo bem, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre vigilante, porque o modelo de agências no Brasil é um modelo que também favorece a determinadas capturas que nós precisamos enfrentar. Queria agradecer a oportunidade e colocar sempre o Comitê Gestor da Internet à disposição dos diálogos dos temas relacionados à internet e às políticas digitais. Muito obrigada. Licença, essa conversa de pavê e lasanha tá dando fome, né? Meio-dia eu vou tentar ser muito cirúrgica, que, enfim, só alguns centavos sobre essa discussão. Primeiro, obrigadíssima pelos apontamentos de vocês, elementos muito relevantes para esse debate. Fico muito feliz da gente chegar nesse nível, né, de formulação e preocupação. Acho que a Rita sintetizou de uma maneira muito preocupante mesmo, que vem por aí, né? Acho que a gente tem esse processo de curva de aprendizagem que os parlamentares puderam enfrentar não, né? Se completar, né? Vivenciar e acumular ao longo desses anos de debate, está colocado como um desafio para a gente a partir de agora. Acho que o Conselho tem também essa atribuição, né? Levar sempre esse tipo de conhecimento para os parlamentares dessa casa e ajudar eles a navegar por estes caminhos que a gente sabe que são cada vez, enfim, mais novos e que não são todos os parlamentares que estão nele, né? Então, acho muito... Esse é um aprendizado, já acho que talvez elencando aqui que aprendizados a gente tem deste processo. Acho que todo o debate acumulado mesmo, então, as audiências públicas realizadas aqui, na Câmara, essa junção de especialistas de todos os setores da sociedade foi muito importante para a gente ter, no final da jornada, que agora é um começo também, é uma outra jornada que se inicia,
é um texto muito bom, muito robusto, né? Muito maduro, como a gente costuma dizer, e inovador em relação a outras leis protetivas de crianças e adolescentes no ambiente digital. Então, acho que são muitos os aprendizados. Sobre a NPD, eu concordo muito com a Renata. Eu acho que a agência já deu muitos sinais de que está completamente disposta a ter este tema como prioritário e fazer o trabalho à altura do que está colocado para ela. A gente sabe que não é fácil, não será nem um pouco simples. Existe, acho que é uma coisa que é importante que se diga, um movimento de troca de diretores neste ano e no que vem. Enfim, a gente gostaria que isso acontecesse o mais rapidamente possível, porque a não definição de quem vai estar nas diretorias a partir de agora enfim, pode ser algo muito ruim para o processo de implementação da lei, de fiscalização e sanção, enfim. E acho que aqui o Conselho tem um papel importante para auxiliar nesses debates, até porque essa escolha passa pelo Senado, né? Então, acho que é algo importante para a gente olhar do ponto de vista de escolhas que serão feitas de diretoria a partir de agora. Vou ficar indo e voltando aqui, porque, enfim, acho que tem um outro ensinamento, dialogando um pouco com a Camila, né? Qual que é o impacto disso na utilização da internet por adultos? Renata me deixou totalmente contemplada, mas eu diria que a lógica de direitos por design também é algo muito novo para o debate. Então, além do que a Renata falou, quer dizer, tem a ver também, né? Quer dizer, a supervisão parental também é um ganho do ponto de vista de design, mas nesse período, logo depois do lançamento dos decretos, né? O decreto ele granulariza um pouco mais a discussão do que são direitos por design, dizendo que, bom, não pode mais ter rolagem infinita, autoplay, esse tipo de coisa. A gente começou a ver adultos fazendo meme na internet dizendo assim, faz para mim também, né? Eu também não quero mais ficar refém desse tipo de design manipulativo. Então, eu acho que esse é um ganho muito grande, um aprendizado muito grande para o que a gente entende como o rol de reivindicações, né? No âmbito de regulação de plataformas e mudança de paradigmas em última instância. Sobre participação social, Rita, o decreto de regulamentação prevê a instalação de uma política nacional, né, de proteção online a crianças e adolescentes, e a participação, inclusive, de crianças e adolescentes também está colocada nessa política. Eu não tenho certeza se será um conselho da política, um comitê. Existe um comitê, na verdade, o Alana já participa. Acho que vocês também, não sei, Thiago. Mas a ideia é que a participação de crianças e adolescentes esteja contemplada no processo de implementação dessa política que agora passou-se a regulamentar. Thiago Covilhão aqui comigo, que vai falar da questão mais cabeluda, que é a dos celulares compartilhados. Mas eu, mais uma vez, agradeço. Não é tão cabeluda, não. Tem coisa... Tá tranquilo. E, mais uma vez, agradeço muito. Fico à disposição, pessoal. Muito importante estar aqui. Obrigada. Bem, eu vou tentar seguir pela ordem aqui. Foram várias questões suscitadas, todas muito relevantes. Sobre esse tema do compartilhamento de devices que o conselheiro Carlos Magno trouxe, de fato, conselheiro, 1 em cada 5 acessos no Brasil ocorre por celular compartilhado. Esse é um dado da TIC Kids Online, uma pesquisa realizada anualmente pelo CETIC-BR, né, que é o Centro de Estudos sobre Tecnologias de Informação e Comunicação lá do Comitê de Estudo da Internet. 1 em cada 5. Então, geralmente, e esse é um fenômeno que não acontece só no Brasil. Na Índia também é muito comum. Em países com renda média, é muito comum que devices, o mesmo celular, ele seja compartilhado entre vários membros da família. Classe C, D e E, isso a prevalência é muito maior. O ECA, ele trouxe uma inovação que é passa a ser obrigatório agora, Camila, a supervisão familiar. Você vincular a conta de um adulto, a conta de uma criança ou adolescente até 16 anos a uma conta de um adulto responsável. Então, aquilo que era uma faculdade passa a ser uma obrigação. Uma obrigação das plataformas disponibilizarem mecanismos para que essa vinculação aconteça
E existem boas notícias nesse sentido. Por exemplo, o conselheiro Carlos Mairo trouxe algumas empresas que anunciaram medidas, né? Dentre elas, eu citaria a Apple. Eu tenho um celular Apple e nessa versão mais recente do iOS, que é 26.4, já existe um mecanismo aqui de verificação, de aferição de idade. Então, como também já existe, e aí não em razão do ECA Digital, mas em razão da reforma tributária, a obrigatoriedade de você informar CPF ou CNPJ e o meio de pagamento. Então, esse, digamos, é um efeito colateral que a gente vai tomar um dado emprestado lá da reforma tributária também que vai servir para aferição de idade. Por quê? Porque meios de pagamento aceitos pela Apple Store, pela loja de aplicativos, são aqueles relacionados a cartão de crédito, cuja emissão tem ali um controle de verificação do titular e dos seus dependentes e, portanto, a vinculação de dados pessoais. Se você tem um CPF, por exemplo, de um usuário, você consegue hoje, pela API do SERPRO, verificar se aquele usuário é maior ou menor de 18 anos. Então, são movimentos no sentido de adequação e que vai contribuir para a implementação desse aspecto do ECA Digital que diz respeito à aferição de idade em sistemas operacionais mobile, ou seja, de devices móveis, né? O Google, que é quem tem 85% da base de celulares no Brasil roda Android, ele já implementou na última versão do Android uma funcionalidade nativa do aplicativo chamado Family Link, que é o aplicativo de supervisão familiar. Então, isso passa a ser incorporado, já vem de fábrica, quando você compra um Android hoje rodando a última versão do sistema operacional. E na hora de setar o device, ou seja, de configurar o device, quando você tira ele da caixa, ele já vai começar a lhe perguntar, esse device é para uma criança? Se você responde sim, aí já entra uma trilha de confirmações de dados que vão ser solicitados e também uma trilha de configurações pré-setadas, em que você vai permitir, por exemplo, que determinados aplicativos não sejam baixados ou aplicações, por exemplo, de controle de supervisão familiar já sejam ativados por padrão. Então, isso é positivo? E vai também afetar a utilização do adulto, porque se o adulto tem um responsável, ele é um adulto responsável por uma criança ou adolescente, ele vai precisar ter essa preocupação, digamos assim, em acompanhar o uso daquele dispositivo por uma criança ou adolescente. E hoje é possível você acompanhar e definir tempo de tela. Então, você restringir, por exemplo, que aquele celular não poderá ser usado na hora de dormir, não poderá ser usado na hora do estudo, durante a aula. Você saber a localização, inclusive, do dispositivo, de onde a criança está. Limitar contatos. Então, você permitir, olha, os familiares podem adicionar essa criança num aplicativo. Isso são algumas funcionalidades que já estão disponíveis em alguns aplicativos e outros aplicativos já vão, agora por força de lei, serem obrigados aí a adicionar essas funcionalidades. E os adultos responsáveis, eles vão precisar ter esse acompanhamento mais próximo da utilização dos dispositivos por crianças e adolescentes. Da mesma forma que adultos que consomem bebida alcoólica, tabaco, produtos restritos, que têm restrição de idade, conteúdo pornográfico, adulto, eles vão precisar fazer aferição de idade nesses serviços e nessas plataformas. Nem todas são aplicativos, né? Se você pega o sistema da Wilo, por exemplo, não tem nenhum aplicativo ali, é tudo website. Então, como é que isso vai ser implementado via website? É um outro também desafio que vai ser respondido aí pela NPD nos próximos meses. A NPD está pronta para o ECA Digital? Olha, eu acho que essa pergunta, a resposta mora aqui no Congresso. Por quê? Porque é o Congresso quem vota a lei orçamentária. E se a gente pega o orçamento da NPD
para 2026 é um orçamento de 34 milhões de reais. Existem organizações da sociedade civil, Maria sabe disso, que tem um orçamento maior do que isso, por ano. Então, veja, é o menor orçamento da Esplanada, né? Então não dá para fazer milagre. Existe um corpo técnico muito qualificado na agência. Eu acho que o ECA Digital foi muito feliz ao fazer essa escolha, concordo com a Renata, até pelo fato dessa nova agência já nascer com esses dois olhares, o olhar da proteção e da segurança, mas também o olhar da privacidade, da proteção de dados. Se a gente olha, por exemplo, o modelo do UK, você tem a Ofcom e você tem a AICO. A AICO cuida da proteção de dados, de privacidade. E a Ofcom, que é uma agência com 1.500 funcionários, 350 só para online safety, num país com 60 milhões de habitantes. Eu tive lá, fiz uma visita técnica no ano passado, fiquei absolutamente impressionado com a estrutura deles. E eles precisam dialogar constantemente, inclusive criaram um fórum de diálogo permanente para que essas duas perspectivas elas sejam equilibradas, da proteção à privacidade, proteção de dados e também necessidade de segurança e proteção de direitos de crianças e adolescentes. A ANPD ela já nasce com essa estrutura, digamos, com esse olhar dentro da sua própria gênese, dentro da sua própria estrutura, porque cabe à ANPD cuidar e zelar tanto pela aplicação da LGPD como também agora do ECA Digital. Agora, isso precisa ter reflexo orçamentário. Não dá para achar que a ANPD vai conseguir cumprir esse mandato na sua plenitude, tanto da LGPD, que não deixou de ter, ou seja, ela continua com o mandato da LGPD, e agora com o ECA Digital, com um orçamento de 34 milhões de reais por ano. Isso é absolutamente irreal, não é factível. E cabe ao Congresso votar esse orçamento. Então, que essa prioridade absoluta, né, do artigo 227 da Constituição, ela também esteja refletida no orçamento público, que será votado por essa Casa para o ano que vem, e que a ANPD tenha, de fato, estrutura e capacidade operacional para cumprir fielmente esse desafio, que não é trivial, de implementação do ECA Digital. Existe a conselheira Rita, ela traz com muita propriedade a importância da conectividade significativa, né? Ou seja, há uma política pública muito bem sucedida no Brasil, que se chama AINEC, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que é uma estratégia tocada pelo Ministério da Educação, junto com o Ministério das Comunicações, e que procura levar conectividade às escolas do país, as escolas públicas do país. Existem muitas regiões do país que não têm acesso à internet. Existem regiões que não têm nem acesso à luz elétrica, à energia elétrica. Então, essa estratégia procura levar a conectividade a esses espaços remotos do país. Zonas rurais, zonas na região amazônica e várias regiões que não têm acesso. Entretanto, não é simplesmente disponibilizar uma conexão de banda larga e distribuir computadores. Não, a estratégia ela também procura qualificar esse acesso. E o Ministério da Educação tem feito um esforço muito grande nesse sentido, de qualificar o acesso à internet, incluindo o uso ético, seguro e responsável da internet, que é uma previsão legal que está lá no artigo 26 do Marco Civil da Internet, de 2014, e também é reforçada agora pelo ECA Digital, quando traz ali uma série de obrigações e provisões relacionadas à educação midiática e à educação digital e cidadã. Então, me parece que esse é o caminho. E aí já aproveito também para tocar num ponto que o conselheiro Carlos Magno trouxe, não é como a sociedade civil pode trabalhar com o poder público na implementação do ECA Digital. Bem, eu posso falar pela minha organização, a CFENET, ela tem trabalhado muito proximamente, seja integrando grupos de trabalho do Ministério da Justiça, por exemplo, no tema de canais de denúncia, seja
por meio da operação do próprio canal Escola Segura, que também é um canal de denúncias que recebe denúncias de ataque, de ameaças de ataques às escolas, e com o próprio Ministério da Educação. Nós somos parceiros implementadores de uma iniciativa que é um acordo entre a Embaixada do Reino Unido no Brasil e o Ministério da Educação, e que procura auxiliar as escolas públicas, a rede pública, na implementação de uma disciplina eletiva sobre cidadania digital. E existem cursos aí, não só nossos, mas de diversas organizações, disponíveis na plataforma do AvaMec, que é a plataforma de educação à distância do MEC, oferecendo ali, eu acho que é um catálogo de mais de 80 cursos, oferecendo recursos pedagógicos para a formação de professores da educação básica, sobretudo, e também do ensino médio, em temas relacionados à segurança, privacidade, uso ético, seguro e responsável da internet. Diversas organizações da sociedade civil contribuíram com cursos que estão gratuitamente e publicamente disponíveis nessa plataforma. Então, há sim um esforço sendo feito. E, claro, o Ministério Público tem um papel, conselheiro Carlos Magno, também de contribuir e participar desse esforço de fiscalização. O ECA Digital, ele não estabeleceu uma competência exclusiva ou privativa da NPD. É uma competência concorrente. Então, o Ministério Público continua com suas atribuições, ele é parte do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, e, dada a capilaridade do Ministério Público brasileiro, que está presente em todos os municípios, são mais de 25 mil promotores, procuradores de justiça, procuradores da República, atuando em todo o país, podem também contribuir, certamente já estão contribuindo para a fiscalização e a implementação dessas obrigações legais que passaram a entrar em vigor agora no dia 18 de março. Então, eu acredito que o Ministério Público também tem um papel muito relevante a desempenhar durante esse processo, e a Cefanet também tem contribuído com dados e evidências, indicadores, relatórios, e tem um acordo formal com o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que ampliou um acordo que nós já tínhamos com a PGR desde 2006. E esse acordo macro foi assinado em setembro do ano passado, está em pleno vigor. Hoje mesmo está acontecendo uma atividade nossa lá com o Ministério Público em Rondônia, uma atividade com toda a rede de Sistema de Garantia de Direitos do Estado de Rondônia, numa parceria já de implementação desse acordo de cooperação, que já tem 9 ministérios públicos estaduais que aderiram. Então, eu diria que nós temos um arcabouço institucional robusto no Brasil, sólido, mas, é claro, as leis, elas, uma vez aprovadas, elas precisam se traduzir em políticas públicas. É preciso, e a política pública, ela tem que ter previsão orçamentária. A política pública que não tem previsão orçamentária, ela é apenas uma expectativa, um desejo que será dificilmente materializado, porque não há condições, enfim, materiais para sua viabilização. E esse talvez seja aí uma das lutas aí para esse ano, e que vai se refletir no ano que vem. Além, claro, como você bem destacou, Maria, a importância da eleição, da escolha, né, da nova diretoria da NPD, uma vez que das 5 vagas, 3 serão preenchidas a partir de novembro, né? Então, se não houver indicação e a votação pelo Senado, nós corremos o risco, inclusive, de entrar em 2027 sem quórum para a deliberação do Conselho Diretor da NPD, uma vez que apenas 2 membros, não é isso? 2 diretores têm mandato até 2028. Os demais, um está vago e os outros 2 encerra agora, o mandato encerra em novembro. De dar um aviso, nós já extrapolamos o nosso tempo, né, da nossa audiência pública, então eu vou deixar de formular as perguntas vindas do portal E-Cidadania para os expositores, mas aí eu vou passar a palavra agora para os nossos expositores para responder as perguntas dos conselheiros, e em seguida a gente encerra a nossa audiência pública.
Estamos aqui premidos pelo tempo. Mas, os compromissos de prioridade absoluta externos se colocam nesse horário aqui que a gente vai chegando no início das aulas da tarde. Mas eu quero abordar aqui, pelo menos pontualmente, né, e agradecer as perguntas do conselheiro Carlos, da conselheira Camila, da conselheira Rita e do conselheiro Marcos. Carlos, como tirar o ECA do papel? Eu acho que é uma pergunta que vai do detalhe ao macro, né? Acho que no detalhe é muito importante, por exemplo, peço licença, conselheiro, mas o senhor falou Centro Nacional de Proteção do Menor. Já me arrepiei todo aqui. Falei, a gente deixou passar isso, Maria, não é possível. Não, a gente não deixou passar. É o Centro Nacional de Triagem de Notificações, que faz parte da política, né, na capa de prevenção e do combate a violações graves contra crianças e adolescentes no ambiente digital. A gente tem todo um paradigma do menor que foi superado lá em 88. É uma luta diária, mas é importante a gente, né, afirmar que são crianças e adolescentes. Né? Isso faz parte de tirar o ECA, lá de 1990, do papel. E agora o ECA digital. Né? Acho que o Tiago Tavares foi muito feliz em falar da questão orçamentária, né? E a questão da NPD, conselheiro Marcos, ela está pronta? Nada está pronto, nem nunca vai estar. Essa é a sociedade da informação. Nem o nosso celular está pronto. Todo dia eles convencem a gente que tem uma coisa melhor para a gente fazer no nosso celular, nem inteligência artificial, nem o nosso computador, nem o nosso carro, nem nossa geladeira. Nada está pronto, tudo está flexível para ser melhorado. Para a gente fazer enfrentamento a essa opressão da tecnologia que nunca está pronta, a gente também precisa se manter aberto a essa complexidade. Mas faço eco ao que a Renata colocou. A NPD tem todo o potencial para ser o melhor regulador possível, por não contar com vícios, por exemplo, da Anatel e de vários corpos. E aí trago uma proposta do meu amigo orientador Alexandre Veronese. É um desenho que não existe, mas que poderia existir, de a gente ter um regulador para o digital atuando ad hoc, ou de forma designada. Vai ter um problema específico. E a NPD fala, olha, vou tratar desse problema específico. Para esse problema, eu quero tratar com o CNJ do Sistema de Justiça, com o Ministério Público e com a Anatel. Alguém mais se habilita dos órgãos públicos? Alguém mais se habilita da sociedade civil? E aí a NPD fazer essa gestão desse problema específico pontual, nesse caso X. Ou no caso Y, ou no caso Z. É um desenho possível para a gente não engessar e não sobrecarregar a estrutura da NPD, que já não conseguia fazer muito só na proteção de dados pessoais, já tinha uma encomenda enorme, agora tem uma encomenda ainda maior e que tende a se ampliar. A gente tem a decisão do Supremo, a gente tem novos decretos do poder público vindo por aí para tratar de proteção contra a misoginia, para tratar de vários outros aspectos, e a NPD vai ter que ser um agente que precisa ouvir mais o CGI. O CGI não tem sido ouvido da forma como o Marco Civil, lá em 2014, já falou que o CGI precisava ser ouvido. Né? Então, a gente tem outros atores. Nesse meio tempo, o sistema de justiça pode ir fazendo o que for necessário e urgente, como a gente teve essa decisão recente apontando que as empresas prestadoras de serviços online precisam exigir que perfis com mais de 29 mil usuários de crianças e adolescentes tenham alvará judicial para autorizar o trabalho infantil, por exemplo. Então, a NPD não vai resolver tudo, mas ela pode ir começando nesse caminho. Conselheira Camila, muito importante o nosso multissetorialismo. Né? Louvo muito a presença da Roberta aqui. Acho que a gente precisava ter mais debates com mais integrantes de diferentes setores para a gente ter, de fato, esse diálogo interinstitucional. E sobre o compartilhamento de dispositivos, acho que a ideia do compartimentação, né, do uso que o Tiago apontou é uma solução tecnológica muito interessante, mas eu acho crucial que a legislação e o decreto e a atuação regulamentadora da NPD não trate todo o celular como Android e iOS. A gente precisa ter um direcionamento, orientações, premissas, mas que não engessem, que não tratem todas as redes sociais como WhatsApp, Instagram e TikTok.
Telegram tem seus problemas, vamos tratar do problema do Telegram especificamente. Não precisamos endereçar, para lidar com o contexto do Telegram específico, regras para o WhatsApp, para o TikTok. Vamos lidar com o Telegram, que teve seus problemas com representante no Brasil e etc. Para isso a gente tem a NPD. E o TSE na questão eleitoral, que se avizinha, né? A Rita colocou a preocupação. Mas antes disso, como que impacta para adultos, né, e o paradigma da regulação? É isso, o ECA avança num momento que a gente está parado desde o Marco Civil da Internet. Desde 2014, o Brasil não aprovava uma lei específica para o ambiente digital no Brasil. LGPD não é só para o ambiente digital, né? LGPD, nem todos os dados estão na internet, nem todos os dados pessoais são digitais. A gente deve ter um armário legado aqui, cheio de dados pessoais, né, que precisam de muitíssimo cuidado, e dados de farmácia, dados de telefonia, que não são dados de internet. Então, o ECA Digital é a primeira lei pós-Marco Civil no Brasil que trata de ambiente digital. Agora é continuar. A inteligência artificial pode ser um ótimo próximo candidato. Mas a gente tem mais coisas. Se quiserem saber, a sociedade civil está cheia de ideias para próximas regulações. E as redes sociais, conselheira Rita, e entrando no diálogo aqui com a Renata e com a Roberta, não são, de fato, né, as redes sociais a doença. A sociedade da informação, ela traz ameaças aos nossos direitos. Controle de conteúdo e censura privada, violação de direitos de personalidade em diversas esferas, discurso de ódio, ciberbullying, misoginia, etc. Ao mesmo tempo, nesse mesmo lugar, a gente tem mais possibilidade de se expressar e de se organizar. E as mulheres, por exemplo, fizeram uma forte mobilização para poder evitar perdas de direitos desde muito tempo. E o movimento negro vem se fortalecendo. E são várias as instâncias em que a gente tem essa mistura do digital com o online, também a favor de liberdade de associação, de liberdade até religiosa, né, de você acompanhar o discurso do Papa lá, quando a Rede Globo não transmite, você tem lá no 1º de abril a possibilidade de acompanhar. Então a internet é isso aí, tem as duas coisas. Só que a gente não consegue saber tudo e a gente precisa do Estado dando orientações do que é certo e do que é errado a todo momento. E a gente precisa desse diálogo para poder cobrar também as plataformas. E, por último, a questão, né, que eu coloco aqui, desse desequilíbrio constitucional, que mais direitos sendo violados, mas mais direitos também sendo exercidos, a gente tem uma camada central aí, que é a das eleições, né, vindo aí. O TSE tratou de algumas questões nas novas resoluções. Por exemplo, o TSE deu uma pinceladinha de devido processo, não está na mesma complexidade do ECA Digital, mas esse ponto do letramento do novo grupo de parlamentares que vem aí é também uma coisa que, eventualmente, o Conselho de Comunicação Social pode institucionalizar, né? Uma ideia de a gente fazer letramento, por exemplo, para essas questões, né, de crianças e adolescentes, e ouvir o CGI, fazer uma escola de governança da internet, que é uma iniciativa excelente. Teve uma EGI jurídica semana retrasada aqui em Brasília, né? Talvez uma escola de governança da internet promovida pelo NIC, né, pelo CGI, aqui para parlamentares. Seria tá pronto, a estrutura está pronta. Agora é só juntar a fome com a vontade de comer, que talvez o Conselho possa fazer essa encomenda. Por falar em vontade de comer, deixa eu já passar a palavra. Uma última coisa, por gentileza. Zilda, eu falei que estava falando em capacidade pessoal, mas esqueci de registrar. Eu sou também coordenador do grupo de trabalho de diversidade numa ONG que chama Aqualtune Lab, que trata, enfim, de questões de direito, raça e tecnologia. E parte do meu trabalho nessa coordenação é atualizar um manual que a gente tem para promoção antirracista de eventos, né, para ter esse compromisso. E lá tem um catálogo de pessoas e suas especialidades, e eu fico plenamente disponível para auxiliar esse conselho e quem mais tiver interesse em conhecer quem são essas pessoas que estão
assim tão capacitadas para falar desses assuntos muito, muito importantes. E é isso, gente. Obrigado. Presidente, se me permite, eu queria 10 segundos. Eu sei que o tempo está muito... Só sobre a questão do menor, nós falávamos aqui sobre algoritmo, né? E eu fui traído pelo algoritmo. Na pesquisa sobre as estruturas para o acompanhamento, o algoritmo me trouxe aqui, ó, criação do Centro Nacional para Denúncias de Crimes Digitais contra Menores. Vê que o algoritmo também tem isso. Não confiemos no algoritmo. Boa tarde, gente. A gente estava aqui no mesmo barco, falando quem vai buscar o filho primeiro, né? Para levar na escola. A gente já teve ótimas contribuições aqui. Eu vou me ater a duas perguntas aqui, e só reforçando, acho que a minha fala anterior, né? A questão de como não deixar o ECA digital ser uma letra morta ou cair no esquecimento. Eu acho que não vai, porque eu acho que ele trata de coisas que a gente está usando o tempo inteiro e de interesses das próprias famílias, enfim, dos pais. Mas o quanto o ECA digital está ressoando dentro das famílias mesmo. Porque a gente que está lidando com isso todos os dias, que participou dos debates, das audiências, acompanhou o projeto, sabe que foi sancionado, sabe que saiu um decreto, sabe que a NPD é responsável, é muito fácil para nós entender toda essa dinâmica, né? Mas será que as famílias sabem até que foi aprovado um Estatuto da Criança e Adolescente Digital? Será que isso implica na vida delas na prática, né? Então, a gente precisa divulgar isso, a gente precisa divulgar isso de maneira mastigada, né? Que não é só dizer, foi aprovado o ECA digital, tá valendo. Mas o que isso, para você, mãe e pai, o que isso importa, né? O que isso, na prática, isso vai fazer diferença? Então, eu acho que ressoar isso faz com que a letra não seja morta, né? Ressoar a importância disso e, na praticidade, o que isso muda. E a questão, eu acho, dos dispositivos compartilhados, né? É um grande desafio e sempre foi uma das questões que a gente levou quando a gente estava discutindo as questões do ECA digital, no Executivo, aqui no Legislativo. Era esse desafio de dispositivos compartilhados. E, mais uma vez, eu acho que isso vai passar pela questão das famílias entenderem como é que a tecnologia funciona, né? Então, você tem só um celular para a casa inteira, é claro que você não vai colocar aquele celular para certa faixa etária ou para outra e impedir que os outros tenham acesso ao que eles precisam. Mas será que, se a gente divulgar as tecnologias ou os aplicativos que você tem para... Por exemplo, seu filho vai estudar sobre isso, o que ele precisa acessar? Você pode fechar ele naquele ambiente. Ele não vai conseguir sair e navegar pelas outras coisas do seu celular, né? Então, eu acho que essa divulgação de informação, que é o letramento digital, vai ajudar muito, assim, as pessoas a entenderem o que elas têm à disposição para mitigar os riscos que elas enfrentam todos os dias, né? Então, é essa informação que precisa estar ali acessível onde as pessoas estão, né? Então, às vezes tem uma informação lá no site da nossa campanha Rede que Cuida. A pessoa nunca ouviu falar, ela nunca vai acessar, né? Então, aonde que ela está que ela pode receber essa informação? Será que é na escola do filho? Será que é na padaria? Será que aonde que essa pessoa frequenta ali? Qual que são as redes dessa pessoa? Redes de apoio do dia a dia dessa pessoa? Que a gente precisa entrar para ela também acessar essa informação. Então, eu acho que isso é o mais importante, é a pessoa saber. Dentro do meu celular, sabia? A gente usa o celular, gente, vou falar por mim, numa porcentagem tão pequena do que ele pode fazer, né? E a gente já acha que ele faz tanta coisa, mas tem tanta coisa lá dentro que a gente não sabe. Então, é essa informação que a gente precisa divulgar, que a gente precisa saber aonde a gente vai divulgar para alcançar essas famílias, né? Eu acho que eu vou resumir minha fala aqui. Obrigada, gente. Bom, eu quero agradecer as excelentes exposições feitas aqui pelos nossos expositores. Agradeço Maria, Tiago, Renata, Paulo, Roberta. Muito obrigado pela presença. Foi muito bom, né, tê-los aqui e trazendo tantas informações relevantes. A gente segue, né, muitos assuntos para tratar ainda sobre... Isso é o início de uma longa caminhada, mas estamos juntos aqui e o nosso papel aqui no Conselho acho que é esse também, né?
promover o debate, mas também pensar o que nós podemos fazer para auxiliar os congressistas nessas discussões que estão hoje e que virão também na próxima legislatura, porque nós continuaremos aqui, né, a partir do ano que vem. Então, muito obrigada. Eu peço só aos expositores, acho que o Paulo e a Maria que apresentaram tiveram as apresentações, se puderem compartilhar com o Conselho, para a gente compartilhar com os conselheiros, eu agradeço. E não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, e agradecendo uma última vez aos expositores, declaro encerrada a audiência pública. Lembro aos membros do Conselho que, a partir das 14 horas, retornaremos a esta sala para a 5ª reunião de 2026. Está encerrada a reunião. Olá, você que acompanha a programação da TV Senado. Vamos conferir agora a programação das atividades do Senado para esta semana, já começando com 3 atividades já na tarde desta segunda-feira. Vamos colocar aí na tela, então, para a gente acompanhar. Daqui a pouco, às 2h da tarde, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião prevista, uma audiência pública para debater o uso de cigarros eletrônicos. Também às 14 horas, o Conselho de Comunicação Social faz uma segunda reunião hoje, dessa vez para apreciar a pauta do colegiado. No mesmo horário, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa para que senadores façam seus discursos e comunicações. E nesta terça-feira, a partir das 9h da manhã, a Comissão de Infraestrutura tem audiência pública prevista para debater regulamentação e providências necessárias, desde a vigência da lei que trata do aproveitamento de potencial energético offshore. Trata-se da energia produzida pelos ventos em alto mar. Também, às 9 de terça-feira, a CPI do crime organizado tem reunião marcada para ouvir André Albuquerque Garcia, secretário nacional de Políticas Penais. Às 10 horas está prevista a entrega da comenda Nise da Silveira. Esta é a primeira edição da homenagem que é concedida a personalidades que se destacaram no tratamento humanizado em saúde. Serão agraciados a pioneira em psiquiatria no Brasil, que dá nome à premiação, Nise Silveira, em memória, já que ela morreu em 1999. E ainda Guilherme Thiago de Souza, Ludmila Abraão Rajar e Sheila Cristina Santos Moraes. Às 10 horas desta quarta-feira, audiência pública marcada na Comissão de Relações Exteriores para debater a internacionalização da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, uma instituição estratégica do Estado brasileiro. Também, às 10 horas de quarta-feira, está prevista a sessão solene do Congresso Nacional para comemorar o Dia Mundial da Saúde, que é celebrado em 7 de abril, e lançar o Vademecum da Saúde 2026. O documento é o conjunto da legislação sanitária e das normas do SUS atualizadas. Às 10 horas desta quinta-feira, a Comissão Temporária para a Elaboração do Novo Código Civil tem audiência pública marcada para discutir os temas relativos ao direito de família e ao direito das sucessões. E às 2 da tarde de quinta, uma sessão especial no plenário do Senado está prevista para celebrar os 50 anos do Hospital Dom Orione. Localizado em Araguaína, Tocantins, a Casa de Saúde é uma referência em cardiologia, obstetrícia e acompanhamento neonatal. O hospital é mantido pelos missionários orionitas, uma ordem da Igreja Católica, e tem convênio com o SUS. E a semana se encerra na tarde de sexta com uma sessão especial marcada para celebrar os 70 anos da Universidade de Marília, Unimar, localizada na cidade paulista. A Unimar é uma instituição privada considerada uma das melhores universidades do estado. Então aí você acompanhou a programação de atividades para esta semana aqui no Senado, com transmissão ao vivo, sempre aqui pela nossa emissora. Você pode acompanhar, participar, compartilhar com seus amigos nas redes sociais essa programação. Não deixe de acessar as nossas redes sociais, youtube.com/TV Senado é uma delas. Um grande abraço, fique com a nossa programação.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre moradia, logística, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco. Não perca. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais, a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, e que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Um dos principais pilares da democracia e da república é a comunicação isenta de qualidade para todas as pessoas, acessíveis a todas as camadas de uma sociedade. Eu, como senador, fico feliz em participar das 3 décadas da TV Senado, da qual sou testemunha do trabalho profissional responsável de informar os brasileiros sobre os trabalhos dessa casa tão importante para o país. Nós precisamos incentivar a informação de qualidade, a verdade, combater sempre o engano, aqueles que usam dos meios para levar a população a um entendimento errado sobre a política, sobre a sociedade, sobre nossa vida. Esse é o principal trabalho e o mérito da TV Senado nessas 3 décadas. Parabéns a todos os profissionais pela democracia, mas pelo comprometimento em informar bem o povo brasileiro. Patrícia Madri, a fase de testes da reforma tributária começou. O que os empresários devem fazer a partir desse momento? A partir desse momento, os empresários precisam olhar para a sua operação e entender o impacto tributário. É um momento de estratégia e de planejamento fiscal. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Um Estado federativo é composto por diferentes níveis de governo que atuam no mesmo território. Ao mesmo tempo em que existe um poder central, existe também uma divisão de poder entre as unidades. Essas unidades são regulamentadas por uma Constituição Federal. No Brasil, esse modelo existe desde a proclamação da República, lá em 1889. A nossa inspiração vem do federalismo americano e influenciou também vários outros países pelo mundo afora. De acordo com a Constituição de 1988, a Federação Brasileira é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um deles possui uma instrução própria. A União tem a Constituição Federal, os estados têm as constituições estaduais
E os municípios e o Distrito Federal têm as leis orgânicas. Dentro dessas competências, cada um pode legislar sobre determinados assuntos com autonomia de governo. Na União, quem governa é o presidente da República. Nos estados e no Distrito Federal, os governadores. E nos municípios, os prefeitos. O importante é existir sempre espaço democrático para que cada uma dessas unidades possa se posicionar politicamente e administrativamente de acordo com suas particularidades. Embora cada um deles tenha sua autonomia, as responsabilidades políticas sempre exigem cooperação entre esses diferentes níveis de governo. O federalismo faz parte da nossa identidade como país. E uma frase da nossa Constituição define tudo isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais. Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano.
Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Veja no Parlamento Brasil, a culpa nunca é da roupa. A defesa da mulher é diária. Procuradoras da mulher se reúnem em Brasília. TV Senado celebra 30 anos. Tem muita coisa acontecendo nas casas de leis país afora que você precisa saber. A gente te conta aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Sabe aquela história de que as mulheres acabam sendo vítimas de estupro por causa da roupa que estavam usando? Pois bem, uma exposição na Assembleia Legislativa de Santa Catarina derruba esse mito. A exposição Não Foi a Roupa convida o público à reflexão no mês das mulheres. A Galeria Ernesto Maier Filho, que fica na sede da Alesc, apresenta peças de roupa simples e discretas, representando como as vítimas estavam vestidas quando sofreram violência sexual. A intenção é mostrar que não é a aparência da mulher, homem ou criança, a motivação do estupro, e nem mesmo a idade, o local ou o horário da ocorrência. A iniciativa é da bancada feminina e da Comissão da Advocacia Feminina da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, representada pela advogada Tami Fortunato, que participou do jornal Alesc em Dia para falar sobre a proposta. A ideia surgiu de um evento que aconteceu em Bruxelas. Foi o primeiro lugar que nós tivemos ideia das roupas, né? Que roupa que a vítima estava utilizando quando sofreu a violência sexual. E aqui nós não falamos só de mulheres, nós falamos de vítimas, independente do gênero. E isso é muito importante. Nessa nossa exposição aqui na Assembleia Legislativa, nós trouxemos roupas do gênero masculino, feminino, crianças, pessoas idosas, mulheres que estavam fazendo exame ginecológico. Então, o que a gente quer passar? Que a culpa nunca é da roupa, sempre é do agressor. Todos podem ser vítima de violência sexual. Todos, independente do gênero, independente da idade, independente do local e, principalmente, independente da roupa que estava usando.
Na cerimônia de abertura da exposição, a coordenadora da bancada feminina, deputada Paulinha, destacou que a população brasileira e catarinense precisa se reconhecer como machista para mudar a realidade de violência que estamos vivendo. Foram 52 feminicídios no estado só no ano passado. Nós vivemos um tempo de absoluta negação e eu tenho também reiteradas vezes dito que o nosso primeiro desafio de todos os tempos é nos admitirmos, assumirmos que nós somos um Estado machista e preconceituoso, um país machista. A gente precisa falar a respeito disso. Em segundo ponto, ainda que nós tenhamos divergências, mas nós temos que trazer essa pauta para todos e todas e desideologizar a discussão da violência, porque não é possível que haja um recorte quando se trata de violência. A Procuradora Especial da Mulher na Alesc, deputada Luciane Carminati, também reforçou a importância de desconstruir o comportamento machista dos homens autores de agressão. A gente começa com essa exposição a fazer o debate, o que é a causa mesmo da violência contra a mulher. E para mim ela só tem uma resposta, é o machismo patriarcal estrutural. Esta é a causa. Quando um homem olha para uma mulher e sente que o corpo da mulher é objeto de prazer para ele. E aí não tem limite para esse prazer. Eu decido o que eu faço com o teu corpo. A gente só muda cultura construindo outra cultura. E vamos lembrar que cultura é construção humana. Então, se eu educo, se eu construo uma cultura da violência, eu posso construir uma contracultura da não violência. O Brasil fez um pacto nacional contra o feminicídio. A gente tem visto que a defesa da mulher é uma luta diária. É exatamente o que mostra a reportagem da TV Assembleia da Bahia, a TV Alba. A Bahia é o 4º estado do país com maior número de feminicídios. Tenho certeza que você já ouviu essa palavra essa semana. Está na televisão, na rádio, no celular e dentro de muitas casas. Essa palavra assombra todas as mulheres e vira realidade para várias delas. Feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino, ou seja, o assassinato de uma mulher somente por ela ser mulher. A violência contra a mulher começa muito antes do assassinato ou da agressão, e é preciso estar atenta a ações que causem dano emocional, ameaça, manipulação e difamação, e agir antes que o pior aconteça. Existem mulheres que superaram o medo e a dor e decidiram ajudar outras vítimas de violência. É o caso de Isabela Conde. Ela sofreu uma tentativa de feminicídio no ano de 2019 e transformou a dor em luta através da ONG Ampara a Mulher. Infelizmente, eu esperei sofrer na carne, para viver uma tentativa de feminicídio e sobreviver a ela. E pelo fato de eu ter sobrevivido a essa tentativa de feminicídio, eu me senti num papel diferenciado, que muitas outras mulheres não teve a oportunidade que eu tive, E aí eu comecei a entender que vai além do que a gente pode imaginar, A gente se depara com um sistema ainda muito precário, com políticas públicas muito ineficazes ainda, com a revitimização da sociedade. Então, para mim, foi muito difícil encarar aquele pós-violência. E aí eu comecei a ajudar outras mulheres a encarar aquilo, A Bahia contabilizou 103 ocorrências de feminicídio ao longo de 2025 e ocupa a 4ª posição entre os estados do país com o maior volume de assassinatos de mulheres. A defesa da mulher precisa ultrapassar o mês de março. É uma luta diária que deve ser pauta prioritária para as políticas públicas. A gente tem ações também bem focadas para a conscientização, buscando criar uma nova referência da masculinidade, buscando fortalecer as mulheres, buscando conscientizar os homens e chamando principalmente toda a sociedade para que a gente se incomode, para que a gente entre na luta, não fique de braço cruzado, faça alguma coisa para a gente mudar essa cultura.
Dentro da Assembleia Legislativa da Bahia existe a Procuradoria Especial da Mulher, que representa e defende todas as mulheres baianas. A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, ela tem 2 anos, foi fruto de um projeto de nossa autoria e ela visa integrar a rede de proteção às mulheres com atendimento psicossocial e jurídico nessas mulheres vítimas de violência e também de fazer a inclusão produtiva das mulheres com cursos de capacitação. Ocupar espaços que antes foram negados às mulheres é uma das formas mais poderosas de enfrentar a violência. Na política, muitas fazem disso uma luta diária. Nós, mulheres, temos apenas 94 anos que, pela luta, conquistamos a oportunidade de votar e, assim, poder definir políticas públicas que vão em direção de oportunizar as mulheres, seja nos direitos familiar, doméstico, mas também nos direitos públicos, de empoderamento de entrar, sair, falar em público, se colocar, né, dando um direcionamento para a sociedade. Na Bahia, a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres é composta por diversos organismos. A Casa da Mulher Brasileira, os Centros de Referência de Atendimento à Mulher e as delegacias especializadas de atendimento à mulher são alguns deles. A gente realiza o acompanhamento de vítimas que possuem medidas protetivas, fazendo as visitas, orientações e fortalecendo essa rede de proteção para que essas mulheres se sintam mais seguras. Eu espero uma mudança da mentalidade masculina. É preciso uma educação nas escolas que forme os jovens, as crianças e os adolescentes numa nova perspectiva, a perspectiva do respeito. O que é ser homem é respeitar a mulher. Para denunciar qualquer tipo de agressão, ligue para o 180 ou mande mensagem para o número DDD 61 9610 0180. Em casos de emergência, acione a Polícia Militar por meio do 190. A Câmara dos Deputados sediou o 6º Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher. Elas estão à frente das Procuradorias da Mulher, que são instituições nas casas legislativas que promovem a igualdade de gênero, recebem denúncias e acolhem mulheres vítimas de violência. Vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais e senadoras de todo o Brasil estiveram na Câmara, em Brasília, para participar do 6º Encontro Nacional das Procuradoras da Mulher. O evento tem o objetivo de fortalecer e articular a atuação das Procuradorias da Mulher do Legislativo em todo o país. A Rede Nacional de Procuradoras tem desempenhado um papel fundamental na consolidação de uma atuação coordenada entre municípios, estados e União nas ações de enfrentamento à violência contra a mulher. A Procuradora da Mulher da Câmara Municipal de São Paulo, vereadora Sandra Tadeu, aponta os desafios e dificuldades enfrentados pelo órgão, que foi criado somente há um ano. Nós já tínhamos um desafio na formação dessa Procuradoria na Câmara Municipal de São Paulo. Nós temos um ano, que vai fazer em março agora fez um ano que a gente se formou. Então, isso é tão importante que todas as cidades brasileiras precisam ter a Procuradoria da Mulher. É mais uma porta de entrada para que a gente possa estar combatendo a violência, esse feminicídio que tem aumentado cada dia mais em todo o país. E a sociedade precisa desse apoio, um direcionamento. Quando uma mulher ela é agredida, como que ela faz? Às vezes a mulher ela não se sente à vontade de ir numa delegacia, porque às vezes ela não quer denunciar o seu companheiro. Mas ela vai na Procuradoria, lá na Câmara Municipal, porque lá ela vai ter um direcionamento, ela vai, de repente, vai direto para o CRAS, não precisa ir para a delegacia. A Procuradora da Mulher da Câmara Federal, deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, destaca a importância das Procuradorias da Mulher dos legislativos. A importância é das pessoas entenderem que a mulher tem papel na sociedade, tem papel na política. Nós estamos aí todas unidas em prol da defesa da mulher. E a mulher tem esse papel importante de ajudar a construir uma sociedade mais justa e, claro, mais uma vez,
Procuradoria da Mulher é o PROCON, onde a mulher pode encontrar um refúgio, pode encontrar orientação, é o seu lugar, é a sua casa, é o PROCON, onde você vai fazer as suas queixas e também suas sugestões. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, procuradora da Mulher Adjunta da Câmara, salienta a relevância do Encontro Nacional de Procuradoras neste ano eleitoral. A violência política é crime e ainda nós temos mulheres que passam por isso. Na sua campanha, no ano eleitoral, principalmente nesse ano, as mulheres são impedidas de participar de um evento, não participam da mesa, elas são afrontadas na sua parte física, né? Não na sua intelectual, mas na parte física. Então, hoje, trazer mais mulheres para a política está sendo um grande desafio. Foi uma manhã emocionante. O pessoal da TV Senado compareceu em peso a uma sessão especial aqui no plenário para celebrar, junto com senadores e convidados, os 30 anos da nossa emissora. Veja na reportagem da colega Carla Benevides, que estava trabalhando. Servidores e funcionários da TV Senado, parlamentares e convidados participaram da sessão especial em homenagem aos 30 anos da emissora. O presidente Sarney compreendeu que a democracia brasileira carecia de uma janela direta, sem filtro ou edições, entre o representante e o representado. Sempre digo que se alguém pensa que as transmissões de audiências públicas não são vistas, podem saber que é sucesso garantido. Uma vez fui considerado o homem que mais fazia audiência pública. Se o meu mandato é conhecido, eu diria, 80% à TV Senado, no mínimo. A TV Senado é um canal que debate a realidade do Brasil, suas características regionais, o passado, o presente, o nosso povo, com suas mãos calejadas, se vê na TV Senado. Mostra quem são os brasileiros e aonde eles estão. O que seria do trabalho da ação legislativa, e os parlamentares sabem disso, sem a TV Senado. Isso é democracia da comunicação. É em nome dos indígenas discriminados, em nome dos ribeirinhos discriminados, os amazônidas que são discriminados. O que vocês sabem de Amazônia é que tem que ser preservada. O que vocês não conhecem é que tem que preservar o ser humano que habita lá. E a TV Senado mostrou isso. Eu quero citar aqui, por exemplo, um episódio em que não fora a TV Senado, boa parte do Brasil não saberia o que estava acontecendo no Brasil. Foi exatamente na CPI da Covid. A cerimônia contou também com vários ex-diretores da TV, desde os que estavam à frente da emissora em 1996 até a gestão atual. A central de vídeo, ela veio antes da TV Senado. Era 3 salas, uma mesa de corte, 2 câmaras, que trabalhávamos com maior dificuldade para começar a fazer algum trabalho para depois virar a TV Senado. A TV Senado foi orientada a ser imparcial e não ter nenhum tipo de seleção, preferência por partido, para ser independente e refletir o que estava realmente acontecendo aqui de maneira direta. Nós transmitimos aqui tudo sem nenhuma censura, sem nenhum tipo de pressão, fazendo aqui a verdade viesse à tona. Os senadores ressaltaram aqui a importância e como era interessante notar o Senado indo à casa dos cidadãos. Mas eu lembro essa realidade sob outra perspectiva. A câmera da TV Senado era a presença do cidadão no parlamento. A Câmara trouxe a presença cívica, o olhar direto do cidadão sobre seus representantes. Fazer leis é construir o nosso país e a TV Senado contribui para o Brasil se ver, para o Brasil se discutir, para o Brasil além de se mostrar, de se reconhecer e propor o novo país que queremos a cada
cada ano e a cada momento. Quem acompanha a programação da TV Senado está acostumado a ver por meio dessas câmeras as sessões, os debates, as entrevistas que ajudam a explicar tudo o que acontece aqui dentro do Congresso Nacional. Mas hoje a história se inverte um pouco. A reportagem é sobre quem há 30 anos trabalha para levar o Senado a todos os brasileiros. Privilégio, orgulho, amor, paixão, agradecimento por tudo que eu vi, que eu vivi, todos que eu conheci. Muito bom estar aqui. A primeira TV legislativa do país é um grande prazer e eu me dediquei 30 anos e vou continuar a me dedicar para trazer uma bela imagem para a TV Senado. O ápice dentro da TV Senado foi a criação do núcleo de documentários, em que a gente contou a história do Brasil, política, cultural e vários outros aspectos, e deixamos um legado muito bom para o povo, para a população, para o brasileiro em geral que quer se informar e saber um pouquinho mais da nossa cultura e da nossa história política. São 30 anos, farei 30 anos dia 10 de junho desse ano. Uma alegria, uma alegria. Isso aqui TV Senado é a maior credibilidade de uma emissora do país, né? Assim, tenho muito orgulho, muita alegria. Um vídeo contando a história da TV foi exibido e um troféu comemorativo foi entregue a pessoas que ajudaram a construir a história da TV nesses 30 anos. Especialmente nos momentos mais críticos. O que a gente faz é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. TV Senado é democracia, todo dia há 30 anos. Ao longo dessas 3 décadas, a emissora consolidou-se como uma referência em comunicação pública, aproximando o cidadão das atividades do parlamento e contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às decisões que impactam o destino do nosso país. A gente precisa pensar a comunicação pública com mais força, com mais responsabilidade, e uma data como essa nos chama para essa reflexão. Jornalismo de qualidade, informação, serviço público e com acesso à população. Vou embora. Mas vocês sabem que eu levarei vocês aqui, esse belo coração desse negro senador. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias antigas das nossas emissoras parceiras. Você vai ver agora uma matéria de 2010 da TV Assembleia do Ceará, hoje a Lesse TV. A reportagem fala de alterações na Constituição do Estado que permitiram uma maior participação popular no Legislativo. A apresentação do Parlamento Brasil na época era do nosso colega Carlos Augusto Sete. Em comemoração aos 20 anos da Constituição Estadual do Ceará, a TV Assembleia mostra que uma das modificações do texto original ampliou a participação dos cidadãos na vida política. Essa modificação abriu a Assembleia para que os cidadãos também apresentassem projetos de lei e propostas de mudança da própria Constituição Estadual. Essa iniciativa do Ceará foi pioneira no Brasil. Em nome da Assembleia Estadual Constituinte e do povo do Ceará, declaro promulgada a Constituição do Estado do Ceará. 2 décadas depois da promulgação da Constituição Estadual de 1989, o texto sofreu modificações. Mais de 400 emendas foram propostas pelos parlamentares nos últimos 2 anos. Desta vez, o processo de atualização da Constituinte foi diferente do adotado na elaboração do documento há 20 anos. Na época, tanto quando se fez a Constituinte de 1988, que foi a Constituição Federal, como a Constituinte de 89 aqui no Estado,
Quando os deputados foram eleitos, eles já foram eleitos com essa prerrogativa de realizar a Assembleia Nacional e a Assembleia Estadual Constituinte, coisa que não aconteceu no nosso caso. Uma das principais modificações no texto constitucional foi a iniciativa popular. Com a mudança, a população pode apresentar emendas à Constituição. O Ceará é o primeiro estado a dar autonomia aos cidadãos para propor PECs na Assembleia. A Constituição consagra que você tem que ter no mínimo 1% dos eleitores do estado, né? E esses eleitores ele tem que apresentar o seu título de eleitor, tem que consignar os seus endereços também, para que possa, a partir daí, elaborar esse projeto de lei ou emenda à Constituição e apresentar à Assembleia Legislativa para a tramitação. As emendas também podem ser encaminhadas por intermédio de organizações sociais, através da iniciativa compartilhada. Embora esse tipo de iniciativa já fosse permitido na Casa desde 2003, consequência de uma resolução da mesa diretora, agora ela foi oficializada e ampliada no texto constitucional. Antes da atualização da Carta Magna Estadual, os cearenses só podiam propor projetos de lei. Permite ao cidadão, diretamente através da sua instituição, sindicato, associação de moradores, enfim, qualquer tipo de organização, diretamente apresentar à mesa diretora da Assembleia projeto de lei, de sugestões, de indicação, de resolução, enfim, para que, adotado pela mesa, passe a tramitar de forma compartilhada, ou seja, com o autor e com a mesa diretora que adere àquela sugestão. Engajado na luta pela defesa dos direitos da criança e do adolescente, o SEDECA utilizou o mecanismo para apresentar emendas ao orçamento do Estado, sem depender do apoio de intermediários. É um mecanismo que também contribui para aprofundar os espaços de participação direta, né, para além dos espaços de representação, que hoje é a Assembleia, ele é um espaço de aprofundamento também da democracia direta. Então, nesse sentido, os segmentos sociais, os grupos, as organizações podem propor, podem colocar as suas propostas, tanto em relação ao orçamento público, como em relação a outras questões que, no nível estadual, acreditamos que deva passar pela discussão da Assembleia Legislativa. E como será que anda essa história agora no Ceará, 16 anos depois? A Alesse TV atualiza pra gente. Olá, Andréia. Mais de 3 décadas após a promulgação da Constituição de 1989, o Ceará segue atualizando seu texto constitucional para acompanhar as mudanças sociais, as transformações sociais. E quem está ao meu lado é o chefe do Departamento do Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Carlos Alberto Aragão. O que é que mudou, Carlos Alberto Aragão, desde então? Bom, a Assembleia Legislativa vem atualizando a nossa Constituição através de emendas que são apresentadas, mas em 2007 houve uma atualização constitucional da nossa Carta Estadual, onde foi formada uma comissão de juristas, foi aberto prazo para que as entidades pudessem propor melhorias, né, e atualização da nossa Constituição. E assim foi feito, né? E a Assembleia Legislativa, muito mais ainda, anterior a essa atualização constitucional de 2007, em 2013 ela inovou com a edição de um ato normativo que criou a iniciativa compartilhada no âmbito do Poder Legislativo, ou seja, facilitou muito mais a Constituição, tanto a estadual como a federal, eles presenteiam com um projeto de iniciativa popular, né, que precisa de alguns requisitos. No entanto, a iniciativa compartilhada, o cidadão pode, através das suas entidades de classe, associações, apresentar emendas à Constituição, projetos de lei, projeto de indicação, projeto de lei complementar e emendas às leis orçamentárias que tramitam na Assembleia Legislativa, tanto a lei de diretrizes orçamentárias no primeiro semestre, como a lei orçamentária anual, que tramita geralmente no final do ano, que é exatamente o orçamento de um ano para o outro. Se o cidadão não quiser comparecer pessoalmente à secretaria da mesa diretora, ele dá entrada pelo sistema, que é aberto também não só para servidores, como para o público em geral. É isso, muito obrigada pela participação, Carlos Alberto. Arituza Timbó, da Alesse TV. Valeu pela atualização, pessoal da Alesse.
É super bacana a gente ver como é que esses assuntos se desenrolaram ao longo dos anos, não é mesmo? No próximo programa tem mais, viu? E a gente fica por aqui. Você sabe que pode rever qualquer conteúdo da TV Senado pela internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau! No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre moradia, logística, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco. Não percam. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Boa tarde. Em Brasília, 1h30. O Senado Notícias está no ar. A Comissão de Direitos Humanos debateu em audiência pública o fortalecimento de estratégias internacionais para a promoção da paz. O objetivo é analisar o papel do Brasil na mediação de conflitos e a criação de mecanismos que garantam a proteção humanitária em escala global. A audiência da Comissão de Direitos Humanos debateu um momento crítico, onde o deslocamento forçado atinge marcas históricas. A discussão foi pautada pela necessidade de transformar tratados internacionais em ações concretas de acolhimento e apoio às vítimas de guerras. E a guerra, como eu já disse, ela não destrói apenas cidades. Ela destrói redes de apoio, ela destrói oportunidades e compromete gerações inteiras. É por isso que a paz não pode ser apenas uma aspiração abstrata em discursos ou tratados internacionais. A paz precisa ser construída dia a dia, com proteção efetiva, com ações concretas e com inclusão. O representante do Ministério das Relações Exteriores destacou a atuação do Brasil na agenda Mulheres, Paz e Segurança. Estudos indicam que a participação feminina em processos de negociação contribui para a maior durabilidade dos acordos de paz. O Brasil, ademais, é firme defensor da agenda Mulheres, Paz e Segurança. Dados empíricos mostram
por exemplo, que a presença de mulheres em negociações de acordo de paz aumenta em 20% as chances de que durem pelo menos 2 anos e em 35% a probabilidade de que durem mais de 15 anos. Outro ponto abordado foi o impacto dos conflitos sobre as instituições democráticas. A gente se encontra numa situação hoje que não vem de um passado recente, vem de uma desconstrução estrutural das instituições, não só no direito internacional, como eu comentei, da ONU com vocês, né, do Conselho de Segurança, de todas essas esferas que existem para salvaguardar o direito internacional, mas no nosso âmbito doméstico. A audiência também reforçou a importância da recém-promulgada Frente Parlamentar pela Paz Mundial, que busca criar uma consciência coletiva contra a lógica do armamento. É preciso uma massa crítica para mudar essa mentalidade da guerra. A guerra é um absurdo, é uma insanidade, é algo desumano, é desumano. E nós não vamos ganhar essa batalha com armas, nós não vamos ganhar essa batalha com guerras, nós não vamos nem com críticas, porque nós temos que trabalhar com a luz, com a força do amor, com a força da solidariedade, a força da dignidade humana, essa força. Bibliotecários e conselhos de biblioteconomia foram homenageados em sessão especial esta manhã no Senado Federal. A regulamentação da profissão foi há 60 anos. Os bibliotecários são os responsáveis pela organização de documentos, informações. São também os responsáveis pela manutenção da história. Profissionais que exercem um papel fundamental na mediação entre a informação e a sociedade. Nos tempos modernos, o bibliotecário é peça-chave na transição entre a era analógica, quando as informações estavam registradas em meios físicos, e a nova realidade digital. Nas bibliotecas escolares, nos centros de pesquisa, nos arquivos públicos e nas ações de preservação da memória nacional, o trabalho desses profissionais se traduz todos os dias em mais acesso ao conhecimento, mais cidadania e mais desenvolvimento para o Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Biblioteconomia, existem hoje no Brasil mais de 21 mil bibliotecários. Os profissionais normalmente trabalham em bibliotecas públicas ou privadas, centros de documentação e até em empresas públicas ou privadas. A profissão foi regulamentada há 60 anos. Celebrar os 60 anos desse decreto e da criação dos conselhos regionais da primeira e 10ª região também é estar atento às novas dinâmicas informacionais que vão nos impor desafios imensos pelos próximos anos, né? A gente já tem desafios imensos, cada um pautado sobre as suas perspectivas contemporâneas, regionais, mas pelos próximos anos isso vai ser cada vez mais evidente do nosso papel profissional. O ex-presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia destacou a importância dos conselhos profissionais para a valorização dos bibliotecários e para a garantia dos melhores serviços prestados à comunidade. Como seria chegar aos 60 anos sem que nós não tivéssemos a contribuição dos nossos regionais, a contribuição das nossas entidades profissionais e a capacidade imensa de gerir pessoas e de pensar a profissão para frente. É fundamental fortalecer a articulação permanente dos conselhos de biblioteconomia com a sociedade, com as entidades representativas da profissão e com as diversas instâncias de poder público, em especial com o parlamento. Esse espaço público central de formulação das leis e das políticas que impactam diretamente o mundo do trabalho. E agora vamos conferir os destaques da agenda do Senado para esta semana. 3 atividades estão programadas já para a tarde de hoje. Daqui a pouco, às 14h, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião prevista, uma audiência pública para debater o uso de cigarros eletrônicos. Também às 14h, o Conselho de Comunicação Social faz uma segunda reunião, dessa vez para apreciar a pauta do colegiado.
No mesmo horário, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa, destinada a discursos dos senadores. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem audiência pública prevista para debater regulamentação e providências necessárias desde a vigência da lei que trata do aproveitamento de potencial energético offshore. Trata-se da energia produzida pelos ventos em alto mar. Também às 9 de terça, a CPI do crime organizado tem reunião marcada para ouvir André de Albuquerque Garcia, secretário nacional de Políticas Penais. Às 10 horas, está prevista a entrega da comenda Nise da Silveira. Esta é a primeira edição da homenagem que é concedida a personalidades que se destacaram no tratamento humanizado em saúde. Serão agraciados a pioneira em psiquiatria no Brasil, que dá nome à premiação Nilce Silveira, em memória, já que ela morreu em 1999. E ainda Guilherme Tiago de Souza, Ludmila Abraão Ajar e Sheila Cristina Santos Moraes. Às 10 horas desta quarta-feira, a audiência pública marcada é na Comissão de Relações Exteriores para debater a internacionalização da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, como instituição estratégica do Estado brasileiro. Também às 10 de quarta, está prevista a sessão solene do Congresso para comemorar o Dia Mundial da Saúde, que é celebrado em 7 de abril, e lançar o Vademecum da Saúde 2026. O documento é o conjunto da legislação sanitária e das normas do SUS atualizadas. Às 10 horas desta quinta-feira, a Comissão Temporária para a Elaboração do Novo Código Civil tem audiência pública marcada para discutir os temas relativos ao direito de família e ao direito das sucessões. E às 2 da tarde de quinta, uma sessão especial no plenário do Senado está prevista para celebrar os 50 anos do Hospital Dom Orione. Localizado em Araguaína, Tocantins, a Casa de Saúde é uma referência em cardiologia, obstetrícia e acompanhamento neonatal. O hospital é mantido pelos missionários orionitas, uma ordem da Igreja Católica, e tem convênio com o SUS. E a semana se encerra na tarde de sexta, com uma sessão especial marcada para celebrar os 70 anos da Universidade de Marília, Unimar. Localizada na cidade paulista, a Unimar é uma instituição privada considerada uma das melhores universidades do estado. A CPI do crime organizado conseguiu as assinaturas necessárias para a prorrogação dos trabalhos. Amanhã está previsto o depoimento do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O ex-governador Ibanez Rocha foi convocado pela CPI. No requerimento de convocação, o relator, senador Alessandro Vieira, diz que o ex-governador está no centro de 2 eixos de investigação. O primeiro relacionado às relações comerciais do escritório de advocacia que ele fundou com entidades investigadas nas operações Compliance Zero e Carbono Oculto, conduzidas pela Polícia Federal. E o segundo diz respeito ao papel exercido pelo governador nas decisões do Banco de Brasília, o BRB, nas operações com o Banco Master. Mas a ida de Ibanez Rocha à CPI é facultativa, de acordo com decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. O ministro reconheceu que ele está na posição de investigado e afastou a obrigatoriedade de comparecimento. Já o secretário nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia, foi convidado para falar sobre as ações adotadas pelo governo para enfrentar o domínio das facções criminosas dentro dos presídios. Vinculado ao Ministério da Justiça, o Senapem é o órgão que administra o sistema penitenciário do país e coordena a política penitenciária nacional. O senador Eduardo Girão, que apresentou o requerimento de convite, justifica que hoje as facções criminosas usam os presídios como quartéis generais, de onde são articuladas operações criminosas como tráfico de drogas, armas, extorsões e ataques coordenados a agentes públicos e civis.
E o relator da CPI, senador Alessandro Vieira, protocolou nesta segunda-feira um pedido para prorrogar os trabalhos da comissão por mais 60 dias. Pelo prazo inicial, a CPI deveria encerrar os trabalhos no dia 14 de abril. O pedido foi assinado por 28 senadores, um a mais do que o necessário. Mas a prorrogação só deverá ser efetivada quando o requerimento for lido em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Um dos líderes em energias renováveis no planeta, o Brasil pode avançar ainda mais na pesquisa e utilização de fontes limpas disponíveis dentro e mesmo nos limites do nosso território. A Comissão de Infraestrutura realiza nesta terça-feira uma audiência pública sobre o aproveitamento do potencial energético offshore. Somos o terceiro país do mundo em capacidade instalada de energia renovável, com algo em torno de 88% da matriz elétrica proveniente de fontes limpas, como hidrelétrica, solar, bioenergia e geração eólica. Mas esse potencial pode crescer ainda além nas regiões offshore, com instalações em alto mar, onde os ventos são mais fortes e mais constantes, um potencial ainda inexplorado. Em 2025, uma lei instituiu o Marco Legal para o setor. Para debater a regulamentação e a implementação da energia eólica offshore no nosso país, a Comissão de Infraestrutura promove uma audiência pública interativa nesta terça-feira, 7 de abril, a partir das 9 da manhã. E você acompanha aqui na internet senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal do YouTube. E depois de quase 40 anos da Constituição de 88, o Brasil ainda avança nos direitos sociais. A licença paternidade, criada pela Carta Magna e que era até aqui de 5 dias, passa a 20 dias. Esse será o tempo em que o pai da criança recém-nascida poderá se ausentar do trabalho para ajudar a mãe no cuidado com o bebê. O Senado Notícia traz agora uma entrevista sobre o assunto. Aqui no estúdio da TV Senado, a consultora legislativa do Senado, Luísa Soares Savione Martins. Seja bem-vinda, Luísa. Olá, André, obrigada. Luísa, então vamos entender uma coisa. A lei já foi publicada, já está em vigor, mas a ampliação mesmo só a partir do ano que vem? Isso mesmo, André. Assim que a lei foi editada, eles optaram por fazer uma mudança gradual. Atualmente, nós temos 5 dias de licença paternidade e pretende-se que chegue a 20 dias. Em 2027, vai virar 10 dias. Em 2028, 15 dias. Em 2029, 20 dias, que é o objetivo. Muito bem. A gente estava conversando aqui, antes de começar a entrevista, de que não houve uma reação muito negativa por parte de empresários, empregadores, né? A que isso se deve, Luísa? Eu acho que gera uma demanda muito grande da sociedade, porque esses 5 dias era algo que foi feito de forma transitória. Desde a Constituição de 1988, a gente já tinha a previsão desses 5 dias de licença paternidade, só que no artigo 7º já se pedia para que uma lei regulamentasse a licença paternidade. Então, não foi feita essa lei, 35 anos sem essa lei, até que o Supremo Tribunal Federal falou que o Congresso deveria editar essa lei. E essa lei foi editada agora, em 2026. E, então, assim, essa discussão, ela já vem há muito tempo. Então, assim, eu acho que esse fato faz com que não seja algo tão repentino, porque há uma demanda da sociedade por esse aumento da licença paternidade. Além disso, algumas empresas, elas já prevêem 20 dias de licença paternidade, as empresas que são adeptas ao programa Empresa Cidadã. E algumas empresas já têm programas muito sociais que têm essa previsão de uma licença paternidade maior do que a lei dá. Tem empresas que inclusive, elas conseguem igualar a licença paternidade com a licença maternidade para 6 meses. Então, assim, eu acho que já que teve essa discussão prévia, já era uma demanda social, cultural, então acredito que foi muito bem recebido por todos. Isso. Você fez referência aí, então, à evolução, né, da sociedade.
E talvez até por isso mesmo, houve decepção por parte de algumas pessoas, de algumas entidades, algumas ONGs, porque não queria apenas 20 dias, queria muito mais. E quem sabe até igualar a licença paternidade à licença maternidade. Como é que você vê esse debate na sociedade nesses últimos anos? 20 dias só para o pai cuidar de seu bebê, se fosse ter uma divisão igualitária, né, dos cuidados, é muito pouco, porque esses 20 dias, eles nem são suficientes para a mãe passar, por exemplo, pelo estado do puerpério, por exemplo. Já tem estudos que demonstram que o bebê, ele, quando tem o cuidado tanto do pai quanto da mãe, ele tem um desenvolvimento muito melhor. Então, assim, ainda, infelizmente, associa-se o papel reprodutivo à mulher e o produtivo ao homem. Então, realmente a gente tem que se alegrar porque aumentou, mas espero que essa discussão ela se amplie para que eventualmente a gente possa ter uma licença parental. O que seria essa licença parental? É uma licença que já tem em outros países, que os pais eles escolhem quem que vai usufruir da licença. Por exemplo, são 10 meses de licença parental. Os pais vão decidir entre si quem que vai ficar com 5 meses ou 5 meses, 4 meses, 6 meses. Então, assim, tem realmente uma escolha da família de quem que vai ficar responsável pelo cuidado do bebê nesse estágio de vida, né, que demanda-se um cuidado muito grande dos pais, não só da mãe. Se não me engano, tem até algum projeto aí discutido, tramitando aqui no Senado que trata disso, né? Sim, já tem projetos nesse sentido. Realmente é algo que, na prática, né, porque nessa lei da licença paternidade também previu-se o salário paternidade. E esse salário vai ser custeado pela Previdência Social. Então, tem um custo atrelado a esse aumento da licença paternidade. Então, assim, a gente também tem que pensar no custo para a Previdência Social. Então, por isso que essa extensão não foi uma extensão tão grande, porque ainda há uma discussão por trás e ainda há a questão financeira também. Só que espero que isso seja um passo para que a gente consiga realmente ampliar a licença maternidade e ampliar no sentido de virar parental para que os pais possam decidir quem que vai usufruir desse tempo para cuidar da criança. Porque o cuidado da criança não é só tarefa da mãe, é tarefa do pai também. E o que se espera, né, é que esses 20 dias o homem possa aproveitar, o pai possa aproveitar, dando realmente suporte em casa, né, estando com a mãe, cuidando da criança recém-nascida, né? É essa a expectativa, né? É essa a expectativa. Inclusive, na própria lei que foi editada, fala que essa licença paternidade pode ser até revogada se perceber, por exemplo, que o pai está sendo acusado de violência doméstica, que o pai não está utilizando esse tempo para realmente participar dos cuidados com o recém-nascido. Então, o objetivo é esse, é o pai realmente não ajudar, ele ter a sua participação no cuidado com a criança. Muito bem. Quando a gente volta aí no tempo, né, para os debates da Assembleia Constituinte, em 87, 88, ali houve um grande aumento, né, nessa consciência social, quando a licença maternidade passou de 90 para 120 dias e se criou, então, a licença paternidade, né? Mas naquele momento não se conseguiu fazer nada além do que 5 dias, né? Pois infelizmente, né? E 5 dias, 5 dias corridos. Então, assim, tinha até aquela brincadeira, eu quero que meu filho nasça, sei lá, segunda-feira para eu conseguir realmente usufruir 5 dias de licença. Porque se o bebê nascesse, por exemplo, na sexta-feira, o pai ia acabar perdendo alguns dias com a criança. Então, nessa época, né? Eu não consigo nem expressar quanto que 5 dias não é o suficiente para realmente o pai ficar com o seu bebê. E, assim, é algo que, inclusive, os pais ficam muito tristes, né? De não poder passar esse tempo dando apoio e suporte para a mãe. E, realmente, agora,
aumentou, né? E espero que essa discussão possa ser ampliada cada vez mais. Existem alguns países que a situação não é tão boa como aqui no Brasil, né? Quer dizer, existe países que é melhor a licença, o tempo da licença, mas já há outros países que não, né? Pois porque assim, a gente gosta de ver sempre os exemplos positivos, né? Mas até que o Brasil não está tão atrás em relação a outros países. Tem países que nem prevêem essa licença paternidade, tem países que prevêem um tempo menor e alguns outros, né, prevêem esse tempo maior. Mas, assim, podemos dizer que o Brasil não está tão ruim nessa discussão e espero que continue evoluindo. É isso aí. Luísa, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada. A indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal foi formalizada pelo presidente Lula em mensagem enviada ao Senado. Jorge Messias tem 45 anos de idade e é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. É mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília. Messias ocupa o cargo de Procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e de Advogado-Geral da União desde 1º de janeiro de 2023. Anteriormente, ele ocupou cargos na Casa Civil durante o governo Dilma. Com a formalização pelo presidente Lula da indicação para o cargo de ministro do STF, Jorge Messias deverá passar por uma sabatina e aprovação da Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o nome deverá ser referendado pelo plenário do Senado com, no mínimo, 41 votos favoráveis. Você já deve ter notado que o clima político está esquentando, né? Passamos pelo período de desincompatibilização, aquele momento em que gestores deixam os cargos para poderem concorrer nas eleições. Mas atenção, esse movimento também torna um ambiente muito propício para as fake news, as notícias falsas. A Paula Oda, da equipe do Senado Verifica, está aqui com a gente e explica isso melhor. Boa tarde, Paula. Boa tarde, André. A gente acompanhou nos últimos dias muita movimentação, né? Muitos ministros e governadores deixaram os cargos para poderem se candidatar nas eleições. Isso é comum, está na lei eleitoral. É o que chamamos de desincompatibilização. O prazo encerrou em 4 de abril, ou seja, 6 meses antes da eleição, que está marcada em 2026 para 4 de outubro. Esse prazo existe para que a disputa seja mais justa. O objetivo é evitar que futuras candidatas ou futuros candidatos que se utilizem da estrutura ou dos recursos públicos para obter algum tipo de vantagem eleitoral. Muito bem. E se o candidato não se desincompatibilizar do cargo, o que acontece, Paula? Bom, André, o prazo para deixar os cargos acabou agora 4 de abril. Se o pré-candidato ou a pré-candidata continuar exercendo o cargo após essa data limite, comete o que chamamos de incompatibilidade, que é uma das causas previstas para inelegibilidade, e aí pode chegar a nem participar das eleições. Muito bem. Paula, você tem dicas de como o eleitor pode se proteger da desinformação? Claro, André. A primeira coisa que o eleitor deve fazer é avaliar a fonte da informação. Quem publicou? É um veículo com credibilidade, conhecido ou um perfil que você não conhece? A gente recomenda sempre verificar as informações nos sites oficiais. No caso das eleições, consulte o tse.jus.br, o site do Tribunal Superior Eleitoral, o órgão máximo quando o assunto é a eleição. Outra dica é duvidar do sensacionalismo. Notícias que geram medo ou muita raiva geralmente são feitas para que você compartilhe sem pensar, movidos justamente por essa sensação de medo ou raiva. As fake news, elas são intencionais, são pensadas para te confundir, para desinformar. Então, além da fonte, verifique a finalidade. A notícia quer informar ou ela quer apenas atacar alguém? O objetivo de quem faz a desinformação não é esclarecer os fatos, é realmente gerar mais dúvidas. Outra dica que pode ser útil, André, é que o Senado é parceiro do Programa de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. Você leu uma notícia e ficou com dúvida se a informação é verdadeira ou falsa? Você pode enviar para o Senado Verifica, que é o serviço de verificação do Senado. O nosso WhatsApp é o 61981900601. Aí está. Muito obrigado, Paula, pela sua participação aqui no Senado Notícias. Muito obrigada, André. Eu que agradeço. O diploma Mulher Cidadã Berta Lutz foi entregue a 15 pessoas em sessão de premiações no plenário do Senado.
As mulheres dominaram o plenário do Senado nesta manhã. Uma mesa composta por senadoras e presidida pela Procuradora Especial da Mulher, Augusta Brito. A medalha Berta Lourdes é uma das mais importantes honrarias desta casa. Ela não celebra apenas biografias, ela reconhece histórias que ajudaram a mudar o Brasil. Socorro França, médica no Ceará, com uma carreira dedicada ao serviço público, foi a primeira homenageada. 15 pessoas receberam o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, um reconhecimento aos serviços prestados em defesa dos direitos das mulheres. A maranhense Graça Soares Amorim, desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi indicada pela senadora Ana Paula Lobato. A desembargadora Graça demonstra que a justiça deve ser instrumento de inclusão, de reparação e de transformação social. Sua atuação revela um judiciário mais próximo das pessoas, mais atento às vulnerabilidades e mais comprometido com a efetivação de direitos. A médica Carla Góes foi indicada pela senadora Damares Alves. O prêmio veio pelo trabalho que ela faz com mulheres vítimas de violência. Carla pega essas mulheres, reúne um grupo de cirurgiões plásticos, de dermatologista, e Carla, através do instituto dela, reconstrói rosto, mas não é só reconstruir rosto, ela reconstrói vidas, ela dá nova oportunidade a essas mulheres vítimas de violência. O diploma Berta Lutz premia todo ano mulheres e homens que lutam pela defesa dos direitos da mulher e questões de gênero no Brasil. O nome do prêmio é uma homenagem à bióloga e advogada Berta Maria Júlia Lutz, uma das figuras centrais do feminismo e da educação no Brasil no século XX. Hoje esta casa celebra mais do que trajetórias individuais. Celebramos a força transformadora das mulheres brasileiras por meio do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, uma das mais importantes honrarias do Senado Federal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Na verdade, nós vamos fazer um intervalo, porque já está começando a sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira e nós vamos transmitir ao vivo. Então, é só aguardar. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre moradia, logística, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Fernando Doeire, do MDB de Pernambuco. Não percam. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Estamos de volta, 14h01. Está começando nesse momento a sessão não deliberativa do plenário do Senado, aquela que é destinada a discursos dos senadores. Acompanhe. Pode abrir aqui para mim, para eu fazer a leitura. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário e parlamentar. As senadoras e senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo digital Senado Digital e por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa.
ou por intermédio dos totens que estão disponibilizados na casa. Passamos a lista dos oradores inscritos. O primeiro orador, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senador Confúcio Moura, eu falava ali embaixo e ali no plenário, conversando com as jornalistas, e dizia a ela que Vossa Excelência é uma referência para todos nós. E eu disse, principalmente na educação. E eu fiz como forma de reconhecer o seu trabalho, porque é a educação que liberta, né? Todas as causas são importantes, mas é a educação somente que liberta. Então, é uma alegria, Vossa Excelência estar presidindo e eu falando. Presidente Confúcio Moura, senhoras, senhores, senadores, senadoras, e os que nos assistem pela TV Senado. Falo hoje de uma das causas mais profundas da minha vida pública. Falo da defesa de um salário mínimo digno ao povo brasileiro. Essa luta não nasceu nos gabinetes, nem nos corredores do poder. Ela começou muito antes, lá no chão das fábricas, no movimento sindical, nas assembleias marcadas pela esperança e pela indignação. Ali convivendo com homens e mulheres que sobreviviam com tão pouco, eu aprendi que o salário mínimo não é apenas um indicador econômico, ele é o retrato da dignidade ou não de uma nação. Foi nesses ambientes que iniciamos uma batalha histórica, fazer com que o salário mínimo deixasse de ser um valor simbólico. Corroído pela inflação, passasse a representar, de fato, um instrumento de justiça social. Lembro de uma luta que travamos para que o salário mínimo alcançasse ao menos o equivalente a $100. Um dia, reunindo a convite do presidente, na época que antecedeu logo após o Collor, Fernando Henrique Cardoso. Pronto, eu lembrei aqui, não podia esquecer. Fernando Henrique, numa reunião, disse, contente agora, Paim? Por que, presidente? Chegamos a 100 paíns. Como 100 paíns? O salário mínimo a $100. Começou lá nele que o salário mínimo chegou a $100. Um patamar que à época parecia distante, mas que simbolizava um passo concreto rumo à valorização real do trabalho. Não sei se você não conheceu Beni Veras. Como eu estou aqui há 40 anos, Beni Veras foi senador e foi governador do Ceará, exatamente. Ele não estava aqui nas minhas anotações e eu vindo para cá lembrei, mas o Beni Veras foi um grande... Eu tinha muito respeito, ele é um homem muito simples, muito tranquilo, né? Simples no falar, assim, fala que nem nós falamos, linguajar popular. E um dia ele escreveu um artigo chamado A Luta de um Homem Só. Ele falava da minha vida em relação ao salário mínimo, que ele via que ele caia na tribuna falando dia e noite sobre o salário mínimo. Nunca mais me esqueci, guardei num quadro na minha residência esse artigo dele, que era A Luta de um Homem Só. Beni Veras já faleceu, se eu não me engano, já, né? Mas fica aqui meu carinho eterno a ele. Mas, enfim, quando cheguei, senhor presidente, estou viajando no tempo aqui naturalmente, quando fui constituinte, eu tinha comigo que a redação tinha que fortalecer o salário mínimo. Foi com a voz de milhões que lutamos para escrever na Constituição Cidadã também o princípio de que o salário mínimo deveria ser capaz de atender às necessidades vitais e básicas do trabalhador e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
visto água, higiene, transporte. Na Comissão do Trabalho, onde eu tive a honra de atuar como membro, fui vice-presidente e presidente lá na Câmara dos Deputados, fui coordenador da subcomissão encarregada de elaborar a Política Nacional do Salário Mínimo, a primeira lei do salário mínimo condicional. Elaboramos o projeto consistente, responsável, comprometido com a valorização do trabalhador. Infelizmente, à época, os projetos aprovados foram vetados pelo então presidente da República. Não recuamos. Lideramos um amplo movimento, pegam diversos líderes, né, pela derrubada desses vetos. No dia 28 de junho de 89, com o apoio de lideranças históricas como Ulisses Guimarães, conseguimos restabelecer aquilo que era justo. Foi a vitória da democracia, do parlamento e, sobretudo, dos trabalhadores. Naquele período, inclusive, produzimos na Comissão do Trabalho uma cartilha chamada o ABC da Política Salarial, com o objetivo de levar consciência ao povo e informar a importância do salário mínimo. Porque sempre acreditei que não basta legislar, é preciso dialogar com o povo. Senhor presidente, Confúcio Moura, e até por uma questão de justiça, falo aqui do ex-deputado federal, falo aqui do ex-governador Alceu Colares, do PDT, já falecido. Ex-deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, o ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-prefeito também de Porto Alegre, foi um defensor intransigente de reajustes mais elevados para o salário mínimo e para as aposentadorias e pensões. Getulista e brisolista, Colares teve uma trajetória marcada pela defesa do direito dos trabalhadores e da justiça social. Ele veio a falecer em dezembro de 2024. Senhor presidente, lembranças que me traz à tribuna desse momento para falar, quando fiz greve de fome em 1991, no plenário da Câmara, pelo reajuste do salário mínimo, Alceu Colares foi solidário, como também foi o já falecido Adão Preto, como foi também Pedro Simão. Pedro Simão que está bem consciente, muito ativo ainda lá no Rio Grande do Sul. Caminha lento, como eu também já estou caminhando lento, mas ele está com a cabeça a mil ainda, né? Tive o apoio de Pedro Simão, que vieram para o plenário comigo, Sérgio Zambiase e Chico Vigilante, aqui de Brasília, e outros que eu não vou lembrar o nome agora. Ao longo de toda a minha vida parlamentar, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado, apresentei inúmeros projetos voltados à valorização do salário mínimo e à proteção do rendimento dos trabalhadores aposentados e pensionistas. Alguns me chamavam o homem do salário mínimo, o homem do salário mínimo. Até que aprovamos uma lei de inflação mais PIB, e aí acabou aquela história de todo ano ter que ter aumento para o salário mínimo e estava muito abaixo da inflação e do PIB. Deu certo. Destaco iniciativas que buscaram garantir o reajuste permanente com ganho real. A extensão desses ganhos à Previdência Social, a manutenção dos que dependem da Previdência Social, a manutenção do poder de compra e a criação de uma política permanente, estável e previsível para o salário mínimo. Um dos momentos mais marcantes dessa trajetória foi 2005, quando eu tive a responsabilidade de ser relator na Comissão Mista Especial do Salário Mínimo, composta por membros da Câmara e do Senado. E aqui faço justiça, não só ao passado de alguém que faleceu ou não, né? Mas faço justiça ao senador Renan Calheiros, quando foi presidente do Senado, depois de muita conversa com os líderes, ele criou uma comissão especial que tinha o objetivo de construir uma política permanente do salário mínimo. A mim foi dado a responsabilidade de ser o relator. Percorremos praticamente todo o Brasil, estivemos quase em todas as capitais, realizamos audiências públicas, ouvimos trabalhadores, empresários, especialistas, aposentados, movimentos sociais e sindicais, até que apresentamos para o senador Renan Calheiros o relatório final, e eu fui o relator. Walter Barelli foi um dos falecidos também, foi um dos principais articuladores, e ele era deputado federal. Foi um processo profundamente democrático.
E dele resultou um relatório histórico que propôs um mecanismo claro e justo de valorização, a reposição da inflação somada à variação do produto interno bruto dos últimos 2 anos, com extensão aos benefícios da Previdência. Claro, tudo na linha do salário mínimo. Enquanto isso, nas ruas, o povo se mobilizava, centrais sindicais, movimentos sociais, entidades de aposentados, realizavam marchas, atos de mobilização em defesa do salário mínimo. Era uma sociedade empurrando a história para frente. Os resultados começaram a aparecer em 2006. Tivemos um aumento expressivo. Em 2007, um aumento real. E após muita negociação, diálogo e construção política, em 2011 foi sancionada a Lei 12.382, instituída oficialmente, enfim, uma política nacional de valorização do salário mínimo. Eu, como sindicalista, senhor presidente, eu botei que era a inflação e o dobro do PIB. Mas eu sabia, como 2 e 2 são 4, e se tirar desses 4, 2 fica 2, eu botei a inflação e o dobro do PIB, porque eu sabia que na negociação eu ia ter que tirar o dobro do PIB, mas eu fiz consciente. E na negociação, de fato, ficou a inflação e o PIB, é o que eu queria, que o movimento sindical queria e os trabalhadores aceitavam. Enfim, foi instituindo assim, oficialmente, a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, baseado justamente no relatório dessa comissão que eu tive a honra de ser relator. Essa política transformou o salário mínimo em um poderoso instrumento de distribuição de renda. Mesmo no trabalho informal, ele serve como referência. Ele dinamiza a economia, fortalece o mercado interno, gera emprego e renda. O trabalhador não especula, ele consome, ele vive, ele sustenta a sua família, infelizmente. Em torno de 70% dos brasileiros depende do salário mínimo, somente do salário mínimo. Nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, essa política atingiu seu auge. Saímos de um salário mínimo que por décadas oscilava entre 50 e 80 dólares. No governo Fernando Henrique chegamos a 100 dólares, mas com essa política de inflação mais PIB, nós chegamos aos 350 dólares. Foi um avanço para a época. Isso nunca havia acontecido na história do Brasil. Foi um salto civilizatório, milhões de brasileiros saíram da pobreza, houve inclusão social, redução das desigualdades, fortalecimento da economia popular, e isso não aconteceu por acaso. Foi resultado de decisões políticas, de compromisso com o desenvolvimento social e no combate firme à miséria. Mas é preciso dizer, essa conquista não é definitiva. Em vários momentos da história recente, assistimos tentativas de enfraquecer essa política e congelar o salário mínimo, né? E não deixando sequer que os aposentados ganhassem o mesmo número que é dado, que é a inflação mais PIB, ao salário mínimo. Sempre estivemos juntos com aqueles e aquelas que fizeram o bom combate. E, felizmente, a política de inflação mais PIB voltou. Por que mexer no salário mínimo? É mexer diretamente na vida de milhões de brasileiros. Trabalhadores ativos, aposentados, pensionistas, quando vem o recurso no salário mínimo, porque ele é referência, tanto para o mercado informal, como para o mercado informal, como para os dissídios coletivos. O salário mínimo ganhou a inflação mais PIB. Por que nós não podemos ganhar? É um absurdo querer tirar a inflação mais PIB do salário mínimo. Senhor presidente, a minha trajetória sempre foi pautada pela coerência. Defender aquilo que eu acerto, que entendo como justo, né? E um salário mínimo de inflação mais PIB é mais do que justo. Enfim, no movimento sindical, no parlamento, na Constituinte, até os dias de hoje, nunca abandonei essa causa. Continuo apresentando propostas, defendendo o ganho real, lutando por uma política permanente de valorização do salário mínimo, que agora está mantida. Mas quando eu vejo na grande imprensa alguns dizendo que tem que retirar o aumento real do salário mínimo, eu venho de imediato à tribuna e digo que não. Uma vez chegou a usar o termo, só por cima do meu cadáver que eles iam tirar o aumento real do salário mínimo. O desenvolvimento econômico não pode caminhar desassociado da justiça social. Reafirmo, portanto, que a mesma convicção de sempre, enquanto tiver voz nessa tribuna, e aqui eu tenho até o fim do ano, mas lá fora, na vida, nas ruas,
Nos movimentos sociais eu continuarei fazendo o que sempre fiz. Defenderei sempre um salário mínimo digno. Defenderei os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Defenderei os aposentados e pensionistas. E não é apenas uma pauta econômica, é uma causa humanitária, uma questão de dignidade da nossa gente. Essa é uma história que merece um livro. Uma vez escrevi um livro, pequeno, mas escrevi a história do salário mínimo do Brasil. Porque a história do salário mínimo vem lá com Getúlio, vem lá de trás, né? Vem muito antes do que nós brigamos para ter uma política permanente. O salário mínimo vem de longas datas, de muita batalha, de muitos líderes, de muitos presidentes que estavam comprometidos e mantiveram o salário mínimo. Esta é uma luta das nossas vidas, é uma luta que continua. Senhor presidente, se Vossa Excelência permitir, eu vou usar mais 5 minutos, conforme parece que tenho. Hoje de manhã realizamos uma grande audiência pública na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, com o título "Por que dizemos não à guerra e sim à paz?". Essa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos teve como objetivo debater a guerra, como está tudo acontecendo, infelizmente, de forma absurda no mundo hoje, em grande parte dos países. Grande parte do mundo está em guerra. Crianças, jovens e pessoas inocentes encontram-se no meio dos conflitos. São muitos feridos, muitos mortos. Na guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro, primeiro dia do conflito, uma escola infantil foi bombardeada, matando 175 pessoas, sendo 150 delas crianças. Segundo a ONU e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mais de 100 conflitos estão em curso, principalmente nas regiões da Ucrânia, do Irã, na faixa de Gaza, Israel e tantos outros países do continente africano. Os mais afetados sempre são os mesmos: crianças, idosos, mulheres, os mais vulneráveis. Lembro aqui que Bob Dylan, na canção Mestre da Guerra, disse: vocês que fabricam grandes armas, vocês que fabricam aviões de guerra letais, vocês que fabricam todas as bombas, vocês que se escondem por trás dos muros, vocês que se escondem por trás de mesas. E esse é o mundo real, enquanto o povo, milhares de homens e mulheres morrem nas guerras. Também lembro de John Lennon, com a canção Imagine, que nos convida a sonhar com um mundo sem guerras. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. E o mundo será como um só. O projeto de resolução 45 de 2025, já aprovado aqui, de autoria do senador Flávio Arnes, eu fui o relator. A sugestão foi de Ulisses Riden, que acompanhou o debate hoje pela manhã. Criamos, então, a Frente Parlamentar pela Paz Mundial. Essa frente busca o quê? É sonho? É ilusão? Eu sempre digo que o possível eu faço hoje. O impossível eu continuo perseguindo para que ele aconteça um dia. Essa frente busca fortalecer a atuação do Congresso Nacional em defesa da paz mundial. Cito o escritor, poeta, pensador grego Nikos Kazantzakis, que disse, abro aspas, a virtude enlouqueceu, a geometria enlouqueceu, a substância enlouqueceu, a mente tem que se tornar novamente a legislar, estabelecer uma nova ordem, novas leis. O mundo precisa se transformar em uma nova harmonia de paz e de amor. Quando ele diz que a virtude enlouqueceu, a geometria enlouqueceu, a substância enlouqueceu, afirma que aquilo que antes dava ordem, sentido e estabilidade ao mundo entrou em colapso. Por isso que estamos vendo tudo que está aí. A virtude enlouqueceu, os valores morais perderam o rumo, o certo e o errado já não são claros, a geometria enlouqueceu, até a razão, a lógica e a ciência, que deveriam ser exatas, parecem se confundir e falhar. A substância enlouqueceu, a própria essência daquilo que sustenta a realidade tornou-se instável, ou seja, tudo aquilo que sustentava o mundo, ética, razão, seriedade, honestidade, solidariedade, a essência entrou em crise ao mesmo tempo.
Nico sugere que, quando o mundo perde suas referências, não podemos apenas lamentar e esperar respostas prontas. É preciso que o ser humano consciente, crítico e criador, assuma a responsabilidade de reconstruir o sentido da vida e valorizar a palavra amor. Precisamos de um equilíbrio, precisamos de mais consciência, sermos mais humanos, mais autênticos. Políticas humanitárias não têm fronteira, não podemos fugir, precisamos recriar o mundo a partir da nossa própria consciência. Agora, presidente, eu prometo que não é um discurso, não é nada, é que eu tenho que fazer. A minha suplente é a Cleonice Bacher, e ela perdeu o pai dela, que foi sempre uma grande referência política e um obreiro, porque ela é uma trabalhadora rural. Se permitir, eu faço o registro bem rápido. Senhor presidente, é com pesar que registro o falecimento aos 75 anos, praticamente a minha idade, do senhor Ari Bacher, pai de minha suplente, Cleonice Bacher. Ari faleceu na noite de sábado, 4 de abril, na cidade de Tiradentes do Sul, região noroeste do Rio Grande do Sul. Ari nasceu no dia 9 de dezembro de 1950. Eu também sou de 50, viu? Era agricultor e dedicou sua vida toda ao cultivo da terra. Descendente de imigrantes alemães, teve uma vida simples e de muito trabalho. Com a esposa, Ilone Bacher, teve 4 filhos, Cleonice, Claudete, Margarete e Marcos. Depois vieram 6 netos e 2 bisnetos. Era apaixonado por sua família. Quando Cleonice tinha 14 anos, essa que é a minha suplente, Ari, ela contava sempre, e ele ouvia, como me lembra aquela música, naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está me doendo em mim. Ele me contava contente tudo que ele fez de manhã. Enfim, algo que eu vi na música, e um dia declamei lá no Palácio, no dia que o Lula sancionou o Estatuto do Idoso. Quando o Cleonice tinha 14 anos, Ari o levou para uma reunião do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Aí começou a paixão de Cleonice pelo sindicalismo, pela luta dos agricultores, pelas causas ligadas à agricultura, à terra, à valorização da produção rural. Ari cumpriu a sua missão, deixando para os amigos e familiares um exemplo de amor, dedicação, trabalho e honestidade. Meus sentimentos e meu abraço fraterno à esposa Ilone, a minha primeira suplente Cleonice, a toda a família, sua esposa, também o Ademir e a filha Maria Cecília e todos os familiares amigos de Ari Bacher. Era isso um resuminho, senhor presidente, dessa lembrança que eu fiz de um produtor rural que amava a terra, produtor de leite. Eu estive lá na fazenda dele. Não, era uma fazenda, era digamos, um rancho, um grande, de bom tamanho, né? Que ele produzia leite. E ele me disse, chega aqui às 4 da manhã, viu? Que nós vamos começar a ir para a lida para ver como é que é no campo. Quando chegou ali pelas 11 horas da manhã, eu digo, não dá para sentar um pouco. Aí eles me serviram um café e um almoço, enfim. Uma lembrança muito, muito boa dessa minha experiência lá com esse trabalhador rural que faleceu, e hoje eu faço aqui uma homenagem a ele. Obrigado, presidente. Bem, os inscritos, cadê o Exalci? Tem o Chico Rodrigues, senador Chico Rodrigues, Roraima, tem o Jorge Seif e o Exalci. Mas o Exalci, acho que foi no cafezinho, enquanto ele volta, eu vou falar aqui umas palavrinhas, eu estou inscrito, daqui mesmo, da presidência. Nós, antes de ontem, sábado, foi o último dia de transferência eleitoral para todos aqueles que desejam ser candidatos em outubro, né, a disputar qualquer cargo público. Eu vou lhe dizer, eu sou presidente do MDB lá de Rondônia. É bem complicado hoje a composição, a formação das chapas. Porque não existe no mercado nomes prontos para disputar uma eleição assim fácil, não. Tem aqueles que já estão com mandato, com experiência, mas são muito poucos.
Lá em Rondônia, a gente olhando a história, nós não temos, assim, 20 nomes que têm acima de 20 mil votos para deputado federal. Não temos esses nomes. Então, a gente tem que lançar nomes jovens na expectativa que esses nomes consigam prosperar, crescer e se elegerem deputados federais. E hoje, com essa figura do financiamento público de campanha, do fundo eleitoral, praticamente os partidos só interessam mesmo em nominatas para deputado federal. Os deputados federais, os candidatos de bom nível, eles recebem um valor importante do fundo eleitoral para disputar a eleição, porque isso é discricionário, cabe ao presidente determinar quanto cada um vai receber. E nem todo mundo recebe igual, porque tem aqueles puxadores que o presidente nacional e os regionais têm interesse que se elejam, que ele já tem um potencial maior. Então, é bem injusto. E também disputar a eleição com quem está no mandato, hoje, tanto o mandato de deputado federal como estadual, não é fácil, porque eles têm essas chamadas emendas impositivas, e essas emendas eles vão agradando vereadores de todos os partidos, prefeitos de todos os partidos, e eles formam aquele grupo de apoio muito sólido. Então, fica quase que impenetrável para os novos concorrerem essas eleições. Mas sempre há espaço para renovação, sempre espaço para renovação. Lá em Rondônia, o MDB tivemos, né, eu sou do MDB, já tivemos, desde que passou de território a estado, tivemos vários governadores. Quase a metade desse tempo todo foram governadores do MDB. Agora tem outros já de outros partidos que está mais ou menos metade, um pouquinho a mais dos partidos adversários. Então, mesmo nós, com todo esse patrimônio, que tendo o maior número de filiados no Estado, tivemos dificuldade de fechamento das nominatas. E o problema é que a gente perde nome na última hora. Perdemos nomes assim, de pessoas históricas do partido, que na última hora, com promessa de outros partidos, de mais dinheiro para a campanha, e mais isso, mais aquilo, mais vantagem, eles mudam de partido com uma facilidade incrível. Eu não sei, eu fico assim admirado. Respeito cada um, sua posição, acho que eles estão baseando no princípio de Maquiavel, né? Os fins é que interessam, não? Os meios não é tão importante. Então, desde que eu seja eleito, eu posso ser em qualquer lugar. Já eu penso diferente. E eu sempre filiei no MDB nos anos 80, filiado antigo, e nunca mudei de partido. E, além do mais, ninguém me convida para mudar de partido, porque eu não mudo. Eles não me convidam para mudar de partido, não. Então, é desse jeito. Então, ficou difícil a gente montar. Então, a minha conclusão hoje é que os partidos, a gente tem que formar essa federação mesmo, federar. Partidos grandes com os partidos pequenos tem que fazer embolação de partidos. Tem partido demais no Brasil. É partido demais. Não precisa de tanto partido. Olha, tem partido que não muda nada. Muda só a sigla, mas a programação é igual. Não muda coisíssima nenhuma. Então, eu acho que a gente tem que diminuir esse partido para 8 blocos. 8 blocos partidários. Ficar 2 grandes blocos, realmente puxadores, faz maioria aqui na Câmara e no Senado, e os outros blocos menores, formando 8, tá bom, 7, 8 blocos. Porque não tem possibilidade de um presidente da República governar um país com 30 partidos políticos, tem 30 líderes diferentes. Ele tem que conversar com um na hora de uma votação. Vou votar isso. A medida provisória tal. Cadê o voto? Não tem. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Isso é muito difícil. E depois das emendas impositivas, o que eu pude observar é que quem está mandando mesmo na Pátria Amada Brasil é o Congresso Nacional.
Nós temos, assim, o Congresso hoje tem um poder sobre o orçamento. Quando a ministra Simone manda para cá o orçamento, quando volta lá, pronto, é outro orçamento, totalmente diferente. Só aquelas despesas obrigatórias que não tem jeito de mexer, que fica, mas o restante das despesas discricionárias é mexido a Deus dará. Então, eu fui relator do orçamento há 2 anos atrás, e eu me debrucei sobre os números. E eu tenho, assim, uma profecia, porque, olha bem, eu vou errar aqui, é claro que eu vou errar. Eu não tenho esse número na cabeça decorado, né? Mas hoje, até pouco tempo, dos 6 trilhões bruto, que é o orçamento brasileiro, sobra para o governo federal executar tudo 250, vou dar um chute, 250 bilhões. Esses 250 bilhões, aí é para luz, água, telefone, aluguel, carro, comprar avião, comprar isso, e fazer, arrumar estrada, tapar buraco, fazer ponte, atender prefeito, atender isso, aquilo, governadores, só ter esse dinheiro. Já esse ano, eu creio que vai ser menor, já vai ser aí bem menos dinheiro. E no próximo presidente, depois desse subsequente, 2031, se não mudar as coisas, esse coitado desse presidente que virá lá em 2031, vai sobrar para ele de 40 a 50 bilhões se nada for feito. É impossível governar. Impossível governar como está. Porque as despesas do orçamento brasileiro, elas são indexadas e vinculadas. Vinculadas é quando já tem um vínculo lá, por exemplo, 15% para a saúde, 25% para a educação, tanto por cento para o Tribunal do Judiciário, tanto por cento, sei para quê, tanto por cento para os estados e municípios. Quando termina tudo, as despesas indexadas e as despesas vinculadas, eu acho que não precisa nem de presidente da República, não. Porque basta o secretário do Tesouro Nacional e um computador para fazer o rasteio desse dinheiro, tanto para fulano, tanto para Beltrano, tanto para Cicrano, vai mandando esse dinheiro para estado, município, saúde, e acabou o dinheiro. Então, no presidencialismo, estou vendo o Trump lá, nos Estados Unidos, ele exerce um presidencialismo de força. Ele manda e desmanda, e trimanda e quadrimanda. Ele faz guerra sem ouvir Congresso. Ele põe muro sem ouvir Congresso. Ele faz isso, ele põe aquela polícia para bater em refugiado sem ouvir o Congresso. Ele mete-se em guerra no mundo todo. Ele manda aqui punir o ministro Supremo com a lei Magnitsky. Não sei que esse homem tem esse poder de punir alguém no Brasil porque ele quer. Eu nunca vi uma desgraceira dessa. Né? Ali é um presidencialismo de fato. E no Trump é um presidencialismo antidemocrático. Né? E aqui no Brasil, nós temos um presidencialismo que não é presidencialismo. Nós temos um presidencialismo que é um parlamentarismo às avessas. Um parlamentarismo que não é parlamentarismo. Qualquer coisinha que o presidente precisa, tem que correr atrás de 30 líderes. Olha, no tempo do Fernando Henrique, eu era deputado. Mandava a medida provisória, era difícil não aprovar as medidas provisórias do Fernando Henrique. A gente aprovava quase todas, montava as comissões especiais e no prazo certo a gente votava. Agora não. A maioria das medidas provisórias que o Lula manda aí fica engavetada. Ela só tem vigência dos 120 dias de duração que a lei permite. Então, por isso você veja que coisa horrorosa é essa. Então, se a gente não disciplinar... E tem outra coisa,
São 6 trilhões aí do bolo geral do orçamento, aproximadamente. Eu estou falando que eu vou errar. Mas só aposentados e pensionistas, 1 trilhão de despesa. 1 trilhão. Chegando, se não tiver isso, um pouco mais, um pouco menos. Servidores públicos da União, 500 bilhões. Aí você vai fatiando. Quando você olha que pensa que não, o dinheiro foi todinho. Então, eu estou falando isso tudo para vocês para falar da política brasileira, falar dos partidos políticos. Que a gente tem, se nós queremos presidencialismo, nós temos que diminuir o número de partidos, formar as federações, porque é uma ganância, uma cegueira. Para criar partido, parece que é o fim do mundo. Se eu não criar um partido, para mim, não serve. Eu vou criar meu partido, botar debaixo do bolso aqui e negociar vantagem para aqui e para acolá. Eu quero um partido para mim, ainda mais com essa zorra desse dinheiro que tem aí do fundo eleitoral e os fundos partidários. O cara enlouquece. E quer fazer maioria de deputados federais por isso. Então, eu estou contando essa história para dizer da dificuldade. Não só o meu partido lá em Rondônia que teve dificuldade para formar chapa, não. Quase todos. Aqueles que têm uma nominata maior, é chamada o grupo da morte. Porque junta lá 5, 6, 7 deputados federais, num só partido, metade vai perder. Né? Mas estão satisfeitos, que é cada onda de extremista, de extrema-direita, quer ficar lá, fica, mas vai perder. E eu espero que o pessoal do meu MDB, que é tudo novo, ganhe a eleição. Eu quero que a minha turminha lá, que o pessoal fala, vocês não vão fazer ninguém. Nós vamos fazer sim. Tem uma meninada inteligentíssima lá, advogados, tem o pessoal das reitorias, das universidades, tem o pessoal do Instituto Federal de Educação, temos vereadores brilhantes, tem uma turma excelente, advogados, não é? E vamos brigar, sim. Quando eu fui eleito deputado, na década de 94, eu saí do consultório médico. Eu era médico, nunca tinha sido nada na política. Né? Saí e ganhei essa zorra dessa eleição, até hoje estou aqui. Né? Aí você veja. Eu não tinha nem lei, sem documento, nem pai, nem mãe político, né? E minha família, minha mulher nunca, graças a Deus, ela nunca participou, ela nunca vinha aqui em Senado, você nunca viu ela por aqui para o Senado. Eu fui governador, ela não ia no palácio, ela não queria nem saber disso. Nunca ocupou cargo, filho meu não vai, nunca teve cargo. De jeito nenhum. Minhas filhas nunca participaram de campanha minha, só eu. De doido basta eu. Ainda vou botar minha filha desse sufoco lascado? De jeito nenhum, basta um doido. Em casa tá bom demais. Já é muito. Né? Então, eu estou falando isso para vocês aqui. Eu não concordo com essa bagunça de formar essas nominatas. Isso, eu passei uns 2 dias sem dormir. Né, de preocupação. Será que eu fecho essa nominata? Será que eu vou passar vergonha? Essas coisas todas, né? Tive que tomar um dia desse aí lá, lá em casa tinha uns remédios de doido, né? Remédio assim, psiquiátrico do passado, não sei que eu arrumei aqueles remédios lá. Falei, vou tomar um remédio de doido aqui hoje. E tomei um comprimido à noite, assim, desses malucos, assim, de clínica psiquiátrica. Falei, deixa eu dormir de qualquer jeito. Aí eu tomei, fiquei bêbado no dia, fiquei tonto sem poder levantar. Eu gosto de academia, levantei coisa nenhuma, fiquei lá dopado, até a alma. De preocupação para formar essas benditas nominatas. Então agora, turminha de Rondônia aí do MDB, vocês tratam de correr atrás do bendito voto. O voto é difícil, né? Eu digo o seguinte, o voto é como o amor. Você só beija quem você ama. Ou pode até beijar sem amor, mas não é normal. E o voto, você só vota em quem você ama. Você tem que ter uma simpatia para a pessoa. Você tem que ter um mínimo de olhada dos olhos, de olhar, gostar da cara, gostar da palavra. É isso que seduz a pessoa para uma votação. Então, trate de olhar bonito para o povo. Trate de realmente encantar o povo. Trate de encantar. É a arte da sedução, a arte do encantamento. O voto é isso. E depois que você for eleito, trabalhe pela população,
que depois você vai ser reconhecido por muitos mandatos, né? Está aí Paim, está aqui Zalci, que pode dar aula de estudo, né? Então, são essas pessoas abençoadas que o povo não esquece nunca, porque são pessoas que não esquecem da sua origem, não muda seu discurso, que ama a população, que sai pela rua sem segurança, que entra nos botecos e toma uma garrafa de Coca-Cola, ou de Guaraná, ou de cachaça, qualquer coisa assim, e que come um pastel na feira. Isso aqui é maravilhoso na vida. Então, eu vou encerrar meu discurso aqui, meu discurso que não é discurso, e passar a palavra ao doutor Zalci, que está aqui ao meu lado, né? Esse aqui sabe tudo e muito mais. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, presidente, eu quero começar a minha fala com uma frase muito simples, mas que define exatamente o que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Não é coincidência, é método. E eu vou provar isso aqui. Porque toda vez que esse assunto vem à tona, tem sempre alguém que tenta tratar como um caso isolado, como um erro, como uma decisão que deu errado, mas não. Quando a gente começa a ligar os pontos, quando a gente coloca uma linha do tempo, quando a gente olha os fatos, fica muito claro, existe um padrão. Vamos lá. Dentro do próprio BRB, que é o banco aqui de Brasília, o BRB, uma superintendente de compliance da área que deveria fiscalizar, admite que tinha gente levando dinheiro. Eu repito, levando dinheiro. E o que foi feito? Nada, nada. Não teve investigação, não teve apuração, não teve transparência. E aí eu pergunto, isso é falha ou isso é proteção? Porque quando quem deveria fiscalizar não age, quando quem deveria controlar se omite, não é erro, é conivência. E não para por aí. Funcionários relatam pressão, assédio e gente adoecendo, trabalhando à base de remédio. Enquanto isso, segundo relatos internos, tinha gente levando dinheiro. Olha o tamanho do absurdo. Um banco público com servidor adoecendo e dinheiro sumindo. E quando isso vem à tona, o banco agiu? Não. O governo agiu? Não. Foi a imprensa. Só depois que a matéria sai na imprensa, só depois que expõe, é que começam então os afastamentos. Inclusive os que foram afastados hoje, tem dois que foram afastados, continuam recebendo o salário normal, como se nada tivesse acontecido. Aí eu pergunto de novo, se não fosse a imprensa, ia continuar tudo normal? E a situação fica ainda mais grave. Uma auditoria interna aponta nomes, repito, aponta responsáveis. E não é um caso isolado, são várias pessoas. E aí o próprio governo manda afastar. Ora, se afasta todo mundo, é porque o problema é grande. Segundo informações, são 31 servidores envolvidos. Mas o pior ainda está por vir. A Polícia Federal abre investigação por possível gestão fraudulenta. E eu estive lá, e o presidente atual me confirmou, foi fraude. Fatiaram os investimentos para fugir do Conselho de Administração. Foi uma gestão fraudulenta dentro do Banco do Povo do Distrito Federal. A sede do banco é alvo de operação. A cúpula é afastada. E a gente descobre que estamos falando de operações bilionárias envolvendo o Banco Master. Bilhões, não é milhão não, bilhões de reais. E eu faço uma pergunta muito simples. Quem autorizou isso? Quem defendeu isso? Quem se beneficiou disso? Porque não existe negócio desse tamanho sem decisão política. E agora vem a parte mais escandalosa. Meses atrás, tinha gente dizendo que o BRB ia ensinar compliance
para o Banco Master. Ensinar controle, ensinar governança, ensinar seriedade. Hoje, o que a gente tem? Investigação por fraude, operação da Polícia Federal afastando os dirigentes. Eu pergunto, quem ia ensinar quem? Isso não é só contradição, isso é deboche com a população. E agora eu volto ao ponto principal, porque tem gente que ainda quer acreditar que isso é coincidência. Coincidência é uma vez, duas vezes, já fica estranho. Agora olha isso, denúncia interna ignorada, foi feita denúncia ignorada. Gente levando dinheiro, foi confessado hoje pela responsável pelo Comprice. Ambiente de pressão, foi dito, muitos servidores sendo pressionados. Auditoria apontando nomes, inclusive, 31 foram citados. Afastamento em massa. Polícia Federal investigando, operação bilionária suspeita. Isso é coincidência? Não, isso é método. Método de gestão, método de decisão, método de poder. Um método que coloca interesse na frente da responsabilidade. Um método que troca controle por conveniência. Um método que usa o banco público para fazer negócio de interesse privado. E o resultado é esse que estamos vendo. Enquanto isso, a população do Distrito Federal está preocupada com a saúde, com a segurança, com a educação, com o custo de vida. E o que estão fazendo? Brincando com bilhões. E eu vou deixar muito claro aqui, o BRB não é de governo, o BRB não é de grupo, o BRB é do povo do Distrito Federal. E quem mexe com o dinheiro do povo tem que responder. Responder politicamente, responder administrativamente e, se for o caso, responder na justiça, que é o caso. Porque não dá mais para aceitar isso como normal. E eu encerro aqui reforçando, não é coincidência, é método. E método errado. Tem que ser enfrentado. Isso é urgente. Presidente, hoje mesmo o Ministério Público aqui do Distrito Federal entrou realmente com a DIN sobre a lei aprovada na Câmara Legislativa que daria suporte para um futuro financiamento, um empréstimo do Fundo Garantidor para o BRB. Mandaram um projeto para a Câmara Legislativa, colocando no primeiro momento 12 imóveis, 12, depois baixaram para 9 imóveis. Quais são os imóveis? O prédio onde funciona a Nova Cap. Nova Cap, Secretaria de Obras. Se esse prédio ou se esse terreno for colocado à venda, o que nós teremos que fazer depois? Pagar aluguel o resto da vida, porque não tem como a Nova Cap sair de lá. Então nós vamos pagar aluguel, ainda, além de cobrir esse rombo de bilhões, ainda tem que pagar aluguel. O outro prédio é da CAESB, que é a Companhia de Água e Esgoto aqui do Distrito Federal, que também é a mesma coisa, é uma instituição de utilidade pública. Quando você vende os imóveis da CAESB, você está comprometendo a qualidade e a instituição que é fundamental para o DF. A outra, terrenos da SEB, que é a Companhia Elétrica de Brasília, que cuida da iluminação da rede pública, porque a rede privada ela foi privatizada, mas são terrenos públicos. Colocaram, agora tiraram, a Serrinha aqui no plano piloto, aqui no Lago Norte, ali no Taquari, que é responsável por 40% de abastecimento do Lago Paranoá. E aí querem fazer um empreendimento imobiliário, comprometendo realmente as nascentes que lá existem. Esse foi retirado. E ainda colocaram o centro administrativo, que é uma obra que está há anos parada, que é um absurdo, que é também fruto de corrupção, porque você não faz uma obra de 400 mil metros quadrados, não é? Que foi feito para concentrar realmente as empresas do governo e que tem uma certa lógica. Eu fui secretário quando a sede do governo foi transferido para Taguatinga, chamado Buritinga, onde a presença do secretário junto com o governador e com o vice-governador facilitava muito
a gestão. Porque quando você tem cada secretaria funcionando em um lugar diferente, e a maioria dos projetos tem alguma integração entre elas, fica muito difícil. Enquanto que funcionando no mesmo local é importante e é muito mais eficiente. Mas o prédio ficou pronto, está lá pelo menos uns 10, 12 anos já, e ninguém ocupa. Por quê? Interesses privados. Porque o governo paga aluguéis para todo mundo aqui em Brasília. Tem prédio alugado para todo lado. Saiu agora o escândalo da educação. Escolas abandonadas, que era só para reformar, e aí do lado da escola contrata o aluguel de um prédio por um valor absurdo. O valor pago de aluguel era mais do que suficiente para reconstruir a escola. É o que vem acontecendo. Agora, recente, lá na Nova Cap tem lá um prédio onde está funcionando provisoriamente a Secretaria de Obras. O governo, e só paga água e luz, R$20 mil por mês. O governo agora pega um prédio no setor de indústria do nosso, foi ex-senador aqui, Eunício, para pagar quase 300 mil por mês de aluguel. Então são coisas assim absurdas que vêm acontecendo e que muita gente não tem interesse que vai para lá, né? Porque tem muitos prédios alugados do governo. Então, a gente fica assistindo essa incompetência, essa falta de gestão, e parece que está tudo normal, né? Vossa Excelência falou bem aí sobre a questão orçamentária, sobre a questão política, e é verdade, na prática, a gente coloca essas pessoas que caem de paraquedas, que não conhecem o mundo real, que não conhecem realmente as cidades, não conhecem a população, não gosta de gente e quer ser governador. E as pessoas morrendo na fila do hospital, 3 anos para conseguir uma cirurgia aqui em Brasília. Gente com quimioterapia, radioterapia, esperando há mais de 1 ano. Então, a saúde está um caos geral. Não há controle de nada, nem de estoque de medicamento sequer. Não há nenhuma integração dos hospitais, ninguém sabe o que o outro hospital está fazendo. Gastaram milhões e milhões, só um sistema que o IGES comprou foi 100 milhões. Então, são mais de 80 sistemas que não se comunicam e há uma péssima gestão. Agora, saúde está matando, já. Agora, educação mata a geração toda. E é o que está acontecendo. Eu fico indignado porque eu estudei aqui em Brasília em escola pública, lá no Guará. Eu me lembro que eu acordava de manhã doido para ir para a escola, querendo ir para a escola, o maior prazer do mundo era ir para a escola. Mas eram as melhores escolas. Na época que eu fazia escola pública, eu não fiz o UNB, porque o UNB só tinha de manhã. Mas também só entrava no UNB quem estudava escola pública. Eu, como tinha que ralar o dia todo, tive que fazer uma faculdade particular. Mas, na minha época, presidente, nós tínhamos, inclusive, educação profissional. Todo jovem do ensino médio poderia optar por um curso profissional, técnico de contabilidade, técnico de administração, edificações, não é? Normal, radiologia, enfermagem, técnico de enfermagem. Você tinha essas opções. Hoje não tem mais. E aí, Vossa Excelência sabe disso. Nós temos hoje apenas 22% dos jovens na faculdade. De cada 100, só 22 entram na faculdade. 78% dos jovens não conseguem ter acesso às universidades e às faculdades. E aí fica essa geração nem, que não estuda e não trabalha. Fica à mercê do tráfico. Por quê? Porque não teve qualificação profissional. Fala-se muito aqui em segurança pública. Nós só vamos resolver a questão da segurança pública quando a gente oferecer para os jovens educação profissional, para eles poderem se empreenderem, criar suas empresas e não ficar dependente de governo. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais isso. Você já não consegue mão de obra mais. Por quê? As pessoas não querem mais ser registradas. O salário é pequeno? Pode ser. Lembrando que é o dobro. Quando você contrata alguém por R$1.000 ou por R$2.000, na prática ele te custa quase o dobro, por causa dos impostos
do custo do Brasil, da Previdência, do Fundo de Garantia, do 13º, do INSS, a parte patronal, a parte do empregado, é 100% do valor que você contrata. E aí, como tem o Bolsa Família, todo mundo hoje tem, metade da população tem programa social, que não tem porta de saída, que é triste, você vê jovens dependendo de Bolsa Família, sem perspectiva de uma qualificação, de um emprego, de um empreendedorismo. E aí nós não temos educação profissional. Quando eu fui secretário, para você ter ideia, aqui não tinha nenhum instituto federal. Somente 3 escolas técnicas. No meio de 600, tinha 3 escolas técnicas. A gente conseguiu trazer o IFB, hoje nós temos 11 unidades do Instituto Federal. Nós conseguimos assinar o convênio com o Ministério para 9 escolas técnicas, mais 9 escolas técnicas. Eu fui o presidente da comissão do novo ensino médio. Qual foi a base do novo ensino médio? Exatamente, criar um itinerário profissional também, para que os jovens pudessem ter uma profissão. A minha avó, não sei se a avó de Vossa Excelência, falava a mesma coisa. Minha avó dizia, cabeça vazia, oficina do diabo. Não tem o que fazer, vai fazer o que não presta. Então, se a gente não ocupar esses jovens com qualificação, com esporte, com cultura... Hoje, como eu disse aqui, eu ia por prazer para a escola. Hoje, a meninada vai no sacrifício. Agora criaram o pé de meia, que dizem que caiu bastante o percentual. Mas é uma dependência, R$200 por aluno para não abandonar o ensino médio. A forma do aluno não abandonar a escola é melhorar a infraestrutura. É você colocar a internet na escola, tecnologia, o quadro digital, a lousa digital. É você botar esporte, é você botar cultura. Colocar realmente laboratório de ciência, de biologia, de todos os laboratórios, aí você traz o aluno. Não é dando R$200 que você vai resolver o problema. Então, a gente precisa mudar isso. Nós temos 3 gargalos muito grandes com a educação. Vossa Excelência sabe disso. Primeira infância, nós temos um déficit muito grande de crianças na creche, de crianças na escola. A alfabetização não é feita na idade certa. Esse é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. A criança carrega, para o ensino fundamental, ensino médio, toda uma deficiência, exatamente por falta de alfabetização, na idade certa. O outro gargalo é formação de professor. Nós não temos hoje uma formação adequada dos professores, não é? Que envolve tecnologia, envolve uma série de outros, mas ninguém quer ser professor. Também com esse salário que está aí, como diz lá o Chicanísio, né? Desse tamanhozinho. Professor hoje é um dos piores salários, inclusive aqui no DF. Deve ser um dos últimos, dentro das carreiras do DF, é a remuneração dos professores. Que é uma coisa assim, interessante, né? As pessoas parecem que esquecem que quem forma o médico, o advogado, o contador, é o professor. E aí é o menos valorizado. Então, a gente precisa melhorar a formação dos professores, colocar o professor dentro da sala de aula durante o curso de pedagogia, de letras, como tinha o curso normal. Tem que resgatar isso. Hoje o cara faz pedagogia, muitas vezes à distância, e depois entra numa sala de aula. O cara fica doido, não consegue dar aula. Aí criaram aí as escolas cívico-militar, que resolve o quê? Disciplina. Porque como na escola tradicional ninguém respeita mais ninguém, principalmente o professor não é respeitado, ninguém consegue dar aula. Eu fico imaginando, dei aula a vida toda. Eu fico imaginando se eu conseguiria dar aula hoje, porque eu era muito rigoroso. O cara falou muito, ia para a direção, né? Mas não tenha dúvida. Hoje, cara, se você mandar um aluno para fora, vem a mãe, o pai, o avô, o tio, brigar com o professor, brigar com a escola. Então, é uma coisa assim que mudou radicalmente, que a gente precisa corrigir. E a questão da educação profissional, que eu disse há pouco, a importância de ter uma profissão para os nossos jovens. E aí, uma coisa que eu luto aqui há anos, desde quando deputado distrital, federal e agora senador, que é ciência, tecnologia e inovação. O Brasil não valoriza tecnologia, não investe em pesquisa, não é em desenvolvimento tecnológico. A gente conseguiu, olha, coloquei inovação na Constituição que não existia.
depois de muita luta, mudamos todo o marco regulatório de ciência e tecnologia, porque eu vi os gargalos que aconteciam quando eu fui secretário. Mudamos tudo, faltava dinheiro, aprovamos a lei proibindo o contingenciamento ou o desvio dos recursos da ciência e tecnologia para outras áreas, que foi o FNDCT. Mas mesmo assim é um valor ínfimo, por mais que seja 20 e poucos bilhões, é muito pouco. Se você olhar o que a Coreia, o Japão, os Estados Unidos, a Alemanha investem em ciência e tecnologia, isso aí é troco. Então, a gente tem que ter essa consciência que educação de qualidade envolve ciência e tecnologia, envolve laboratório, envolve tecnologia, envolve investimento, né? Então, é a nossa luta aqui. Eu sei que é uma luta de Vossa Excelência, mas a gente não poderia deixar aqui de falar um pouquinho sobre isso, né, presidente? Então, era isso. Muito obrigado. Bem, está aqui. Eu quero registrar aqui nas galerias a presença dos alunos do ensino fundamental da Escola Sagrado Filho, de Taguatinga, Distrito Federal. Aqui, quem estava falando aqui para vocês é o senador Exalci Lucas, que é senador aqui de Brasília. Estava falando justamente sobre a educação, sobre qualidade da educação, melhorar a educação, valorizar os professores. O senador Exalci Lucas é um defensor da educação de melhor qualidade aqui em Brasília. Quero avisar os professores presentes, os que estão dirigindo aqui a visita das crianças, que infelizmente hoje vocês chegaram aqui, o plenário do Senado está vazio, só tem nós dois aqui e outros já discursaram, já foram embora, não é? Mas vocês estão vendo que aqui é um local bonito, não é? Vocês estão vendo. Aqui fica sentado 81 senadores. Aqui ficam 81. Cada cadeira dessa aí tem um senador que senta. Mas eles estão em viagens, estão viajando por seus estados. Porque não tem senador de Brasília, só tem esse aqui mais dois. Só Exalci mais dois. Os outros são tudo de outros estados. São Paulo, de Rondônia. Eu mesmo sou de Rondônia, bem de longe, lá da região norte, né? Então, sejam bem-vindos, professores, e também os alunos queridos aí da Escola Sagrado Filho, lá de Taguatinga, né? Taguatinga, que você conhece bem, né? Terra boa. Terra boa. Então, tá bom. Vocês moram numa bela cidade satélite, talvez a maior do Brasil, né? É a maior? A maior é a melhor. Ele está falando aqui que Taguatinga, se não for a maior, é a melhor. Um abraço para vocês, uma boa tarde. E nós vamos encerrar a nossa sessão, viu, gente? Vocês não levem a mal, porque tem pouca gente, e nós já terminamos nosso serviço aqui do dia. A presidência informa as senadoras e os senadores que estão convocados às seguintes sessões para amanhã, terça-feira. Sessão de premiações e condecorações às 10 horas, destinada à entrega de comenda Nise Magalhães da Silveira, uma grande psiquiatra brasileira. Ela é merecedora. Sessão deliberativa ordinária, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento. Uma boa tarde a todos. Minutos em Brasília, você acompanhou aí a reunião da sessão plenária desta segunda-feira do Senado Federal, destinada a discursos e comunicação dos parlamentares. E neste momento transcorre também uma reunião da Comissão de Assuntos Sociais, que debate em audiência pública o uso do cigarro eletrônico no Brasil. Acompanhe. Pública, Dr. João Paulo Becker Lotufo, coordenador do Grupo de Trabalho de Drogas na Infância e na Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigada, doutor, por estar conosco. Agradeço essa oportunidade e eu quero me apresentar primeiro como pediatra, um pediatra que ainda está na ativa. E eu sou pneumopediatra e trabalhei muito sobre a questão do tabaco no sentido de prevenir aí o fumo em ambiente fechado. Então, desde 2012, nós estamos batalhando nessa luta.
E eu tenho um ambulatório antitabágico que começou tratando os pais fumantes das minhas crianças asmáticas. Na verdade, quando você pergunta para o jovem qual é a droga que faz menos mal, hoje o tabagismo todo mundo sabe que faz mal. E eles respondem claramente, a maconha e o álcool. Mas, na verdade, o cigarro eletrônico hoje também está ocupando esse espaço da droga que faz menos mal. Existe, na verdade, uma falta de amplas campanhas para divulgar o malefício de todas as drogas. Então, nós temos hoje, por exemplo, no Supremo, um dos ministros querendo aí trabalhar aí a liberação da maconha. Então, já foi votado o porte, mas não foi gasto um minuto para se dizer qual é o risco do uso da droga. E a maconha está junto do cigarro eletrônico também, não vamos ignorar isso. Então, aproveitando aí os dados recentes que tivemos aí sobre o uso de drogas, os jovens costumam falar para mim, tio, todo mundo usa. E, na verdade, a menor parte da população usa. Então, você vê, o álcool, por exemplo, 50% da população não colocou uma gota de álcool na boca no último ano. O tabaco, 90% não fumam. Nós aumentamos um pouquinho, de 9,2% para 11,5% de 2023 para 2024. Mas, na verdade, quase 90% da população não fuma. A maconha, muito menos. E as outras drogas também. Mas, quando você comenta com o jovem que o risco da droga é até a nível cerebral, vou ter que terminar. Então, o risco da droga, ele ocorre em todos os momentos. Então, por exemplo, você fala 20% dos jovens vão ficar dependentes da maconha, por exemplo. O garoto disse para mim, tio, eu estou aqui com um PhD de não sei o que, de Nova York, que 10% fica dependente. E eu perguntei a ele, se você pegar um avião que tivesse na porta do avião escrito 10% de chance de cair, você pegaria esse avião? Então, esse é o problema. Qual é o risco do uso da droga? Qual é o risco do uso do cigarro eletrônico? Nem todo mundo vai ficar doente. Nem todo mundo vai ter câncer, nem todo mundo vai ter o EVALI, nem todo mundo vai ter surto psicótico. Mas o risco da doença existe. Então, começa com as drogas lícitas e termina com as drogas ilícitas. Então, você ter um rapaz de 30 anos hoje batendo no pai de 74 anos porque ele não queria comprar bebida alcoólica, esse é o fim do túnel, vamos dizer assim. Então, na verdade, isso que no lado da medicina a gente pega. Então, nem todos vão ficar doentes. Quando começar a falar a questão de droga para as famílias, é intraútero. Porque se a mãe fuma, o feto já tem problemas. Se a mãe usa maconha, o feto já tem problemas, e assim vai. Estamos com um problema no berçário do Hospital Universitário da USP, onde 15% acaba ficando com abstinência de droga no berçário. Então, o uso da droga durante a gestação tem aumentado muito. Não se comenta isso e, na verdade, as crianças do berçário acabam tendo abstinência de droga, aumenta o tempo de internação, elas choram intensamente e, na verdade, elas acabam aumentando o tempo de internação, aumentando o custo de permanência hospitalar e aumentando a chance de infecção hospitalar. Então, o que eu estou vendo hoje é que pais e filhos estão procurando ajuda. Eles estão percebendo que os filhos estão dependentes do cigarro eletrônico. Então, o meu ambulatório para parar de fumar tem recebido vários alunos da Universidade de São Paulo, onde eles estão percebendo que não conseguem ficar uma aula sem sair para usar o cigarro eletrônico.
Cigarro eletrônico tem 5 vezes mais nicotina, vicia mais e as doenças estão aparecendo mais precocemente. Na verdade, eu tenho meu trabalho de prevenção que chama Dr. Bartô, é o personagem que eu criei, e ele tem um livro que chama Os 12 Passos. Todo mundo tem os 12 passos hoje, né? Alcoólatras Anônimos, Narcóticos Anônimos, e nós fizemos também os 12 passos para evitar um pouquinho o risco da droga na família. E quais são eles? Família unida com limites. Limites é uma coisa que está faltando. Conversar dentro de casa, fazer as refeições com os filhos sem o celular na mesa, atividades sociais e esportivas, desenvolver, seria escola a tempo integral para nós, é o projeto da Islândia. Espiritualidade é um fator protetor, bons amigos e o exemplo dos pais. Você sabia que se os pais fumam, a chance de droga nos filhos é de 50%. Estou falando de drogas lícitas e depois caminhando para as ilícitas. Se os pais não fumam, 2% de chance de drogas nos filhos. Se os pais bebem, 25% de chance. Se os pais não bebem, 1%. Então, dentro desses 12 passos, se eu tivesse um para trabalhar, seria a família. E a escola é a segunda família. Nosso projeto é um projeto nas escolas, um projeto contínuo, que a gente não consegue ter uma verba pública para impactar, mas nós temos municípios que estão trabalhando. Município de Pompeia, vou estar lá no sábado, mês que vem Erechim, no Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Rio Pardo e vários outros. Mas o projeto não é ir à escola fazer uma palestra, é treinar os professores para que eles exerçam um programa de prevenção de drogas durante o ano todo. O programa tem que ser contínuo, tem que ser persistente. Não adianta uma palestrinha na escola. Então, na verdade, a minha ideia é: qual é o risco de uso de droga? Qual é a campanha governamental que falou do risco do uso da maconha quando discutiram o porte da maconha? Nenhum. Então, nós precisamos trabalhar isso, uma campanha efetiva a nível nacional para a gente divulgar o risco de todas as drogas e inclui aí o cigarro eletrônico. Na verdade, o que acontece? Quando a gente tirou o cigarro de dentro do restaurante, né, do ambiente fechado, isso ocorreu em 2009, Brasil só se tornou ambiente livre do tabaco em 2014. O ministro da Saúde, na época, engavetou a regulamentação do uso da droga, desse projeto de não se fumar em ambiente fechado, e o Brasil, apesar de nós já termos dados em São Paulo que tinha diminuído o infarto e o derrame, são trabalhos do INCOR, o Brasil demorou 5 anos para que o outro ministro, porque aquele não fez, por coincidência é o mesmo ministro que nós temos hoje, engavetou 5 anos um projeto que tinha relação com benefícios à saúde. E lembrar que o cigarro eletrônico também produz o tabagismo passivo. A criança que está em volta recebe a nicotina e o seu cérebro já reconhece a nicotina e quando ela começar a experimentar, ela vai ter problemas mais precocemente. Então, minha mensagem é essa. Eu acho que a gente tem que investir na família, tem que investir na prevenção, que é uma coisa que os governos têm dificuldade. Eles, aqui em São Paulo, por exemplo, disse que se acabou com a Cracolândia, mas hoje, vindo para cá, onde eu estou no hospital, eu passei por várias ruas dominadas de gente de rua, quer dizer, então espalha-se a droga, né? E não há uma campanha de prevenção esclarecendo a população que precisa saber do risco do uso da droga. Obrigado. Doutor João, que alegria ter o senhor aqui com a gente. E a doutora Flávia estava aqui do meu lado dizendo assim: a senhora conhece o trabalho dele, ele é extraordinário.
Aí ela estava abrindo aqui para mim ver o site do Dr. Bartô. E eu queria que o senhor, em 2 minutinhos, passe o endereço para a população, doutor João Paulo, porque o senhor disse tudo, mas tem muitos pais que lá na ponta não têm a informação. A doutora Flávia acabou de me dizer que tem material seu, que ela conversa com o filhinho dela de 3 anos, com material seu. Passa o site para o Brasil, doutor, para a gente ir lá buscar o seu precioso material, por favor. Está no site www.drbartô, drbartô, ali tem todo o material que a gente precisa, tem um programa, tem lá mais de 120 vídeos falando do mal da droga, e isso pode ser repassado nas famílias, nas escolas, em todo lugar, e estamos esperando uma colaboração para que esse projeto entre na política pública de prevenção de droga, o que tem sido muito difícil. Obrigada, doutor João, obrigada por sua participação. Nós vamos acessar o site, vamos conhecer, mas eu só tenho que lhe informar que o senhor vai ter muito trabalho nos próximos anos, porque dia 31 agora, o ministro da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes, falou de forma muito clara que o STF já pensa, está bem aqui, da forma que eu vou ler exatamente como está na imprensa, para não dizer que eu tenho problema com a Suprema Corte, não tenho, pelo contrário, STF está perto de discutir descriminalização de todas as drogas. Eu estou aqui falando de cigarro eletrônico. Eles estão alguns passos na frente. É descriminalização de todas as drogas. O senhor vai ter muito trabalho no Brasil ainda, doutor João Paulo. Que Deus lhe dê saúde, energia, disposição, como pediatra, para ajudar as famílias brasileiras a enfrentar a dependência. E o senhor disse algo extremamente interessante. As crianças dependentes, o uso passivo, quem está ao lado de quem usa o cigarro eletrônico, também está usando o cigarro eletrônico. Então, por favor, não use cigarro eletrônico perto de mim. Nem perto de criança, nem perto de grávidas. Por favor, que você se tranque numa sala se quiser, use seu cigarro eletrônico, mas não façam crianças como usuários passivos do cigarro eletrônico. Obrigada, doutor João Paulo, Deus o abençoe. Nós vamos ouvir agora a doutora Flávia Fonseca Fernandes, secretária-geral da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Só que você vai começar de forma diferente. Arthur do Pará pergunta o seguinte: por que não integrar o programa Saúde na Escola com mutirões de espirometria para alertar sobre danos precoces? Então, essa pergunta já fica aí, responde ao longo de sua fala no início, mas muito obrigado por estar presente, doutora, muito obrigada. Você tem seus 10 minutos. Doutor João Paulo, se precisar sair, a gente fica imaginando a agenda de um pediatra numa tarde como essa, o senhor também fica à vontade. Doutora Flávia. Muito obrigada, senadora, pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer para a gente estar aqui. É uma tarefa super difícil falar depois do Dr. João Paulo e de tantos outros colegas que trouxeram para a gente dados, experiências, uma expertise sobre cigarro eletrônico. Então, eu vou tentar, assim, eu preparei alguns slides e eu vou tentar selecionar para falar um pouquinho mais daquilo que às vezes a gente não comentou tanto ainda. Esses são meus conflitos de interesse. Eu acho que o maior conflito de interesse que eu teria que falar para essa publicação é que eu sou uma médica pneumologista e que, por ser pneumologista, eu convivo com várias pessoas que têm doenças respiratórias. Eu cuido delas, eu cuido dessas famílias e eu acompanho o sofrimento delas, muitas vezes, décadas depois do consumo de qualquer coisa que acabou auxiliando, propiciando a uma doença surgir. Então, o meu conflito de interesse, eu sou extremamente enviesada contra qualquer uso, qualquer droga inalatória, porque isso prejudica o pulmão, porque isso faz mal, e porque eu vejo a sequela disso cada dia, a cada hora, a cada paciente que eu atendo, a cada filho, a cada mãe que eu acompanho.
Então, eu tenho um enorme conflito de interesse se eu parecer tendenciosa, e eu vou tentar falar o que a ciência fala, mas se eu parecer tendenciosa, é porque muitas vezes, quando eu vejo um artigo científico, nós médicos, a gente não vê só o artigo científico, a gente lembra daquela pessoa, aquelas pessoas que a gente acompanha no consultório. Então, esse é o meu grandíssimo conflito de interesse aqui. Essa é uma imagem, é um esquema meio que clássico, e eu só vou colocar ele aqui para que ninguém se faça de desentendido sobre o que são cigarros eletrônicos. Cigarros eletrônicos, eles são líquidos que contêm uma mistureba de coisas, entre elas, na imensa maioria das vezes, nicotina, e esses líquidos são aquecidos, viram um tipo de vapor, e esse vapor que ele é inalado, ele distribui a nicotina, e não só a nicotina, como trocentas outras substâncias. É importante a gente falar algumas coisas, é super comum no consultório, na vida, no corredor do supermercado, as pessoas perguntarem pra gente: ah, mas é menos pior, né? E a resposta que não é menos pior, não é pior, nem melhor, nem nada disso, é diferente, ponto. Vamos falar sério? São coisas diferentes. O que eles têm em comum? Eles distribuem nicotina, certo? Isso eles realmente têm em comum. O cigarro tradicional, o palheiro, o que quer que seja, nicotina. O vape também tem nicotina, ok. Mas, quando a gente para olhar, o cigarro de maço que a pessoa compra, ele tem mais de 1000 substâncias diferentes ali. Tem um monte de substâncias diferentes que estão ali ou que vão se formando à medida que acontece a combustão. No líquidozinho do vape, é a mesma coisa, só que são substâncias diferentes, muitas vezes. Ou às vezes são as mesmas substâncias que são formadas, mas que são formadas via outros compostos. Então, as quantidades são diferentes. Isso não faz ser melhor ou pior. Por exemplo, para muitos cancerígenos, sim, substâncias que claramente são associadas a câncer, oncogênicos, substâncias que modificam o DNA da célula, elas estão muito mais presentes na degradação do líquidozinho do vape do que no cigarro tradicional. Isso não faz o cigarro tradicional ser melhor. Vamos deixar muito claro, os dois são ruins, os dois são péssimos, os dois são drogas, os dois fazem mal e nenhum dos dois deve ser consumido em hipótese alguma. E esse é um esquema muito simplificado de como nós temos os danos à saúde relacionados ao uso de cigarros eletrônicos. É muito fácil a gente pensar nos danos respiratórios, né? Eu estou inalando alguma coisa que está indo lá para o pulmão, então o pulmão vai ficar meio machucado. Tudo bem, é isso mesmo, machuca o pulmão. Machuca o pulmão, às vezes, de uma forma que a maioria das pessoas nem imagina, porque não é uma lesão, não é queimar o pulmão, não é isso. A questão é que eu estou inalando substâncias tóxicas, e essas substâncias tóxicas, elas atuam na superfície do pulmão, alterando a forma como eu tenho uma resposta imune, alterando, às vezes, a forma como o meu pulmão reage quando eu inalo o restante das coisas que estão no ar. Então, eu afeto o pulmão mais do que só fazendo uma queimadura no meu pulmão. Eu, sim, estou predispondo o meu pulmão a ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica, a ter DPOC, a ter enfisema. Sim, eu posso predispor a ter crises de asma, hiperreatividade brônquica, mas eu também altero a imunidade do meu pulmão, a forma como o meu pulmão responde ao ambiente ao meu redor. Isso pode prejudicar de uma forma muito importante. Não só ele altera a imunidade do meu pulmão, como de todo o meu corpo. E isso faz com que eu esteja suscetível a alguns tipos de doenças que eu não estaria se fosse de outra forma. Além disso, o risco cardiovascular é uma coisa muito legal, porque quando começou essa história do vape, muita gente apresentava como uma redução de danos, como não vai ter os efeitos cardiovasculares que a gente vê muito frequentemente vinculado ao cigarro tradicional. E hoje a gente entende que não é assim, que eu tenho sim dano vascular, que eu tenho sim as minhas artérias, elas tendo um envelhecimento muito precoce. E aí, ao invés de eu ter isso numa pessoa com 50 anos, eu tenho isso numa pessoa de 15, 20. Então, eu tenho danos. É que, às vezes, para eu poder ver um infarto, um derrame, eu preciso de décadas. E nós temos pouco tempo ainda de exposição. Mas essa conta vai chegar. Nós temos evidências claras do dano cardiovascular associado aos cigarros eletrônicos. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto que foi comentado pelo Marcelo, que é a questão dos danos na saúde mental.
Esse aqui é um esqueminha que foi cedido pelo Dr. Túlio, que é um dos nossos diretores da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, que fala sobre como a nicotina funciona. Então, a nicotina, ela se liga em alguns receptores cerebrais e elas agem liberando dopamina. Dopamina na região do cérebro que dá bem-estar. É por isso que a pessoa se sente plena, ela está feliz, ela está realizada naquele momento, ela está cheia de dopamina. O que acontece é que essa liberação de dopamina não está acontecendo porque você acabou de completar uma maratona, você correu 10 quilômetros, ou não é porque você conquistou o seu diploma na faculdade, ou não é porque você pela primeira vez conseguiu ficar de pé e chegar na cozinha quando você tem 1 ano de idade. A liberação de dopamina não é por alguma conquista que você teve, não é pela nota boa que você tirou na escola. Não, a liberação de dopamina é artificial, é por um puff. E o que acontece? Quando eu começo a fazer isso e fazer isso, eu começo a ter um monte de dopamina no meu cérebro que é liberada por coisas que não são reais. Não é por uma conquista minha, não é porque eu fiz o gol no meu jogo da faculdade. É porque eu estou fumando aquele cigarro. E isso faz com que os meus receptores cerebrais peguem e estejam acostumados com muita dopamina. O que me leva a quando eu tenho uma conquista de verdade, quando eu vou lá e tiro um 10 na minha prova da escola, a dopamina que libera não vai ser o bastante, porque nenhuma dopamina consegue se fazer tanta... Nenhuma dopamina é produzida de quantidade igual a nicotina produz. E 2, é que eu quero sempre a dopamina. Então, como é que eu não consigo isso? A minha nota da escola não é o bastante. Então, o que eu vou lá? Eu pego o meu vape de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E assim eu construo viciados. E assim eu construo as pessoas que estão presas no vape. E no cigarro, a mesma coisa no cigarro. O vape ainda tem um agravante que não é muito falado. O vape, no liquidozinho do vape, eu não tenho a nicotina da forma do tabaco, que é lá da folha do tabaco. Não, não tenho essa nicotina. Eu tenho uma nicotina manufaturada, uma nicotina industrializada. Eu tenho sais de nicotina. Esse sais de nicotina, ele não tem o gosto ruim da nicotina, então é mais fácil fumar ele. E ele se vincula de uma forma mais forte, ele altera os meus neurotransmissores de um jeito mais intenso, ele acaba liberando mais dopamina. Ai, que susto! Ele acaba liberando mais dopamina. E aí, quando ele libera mais dopamina, eu quero mais dopamina, eu quero mais e mais e mais dopamina. Então, eu acabo fazendo mais fácil esse ciclo vicioso da adição. Eu quis falar isso aqui tudo, porque no adolescente eu tenho mais um agravante. O cérebro está em formação até os 25 anos de idade, o que significa que tem pouco tempo que meu cérebro acabou de se desenvolver completamente, entendeu, gente? Eu também. Então, nós somos aqui pessoas novinhas, o cérebro acabou de se formar completamente. Mas quando eu ainda estou em formação, se eu tenho todo esse estímulo, é pior. Por quê? Porque eu faço uma alteração no cérebro que ela acaba ficando irreversível. Então, os danos que eu tenho a longo prazo, quando eu tenho essa exposição durante a infância e adolescência, é pior do que na vida adulta. Não que todo mundo aqui, eu acho que tem mais de 25, ninguém aqui deve sair fumando. Mas quando a gente começa a pensar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos meus primos, eu tenho que pensar que é sobre isso. E eu não estou afetando só a dopamina, eu estou afetando a memória, eu estou afetando a minha capacidade de reagir às situações adversas. A gente sabe que as crianças e os adolescentes que usam vape, eles têm uma maior chance de terem ansiedade, depressão e ideação suicida. Então, se a gente não atua nesse momento, a gente está expondo a nossa geração a um grande risco de saúde mental. E esses são os vapes. Que bonitinho. São lindos, gente. Eu queria vapes para colocar na papelaria, né? Bonitinhos demais. As crianças também acham isso, os adolescentes também acham isso. Mas eles são extremamente perigosos. Olha tudo que a gente falou. É surreal, isso está disfarçado de produtos de papelaria. E eles são feitos assim, porque eles são feitos para atrair as crianças e os jovens.
eles são feitos para levar as crianças e os jovens para o vício. Por quê? Porque a indústria quer continuar ganhando dinheiro. Porque, no fim das contas, é sobre isso, é sobre dinheiro. E eles estão colocando em risco os nossos filhos, os nossos netos, os nossos familiares, por dinheiro. Com os cigarros eletrônicos, o que a gente está fazendo é traçando um caminho para uma nova geração de usuários de tabaco. Porque a geração anterior foi dos fumantes. Foi dos fumantes que eram igual o meu avô que fumava. O meu avô fumava por quê? Provavelmente porque ele viu a propaganda do cara de Hollywood, que fumava. E era o homem e a mulher muito bonito, muito jovem, que tinha muito dinheiro e muito poder. Hoje, isso caiu por terra. Por quê? Porque todo mundo sabe que cigarro faz mal. Todo mundo sabe que cigarro mata. Quem fuma sabe disso. Então, eles estão fazendo tudo disfarçado. E como é que eles estão fazendo isso? Eu tenho um ponto de entrada. Eu tenho os vapes sendo usados pelos jovens. O Dr. André falou lá na primeira apresentação, quase 30% dos nossos jovens já têm contato com vape no ensino médio. Eu tenho uma taxa de conversão, que o Sr. Marcelo comentou, de quase 80%. 3 em cada 4 adolescentes que provam continuam fumando. Eu tenho isso progredindo, igual também foi falado, para o uso duplo. Por quê? Porque é mais barato eu manter continuamente o tabaco convencional, então eu começo a usar os 2. Até que chega uma hora que eu vou ficar só com o cigarro normal. Certo? Então, o que a gente está fazendo, o que a indústria quer isso, é que a gente chegue numa população que vai usar continuamente. Por quê? Porque eles ganham dinheiro assim. Certo? Então, o que eu queria concluir, ultrapassando poucos meus 10, mas menos que 15 minutos, é falando que a gente tem um problema. Os jovens são os focos e se a gente não faz nada, eles vão entrar nessa, porque jovem acha legal usar o inalador. Gente, vamos parar aí um pouquinho, ser racional. A questão dos inaladores que você comentou no começo, senadora. Alguém acha uma boa ideia enfiar qualquer coisa dentro do nariz para sentir um cheiro? Gente, desculpa, isso não é uma boa ideia. E isso não é algo coerente, não sei que seja um remédio, não faz sentido. Então, assim, os jovens, eles são suscetíveis a esse tipo de moda, esse tipo de pressão social. A gente precisa entender que eles são foco e que a gente precisa tomar o cuidado com essa faixa etária. Que a gente tem uma substância que é a nicotina, que vai alterar o cérebro das nossas crianças, dos nossos jovens. E isso pode trazer danos permanentes para uma geração. Que existem, sim, danos sistêmicos do cigarro eletrônico no corpo humano. E que, se a gente deixar isso acontecer, o que vai acontecer? O cigarro eletrônico é mais uma forma de cigarro junto com o cigarro convencional. E que nós temos uma grave ameaça, uma ameaça que está documentada em artigos científicos de forma super clara, à saúde da nossa população, em especial da nossa juventude. Muito obrigada. Uau. Doutora Flávia, muito obrigada. As famílias que estão nos assistindo, faça o recorte dessa fala dela, mostre nas igrejas, mostre nas escolas, mostre para os professores. Vamos atrás do material do doutor Bartô. Vamos, gente, informação salva, informação liberta. Vamos compartilhar a informação. Doutora Flávia, muito obrigada por sua participação. Assim, a pergunta do Arthur, por que não integrar o programa Saúde na escola com mutirões de espirometria? Explica o que é a espirometria para alertar sobre os danos precoces. Desculpa, Arthur, desculpa, senadora, eu comecei a falar e esqueci. A espirometria é um exame que a gente vê como o pulmão está funcionando. Então, é um exame de sopro. A pergunta, Arthur, é ótima. Por que não integrar o programa Saúde na escola com mutirão de espirometria e com atividades para ensinar sobre o risco de uso de drogas de uma forma geral inaladas? É uma excelente pergunta. Nós estamos à disposição do Ministério da Saúde, porque eu acho que é uma ótima forma de integrar com o programa Saúde na escola. Nós podemos, inclusive, falar não só sobre prevenção de uso de drogas inalatórias, como também a gente pode fazer diagnóstico precoce de doenças respiratórias, a asma sendo super prevalente em crianças, uma doença tratável que tem uma morbidade muito elevada e que a gente pode, então, juntar as coisas e cuidar da saúde das nossos escolares. Eu acho que é uma excelente ideia, Arthur. Eu acho que é uma coisa para a gente
mandar para o Ministério da Saúde e falar: oi, Ministério, estamos aqui junto com o Ministério da Educação, para a gente pode sim fazer essa parceria. Obrigada, doutora Flávia. Doutor Marcelo, para considerações finais e a gente já encerrar a nossa audiência, 3 minutos. E se puder responder a pergunta que eu te fiz. Doutor Marcelo. Oi. Então, vamos lá, tentar responder aqui a pergunta. Primeiro, com relação à questão das famílias, né? Seria o caso de punir as famílias? Eu acredito que não. As famílias precisam ser orientadas, né? Em como que elas podem melhorar essa interação, essa comunicação com os filhos e quais as repercussões disso para a vida, né? Então, eu acredito que o principal ponto aqui não é uma questão de punição, mas uma questão de orientação, né? Eu acho que os programas de orientação parental, eles cumprem esse papel. Eu acho que é muito importante que as escolas, sobretudo agora com esses dados que a Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares trouxe para nós, né, que já é uma série histórica, a gente já tem a PENSE desde 2009, e agora vimos os últimos dados aqui publicados neste ano, né? Então, e que mostra uma série de problemas relacionados à saúde mental, outros comportamentos de risco, como o uso de álcool, de drogas ilícitas, dos cigarros eletrônicos, enfim. E o que a gente sabe é que a qualidade da interação da família é um fator de risco ou um fator de proteção para isso. Então, acho que o primeiro ponto é esse, investir no fortalecimento dos vínculos familiares como uma prevenção universal. E quanto melhor a relação dos pais com os filhos, quanto maior a supervisão dos pais, menor a chance dos filhos terem esse problema. Eu acredito que a maioria, isso os dados mostram também, né? As pessoas sabem dos problemas associados ao tabaco, mas muitas vezes os pais, sobretudo na adolescência, estão distantes dos seus filhos, né? Não sabem onde eles estão, o que eles estão fazendo, com quem eles andam, como eles estão se sentindo, e essa aproximação, esse fortalecimento de vínculo é muito importante. Então, acredito que é necessário investir no fortalecimento dos vínculos familiares por meio de medidas eficazes, né? O doutor Bartô deu o exemplo aqui das iniciativas que ele realiza, né? E a gente também tem um exemplo aqui, como eu falei, dos programas que são implementados nas escolas para melhorar este vínculo, para aumentar, para melhorar a parentalidade, melhorar a supervisão e melhorar a expressão afetiva, aumentar a exigência e a responsividade, né? A expressão 60 do afeto, segundos. Mas também associado a isso, né? Melhorar o desenvolvimento das crianças de um modo geral, porque muitas vezes os pais não têm clareza do impacto que as suas atitudes têm na vida dos filhos. É muito comum, é até um senso comum, que os adolescentes não se importam com o que os pais fazem, com o que os pais falam, mas isso não é verdade. Os estudos mostram, por exemplo, com relação ao consumo de álcool e drogas, que a posição dos pais, as atitudes dos pais influenciam mais a decisão de comportamento dos adolescentes do que as decisões dos colegas, dos pares. Então, a gente tem esse senso comum que os estudos desmistificam, que é, sim, muito importante a atitude e as ideias que os pais têm sobre isso. Claro que não é suficiente. E com relação à questão das meninas, né? É um tema ainda para ser muito estudado, mas eu acredito que está associado com a questão da saúde mental. A gente tem um quadro maior de meninas com problemas de saúde mental, e aqui a gente tem a questão das telas, que é um outro tema muito importante, relevante, inclusive foi uma discussão sobre isso, foi iniciado no governo federal na gestão anterior, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, então comandado pela ministra Damares, hoje senadora, sobre a questão do uso das tecnologias, que agora esse tema se expandiu aí, tem uma lei sobre isso, mas o que a gente sabe é que os meninos são muito afetados, né, pela questão dos jogos e da pornografia, enquanto as meninas são muito afetadas nas redes sociais, e das principais repercussões é os transtornos de ansiedade e depressão. Então, isso está associado ao consumo de substâncias, ao consumo do álcool. Então, a gente tem verificado maior consumo de álcool e drogas ilícitas entre meninas, mais do que os meninos, e eu acredito que o fator da saúde mental esteja associado com isso. Então, a necessidade grande de pensar ações de prevenção e de uma prevenção universal, e essas estratégias de prevenção passam pelo fortalecimento das famílias. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcelo. Doutora Flávia, quer ainda os seus 3 minutos de agradecimentos, considerações finais?
Não vou gastar os 3 minutos, eu quero agradecer a participação do público. Eu entendo que esse é um ponto, é um tema que as pessoas têm muitas dúvidas, muitas curiosidades. Então, é um prazer para a gente, como sociedade, estar aqui, fazer parte desse debate. Nós estamos à disposição, eu falo representando o Dr. Ricardo Amorim, que é o nosso presidente, nós estamos à disposição para discutir, para trabalharmos juntos. Nós já temos a parceria com algumas secretarias de saúde, a do Distrito Federal é uma que trabalha muito junto com a gente, para trabalharmos nas escolas, para trabalharmos nas formações dos professores. Nós estamos sempre abertos a fazer o que for possível para preservar a saúde respiratória da nossa população. Então, contem conosco. É um prazer a gente estar aqui colaborando. Obrigada, doutora Flávia, por falar no DF. Nós estamos encerrando a audiência, mas eu faço questão de registrar a presença de Larice Cavalcante, diretora de Atendimento e Apoio à Saúde do Estudante da Secretaria de Educação do DF, que desenvolve o Programa de Saúde Mental dos Estudantes. Obrigada por estar conosco. E aí eu quero, para a gente encerrar, me dirigir às famílias do Distrito Federal. Durante todo o momento aqui foi apresentado o relatório do PENSE. Para quem está me acompanhando, o PENSE é a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar. E os dados apresentados que, a nível nacional, quase 30% dos adolescentes entre 13 e 17 anos, de uma certa forma, estão consumindo os cigarros eletrônicos. Mas, para minha tristeza, Larice, no Distrito Federal, esse número é de 43%. Então, papais e mamães do Distrito Federal, 43% dos adolescentes entre 13 e 17 anos aqui no meu DF já experimentaram ou estão usando cigarros eletrônicos. E, às vezes, os pais não sabem. E aí a gente quer se dirigir a essas famílias. A participação da família nesse processo é muito importante. Quando eu falava de dependência tecnológica, e agora eu não falo mais porque não dá tempo de sair fazendo palestra pelo Brasil, eu dizia para os papais e mamães do Brasil: você tem a senha do celular do seu filho de 14, 15 anos? Aí os pais: não, é invasão de privacidade. Deixa eu dizer uma coisa para as famílias que estão me acompanhando. A câmera aqui, ó. Papai e mamãe, enquanto está sob o teu teto, enquanto come do seu feijão, do seu arroz, não tem privacidade. Você tem que saber a senha do seu filho. A mesma coisa eu falo. Papai e mamãe estão olhando a mochila da sua criança? Será que não tem um cigarrinho eletrônico ali disfarçado de uma canetinha porque alguém o seduziu porque é muito bonito? A doutora Flávia acabou de dizer, e o doutor Marcelo também disse, que experimentou de cada 4, a doutora Flávia, que experimenta 3 permanece usando. Por que correr um risco, pai e mãe? Depois de tudo que a gente viu aqui, por que correr o risco? Então, a minha preocupação, Larice, com o nosso DF, 43% dos adolescentes entrevistados estão dizendo que já experimentaram ou estão usando cigarros eletrônicos. E sabe por quê? Para alguém ficar mais rico. Desculpa, os senadores que são a favor da regulamentação. O que está envolvido aqui é dinheiro. Doutora Flávia foi muito corajosa em dizer. É dinheiro. Alguém quer ficar rico em cima de nossas crianças, adolescentes, em cima dos nossos jovens, causando dependência química. E abrindo a porta para a nicotina. Daqui a pouco o tabaco volta com força no Brasil. Essa é a previsão. E, estranhamente, empresas que produzem cigarros estão a favor do cigarro eletrônico. Estranho, né? Já estão vendo o futuro, que mais gente vai estar dependendo do tabaco lá na frente. Deixa eu dizer uma coisa, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Sigam o rastro do dinheiro que vocês terão as respostas. Eu agradeço a coragem de todos os expositores que vieram aqui falar pelas famílias brasileiras. Falar com as famílias brasileiras. E a minha preocupação especial com as famílias do DF que me trouxeram a esta casa, para ser corajosa e não se curvar diante de lobbies poderosíssimos.
em detrimento da saúde de nossas crianças e adolescentes. E a gente vai continuar esse debate. E eu só quero mandar um recado para Luiz de São Paulo. Luiz perguntou, considerando que a Anvisa, na resolução número 46 de 2009, já proíbe a venda, importação, comercialização e publicidade, como reforçar a fiscalização? O recado fica, denuncie famílias, procure as autoridades. A população brasileira, denuncie. Aí tem gente dizendo, mas é melhor regulamentar, porque aí vai vir o de boa qualidade, porque agora os meninos estão consumindo de péssima qualidade, que estão sendo tudo contrabandeado. Vocês acham que existe boa qualidade nisso? Pode ser a melhor fábrica do mundo. O efeito vai ser prejudicial à saúde do usuário, das crianças e adolescentes. E assim, registrando, eu posso falar, você não pode. A minha indignação, eu ainda tenho um pouquinho de imunidade parlamentar. E a minha indignação também, da Suprema Corte está namorando, flertando com a descriminalização de todas as drogas. Eu encerro essa audiência. Eu fico imaginando, hoje 40 gramas de maconha é permitido por apreensão. Não é 40 gramas ao dia. Se tu pegar uma pessoa com 40 gramas agora, ela não vai presa. Mas daqui a pouco ela pode estar com mais 40. Como é que vai ser o uniforme da polícia daqui para frente? Uniforme com revólver, algema, cacetete e uma balança na mão? Policial correndo atrás de um bandido com uma balança na mão? Eu não consigo imaginar que país é esse. Como é que vai se medir a droga líquida que vão liberar? Como é que vai medir o que é evaporado? Eu não sei para onde caminha essa nação, mas deste modo, preocupada com a saúde da família brasileira, dos meninos e meninas, a gente encerra essa audiência agradecendo a presença de todos, que Deus abençoe o Brasil, que Deus dê juízo à Suprema Corte, que Deus dê juízo ao Senado Federal. Muito obrigada, doutores. Quinze horas e 47 minutos em Brasília. Você acompanhou aí a reunião da Comissão de Assuntos Sociais, que hoje debateu a questão do uso do cigarro eletrônico no Brasil. E a partir de agora nós vamos passar a transmitir uma reunião que já começou, que é a reunião do Conselho de Comunicação Social, um órgão de assessoramento do Congresso Nacional, que neste momento houve representantes da sociedade civil. Quem fala agora é um padre fundador de uma emissora, TV Século XXI. Vamos acompanhar. Importante agora é o Programa Nacional de Videomaker, ensinando as pessoas de usar os meios de comunicação em local, em cada cidade, em cada paróquia. Então, é uma grande alegria estar aqui. Louvado seja Deus por toda a obra de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Eduardo, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Consulte se alguma pessoa presente à reunião gostaria de se manifestar como um participante da sociedade civil, de acordo com o artigo 39, parágrafo 6º, inciso 5 do Regimento Interno. Por fim, passamos à leitura das manifestações da sociedade civil recebidas por meio do portal E-Cidadania do Senado Federal. Eu inicio lendo alguns comentários aqui que recebemos muitos hoje, mas eu vou ler alguns poucos, e depois também foram enviadas perguntas que já foram direcionadas aos conselheiros, alguns conselheiros que vão responder. Bom, o Fernando de Pernambuco diz: importantíssima atualização das regras do ECA para o mundo virtual, afinal o Estatuto precisa acompanhar o modelo social. Java do Ceará, essa lei é muito importante para proteger crianças e adolescentes dos perigos que as redes sociais trazem. A Renata do Distrito Federal diz: regulamentar o streaming é importante, mas sem proteção contra a propaganda infantil, o consumidor fica refém do modelo. Ney do Rio Grande do Sul comentou: o streaming precisa ser regulamentado para ontem, as produções nacionais precisam ser dos reais donos e impostos altos em cima.
A Renata, do Distrito Federal, diz: proteção infantil precisa incluir escolas e comunidades. A lei precisa de apoio psicológico e social, não só de regras. E o Gabriel, por fim, do Rio de Janeiro, diz o seguinte: 32 mil pessoas apoiaram a ideia legislativa para revogar o ECA digital. O povo não quer esta lei. Bom, passo aqui agora as perguntas enviadas também pelo portal E-Cidadania. E temos 4 perguntas aqui. João, de Santa Catarina: quem será responsável pela regulamentação? Quem vai decidir a qualidade da informação transmitida? Alice, do Rio de Janeiro, pergunta: por que as alíquotas de Codecine sobre remessas no streaming estão previstas tão abaixo dos 11% já existentes? O Marcos, de Minas Gerais, pergunta: a taxa premia o mérito ou apenas tributa a receita para financiar grupos específicos, sobrando ao usuário pagar a conta? E Paulo, do Mato Grosso, diz: de que forma a regulamentação do streaming e a saúde mental dos profissionais influenciam a qualidade da informação no país? Eu passo a palavra aos conselheiros que foram designados para responder essas perguntas. Ok. Bom, quem será responsável pela regulamentação do VOD? Será a Ancine, a Agência Nacional do Cinema. Agora, eu não entendi a pergunta: quem vai decidir a qualidade da informação transmitida? Aí quem decide o que vai ser produzido são as próprias plataformas, não somos nós, né? Agora, a Alice, do Rio de Janeiro, pergunta por que as alíquotas do Codecine sobre remessas no streaming estão previstas tão abaixo dos 11% já existentes. Porque as plataformas estão gritando muito. Elas estão realmente lutando para não serem taxadas. Só tem um esclarecimento aqui, Sônia, que é o seguinte: a alíquota de 11% da Codecine remessa. É uma Codecine, né? Uma modalidade da Codecine. A Codecine que está sendo criada pelo projeto de lei é a Codecine VOD. Sim, é uma outra Codecine. Né? E a remessa nem está no jogo, né? A remessa não está, assim, ela é outra coisa, né? São condições distintas. Tá? Então, a remessa, a Codecine VOD que está sendo criada, ela vai variar a depender do dispositivo que for aprovado, entre 4%, né, que é o dispositivo, que é o substitutivo aprovado na Câmara, e 3% da receita oferida pelas operadoras, que é a sugestão aprovada pelo Senado. Perfeito. E o Marcos, de Minas Gerais, pergunta: a taxa premia o mérito ou apenas tributa a receita para financiar grupos específicos, sobrando ao usuário pagar a conta? Veja, a taxa aqui, ela não premia mérito, né? Ela realmente está aqui para aumentar o valor do fundo setorial, que é o que realmente patrocina as produções independentes brasileiras, do audiovisual brasileiro. E no caso do usuário pagar a conta, não é bem assim, porque inclusive nas próprias plataformas, inclusive, já está permitida a publicidade, que não paga nenhuma taxa de Codecine hoje, o que é um absurdo não pagar. Então você tem um setor da publicidade com muita paralisia, sendo que está sendo desviado para produções, somente para o YouTube, de projetos que teriam que estar sendo produzidos por produtoras convencionais e veiculados de uma forma tradicional e pagando as taxas que devem ser pagas, que também essas mesmas taxas ampliam os valores da Codecine e do fundo setorial. Agora, o Paulo, do Mato Grosso, pergunta: de que forma a regulamentação do streaming e a saúde mental dos profissionais influenciam a qualidade da informação no país? Bom, pessoas doentes têm problemas para dar respostas saudáveis, né? Então, a gente vê que todo um processo de trabalho onde a saúde mental é colocada em xeque o tempo inteiro, que é o caso das produções do streaming, seja pelo volume de que você tem que rodar por dia, pela pressão de controle de custos e pela própria agora também a gente vai ter a NR1 que vai premiar de alguma forma, aumentar a presença do RH dentro dos sets, de forma a reduzir os conflitos internos que existem dentro dos... Porque quando você trabalha demais, os espaços de trabalho ficam mais tensos, né? E o risco de você cometer erros te deixa muito mais estressado, porque a gente sabe que o custo de um erro pode significar uma diária. E quanto custa uma diária, né? Uma diária de filmagem realmente é muito cara.
Então, a gente está nesse momento aqui, aguardando essa regulamentação, que está no embate, pelo menos a informação que chega até a gente, é que as plataformas agora estão pedindo que o percentual do Condecine fosse também permitido que eles produzissem os seus originals, o que é uma coisa ridícula, absurda isso, porque da mesma forma a gente estaria usando nosso imposto para financiar as produções estrangeiras, né? Isso não faz sentido. Nós precisamos, sim, financiar as produções nacionais, a produtora independente e trazer direitos para essas produtoras. E, ao mesmo tempo que existe a preocupação de descentralização das produções do audiovisual, a gente tem que buscar a qualificação desses espaços, porque não adianta apenas dar o dinheiro. Você tem que qualificar também os contratantes e os profissionais que vão atuar para que se reduza as desigualdades que tem de conhecimento e forma de trabalho, e até acesso a equipamentos. Então, o desenho é muito mais complexo nesse processo de descentralização do que simplesmente a gente está falando aqui, né? É isso, espero ter respondido, porque muitas dessas respostas a gente não tem também, infelizmente. Muito obrigado. Conselheiro Marcos, Caio. se você quiser complementar, seria ótimo. Conselheiro Caio pediu a palavra, sim. Depois o conselheiro Marcos, então. Perfeito. Então, só complementando, a Ancine, assim como nenhuma outra autoridade pública, dita a qualidade ou a linha editorial da informação. A regulação que se propõe é expressamente pautada na garantia da livre manifestação do pensamento e vedação à censura. Isso em resposta ao João e também outros comentários que chegaram na plataforma, o Marcelo de Pernambuco, o Arnoldo de Roraima. A Ancine precisa exigir a transparência dos algoritmos, o cumprimento de recursos de acessibilidade à cota das obras brasileiras. Quanto à pergunta da Alice, também do Diego do Rio e do Leonardo do Rio, a Condecine Remessa, como o conselheiro informou, já é lei, né, mas as plataformas de streaming operam por mais de uma década sem pagar, graças a essa brecha, né, na legislação e um forte lobby político. A nova regulação que se propõe cria a Condecine VOD, com alíquotas bem menores, né, que a da Condecine Remessa. E a pergunta do Marcos, de Minas Gerais, e do Kaique, de Goiás. A taxa não é um prêmio, né, nem serve a grupos específicos, mas corrige uma injustiça econômica e social. Hoje, cinema, TV paga, pagam a Condecine, mas as plataformas bilionárias nunca pagaram. Então, o recurso vai para o FSA para gerar empregos no Brasil, financiar a produção de forma descentralizada e garantir a soberania nacional. E sobre impacto no preço, a experiência de outros países mostra que a taxação não causa aumento automático de preços. Se os valores subirem, será uma escolha mercadológica das plataformas para manter as margens de lucro altíssimas que elas têm atualmente. É isso. Conselheiro Marcos. Bom, vou complementar aqui as informações do Caio. Com relação à regulamentação, eu acho que tem esse caráter, sim, de nivelamento de obrigações, né? Por exemplo, as companhias de TV por assinatura hoje têm uma série de obrigações regulatórias, né, que as plataformas de streaming não têm. Então, inclusive tributárias, né? Hoje todos os operadores de telecomunicações, incluindo as TVs pagas, pagam o que a gente chama de Condecine Tele, né? Que é o grosso hoje, né, do recurso recolhido para o Fundo Setorial do Audiovisual, né? E tem um impacto muito grande na receita. Então, nesse sentido, traria sim esse equilíbrio regulatório e tributário para o segmento. Né? Concordo com o Caio que não implica necessariamente um aumento da conta para o usuário, né? Porque pela quantidade, pelo volume de plataformas que a gente tem hoje no mercado, a tendência é que haja uma política de competição, né? Então, a depender do valor pago pela assinatura, né, isso pode ou não ser repassado para o usuário, né? E também, reforçando a ideia, o que o Caio falou, a Ancine não vai arbitrar conteúdo.
né? Isso está fora da regulamentação, né? O que a Ancine vai fazer é, de fato, avaliar e fiscalizar, por exemplo, se as cotas de conteúdo nacional estão sendo cumpridas, né? Vai ter uma coisa que é muito relevante para o mercado hoje, para o regulador, né? Como formulador de política pública, é ter acesso aos valores que as empresas de streaming estão tendo, né, no Brasil. Hoje, essa informação praticamente não existe, né? Ou seja, o formulador de política pública não sabe quantas empresas têm de usuários, quanto que as empresas estão recolhendo, quanto que as empresas estão faturando, né? E a Ancine vai ter essa atribuição de buscar essas informações. Então, eu acho que nesse sentido, aprovar a lei, a gente vai ter um grande ganho, né, como operador de audiovisual no Brasil, né? Mais alguém? Obrigada, conselheiro. Bom, então, atendidas as finalidades da pauta, declaro encerrados os trabalhos da 5ª reunião de 2026 do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, já convocando a 6ª e a 7ª reuniões de 2026 para o dia 4 de maio, às 9h30. Está encerrada a reunião. Às 16h01 em Brasília, você acompanhou a reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, transmissão ao vivo pela TV Senado. Nesta segunda-feira, pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, foi debatido o tema da paz mundial e o papel que o Brasil tem a desempenhar para a promoção de ações humanitárias que visem aí extinguir conflitos. Vamos ver como foi. A audiência da Comissão de Direitos Humanos debateu um momento crítico, onde o deslocamento forçado atinge marcas históricas. A discussão foi pautada pela necessidade de transformar tratados internacionais em ações concretas de acolhimento e apoio às vítimas de guerras. E a guerra, como eu já disse, ela não destrói apenas cidades. Ela destrói redes de apoio, ela destrói oportunidades e compromete gerações inteiras. É por isso que a paz não pode ser apenas uma aspiração abstrata em discursos ou tratados internacionais. A paz precisa ser construída dia a dia, com proteção efetiva, com ações concretas e com inclusão. O representante do Ministério das Relações Exteriores destacou a atuação do Brasil na agenda Mulheres, Paz e Segurança. Estudos indicam que a participação feminina em processos de negociação contribui para a maior durabilidade dos acordos de paz. O Brasil, ademais, é firme defensor da agenda Mulheres, Paz e Segurança. Dados empíricos mostram, por exemplo, que a presença de mulheres em negociações de acordo de paz aumenta em 20% as chances de que durem pelo menos 2 anos e em 35% a probabilidade de que durem mais de 15 anos. Outro ponto abordado foi o impacto dos conflitos sobre as instituições democráticas. A gente se encontra numa situação hoje que não vem de um passado recente, vem de uma desconstrução estrutural das instituições, não só no direito internacional, como eu comentei, da ONU com vocês, né, do Conselho de Segurança, de todas essas esferas que existem para salvaguardar o direito internacional, mas no nosso âmbito doméstico. A audiência também reforçou a importância da recém-promulgada Frente Parlamentar pela Paz Mundial, que busca criar uma consciência coletiva contra a lógica do armamento. É preciso uma massa crítica para mudar essa mentalidade da guerra. A guerra é um absurdo, é uma insanidade, é algo desumano, é desumano. E nós não vamos ganhar essa batalha com armas, nós não vamos ganhar essa batalha com guerras, nós não vamos nem com críticas, porque nós temos que trabalhar com a luz, com a força do amor, com a força da solidariedade, a força da dignidade humana, essa força. Bibliotecários e conselhos de biblioteconomia foram homenageados hoje em sessão especial do Senado Federal. A regulamentação da profissão deles foi realizada há 60 anos.
Os bibliotecários são os responsáveis pela organização de documentos, informações. São também os responsáveis pela manutenção da história. Profissionais que exercem um papel fundamental na mediação entre a informação e a sociedade. Nos tempos modernos, o bibliotecário é peça-chave na transição entre a era analógica, quando as informações estavam registradas em meios físicos, e a nova realidade digital. Nas bibliotecas escolares, nos centros de pesquisa, nos arquivos públicos e nas ações de preservação da memória nacional, o trabalho desses profissionais se traduz todos os dias em mais acesso ao conhecimento, mais cidadania e mais desenvolvimento para o Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Biblioteconomia, existem hoje no Brasil mais de 21 mil bibliotecários. Os profissionais normalmente trabalham em bibliotecas públicas ou privadas, centros de documentação e até em empresas públicas ou privadas. A profissão foi regulamentada há 60 anos. Celebrar os 60 anos desse decreto e da criação dos conselhos regionais da 1ª e 10ª região, também é estar atento às novas dinâmicas informacionais que vão nos impor desafios imensos pelos próximos anos, né? A gente já tem desafios imensos, cada um pautado sobre as suas perspectivas contemporâneas, regionais, mas pelos próximos anos isso vai ser cada vez mais evidente do nosso papel profissional. O ex-presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia destacou a importância dos conselhos profissionais para a valorização dos bibliotecários e para a garantia dos melhores serviços prestados à comunidade. Como seria chegar aos 60 anos sem que nós não tivéssemos a contribuição dos nossos regionais, a contribuição das nossas entidades profissionais e a capacidade imensa de gerir pessoas e de pensar a profissão para frente. É fundamental fortalecer a articulação permanente dos conselhos de biblioteconomia com a sociedade, com as entidades representativas da profissão e com as diversas instâncias de poder público, em especial com o parlamento. Esse espaço público central de formulação das leis e das políticas que impactam diretamente o mundo do trabalho. Essas foram algumas notícias do Senado hoje. Lembrando que você pode rever todas as outras na nossa página na internet. Eu convido você a acessar senado.leg.br/TV. Não deixe também de se inscrever nas nossas redes sociais. Lá você encontra conteúdos exclusivos sobre os parlamentares e sobre as atividades legislativas aqui no Senado Federal. Muito obrigado pela sua companhia. A partir das 19h30 desta noite, nós teremos mais uma edição do Senado Notícias, com notícias repletas sobre o que ocorreu hoje aqui e também o que vai estar programado para esta semana. Acompanhe com a gente, enquanto isso, fique com a nossa programação. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre moradia, logística, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco. Não perca. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is
the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nenhum minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente. Patrícia Madri, a fase de testes da reforma tributária começou. O que os empresários devem fazer a partir desse momento? A partir desse momento, os empresários precisam olhar para a sua operação e entender o impacto tributário. É um momento de estratégia e de planejamento fiscal. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Cadê meu celular? Vou ligar para 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades.
vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz. E ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que o governo A, o B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obaluaê, Iemanjá, Oxu. Obaluaê, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam de fato serem o que eram, né? Então podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam de fato tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los, então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder, talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos
Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta, e teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados.
esses panfletos criaram um grande debate. E num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então, eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de Volta ao Coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No Brasil, em apenas um ano, 1 a cada 5 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos foi vítima de exploração ou abuso sexual facilitados pela tecnologia. Isso representa cerca de 3 milhões de meninas e meninos vítimas de violência sexual online. Os dados constam em um relatório lançado pela Unicef. O tema deste Cidadania é o combate à violência sexual infantil digital. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui nos estúdios Luísa Teixeira, especialista em proteção contra violências do Unicef. Luísa, obrigado por participar deste Cidadania. O tema é realmente espinhoso, mas é importante que a gente fale sobre ele. E eu vou começar te perguntando, para que eu possa entender, para quem está em casa possa entender também, o que é essa violência sexual infantil na internet, o que é que caracteriza ela? Muito obrigada pelo convite para conversar sobre esse tema tão atual e importante. A violência sexual facilitada pela tecnologia é o abuso ou a exploração sexual que acontece muitas vezes por meio de interações online, mas que pode também ter interações presenciais. Quando a gente fala de abuso, a gente está querendo dizer envolver ou coagir crianças e adolescentes a práticas sexuais
E a exploração, ela tem um elemento de uma oferta em troca desses atos sexuais. Então, oferta de dinheiro ou de presentes. E as tecnologias, elas acabam facilitando esse tipo de prática criminosa que tem afetado cada vez mais meninos e meninas no país. Essa é uma percepção que a gente tem, esses dados que o Unicef traz são muito contundentes, mas não é uma situação só no Brasil, né? Isso é um problema do mundo inteiro. É um problema do mundo inteiro, a gente sabe que a internet não tem fronteiras, então muitas vezes o que acontece é que agora, por meio da tecnologia, um abusador que muitas vezes está em outro país consegue fazer esse contato com essas crianças e adolescentes que estão no Brasil e vice-versa. Então, esse estudo que é do Escritório de Estratégia e Evidência do Unicef, chamado Inocente, Ecpat Internacional e Interpol, ele mostra como que as crianças no Brasil, crianças e adolescentes, têm sido afetadas por esse tipo de prática na internet. A percepção que a gente tem... Vou pegar do cenário... Eu fui uma criança na década de 80. Eu posso falar da minha infância. Eu não sou pai, então eu vou resgatar. O cenário do abuso infantil, abuso sexual infantil, para ficar mais claro, a violência sexual infantil também, ele se dava muito dentro de casa ou com pessoas próximas, né? Esse era o cenário que a gente tinha lá atrás. Ainda é assim hoje? Ainda é assim hoje. Tanto a violência sexual presencial quanto a violência sexual facilitada pela tecnologia tem, na maioria dos agressores, pessoas conhecidas da vítima. E elas acontecem dentro de casa. O assustador da internet é que, muitas vezes, os pais, as mães, os cuidadores estão ali em casa acreditando que aquela criança está segura, quando, na verdade, ela está sendo abusada ou explorada por uma pessoa pela internet ali no quarto ou na sala ao lado, e sem que ele sequer tenha ideia. Então, a natureza assim, desse tipo de violência é realmente que ela é cometida, na maioria dos casos, por pessoas conhecidas da vítima, familiares ali do entorno social dessa criança ou adolescente. Já existe uma relação de confiança inicial para que eles possam explorar a criança, abusar dela, né? Exatamente. Eles valem muito disso, dessa conexão, dessa relação de confiança para praticar esse tipo de crime. E como é que a gente pode lutar contra isso? Porque é assustador imaginar, quando a gente dá esses números aqui na abertura do programa, são milhões de meninas e de meninos passando por isso hoje. E isso se reflete na vida adulta, se reflete na vida inteira da pessoa. Eu acho que é importante a gente entender que, mesmo quando a violência ela acontece exclusivamente online, ela causa impactos. Então, a gente não pode minimizar e dizer, foi uma imagem, ou a criança e adolescente recebeu um conteúdo sexual não solicitado. Isso impacta o emocional, impacta a saúde mental, impacta em diversas esferas da vida dessa vítima. O estudo mostra, né, que crianças e adolescentes vitimadas por esse tipo de violência, elas têm maior propensão à depressão, à ideação suicida, automutilação, sofrem impacto no seu desempenho escolar e na sua interação social também. Então, a gente precisa, primeiro, reconhecer que essa violência existe, ela tem acontecido, é um problema e causa impacto nessas vítimas, e depois trabalhar em conjunto. O estudo destaca muito isso, que não é nenhum ator de forma isolada que vai conseguir prevenir ou responder a esse tipo de violência. É preciso responsabilização do governo, das plataformas digitais, com certeza, e também das famílias e da comunidade escolar. Ótimo, você me deu vários ganchos, eu já vou começar a puxar por esses aí, tá? Primeiro, a nossa legislação, ela é suficiente para a gente lidar com essa questão hoje? A legislação brasileira é bastante avançada. O estudo ele fez também, na metodologia, uma análise de todas as leis e políticas protetivas da infância e adolescente que existem no país. Contudo, existem algumas lacunas. Então, existe, por exemplo, uma maior proteção no que tange, né, à violência no ambiente digital para as crianças menores. Mas o estudo mostra que, embora elas sejam também afetadas, são os adolescentes mais velhos que são os mais vitimados. Então, é preciso, e o estudo recomenda, alguns ajustes na nossa legislação. Porém, a gente precisa dizer que, em relação, comparativamente a outros países, a gente está muito à frente, principalmente agora com a entrada em vigor do ECA Digital. Vou já chegar no ECA Digital, vou já chegar nos outros países, mas eu quero que você me aponta onde a gente pode melhorar. Vamos pensar assim, poxa, os senadores, os deputados, eles podiam apresentar projetos de lei para
melhorar? Que lacunas são essas que, na sua visão, poderiam já ser supridas? Eu acho que alguns ajustes na legislação existente já são suficientes. Então, uma questão que o próprio estudo traz é que não existe ainda uma tipificação da extorsão sexual contra crianças e adolescentes. E, o que acontece? Muitas vezes, os operadores do direito, eles se valem de outros dispositivos legais para responsabilizar os perpetradores e proteger essas crianças e adolescentes. Se a gente tiver tipificações mais concretas, mais específicas, que protejam crianças e adolescentes, a gente garante mais que esse sistema todo atue em prol dessa criança e adolescente. Mas é isso, assim, de modo geral, a nossa legislação já é muito robusta. Então, o que a gente precisa é garantir que ela seja colocada em prática. Esse é o principal desafio. Vamos nos garantir para que ela seja colocada em prática. A gente tem uma estrutura de Estado como um todo, e quando a gente fala Estado, eu estou pensando já aparato policial, Ministério Público, o Poder Judiciário, Conselho Tutelar. Eles estão preparados para colocar essa legislação que você já considera muito boa? Eles estão preparados para colocar essa legislação a favor dessas vítimas, para protegê-las e até mesmo para impedir que futuros crimes voltem a acontecer? Pois então, eu acho que a implementação do ECA Digital, em particular, vai trazer muitos desafios, mas eu vejo que já há muito sendo feito para isso. Mas se a gente olhar para o ECA tradicional, já tem mais de 35 anos da existência dessa lei. E a gente vê que, em muitos casos, a sociedade como um todo, e isso inclui também esses atores, esses profissionais, não consegue enxergar essas crianças e adolescentes como pessoas e que têm direitos e que precisam ser priorizadas nas políticas, nas relações. Então, eu acho que a gente ainda precisa dar um passinho atrás para começar a entender que crianças e adolescentes têm direitos especiais porque estão em condição de desenvolvimento. É uma fase de formação, de percepção do mundo, de estabelecimento de relações. Então, a gente precisa olhar para as necessidades, vontades também, e para a proteção dessas crianças e adolescentes em tudo. E isso também vale para os profissionais que atuam nessa área. Vamos para o ECA Digital. Queria que você explicasse para quem está em casa o que é o ECA Digital e por que ele vai ser tão importante nesse combate. O ECA Digital, que é a Lei 15.211 de 2025, foi aprovada no final do ano passado pelo presidente Lula e é uma lei que traz novas regras de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Ela traz a responsabilização das empresas de tecnologia, que é algo muito importante, porque, afinal de contas, eles têm recursos e condições suficientes para realmente começar a incorporar medidas e salvaguardas de proteção das crianças e adolescentes, mas também traz orientações para os pais, cuidadores e famílias e traz uma série de determinações, como necessidade de verificação etária, que é as empresas, as plataformas e ferramentas precisam ter uma ferramenta ali de verificação de idade daquele usuário para garantir que aquela criança e adolescente não acesse conteúdos inadequados. E tem uma série de outras medidas também, como detectar e remover conteúdos de abuso e exploração sexual infantil, fazer denúncias, incorporar nas próprias plataformas mecanismos para que os usuários, ou as vítimas, as próprias vítimas possam denunciar, entre outras várias medidas. Você falou aí a respeito das plataformas e da responsabilização delas, é muito importante. Assim, para que quem está em casa possa entender, tem plataforma que é muito usada por criança e adolescente, como o Discord, estou citando um exemplo. E nessas plataformas, muitos criminosos, muitos adultos entram e fazem esse tipo de violência sem os pais sequer perceberem. Aliás, muitos pais nem sabem das plataformas, nem sabem o que é Discord. Então, assim, é um cenário que realmente precisa de uma presença maior de todos nós, não é, Luísa? Sem dúvida. É por isso que a gente diz, precisa detectar esse tipo de situação, entender que ela existe e aí buscar em diálogo com essas crianças e adolescentes, mas sobretudo os adolescentes, sobre como usar a internet de forma segura. É claro que existem orientações para crianças muito novas, elas sequer deveriam estar online, sequer deveriam ter acesso ao celular, mas os dados do CETIC mostram que cada vez crianças mais novas têm tido mais acesso, inclusive às redes sociais. Então, é preciso realmente que essas plataformas elas garantam
medidas de segurança para que esses usuários abaixo de determinada idade não tenham acesso realmente a esses produtos. E se elas não fizerem isso, que sejam responsabilizadas e punidas, né? Exatamente. É muito importante isso, né? Trazer a responsabilização para quem de fato precisa ser responsabilizado. Porque a gente fala também de trabalhar com os pais, cuidadores e familiares, mas a gente está pedindo algo praticamente impossível deles. Porque se as plataformas, as empresas de tecnologia fazem um tipo de ferramenta que visa o uso excessivo, que visa prender a atenção, que visa viciar, né? A gente mesmo, enquanto adulto, já é viciado nesse tipo de ferramenta digital. E nós nem crescemos imersos nela. Exatamente, que dirá criança e adolescente. Então, a gente está pedindo para os pais e mães fazerem algo impossível, que é limitar o acesso dessas crianças, sem dar recurso para que eles possam fazer isso, né? Alguns países, eles têm procurado criar leis, né, que proíbem o acesso de crianças e adolescentes a redes sociais ou a determinadas tecnologias. É super desafiador, mas eu vou ter que te fazer essa pergunta. É um caminho viável para a gente aqui no Brasil? Olha, aqui existem, né, e a partir do ECA Digital isso vai vir com mais força, restrições a partir de faixas etárias. Então, você me perguntou antes em relação às redes sociais. O estudo ele mostrou que o Instagram é o principal local onde a violência sexual facilitada pela tecnologia tem acontecido no Brasil, sendo o WhatsApp em segundo lugar. Então, já existe uma série de determinações para limitar o acesso de crianças e adolescentes, mas, de fato, banir completamente o uso da internet não é a solução. O Unicef defende que a internet ela traz oportunidades também, né? Ela ajuda a, inclusive, lidar com desigualdade no acesso à educação, no acesso à informação. Então, banir não é a solução. O que a gente quer é que essas crianças possam aproveitar dos benefícios da internet, mas sem se colocarem em risco, fazendo um uso seguro dessa ferramenta. Fiquei pensando agora, me veio aqui, e isso nem estava na entrevista que eu preparei, mas uma ideia da gente fazer uma educação para lidar com essas novas ferramentas, com essa tecnologia, inclusive com a própria inteligência artificial nas escolas, uma disciplina transversal, mas começar a preparar essas gerações para lidar com isso. Esse é um ponto super importante, é uma recomendação que o estudo traz, que as escolas incluam a educação midiática, a educação digital em seus currículos, que as plataformas ofereçam controles de parentalidade para os pais e mães que sejam acessíveis, que sejam compreensíveis, porque muitas vezes eles estão ali escondidos, não tem como acessar, as pessoas não sabem como fazer. Então, promover uma educação de forma ampla, não só das famílias, mas das escolas e das crianças e adolescentes, para que todo mundo entenda como navegar de forma segura e também como ter uma conduta, uma postura respeitosa, ética na internet. Luiz, a gente falou rapidamente, você falou, na verdade, a respeito dos outros países que também, o mundo inteiro está enfrentando isso, a sua situação mundial. E você disse que a nossa lei, ela, na verdade, a gente até vanguarda, mas tem alguma experiência que o Unicef percebe que possa ser bem sucedida, que a gente traga de fora para cá? Olha, em relação a esse tema especificamente, a gente não tem informação sobre esses outros países. O que a gente sabe, por exemplo, é da lei recente na Austrália, que de fato baniu. A gente sabe que França também está caminhando por esse caminho, Reino Unido, Estados Unidos. Então, tem vários países nesse movimento já identificando os danos e os impactos que a violência online causa nas crianças, adolescentes e sociedade. Agora, o que a gente nota é uma tendência nesses casos na região. Então, esse estudo ele também está sendo feito e desenvolvido em 12 outros países. E a gente sabe que as tendências e esses achados eles são bastante semelhantes, mas o que o Unicef trabalha muito é com o desenvolvimento de ferramentas justamente para pais, mães, cuidadores e escolas, para que eles consigam entender sobre esse assunto, porque muitos são leigos, né? As próprias crianças e adolescentes sabem muito mais de como navegar na internet do que alguns responsáveis. Então, a gente trabalha e elabora esse tipo de ferramentas para ajudar na compreensão desse cenário, em como buscar e desenvolver medidas para manter as crianças seguras online. A gente falou sobre educação midiática para as crianças e aí eu me lembrei daquela série Adolescência que ano passado ela fez muito sucesso na Netflix e traz essa situação que você falou claramente, assim, os pais sequer sabiam da linguagem
que era utilizada pelos adolescentes dentro das redes sociais, de como aquilo impactava, né? Então, às vezes, é isso que você falou, o ECA ele pode ajudar os pais a se prepararem também para esse cenário, né? Vamos falar um pouquinho desse papel dos pais e da família como um todo, né, dos responsáveis, para se prepararem, não para serem responsabilizados, mas para ajudarem nessa atuação e para ajudarem a evitar esse tipo de crime. Esse é um ponto super importante e é estrutural, porque o estudo traz que 1/3 das vítimas de violência sexual facilitadas pela tecnologia não contaram para ninguém. E quando a gente olha para as causas, dentre elas tem o medo de ser punido, o medo de ser desacreditado ou a sensação de vergonha ou autoculpa pelo ocorrido. Ou seja, a gente tem uma cultura de culpabilização da vítima, sobretudo as meninas, né? E a gente tem também ainda um estilo parental no Brasil que é muito hierárquico, é muito vertical e muito assim, no sentido de punir e disciplinar essas crianças e adolescentes. Elas precisam se sentir seguras no ambiente familiar. E isso só vai acontecer se essas dinâmicas familiares mudarem. Se elas forem baseadas e pautadas pelo respeito, pelo diálogo, pela escuta ativa dessas crianças e adolescentes e pelo acolhimento, para que elas se sintam seguras, não só para buscar soluções, né? Porque se a criança ou adolescente tiver a impressão, e isso tem inclusive relatos de algumas vítimas no estudo, dizendo que eu não quis contar para minha mãe porque eu sabia que ela ia me proibir de usar o Facebook. E eu queria continuar tendo conexões, eu queria continuar tendo conversas. Então, assim, a gente precisa chegar num outro modelo aí de dinâmica familiar que olhe de novo para essas crianças e adolescentes como pessoas que têm direitos e necessidades e que podem chegar a acordos de forma conjunta ali no seio familiar. Vou pegar, a gente não falou ainda, mas é importante trazer, a gente acompanha o noticiário, na pesquisa você deve ter visto muita coisa assustadora. A gente sabe de casos de meninas que tiraram a própria vida por causa desse tipo de violência, não é, com recursos da internet. Vamos falar do prejuízo psíquico e emocional nas vidas das vítimas. Por que é tão importante a gente combater esse tipo de crime? Acho que qualquer tipo de violência, né? Mesmo a violência psicológica, física, tem impactos diretos na vítima, mas também na sua família, na sua comunidade. Os impactos, eles são variados. Quando a gente fala de violência sexual facilitada pela tecnologia, tem a questão aí do impacto na saúde mental, porque isso gera vergonha, gera culpa, medo. Essas vítimas, elas convivem com um medo constante de que aquele material do abuso, da exploração, vai ser acessado por alguém que vai... Uma vez que entra na internet, é muito difícil que saia, né? Então, é um fantasma que acompanha a vida dessa criança e adolescente para sempre. Tem também a questão de impacto no desenvolvimento social. As vítimas, elas acabam se retraindo socialmente, porque ficam envergonhadas, ficam com receio de que alguém veja, ficam sempre se perguntando se aquela pessoa teve acesso ou não. E quando essa violência ela tem repercussão presencial, e muitas vezes isso acontece, então os abusadores fazem um contato inicial online e aí pedem ou propõem encontros presenciais ou iniciam o contato presencial e gravam aquela violência e aí colocam na internet. Tem também os impactos físicos, que vão assim, desde de lesões, infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência e assim por diante. Então, uma série de danos para a saúde mental, física, emocional e social dessa criança e adolescente que reverbera ali em todo o meio que ela convive. O estudo já conseguiu quantificar alguma coisa relacionada à IA, porque o receio que dá na gente, leigo, e que quando se depara com o estudo, é de pensar, caramba, a situação com a IA vai se agravar ainda mais. Vai se agravar ainda mais, exatamente. Eu não me lembro exatamente, mas acho que são 3% das violências detectadas ali no estudo tem relação com o uso da IA para manipular fotos que não tinham conteúdo sexual nenhum, que eram fotos normais e que aí acabam sendo usadas e manipuladas
para retratar uma situação sexualizada e para disseminar esse tipo de prática. Então, isso também impacta, isso também é uma violência, a gente tem visto relatos cada vez mais frequentes sobre isso, é uma preocupação e é um tipo de tecnologia que, como você falou no início, avança de forma muito acelerada. Então, as tecnologias para prevenir, para enfrentar esse abuso da tecnologia, esse abuso tecnológico, também precisam seguir muito rápido. E esse é o desafio, né? A resposta tem que ser rápida, né? Exatamente. É pelo bem das nossas crianças e adolescentes. Luísa, imagina, esse programa, ele tem um alcance enorme para pessoas de todas as idades. Imagina que a gente está sendo assistido agora, talvez pelo tablet ou pelo celular, por um adolescente, uma criança mesmo, que esteja passando por uma situação dessas e ainda não tenha falado com a família. O que é que você diria para ela? Bom, primeiro de tudo, a violência nunca é culpa da vítima. O culpado ou a culpada é a pessoa que praticou esse tipo de violência. Então, ter essa segurança de que, independentemente da interação, da abertura que foi dada, a culpa nunca é da vítima. Em segundo lugar, existem inúmeras portas de entrada para uma denúncia. Então, existe o Disque 100, que é um canal gratuito, ele funciona 24 horas por dia e permite denúncias anônimas. Então, é possível ligar e relatar qualquer situação ou mesmo suspeita de violência. Existem os conselhos tutelares, que são atores fundamentais, então buscar o telefone ou o endereço do conselho tutelar mais próximo da residência dessa criança e adolescente e conversar. A escola também tem um papel importante, então o fundamental para uma criança e adolescente que é vítima desse ou de qualquer outro tipo de violência é achar aquele adulto de confiança. Se não for necessariamente o pai ou a mãe, um professor ou uma professora ou alguém que possa acolher e dar esse apoio para que a denúncia seja feita. É importantíssimo denunciar, porque é só assim que essa criança e adolescente vai receber ajuda e conseguir se recuperar do trauma vivenciado. Então, buscar alguém para conversar e entender que não é culpa dele ou dela e que é necessário denunciar, eu acho que é a principal mensagem aqui. O silêncio nunca vai ser a resposta nesses casos. Exatamente. Para o pai e para a mãe? Conversem com seus filhos, mantenham um diálogo aberto, respeitoso, sem julgamento, por mais difícil que pareça. E eu sou mãe de 2 crianças pequenas, então eu sei dos desafios. Escutar o que as crianças querem, o que elas sentem que precisam e buscar acordos, buscar combinados para garantir esse acesso de forma segura e, obviamente, fazer o uso e buscar informação sobre como ativar esses controles de parentalidade, como fazer supervisão desse uso, principalmente para crianças mais novas, não deixar as crianças sem supervisão acessando a internet. Enfim, e buscar sempre acolher e ajudar e informar essas crianças e adolescentes que perigos existem, mas existem maneiras também de se manter mais seguros na internet. Luísa Teixeira, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre moradia, logística, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco. Não percam. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essa percepção de que a ditadura militar, ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar, né? Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil-militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do empresariado defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco nos seus negócios nisso. Então eles resolveram agir.
né? E alguns entraram firme na situação, como foi o caso do Boyce. O Boyce, ele não gostava do comunismo mesmo. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Esse aqui foi o símbolo. Não é por causa do dinheiro em si. Dinheiro o governo tinha. O que foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Patrícia Madri, a fase de testes da reforma tributária começou. O que os empresários devem fazer a partir desse momento? A partir desse momento, os empresários precisam olhar para a sua operação e entender o impacto tributário. É um momento de estratégia e de planejamento fiscal. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Veja no Parlamento Brasil, a culpa nunca é da roupa. A defesa da mulher é diária. Procuradoras da Mulher se reúnem em Brasília. TV Senado celebra 30 anos. Tem muita coisa acontecendo nas casas de leis país afora que você precisa saber. A gente te conta aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro.
Sabe aquela história de que as mulheres acabam sendo vítimas de estupro por causa da roupa que estavam usando? Pois bem, uma exposição na Assembleia Legislativa de Santa Catarina derruba esse mito. A exposição Não Foi a Roupa convida o público à reflexão no mês das mulheres. A Galeria Ernesto Maier Filho, que fica na sede da Alesc, apresenta peças de roupa simples e discretas, representando como as vítimas estavam vestidas quando sofreram violência sexual. A intenção é mostrar que não é a aparência da mulher, homem ou criança, a motivação do estupro, e nem mesmo a idade, o local ou o horário da ocorrência. A iniciativa é da bancada feminina e da Comissão da Advocacia Feminina da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, representada pela advogada Tami Fortunato, que participou do jornal Alesc em Dia para falar sobre a proposta. A ideia surgiu de um evento que aconteceu em Bruxelas. Foi o primeiro lugar que nós tivemos ideia das roupas, né? Que roupa que a vítima estava utilizando quando sofreu a violência sexual. E aqui nós não falamos só de mulheres, nós falamos de vítimas, independente do gênero. E isso é muito importante. Nessa nossa exposição aqui na Assembleia Legislativa, nós trouxemos roupas do gênero masculino, feminino, crianças, pessoas idosas, mulheres que estavam fazendo exame ginecológico. Então, o que a gente quer passar? Que a culpa nunca é da roupa, sempre é do agressor. Todos podem ser vítima de violência sexual. Todos, independente do gênero, independente da idade, independente do local e, principalmente, independente da roupa que estava usando. Na cerimônia de abertura da exposição, a coordenadora da bancada feminina, deputada Paulinha, destacou que a população brasileira e catarinense precisa se reconhecer como machista para mudar a realidade de violência que estamos vivendo. Foram 52 feminicídios no estado só no ano passado. Nós vivemos um tempo de absoluta negação e eu tenho também reiteradas vezes dito que o nosso primeiro desafio de todos os tempos é nos admitirmos, assumirmos que nós somos um Estado machista e preconceituoso, um país machista. A gente precisa falar a respeito disso. Em segundo ponto, ainda que nós tenhamos divergências, mas nós temos que trazer essa pauta para todos e todas e desideologizar a discussão da violência, porque não é possível que haja um recorte quando se trata de violência. A Procuradora Especial da Mulher na Alesc, deputada Luciane Carminati, também reforçou a importância de desconstruir o comportamento machista dos homens autores de agressão. A gente começa com essa exposição a fazer o debate, o que é a causa mesmo da violência contra a mulher. E para mim ela só tem uma resposta, é o machismo patriarcal estrutural. Esta é a causa. Quando um homem olha para uma mulher e sente que o corpo da mulher é objeto de prazer para ele. E aí não tem limite para esse prazer. Eu decido o que eu faço com o teu corpo. A gente só muda cultura construindo outra cultura. E vamos lembrar que cultura é construção humana. Então, se eu educo, se eu construo uma cultura da violência, eu posso construir uma contracultura da não violência. O Brasil fez um pacto nacional contra o feminicídio. A gente tem visto que a defesa da mulher é uma luta diária. É exatamente o que mostra a reportagem da TV Assembleia da Bahia, a TV Alba. A Bahia é o 4º estado do país com maior número de feminicídios. Tenho certeza que você já ouviu essa palavra essa semana. Está na televisão, na rádio, no celular e dentro de muitas casas. Essa palavra assombra todas as mulheres e vira realidade para várias delas. Feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino, ou seja, o assassinato de uma mulher somente por ela ser mulher.
A violência contra a mulher começa muito antes do assassinato ou da agressão. E é preciso estar atenta a ações que causem dano emocional, ameaça, manipulação e difamação, e agir antes que o pior aconteça. Existem mulheres que superaram o medo e a dor e decidiram ajudar outras vítimas de violência. É o caso de Isabela Conde. Ela sofreu uma tentativa de feminicídio no ano de 2019 e transformou a dor em luta através da ONG Ampara a Mulher. Infelizmente, eu esperei sofrer na carne, né, para viver uma tentativa de feminicídio e sobreviver a ela. E pelo fato de eu ter sobrevivido a essa tentativa de feminicídio, eu me senti num papel diferenciado, que muitas outras mulheres não teve a oportunidade que eu tive, né? E aí eu comecei a entender que vai além do que a gente pode imaginar, né? A gente se depara com um sistema ainda muito precário, com políticas públicas muito ineficazes ainda, com a revitimização da sociedade. Então, para mim, foi muito difícil encarar aquele pós-violência. E aí eu comecei a ajudar outras mulheres a encarar aquilo, né? A Bahia contabilizou 103 ocorrências de feminicídio ao longo de 2025 e ocupa a 4ª posição entre os estados do país com o maior volume de assassinatos de mulheres. A defesa da mulher precisa ultrapassar o mês de março. É uma luta diária que deve ser pauta prioritária para as políticas públicas. A gente tem ações também bem focadas para a conscientização, buscando criar uma nova referência da masculinidade, buscando fortalecer as mulheres, buscando conscientizar os homens e chamando principalmente toda a sociedade para que a gente se incomode, para que a gente entre na luta, não fique de braço cruzado, faça alguma coisa para a gente mudar essa cultura. Dentro da Assembleia Legislativa da Bahia existe a Procuradoria Especial da Mulher, que representa e defende todas as mulheres baianas. A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, ela tem 2 anos, foi fruto de um projeto de nossa autoria e ela visa integrar a rede de proteção às mulheres com atendimento psicossocial e jurídico nessas mulheres vítimas de violência e também de fazer a inclusão produtiva das mulheres com cursos de capacitação. Ocupar espaços que antes foram negados às mulheres é uma das formas mais poderosas de enfrentar a violência. Na política, muitas fazem disso uma luta diária. Nós, mulheres, temos apenas 94 anos que, pela luta, conquistamos a oportunidade de votar e, assim, poder definir políticas públicas que vão em direção de oportunizar as mulheres, seja nos direitos familiar, doméstico, mas também nos direitos públicos de empoderamento, de entrar, sair, falar em público, se colocar, né, dando um direcionamento para a sociedade. Na Bahia, a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres é composta por diversos organismos. A Casa da Mulher Brasileira, os Centros de Referência de Atendimento à Mulher e as delegacias especializadas de atendimento à mulher são alguns deles. A gente realiza o acompanhamento de vítimas que possuem medidas protetivas, fazendo as visitas, orientações e fortalecendo essa rede de proteção para que essas mulheres se sintam mais seguras. Eu espero uma mudança da mentalidade masculina. É preciso uma educação nas escolas que forme os jovens, as crianças e os adolescentes numa nova perspectiva, a perspectiva do respeito. O que é ser homem é respeitar a mulher. Para denunciar qualquer tipo de agressão, ligue para o 180 ou mande mensagem para o número DDD 61 9610 0180. Em casos de emergência, acione a Polícia Militar por meio do 190. A Câmara dos Deputados sediou o 6º Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher. Elas estão à frente das Procuradorias da Mulher, que são instituições nas casas legislativas que promovem a igualdade de gênero, recebem denúncias e acolhem mulheres vítimas de violência.
Vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais e senadoras de todo o Brasil estiveram na Câmara, em Brasília, para participar do 6º Encontro Nacional das Procuradoras da Mulher. O evento tem o objetivo de fortalecer e articular a atuação das Procuradorias da Mulher do Legislativo em todo o país. A Rede Nacional de Procuradoras tem desempenhado um papel fundamental na consolidação de uma atuação coordenada entre municípios, estados e União nas ações de enfrentamento à violência contra a mulher. A Procuradora da Mulher da Câmara Municipal de São Paulo, vereadora Sandra Tadeu, aponta os desafios e dificuldades enfrentados pelo órgão, que foi criado somente há um ano. Nós já tínhamos um desafio na formação dessa Procuradoria na Câmara Municipal de São Paulo. Nós temos um ano, que vai fazer em março agora fez um ano que a gente se formou. Então, isso é tão importante que todas as cidades brasileiras precisam ter a Procuradoria da Mulher. É mais uma porta de entrada para que a gente possa estar combatendo a violência, esse feminicídio que tem aumentado cada dia mais em todo o país. E a sociedade precisa desse apoio, um direcionamento. Quando uma mulher ela é agredida, como que ela faz? Às vezes a mulher ela não se sente à vontade de ir numa delegacia, porque às vezes ela não quer denunciar o seu companheiro. Mas ela vai na Procuradoria, lá na Câmara Municipal, porque lá ela vai ter um direcionamento, ela vai, de repente, vai direto para o CRAS, não precisa ir para a delegacia. A Procuradora da Mulher da Câmara Federal, deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, destaca a importância das Procuradorias da Mulher dos legislativos. A importância é das pessoas entenderem que a mulher tem papel na sociedade, tem papel na política. Nós estamos aí todas unidas em prol da defesa da mulher. E a mulher tem esse papel importante de ajudar a construir uma sociedade mais justa e, claro, mais uma vez, Procuradoria da Mulher é o PROCON, onde a mulher pode encontrar um refúgio, pode encontrar orientação, é o seu lugar, é a sua casa, é o PROCON, onde você vai fazer as suas queixas e também suas sugestões. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, procuradora da Mulher Adjunta da Câmara, salienta a relevância do Encontro Nacional de Procuradoras neste ano eleitoral. A violência política é crime e ainda nós temos mulheres que passam por isso. Na sua campanha, no ano eleitoral, principalmente nesse ano, as mulheres são impedidas de participar de um evento, não participam da mesa, elas são afrontadas na sua parte física, né? Não na sua intelectual, mas na parte física. Então, hoje, trazer mais mulheres para a política está sendo um grande desafio. Foi uma manhã emocionante. O pessoal da TV Senado compareceu em peso a uma sessão especial aqui no plenário para celebrar, junto com senadores e convidados, os 30 anos da nossa emissora. Veja na reportagem da colega Carla Benevides, que estava trabalhando. Servidores e funcionários da TV Senado, parlamentares e convidados participaram da sessão especial em homenagem aos 30 anos da emissora. O presidente Sarney compreendeu que a democracia brasileira carecia de uma janela direta, sem filtro ou edições, entre o representante e o representado. Sempre digo que se alguém pensa que as transmissões de audiências públicas não são vistas, podem saber que é sucesso garantido. Uma vez fui considerado o homem que mais fazia audiência pública. Se o meu mandato é conhecido, eu diria, 80% à TV Senado, no mínimo. A TV Senado é um canal que debate a realidade do Brasil, suas características regionais, o passado, o presente, o nosso povo, com suas mãos calejadas, se vê na TV Senado. Mostra quem são os brasileiros e aonde eles estão. O que seria do trabalho da ação legislativa, e os parlamentares sabem disso, sem a TV Senado. Isso é democracia da comunicação. É em nome dos indígenas discriminados, em nome dos ribeirinhos discriminados, amazônidas que são discriminados. O que vocês sabem de Amazônia é que tem que ser preservada. O que vocês não conhecem é que tem que preservar o ser humano que habita lá.
E a TV Senado mostrou isso. Eu quero citar aqui, por exemplo, um episódio em que não fora a TV Senado, boa parte do Brasil não saberia o que estava acontecendo no Brasil. Foi exatamente na CPI da Covid. A cerimônia contou também com vários ex-diretores da TV, desde os que estavam à frente da emissora em 1996 até a gestão atual. A central de vídeo, ela veio antes da TV Senado. Era 3 salas, uma mesa de corte, 2 câmaras, que trabalhávamos com maior dificuldade para começar a fazer algum trabalho para depois virar a TV Senado. A TV Senado foi orientada a ser imparcial e não ter nenhum tipo de seleção, preferência por partido, para ser independente e refletir o que estava realmente acontecendo aqui de maneira direta. Nós transmitimos aqui tudo sem nenhuma censura, sem nenhum tipo de pressão, fazendo aqui a verdade viesse à tona. Os senadores ressaltaram aqui a importância e como era interessante notar o Senado indo à casa dos cidadãos. Mas eu lembro essa realidade sob outra perspectiva. A câmera da TV Senado era a presença do cidadão no parlamento. A Câmara trouxe a presença cívica, o olhar direto do cidadão sobre seus representantes. Fazer leis é construir o nosso país e a TV Senado contribui para o Brasil se ver, para o Brasil se discutir, para o Brasil além de se mostrar, de se reconhecer e propor o novo país que queremos a cada ano e a cada momento. Quem acompanha a programação da TV Senado está acostumado a ver por meio dessas câmeras as sessões, os debates, as entrevistas que ajudam a explicar tudo o que acontece aqui dentro do Congresso Nacional. Mas hoje a história se inverte um pouco. A reportagem é sobre quem há 30 anos trabalha para levar o Senado a todos os brasileiros. Privilégio, orgulho, amor, paixão, agradecimento por tudo que eu vi, que eu vivi, todos que eu conheci. É muito bom estar aqui. A primeira TV legislativa do país é um grande prazer e eu me dediquei 30 anos e vou continuar a me dedicar para trazer uma bela imagem para a TV Senado. O ápice dentro da TV Senado foi a criação do núcleo de documentários, em que a gente contou a história do Brasil, política, cultural e vários outros aspectos e deixamos um legado muito bom para o povo, para a população, para o brasileiro em geral que quer se informar e saber um pouquinho mais da nossa cultura e da nossa história política. São 30 anos, farei 30 anos, dia 10 de junho desse ano. Uma alegria, uma alegria. Isso aqui TV Senado é a maior credibilidade de uma emissora do país, né? Assim, tenho muito orgulho, muita alegria. Um vídeo contando a história da TV foi exibido e um troféu comemorativo foi entregue a pessoas que ajudaram a construir a história da TV nesses 30 anos. Especialmente nos momentos mais críticos. O que a gente faz é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. TV Senado é democracia, todo dia há 30 anos. Ao longo dessas 3 décadas, a emissora consolidou-se como uma referência em comunicação pública, aproximando o cidadão das atividades do parlamento e contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às decisões que impactam o destino do nosso país. A gente precisa pensar a comunicação pública com mais força, com mais responsabilidade, e uma data como essa nos chama para essa reflexão. Jornalismo de qualidade, informação, serviço público e com acesso à população. Vou embora. Mas vocês sabem que eu levarei vocês aqui, esse velho coração desse negro senador. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias antigas das nossas emissoras parceiras. Você vai ver agora uma matéria de 2010 da TV Assembleia do Ceará, hoje a Leste TV.
A reportagem fala de alterações na Constituição do Estado que permitiram uma maior participação popular no Legislativo. A apresentação do Parlamento Brasil na época era do nosso colega Carlos Augusto Sete. Em comemoração aos 20 anos da Constituição Estadual do Ceará, a TV Assembleia mostra que uma das modificações do texto original ampliou a participação dos cidadãos na vida política. Essa modificação abriu a Assembleia para que os cidadãos também apresentassem projetos de lei e propostas de mudança da própria Constituição Estadual. Essa iniciativa do Ceará foi pioneira no Brasil. Em nome da Assembleia Estadual Constituinte e do povo do Ceará, declaro promulgada a Constituição do Estado do Ceará. 2 décadas depois da promulgação da Constituição Estadual de 1989, o texto sofreu modificações. Mais de 400 emendas foram propostas pelos parlamentares nos últimos 2 anos. Desta vez, o processo de atualização da Constituinte foi diferente do adotado na elaboração do documento há 20 anos. Na época, tanto quando se fez a Constituinte de 1988, que foi a Constituição Federal, como a Constituinte de 89 aqui no Estado, quando os deputados foram eleitos, eles já foram eleitos com essa prerrogativa de realizar a Assembleia Nacional e a Assembleia Estadual Constituinte, coisa que não aconteceu no nosso caso. Uma das principais modificações no texto constitucional foi a iniciativa popular. Com a mudança, a população pode apresentar emendas à Constituição. O Ceará é o primeiro estado a dar autonomia aos cidadãos para propor PECs na Assembleia. A Constituição consagra que você tem que ter no mínimo 1% dos eleitores do estado, né? E esses eleitores ele tem que apresentar o seu título de eleitor, tem que consignar os seus endereços também, para que possa, a partir daí, elaborar esse projeto de lei ou emenda à Constituição e apresentar à Assembleia Legislativa para a tramitação. As emendas também podem ser encaminhadas por intermédio de organizações sociais, através da iniciativa compartilhada. Embora esse tipo de iniciativa já fosse permitido na Casa desde 2003, consequência de uma resolução da mesa diretora, agora ela foi oficializada e ampliada no texto constitucional. Antes da atualização da Carta Magna Estadual, os cearenses só podiam propor projetos de lei. Permite ao cidadão, diretamente através da sua instituição, sindicato, associação de moradores, enfim, qualquer tipo de organização, diretamente apresentar à mesa diretora da Assembleia projeto de lei, de sugestões, de indicação, de resolução, enfim, para que, adotado pela mesa, passe a tramitar de forma compartilhada, ou seja, com o autor e com a mesa diretora que adere àquela sugestão. Engajado na luta pela defesa dos direitos da criança e do adolescente, o SEDECA utilizou o mecanismo para apresentar emendas ao orçamento do Estado, sem depender do apoio de intermediários. É um mecanismo que também contribui para aprofundar os espaços de participação direta, né, para além dos espaços de representação, que hoje é a Assembleia, ele é um espaço de aprofundamento também da democracia direta. Então, nesse sentido, os segmentos sociais, os grupos, as organizações podem propor, podem colocar as suas propostas, tanto em relação ao orçamento público, como em relação a outras questões que, no nível estadual, acreditamos que deva passar pela discussão da Assembleia Legislativa. E como será que anda essa história agora no Ceará, 16 anos depois? A Alesse TV atualiza pra gente. Olá, Andréia. Mais de 3 décadas após a promulgação da Constituição de 1989, o Ceará segue atualizando seu texto constitucional para acompanhar as mudanças sociais, as transformações sociais. E quem está ao meu lado é o chefe do Departamento do Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Carlos Alberto Aragão. O que é que mudou, Carlos Alberto Aragão, desde então? Bom, a Assembleia Legislativa vem atualizando a nossa Constituição através de emendas que são apresentadas, mas em 2007 houve uma atualização constitucional da nossa Carta Estadual,
onde foi formada uma comissão de juristas, foi aberto prazo para que as entidades pudessem propor melhorias, né, e atualização da nossa Constituição. E assim foi feito, né? E a Assembleia Legislativa, muito mais ainda, anterior a essa atualização constitucional de 2007, em 2013 ela inovou com a edição de um ato normativo que criou a iniciativa compartilhada no âmbito do Poder Legislativo, ou seja, facilitou muito mais a Constituição, tanto a estadual como a federal, eles presenteiam com um projeto de iniciativa popular, né, que precisa de alguns requisitos. No entanto, a iniciativa compartilhada, o cidadão pode, através das suas entidades de classe, associações, apresentar emendas à Constituição, projetos de lei, projeto de indicação, projeto de lei complementar e emendas às leis orçamentárias que tramitam na Assembleia Legislativa, tanto a lei de diretrizes orçamentárias no primeiro semestre, como a lei orçamentária anual, que tramita geralmente no final do ano, que é exatamente o orçamento de um ano para o outro. Se o cidadão não quiser comparecer pessoalmente à secretaria da mesa diretora, ele dá entrada pelo sistema, que é aberto também não só para servidores, como para o público em geral. É isso, muito obrigada pela participação, Carlos Alberto. Arituza Timbó, da Alesse TV. Valeu pela atualização, pessoal da Alesse. É super bacana a gente ver como é que esses assuntos se desenrolaram ao longo dos anos, não é mesmo? No próximo programa tem mais, viu? E a gente fica por aqui. Você sabe que pode rever qualquer conteúdo da TV Senado pela internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau! No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre moradia, logística, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco. Não percam. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu queria escrever sobre o envolvimento do empresariado com a repressão, porque esse é um assunto que foi muito pouco falado. Foi varrido para debaixo do tapete por razões óbvias. A grande parte das empresas que participaram desse esquema estão aí ainda, então não é do interesse dessas empresas e também não foi do interesse do governo após a redemocratização mexer nisso. O fato é que esse assunto ficou um tanto esquecido. É muito mais cômodo não discutir esse assunto, porque esse assunto fatalmente trará atrás de si todos esses inconvenientes que afetam determinadas pessoas. No fundo, o Boris foi que botou a cara, mas é a cara de muitos outros que tinham uma atitude semelhante, né? Que achavam que, enfim, justificaram a repressão. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá!
A violência contra mulheres também se manifesta no ambiente digital. Uma pesquisa do NetLab da UFRJ analisou mais de 76 mil vídeos no YouTube e identificou canais que disseminam conteúdos misóginos, muitos deles com milhões de visualizações e até monetização nas plataformas. Para entender como esse discurso de ódio se espalha nas redes e quais são os impactos para as mulheres, eu converso agora com a pesquisadora do NetLab UFRJ, Luciane Leopoldo Belin. Luciane, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania. Obrigada, Paulo. Um prazer estar aqui. Luciane, o que motivou vocês a fazerem essa pesquisa e especificamente no YouTube? Certo. Bom, essa pesquisa ela é o fruto de uma parceria entre o NetLab da UFRJ, que é um laboratório de internet e redes sociais da UFRJ, e o Ministério das Mulheres. Então, ela foi desenvolvida ao longo do ano de 2024 e a gente olhou para esse assunto porque é um assunto que vem sendo cada vez mais discutido, a disseminação de conteúdos misóginos, ou seja, de conteúdos que propagam ódio, aversão, desprezo ou ensinam métodos de controle das mulheres. Especialmente nesse contexto da internet, né? Então, no Brasil e no mundo, a gente tem visto um movimento de crescimento de discussão sobre esse assunto, de crescimento de canais, de influenciadores que estão cada vez mais ocupando espaços digitais. Então, esse é um fenômeno que não é novo, mas que vem sendo amplificado graças à internet. E a gente passou a olhar para isso sob essa ótica de influenciadores também, né? Não só de pessoas discutindo mais sobre esse assunto, mas pessoas incentivando esse debate e transformando isso em outras esferas também. Então, a gente resolveu olhar para esse assunto no YouTube, principalmente, por conta das características da plataforma. Primeiro, porque quando se fala sobre machosfera, né, que é essa esfera de discussão de assuntos masculinos, de desenvolvimento masculino e também de conteúdos mais de ódio direto às mulheres, as pessoas normalmente pensam em plataformas fechadas, né? Grupos de Telegram, grupos de Discord ou esses fóruns mais restritos da internet. E o que a gente notou é que houve um aumento das denúncias de misoginia em espaços abertos da internet. Então, a gente resolveu olhar para o YouTube pensando justamente nessa possibilidade de olhar para uma plataforma que é aberta e que é uma das plataformas mais acessadas no país, né? Então, hoje o YouTube é o site com o segundo maior site do mundo e tem no Brasil, em 2024, quando a gente iniciou a pesquisa, mais de 142 milhões de acessos, né? Então, isso faz com que a gente perceba a relevância dessa plataforma e faz com que a gente decida olhar para ela para entender esse hub, né, que é o YouTube, que leva para outras plataformas também. E a pesquisa concluiu um aumento, né, de 2024 para 2026, mais de 18% de alguns conteúdos continuam na internet ativos e houve um aumento de usuários, de seguidores desses sites, né? Sim. Desses canais. Explica pra gente o que na avaliação de vocês motiva e faz com que esses canais sobrevivam ainda no ambiente digital. Essa pesquisa identificou, é uma pesquisa ampla e longa, né? Uma pesquisa que levou vários meses para ser desenvolvida e que tem várias etapas, assim, metodológicas mesmo, né? Então, a gente faz uma coleta de canais que utilizam termos potencialmente misóginos ou potencialmente violentos e a gente identifica centenas de milhares de vídeos, a gente faz uma limpeza nesse corpus, né? A gente chama assim cientificamente, mas a gente chega até 76 mil vídeos que têm conteúdo potencialmente misógino. A gente faz uma primeira etapa computacional, né, de análise desses vídeos para tentar mapear e classificar dos mais misóginos para os menos misóginos e a gente desenvolve esse protocolo de análise que nos ajuda, de fato, a olhar também numa etapa mais qualitativa. Então, a gente assistia os vídeos e tal para poder identificar isso. Então, só estou contando essa trajetória para você entender assim, que a gente fez essa identificação de 137 canais com conteúdo misógino em 2024 e agora, 2 anos depois dessa coleta, 90% deles continuam no ar. Então, um volume grande, de fato, e eles cresceram, como você apresentou na sua fala, né? 3,5 milhões de inscritos a mais do que eles tinham 2 anos atrás.
Isso significa que há um interesse público, né, um interesse do público em torno desse assunto, ou seja, mais homens potencialmente estão interessados nesse tipo de conteúdo, que é bastante preocupante por si só. Significa que essa divisão sexual da sociedade, essa separação de homens e mulheres, essa dificuldade de se relacionar e o crescimento de sentimentos de ressentimento, de raiva, de não saber o papel do homem, o papel da mulher e essa discussão que tem em torno disso, vem sendo acentuados nesses últimos 2 anos. Mas também significa que não houve um movimento dessa plataforma específica, mas em geral a gente percebe isso como um movimento de todas as plataformas, de fato aplicar os próprios termos de uso para garantir que conteúdos violentos não circulem nesses espaços. Então são esses 2 pontos que esse dado nos mostra. E a pesquisa mostrou que inclusive alguns desses canais monetizam esse conteúdo, ou seja, ganham dinheiro em cima desse conteúdo, né? Na sua avaliação, as plataformas têm uma responsabilidade e como deveria ser feita aí, de repente, a rejeição desse tipo de material, de conteúdo na internet? Isso, a pesquisa identifica pelo menos 6 formas de monetização. Algumas delas são da própria lógica de funcionamento da plataforma, então anúncios, programa de membros, superchat, né, que é aquele envio de dinheiro durante uma transmissão ao vivo. E esses são valores que passam pela própria plataforma. Além disso, os usuários, os influenciadores, eles usam esses espaços para vender produto, né? Então, divulgar e-book, mentoria, curso ou pedir doação, né, de Pix, ou então crowdfunding, né, aquele financiamento coletivo. Então, eles utilizam os espaços, a descrição para divulgar esses produtos e esses serviços. O que acontece é que isso é da lógica de funcionamento das plataformas digitais, não exclusivamente do YouTube, mas também do YouTube. Quando um canal ou vídeo tem muito acesso, esse produtor de conteúdo, ele vai sempre manter essa fórmula, né, porque está funcionando, e a própria plataforma, ela incentiva que os conteúdos, eles mantenham as pessoas engajadas assistindo. Então, a lógica é, quanto mais polêmico, mais sensacionalista, mais, às vezes, até violento mesmo, mais chance das pessoas assistirem, mais pessoas assistirem e por mais tempo. Isso mantém a pessoa no ar assistindo, isso mantém os anúncios circulando e alcançando mais pessoas, então é interessante para o anunciante e para a plataforma. Então é por isso que essa lógica atual de funcionamento das plataformas, ela faz com que conteúdos problemáticos mesmo sejam privilegiados, né? Porque eles mantêm anúncios girando, né? Então, esse é um dos aspectos que faz com que a gente entenda que as próprias plataformas não estão interessadas em remover esse tipo de conteúdo, né? Agora, com relação à pesquisa, como é que vocês fizeram um recorte para identificar exatamente esses perfis, né? Palavras de ódio, como é que vocês utilizaram o termo misoginia para poder colocar isso como uma identificação muito precisa desse conteúdo? O termo misoginia, ele não é um termo tão conhecido, né? A gente passou a falar sobre misoginia há muito pouco tempo. Então, a primeira etapa foi entender o que é misoginia, né? Então, a gente tem uma equipe de pesquisadoras e pesquisadores que tem de várias especialidades, é uma equipe muito multidisciplinar e de várias graduações, e a gente fez essa pesquisa ampla com base em literatura, né? Então, literatura científica, artigos científicos, pesquisas nacionais e internacionais sobre violência digital contra a mulher, sobre misoginia, entender o que pode ser entendido como misoginia. A gente também estudou convenções e documentos oficiais de organizações como a própria ONU, ONU Mulheres e outras instituições do tipo, para entender se existem alguns consensos, se existem alguns protocolos já definidos. E aí, com base nisso, nós construímos o nosso protocolo, que foi, de fato, essa é uma das entregas da pesquisa, justamente porque existe um desafio de discutir, né, de entender o que é misoginia. Por exemplo, a gente tem hoje no Brasil a Lei Lola, né, que é uma lei de 2018, que diz que misoginia pode ser investigada, disseminação de conteúdo misógino na internet pode ser investigado pela Polícia Federal, né? Atribui à Polícia Federal
obrigação, né, a responsabilidade de investigar esse tipo de crime, mas não detalha o que é misoginia. Então, essa pesquisa ela teve também um pouco essa intenção de construir um protocolo que contribua com outras instituições para que identifiquem esse tipo de conteúdo. Agora, respondendo mais diretamente essa pesquisa, essa lista tinha algumas perguntas, por exemplo, né? Então, esse conteúdo incentiva algum tipo de violência psicológica ou manipulação emocional ou violência física contra alguma mulher ou contra várias mulheres? Esse conteúdo, ele inferioriza ou incentiva que as pessoas inferiorizem as mulheres com base no seu gênero? Então, a gente elaborou várias perguntas nesse sentido, né? Então, utiliza termos pejorativos para se referir às mulheres, então xingamentos, né? Então, alguns xingamentos um pouco mais explicitamente violentos, mas outros xingamentos e palavras que estão dentro de um vocabulário masculinista, né? Red pill, para se referir de forma bem degradante, humilhante às mulheres, porque nem sempre isso é muito explícito, né? Às vezes a misoginia, ela tá ali no conjunto, né? Um único vídeo visto isoladamente não parece ter nada demais, mas quando a gente olha para um volume, tem 200 vídeos e o usuário, quando acessa aquele vídeo, ele é automaticamente direcionado para outros vídeos do tipo, segue consumindo aquilo, isso cria uma mentalidade coletiva de que, veja, toda mulher é oportunista, tem um monte de influenciador aqui dizendo isso, toda mulher só quer seu dinheiro, só quer que você pague o jantar, as mulheres querem se aproveitar de você, não seja fraco, não seja bonzinho, toda mulher vai te trair, e aquilo fica martelando na cabeça do homem o tempo inteiro e construindo essa mentalidade de que o problema é essa generalização. Toda mulher é assim, toda mulher é assado. E isso vai criando esse sentimento de a gente precisa reagir. Um sentimento de raiva. E as consequências disso saem da internet e vão para o ambiente físico, né? Exatamente. É um perigo. Agora, com relação aos perfis das mulheres atingidas, existe um perfil específico, ou seja, políticas, ativistas, jornalistas ou mulheres como um todo? Como a pesquisa ela foi realizada num contexto, não foi restrito a um tempo, né? Então, a gente buscou por esses termos e tentou identificar o que vinha. E aí, identificamos vídeos desde 2018 até 2023, mostrando esse crescimento nos últimos anos. Então, não tem um recorte, por exemplo, em períodos eleitorais, a gente já não analisou vídeos de jornalismo político ou relacionados à cobertura política. Então, no nosso corpus, a gente identificou 3 perfis principais que estão entre os mais citados e mais atacados, criticados, assim, com bastante dureza por esses influenciadores. O primeiro deles é mãe solo, né? Eles têm até uma palavra para se referir a elas, é M-Sol, que é para burlar as regras da plataforma, não parecer que eles estão falando de mãe solteira, mãe solo, mas a ideia é que espalhar uma ideia de que toda mulher que já tem um filho tenta se relacionar com você para fazer você ser o pai do filho dela. Então, essa ideia de que toda mulher que teve um filho já não presta, porque já é rodada, né? Porque já é gasta, já foi usada, e aí agora ela só quer te explorar. Então, essa mentalidade, ela cria um sentimento de aversão mesmo, de desprezo, de nojo a essas mulheres. Um segundo grupo são mulheres com mais de 30 anos, então as balzacas, né, são os termos que eles usam para se referir a essas mulheres, que são mulheres também que já teriam alguma experiência de vida e, portanto, não aceitariam qualquer tipo de relação, e isso faz com que eles rejeitem, aí porque também tem a questão da juventude, né, todo um estereótipo de mulheres mais velhas contra mulheres mais novas, e essa questão da beleza física sempre sendo um dos norteadores dessa visão de mundo, assim. E aí, por fim, mulheres que se auto-intitulam feministas ou que se comportam como feministas porque o que defendem os direitos das mulheres. Então, esses são os principais perfis, né? Mais até do que profissão, por exemplo. Ou então, quando uma mulher denuncia um homem por uma mulher famosa ou com uma pessoa pública denuncia um homem por violência doméstica, essa mulher automaticamente vira alvo, assim. Então, tem alguns... humoristas, mulheres também são muito alvo de ódio, então vai mais por aí. A gente, na nossa pesquisa, a gente não olhou tanto para mulheres com atuação política e jornalistas, mas existem outras pesquisas de outras redes que mostram justamente isso, que mulheres candidatas ou esposas de candidatos... e que jornalistas ou influenciadoras, são atrizes que se posicionam politicamente, são mais atacadas na internet, né? Na nossa pesquisa, especificamente, isso não apareceu porque não era o nosso objetivo. Você falou de uma parceria com o Ministério das Mulheres.
Com a conclusão dessa pesquisa, existe algum encaminhamento dessa pesquisa para alguma atitude, alguma ação por parte do poder público com relação a esses perfis especificamente? Alguma denúncia será feita? Então, a pesquisa ela teve esse caráter de construção de protocolo, né? Então, justamente por ser um desafio para se investigar a misoginia, por não ter uma definição muito fixa do que é misoginia, a pesquisa ela contribuiu com esse protocolo, né? Então, que ele pode ser utilizado por qualquer instância de investigação que queira aprofundar mesmo esse entendimento, ou treinar agentes que vão identificar, por exemplo, conteúdos misóginos nessa e em outras plataformas. Então, esse é um resultado que tem encaminhamentos possíveis. A gente optou, Paula, por não entregar essa lista para o YouTube e dizer: retirem do ar, por favor, esses vídeos, esses canais, eles são perigosos, assim. Por um motivo bastante simples, que esses canais, isso poderia acabar gerando uma impressão de caças bruxas mesmo, assim, né? De vamos tirar esses canais do ar, e isso não resolve o problema, porque outros canais vão surgir, criados inclusive pelos mesmos influenciadores, porque isso para eles é uma fonte de renda, né, de muitos deles. Então, a gente achou que essa abordagem, ela não ia resolver o problema. Então, a gente tentou iniciar esse diálogo com o YouTube no sentido de contribuir, né, de construir um acordo de cooperação para que a pesquisa ajudasse o próprio YouTube a facilitar o acesso e a identificação desses canais em situações em que elas não são tão explícitas. Isso acabou não avançando muito, assim, mas existem outros diálogos com outras instituições também. A pesquisa ela tem tido bastante repercussão, então a gente já falou sobre ela em escolas, a gente já falou sobre ela em outras empresas e tudo mais, justamente para contribuir para a conscientização desse assunto, né, sobre esse assunto. Pois é, o Brasil tem uma legislação contra crimes virtuais, o Congresso está debruçado também sobre o tema, inclusive com um projeto sobre criminalização da misoginia, mas na sua avaliação faltam aí um posicionamento do poder público em termos de legislação para fechar mais o cerco com relação a esse tipo de conteúdo na internet? Embora a violência contra a mulher seja um assunto que é bastante levado a sério na legislação brasileira, a gente tem a lei do feminicídio, a gente tem a lei Maria da Penha, que são leis muito sérias, muito respeitadas, inclusive fora do Brasil. A gente tem crimes que são relacionados a essa atuação no mundo digital. A única menção à misoginia, especificamente, é essa da lei de 2018, que não criminaliza, ela só, né, organiza ali a investigação de disseminação desses conteúdos online. Então, acho que o primeiro ponto seria discutir mesmo uma criminalização da misoginia e discutir não só no aspecto legal mesmo, né, mas também no aspecto coletivo, nacional mesmo, no debate público, na comunicação, para conscientizar as pessoas que esse tipo de comportamento, ele é violento também, porque existe muito esse olhar de misoginia como uma brincadeira, né, para esses influenciadores. Eles falam que isso é só minha opinião, então tem toda a discussão da liberdade de expressão. Então, primeiro seria importante discutir nesse sentido legal e no sentido da opinião pública o que é misoginia e as consequências severas que ela tem. Mas a gente também tem uma dimensão de plataforma mesmo, né? Então, as próprias plataformas digitais, uma movimentação que ocorreu no STF no ano passado, alterou o artigo 19, né, do Marco Civil da Internet parcialmente, justamente para aumentar o dever de cuidado das plataformas, e uma das dimensões que aparecem nessa atualização é a questão de gênero, de fato, assim, né, para que exista um cuidado maior das plataformas sobre que tipo de conteúdo impacta nessa questão das relações de gênero. Mas essa conversa ainda precisa avançar muito, né? Esses conteúdos, eles circulam nas plataformas monetizados, então isso precisa também ser responsabilidade das plataformas. Então, a gente precisa primeiro de mais transparência, né? Então, o que é monetização? O que significa monetização? Quanto dinheiro circula? Quem que lucra com isso? Que tipo de anúncio? Quem são os anunciantes? Será que as marcas que estão circulando nesses canais queriam estar tendo seus produtos anunciados nesses canais? Quem que é o público-alvo desses vídeos? A gente não sabe disso, não existe transparência com relação a isso, né? E essa questão da responsabilização para que as plataformas sejam mais eficientes em aplicar os critérios de moderação para além, né, do que é muito violento, explícito e direto, né? Isso é um dos pontos. Talvez uma estratégia também na área de educação seria estudar exatamente quem consome esse conteúdo para entender aonde atuar, né? Aonde trabalhar com esse público, né? Você acha que as escolas, por exemplo, seriam o primeiro caminho
um debate, uma discussão com os jovens para, de repente, criar aí uma mentalidade diferenciada para os próximos anos? Sim. O que a gente notou na pesquisa é que não existe um público-alvo muito específico, pelo menos não no discurso, assim. Todo homem que já teve ou experimentou qualquer tipo de frustração ou ressentimento em qualquer relacionamento com mulheres, ele pode ser alvo, porque eles trabalham nessa frustração. Não seja mais assim, não seja mais humilhado, não seja fraco. Então, todo o discurso desses canais, ele aproveita esse ressentimento que já existe e amplifica, né? Como se qualquer outro relacionamento fosse te frustrar igual. Mas isso é especialmente grave quando a gente fala de pessoas mais jovens, assim, de meninos que ainda estão nessa fase de aprender a se relacionar mesmo, assim, e que estão crescendo num mundo em que a própria ideia de masculinidade está mudando, né? Então, os pais têm uma visão de masculinidade que eles tentam passar para os filhos, mas a visão de masculinidade dos pais não se aplica mais aos relacionamentos que eles vão ter no futuro. Defasada, né? Muito defasada, porque as meninas, elas estão aprendendo a ter sonhos diferentes hoje, né? Para além da casa, para além da vida doméstica, de ter sucesso profissional, de ter uma família diferente da família em que elas foram criadas. E isso vai para a sociedade numa leitura de conquistar direitos femininos é perder direitos masculinos, e não é isso, é questão de igualdade. Mas isso é muito manipulado nesses discursos para parecer que é perda de direito. E os meninos ficam confusos, então tem toda uma... Se relacionar hoje não está fácil para ninguém, mas para crianças e adolescentes está ainda mais difícil, né? Porque eles estão vivendo um mundo em transformação. Então, sem dúvida, conscientizar, educar e discutir junto, né? É um desafio. Positivamente a masculinidade. Eles também são vítimas. Sim. Os meninos, né? Então... E as meninas também têm que ter esse cuidado com relação também ao discurso que elas proferem para os homens, né? Para não virar ali um fogo cruzado, lógico, com os pesos diferenciados, mas existe também aquela ideia, a gente não pode criar essa ideia de que também os homens estão todos contaminados com esse discurso, né? Sim. Agora, você que estuda esse assunto, que tentou trazer aí uma definição do que é misoginia, e esse é um tema, inclusive, que trava a votação aqui no Congresso, que é o que significa exatamente misoginia, para a gente colocar isso em lei como um crime, né? Para não gerar um problema geral. O que você deixaria de mensagem, tanto para o poder público quanto para a população que nos assiste, né? Para quem nos assiste, sobre esse caso específico, o que você viu de mensagens, de falas que são muito, muito sérias, né? Muito perigosas para nós, mulheres, que poderia trazer para a gente como mensagem final e para a gente repensar e refletir sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto para quem está, assim, para as pessoas que fazem uso dessas plataformas, para os homens especificamente, é atentar para o tipo de conteúdo que você consome. Se esse conteúdo ele está te incentivando a construir ou alimentar um ódio gratuito, ou um ódio com base numa experiência individual e transformar isso numa questão coletiva, se isso não está piorando a sua relação com as pessoas, né? Porque esses canais eles incentivam, inclusive, que você se distancie da sua mãe, das suas amigas, não é só uma coisa com relacionamentos românticos, né? Então, acho que cuidar com o que você consome e questionar mesmo, né? Ter um consumo, isso vale para todo consumo online, né? Toma cuidado com quais são as fontes, isso faz sentido, isso não está piorando o meu relacionamento com as pessoas. Acho que isso é uma questão de autocuidado com o consumo mesmo da internet. E aí, para o poder público, para as instituições, acho que é preciso ter em conta que isso não é isolado. O que acontece na internet acontece também fora da internet. Não é à toa que nós temos visto um crescimento dos casos de violência doméstica, de feminicídio, de violências, inclusive, em ambientes digitais, né? Isso certamente também está relacionado, né? A nossa pesquisa especificamente não fez essa correlação, mas os dois gráficos estão aumentando e a gente precisa entender se há relação, como há relação e o quanto essa liberdade das plataformas de agirem apesar da soberania nacional seguir seus próprios termos de uso, como isso tem impactado outras dimensões para além do digital, né? Então, preciso ficar de olho nisso. É isso, Luciane. E a gente não quer que você pare de estudar isso, porque enquanto tiver esse tipo de conteúdo, esse tipo de violência, tanto na internet quanto fisicamente, a gente precisa de pessoas que identifiquem isso para a gente e nos alertem, né? Porque o caso voltou à tona
tanto por causa desses inúmeros casos que estão acontecendo, mas também pela pesquisa que vocês levantaram. Eu agradeço muito a sua entrevista aqui no Cidadania. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque no sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre moradia, logística, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Fernando do Eire, do MDB de Pernambuco. Não percam. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Assunto de Estado, hoje, 8h, aqui na TV Senado. Minha sopa é muito gostosa. Sozinha com o Lorenzo, tentei fazer várias atividades que eu costumava fazer nas minhas aulas. Mas nada funcionava. Nesse comecinho, a minha tendência é achar que eu estava fazendo alguma coisa errada, ou que eu não estava sendo suficientemente competente. Porque o que aparecia de comportamento com relação ao que eu estava oferecendo de proposta era muito diferente do que acontecia nas aulas de musicalização. Eu vi uma barata na careca do vovô. Foi daí que, assim, eu percebi que muito do que acontecia não se devia a mim, mas ao próprio autismo. Se eu queria ser uma profissional responsável, teria que pesquisar e entender mais sobre autismo. Calendário Eleitoral 2026. 5 de março a 3 de abril. É o período para deputadas e deputados federais, estaduais e distritais mudarem de partido sem perder o mandato. A regra vale para quem pretende concorrer às eleições majoritárias ou proporcionais. A janela partidária sempre ocorre 6 meses antes de uma eleição. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque eu não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. A gente também fala tupi.
Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A declaração do Imposto de Renda de 2026 já pode ser entregue e o prazo termina no dia 29 de maio. Quem precisa declarar, como preencher a declaração que pode ser deduzido no Imposto de Renda? As perguntas sobre o Imposto de Renda são muitas e hoje no TV Senado Live você terá as respostas para declarar de forma correta e evitar cair na malha fina. No TV Senado Live de hoje nós recebemos 2 especialistas em Imposto de Renda. O auditor fiscal José Carlos da Fonseca, da Receita Federal, e o contador Adriano Marrocos, ele é conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade. Eles estão conosco para esclarecer as dúvidas enviadas pela internet por você que acompanha o TV Senado Live todas as sextas-feiras nas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no YouTube, no TikTok, no Facebook, no X e também no Quai. E a jornalista Cibele Nunes está com vocês nas nossas redes para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Quais são as principais novidades do Imposto de Renda de 2026 para os nossos contribuintes? Bom dia a todos, bom dia ouvintes. Bom, esse ano a Receita trouxe como novidade a questão da restituição. Foi um plano para fazer com que a restituição pudesse ser paga com antecedência. Então, ao invés de a gente ter os tradicionais 5 lotes de restituição, que eram maio, junho, julho, agosto, setembro, esse ano nós teremos apenas 4, maio, junho, julho e agosto. A ideia é que até o final de agosto, todo mundo que não estiver vitimário, que tiver um problema com a declaração, já tem a sua restituição. Sendo que desses 4 lotes, nós iremos focar em tentar devolver toda a restituição, todo o valor, nos 2 primeiros lotes, ou seja, em maio e junho. Então, a intenção é que no início de julho, na primeira semana, 80% de todas as pessoas que apresentarem a declaração, tudo certinho, já estejam com a sua restituição creditada, antecipando bastante assim, o cronograma de pagamento. A restituição nada mais é que a devolução de um valor que foi retido a mais no ano anterior. O contribuinte no ano de 2025 pagou além do que ele deveria, e na declaração ele fez o ajuste e viu que estava com direito a receber restituição. A Receita devolvia isso em 5 lotes, porém, esse ano a ideia é que a gente consiga, em 2 lotes, pagar 80% das declarações com restituição. Bom, a declaração desse ano também tem a declaração pré-preenchida. Eu conversei com algumas pessoas que já entregaram o imposto de renda, se anteciparam, entregaram logo na primeira semana. E agora eu quero perguntar para o contador Adriano Marrocos, essa declaração pré-preenchida realmente facilita a vida do contribuinte? E mais, com a declaração pré-preenchida, o contribuinte deve entregar da forma que veio ou ele precisa revisar e pode fazer algumas alterações para garantir que a declaração seja entregue da maneira correta? Marcelo, Cibele, obrigado pelo convite. Zé Carlos, bom dia. Obrigado pela participação. Bom, para quem nos acompanha nesse momento, é importante saber que a pré-preenchida ela é um processo que está em constante evolução e que facilita realmente o trabalho de prestar informações ao fisco. Até porque já tem informações lançadas lá, mas muita atenção. Inclusive, esse é um assunto que nós estamos discutindo diariamente com a Receita Federal. Hoje mesmo nós já tivemos uma conversa, eu e Zé Carlos, pelo WhatsApp, a respeito de retificação de dados. Então, pode ser
que alguma informação que esteja no seu informe de rendimentos, que você recebeu do banco, recebeu da sua empresa, recebeu de terceiros, esteja divergente de informações lançadas na pré-preenchida. Importante você confirmar os dados que estão em seu poder e corrigir o que está na pré-preenchida, desde que você tenha um documento que comprove o valor, a origem, a data exata daquela informação. Então, se você tiver algo que você discorde, retifique, preencha, corrija a pré-preenchida, mas guarde esta prova que poderá ser necessária à sua apresentação. Esse processo de retificar, de corrigir dados, ocorre normalmente. Às vezes um erro gera uma informação equivocada e você identifica essa situação a posteriori. Ontem mesmo, preparando uma declaração aqui de uma cliente, nós vimos um rendimento de aplicação de 1 milhão e que era 100 mil. Então, o banco, ao enviar essa informação, enviou errada. E nós acessamos o site do banco e no informe de rendimentos do banco está correto o valor do rendimento. Então, nós corrigimos o que está na pré-preenchida. Então, muita atenção. Facilitou a entrada de dados, mas não é porque facilitou a entrada de dados que estão todos corretos e você precisa confirmar com seus comprovantes. Muito bem. Agora, veja só, uma situação dessa, hein, senhor Adriano? 1 milhão a mais no imposto de renda, isso vai fazer uma diferença ali na hora de pagar, na hora de restituir e complica mesmo a vida. Então, realmente, é preciso muita atenção, né? Na verdade, Marcelo, nem complica o valor a pagar, porque o imposto da operação já é retido. Mas você vai falar para a Receita assim, olha, eu recebi 1 milhão. Não, só recebi 80 mil. Então, a diferença do que você recebeu é muito grande. E não vamos esquecer, desde 1979, nós temos um leão como garoto propaganda do imposto de renda. Então, não vamos vacilar, não. O leão é para mostrar que quem brincar vai ser mordido, né? Cibele Nunes, o que você traz para a gente das redes sociais aí dos nossos internautas? Bom, Marcelo, convidados, a principal dúvida dos nossos internautas foi sobre a isenção para quem ganha até R$5 mil. E nós fizemos até uma enquete sobre isso, perguntando se quem ganha até R$5 mil deveria declarar agora. E a maioria das pessoas disseram que sim, 65%. Apenas 35% responderam que não. E esse entendimento está errado, né, José Carlos? Eu trouxe aqui até a pergunta do Igor, do Mato Grosso. É bom a gente esclarecer. Ele está dizendo o seguinte, a gente precisa ou não declarar, fazer a declaração esse ano, quem entrou na faixa de isenção de R$5 mil. E o Leonardo do DF também está perguntando o seguinte, como ficaram os novos valores depois do ajuste da faixa de tributação? Quem precisa declarar e quem vai ter desconto? É importante a gente esclarecer, eu vou passar aqui a palavra para o senhor Zé Carlos, só completando aqui, o Eduardo de Minas Gerais também perguntou sobre essa isenção de R$5 mil. A gente está trazendo aqui a participação dos nossos internautas, incentivando que mais pessoas façam perguntas. Senhor Zé Carlos, por favor, respondendo a pergunta da nossa Cibele Nunes, jornalista. Vamos lá, vamos tentar entender o sistema tributário brasileiro. No Brasil, o imposto de renda é mensal. Então, você recebeu o seu salário aquele mês, ou recebeu um rendimento aquele mês, já tem que pagar o imposto. Ou não, se estiver isento. Então, ele não é anual. Todo mês a gente paga o imposto. Recebeu, paga o imposto. Recebeu o salário, já vem, a empresa calcula, verifica se ele tem que pagar o imposto e já retém. Isso já está acontecendo desde janeiro desse ano com a nova lei, a 15.270, que deu essa redução para quem ganha até R$5 mil e um redutor parcial para quem ganha até 7.350, já está acontecendo em janeiro, fevereiro, março, e agora, em abril, vai continuar valendo. Ou seja, quem está recebendo rendimentos mensais, a lei já está valendo. Claro. Porém, o sistema tributário, ele faz com que você, no ano seguinte, tenha que apresentar uma declaração de ajuste para verificar se você pagou tudo certinho ou se você pagou a mais ou pagou a menos. Então, o sistema tributário nosso no Brasil é todo mês eu vou pagando o imposto e no ano seguinte eu faço uma declaração para ajustar, para contabilizar, para fazer um balanço do ano anterior. Então, já está valendo a tributação. Quem está recebendo rendimentos hoje, mês de março, abril, já está tendo essa redução. Porém, essa declaração que começou agora, né, dia
23 e vai até o dia 29, ela é o balanço de 2025, quando a gente ainda não tinha essa legislação. Então, não se mistura uma coisa com a outra. As informações dos rendimentos desse ano vão constar na declaração do ano que vem. Então, essa redução que entrou esse ano, ela vai para a declaração do ano que vem. Bom, então, quem recebeu até 5 mil esse ano tem que declarar, fazer a declaração agora? Bom, a declaração de agora tem regras referentes ao ano passado, né? E uma das regras é que, se a pessoa recebeu, ano passado, rendimentos tributáveis, que é salário, aposentadoria, aluguel, tudo somado, se ultrapassar a 35.584, essa pessoa tem que declarar. Independente de se nesse mês ela está recebendo 5 mil, 7 mil, 2 mil. A declaração atual, ela leva em consideração o ano passado. Então, respondendo lá o 20, depende. Depende de quanto ele recebeu no ano passado, né? Quem está recebendo 5 mil agora, pode ser que no ano passado ele tenha e ultrapassado os 35 mil, pode ser que não. Então, anualmente, a Receita Federal publica uma instrução normativa, né, que diz quais são as regras que fazem a pessoa estar obrigada a apresentar a declaração deste ano. Então, este ano, está obrigado a apresentar a declaração quem recebeu, ano passado, rendimentos tributáveis acima de 35.584, ou que tem bens superiores a 800 mil no ano passado, que voltaram ao país, né, no residente ano passado. Ou seja, são vários itens que estão lá, literalmente, na instrução normativa, 2.312, a instrução normativa, estão lá literalmente, e que se a pessoa tiver enquadrada em um daqueles, ela está obrigada a apresentar a declaração desse ano. Independente se nesse mês ela recebeu 5 mil, 10 mil, 3 mil, depende. A declaração desse ano, ela se refere a eventos que aconteceram ano passado. E o que está acontecendo esse ano vai refletir na declaração do ano que vem. Agora, senhor Adriano, o senhor poder complementar também, fazer um comentário sobre essa questão dos 5 mil reais, que realmente isso tem sido uma dúvida bem frequente nas nossas redes, nós percebemos isso, muita gente perguntando sobre isso. Essa isenção também, ela tem ali os 5 mil reais como marco, né? Isso foi muito comentado, foi muito alardeado, mas ela vai até uma faixa de 7.350. Como é que vai funcionar? O senhor poderia explicar para a gente como é que vai funcionar isso já na declaração do ano que vem e como é que o contribuinte vai começar a sentir no seu dia a dia, ali a cada mês, os efeitos dessa mudança no imposto de renda? Bom, para a declaração do ano que vem, nós temos que aguardar a Receita Federal lançar a instrução normativa do ano que vem, que a gente espera, né, Zé Carlos, que a gente consiga lá em janeiro, no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, para que a gente já tenha os dados para poder começar a conversar com os clientes, porque eles atualizam esse valor a cada ano. Mas o importante é que quem ganha entre até 5 mil reais em 2026 está isento do imposto, mas de 5 mil até 7.350 há uma escala também, há um valor a ser pago de imposto, que a proposta é que seja menor do que era na tabela anterior. Então, essa é a ideia. Você tem um escalonamento, e aí tem as outras faixas de imposto, e você tem uma contribuição menor para essas pessoas, o que não isenta ninguém de declarar. O que o Zé Carlos explicou agora é só exclusivamente a respeito do rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Então, vale aí, por exemplo, o salário, quem é cooperado de cooperativa de trabalho, quem recebe, o empresário quando recebe um prolabore, é essa faixa ali dos 5 mil. Mas não vamos esquecer que ainda tem aluguéis recebidos, alguma operação vinda do exterior, existem outras condições que o obrigam a declarar. Então, mesmo que você esteja entre 5 e 7.350, vai pagar menos imposto do que se pagava antes, está obrigado a declarar, e às vezes, mesmo com 5 mil, a pessoa está obrigada a declarar porque ela se enquadra nas outras exigências que foram apresentadas pela Receita Federal. Então, isso aí é importante que todos observem. E a melhor forma de confirmar isso é, de posse dos seus informes de rendimentos, conversar, procurar orientação técnica de um profissional da contabilidade. Ele vai poder te orientar a respeito, inclusive algumas faculdades no país
tem o atendimento via NAF, que é um núcleo fiscal que algumas universidades têm em funcionamento, e dia 10 de abril, o Conselho Federal de Contabilidade, junto com a FENACON, que é a nossa federação, irão realizar um evento nacional de atendimento e orientação gratuita sobre imposto de renda. Então, não tenha pressa de entregar com dúvida ou com margem de erro. Evite problemas com o leão. Isso, a gente vai falar também sobre essa questão das dúvidas. Às vezes as pessoas perguntam, muitos perguntaram, se eu não tenho certeza da minha declaração, é melhor entregar no prazo e depois fazer uma retificadora? Como é que isso funciona? Nós vamos chegar nesse ponto também, mas antes de falar sobre isso, eu quero que a Sibeli Nunes traga mais uma enquete das redes sociais. A nossa próxima enquete é justamente sobre a declaração pré-preenchida. Nós perguntamos para as pessoas se elas estão usando esse método. E a maioria, sim, 80% disse que vai usar a declaração pré-preenchida. Então, um número pequeno de pessoas ainda não usa, apenas 20%. E aí, a maioria das dúvidas que nós recebemos sobre isso foi a seguinte: a Mirtz, do Mato Grosso, de Minas Gerais, ela perguntou o seguinte: se já tiver no prazo final para entregar a declaração e eu não tiver os dados completos, é melhor eu entregar como está e corrigir depois? E qual o prazo que eu tenho para corrigir depois? José Carlos. Vamos lá. Esse ano a gente tem uma quantidade de dias maiores, né? Um prazo maior para apresentar a declaração, para preenchida. Ano passado foram 60 dias, né? Desde o dia 1º de abril até o último dia, com a pré-preenchida, e esse ano a gente tem 68 dias de prazo para apresentar a declaração. Então não há necessidade de atrasar, né? Tem tempo mais do que suficiente. A Receita sempre orienta a não deixar para o final, por conta da correria de achar os comprovantes, achar um profissional habilitado no final do prazo mais difícil. Então, tem prazo suficiente para a pessoa entregar. Na eventualidade de ela não conseguir algum comprovante, o ideal é que ela apresente a declaração, né, mesmo sem aquela informação completa, e depois retifique. A legislação permite que, se ela não tiver sido ainda acionada pela Receita, ela tem 5 anos para apresentar uma correção daqueles dados espontaneamente. Agora, eu falei, tem 2 meses pela frente, né, um período bastante longo, né? A gente se contar que de 1995 até 2020, naqueles 25 anos, o prazo eram só 2 meses, eram 60 dias no máximo, e nem havia pré-preenchido naquela época, tinha que digitar tudo. Então, hoje a gente está num momento muito mais fácil de fazer a declaração, embora a complexidade tributária tenha aumentado, a complexidade das operações financeiras tenha aumentado, fazer a declaração continua sendo, tem ficado cada vez mais fácil, principalmente por conta da declaração pré-preenchida. Então, não tem motivo de deixar atrasar ou deixar para retificar depois. Dá tempo de procurar os comprovantes. Na verdade, os comprovantes, eles foram entregues das fontes pagadoras até o final de fevereiro. Então, já teve tempo também de juntar, de baixar na internet, procurar. Os recibos médicos entram todos automaticamente, não tem que digitar nenhum recibo, né? As informações dos planos de saúde, dos hospitais, isso tudo está entrando direto. Então, há muito pouco o que se digitar. Se houver alguma coisa ainda faltando ali na pré-preenchida que não veio, digita aquele valor, não é? 80% das pessoas só tem uma fonte pagadora, recebe salário de uma fonte só. Então, digamos que aquela fonte não apresentou as informações e esse dado não está na pré-preenchida. A pessoa vai ter que digitar uma folha ali, 5, 6 campos, não é nada assim que atrapalha. Então, dá tempo suficiente para fazer a declaração sem nenhum estresse. Bom, a questão do prazo, muitas vezes as pessoas acabam deixando para a última hora e daí vem preocupações como essa. Eu estou ali em cima da hora, é melhor entregar sem fazer uma revisão ou é melhor eu atrasar e depois entregar completo? Bom, vamos falar de prazo aqui. Senhor Adriano, repetindo, qual é o prazo final para as pessoas entregarem a declaração do imposto de renda e quem não entregar no prazo, quais as consequências para esse atraso? Bom, vamos esclarecer que na reta final tudo é muito complicado. Nós temos estabilidade de rede, nós já tivemos, no ano passado mesmo, nós tivemos problemas de transmissão nos últimos 2 dias, então você ficava
algumas horas para enviar, porque você acessa, aí não manda, acessa a segunda vez, não consegue enviar, você também não vai ficar o dia todo olhando para a máquina, aí você sai, aí volta, 15 minutos depois não consegue enviar, aí sai. Então, é um volume de desesperados muito grande. Então, o ideal é não entrar nesse grupo, né? Tentar encaminhar antes da última semana, ou pelo menos antes dos últimos 3, 4 dias, porque realmente o estresse aumenta bastante. E assim, evitando esse problema, você evita a multa. Então, mesmo que seja uma multa mínima, que pode chegar a 20% do imposto devido, pode ser um valor realmente significativo. Então, entre não enviar e enviar, o melhor é antecipar o processo, porque você também tem uma consequência grave. Se você transmite uma declaração em uma das opções que você tem que marcar e chegar à conclusão que a outra opção era melhor, após a data limite do dia 29, você não vai poder substituir essa opção, não vai poder trocar a opção entre simplificada e deduções legais, que a gente sempre chamava e continua chamando de completa, né? Então, se você entrega na simplificada e depois do dia 29 quer mudar para completa, não consegue. Então, esse processo, enquanto mais puder antecipar, melhor. Não significa que entregar agora, correndo, com pressa, é também a melhor opção. Porque nós temos até o dia 10 de maio para garantir que você venha no primeiro lote de restituição. Então, nós temos prazo aí para poder analisar, conversar e afinar aí as informações que vão ser prestadas. A Cibele Nunes agora tem mais uma participação dos nossos internautas. Cibele, o que você traz para nós dessa vez? Vamos trazer mais uma enquete. Nós perguntamos para as pessoas qual foi a novidade mais importante sobre o imposto de renda de 2026. E a maioria aprovou a restituição rápida, que o José Carlos comentou logo aqui no início. Depois, 25% das pessoas disseram o cashback do imposto de renda. E aí eu vou trazer uma pergunta da Emily, de Roraima. Ela quer saber o que é esse cashback do imposto de renda, essa novidade, e como é que ele funciona, José Carlos? Vamos lá. A Receita Federal tem como projeto sempre facilitar o preenchimento da declaração. No mundo ideal, a pessoa não vai precisar mais fazer declaração, a Receita vai fazer por ela, encaminhar, e ela só vai dar um ok. Esse é o mundo ideal. Esse ano a gente começou um projeto para começar a fazer algumas declarações. E a gente identificou que tem pessoas, lá em 2025, no ano passado, não fizeram a declaração, porque elas não estavam obrigadas, ou seja, receberam abaixo de 30 mil, são pessoas que não têm uma renda muito alta, não fizeram a declaração, porque normalmente não fazem a declaração, não consta do histórico delas fazer a declaração, mas tiveram um imposto retido na fonte. Isso significa que, se elas tivessem feito a declaração em 2025, elas teriam direito à restituição. Ou seja, lá em 2024, a pessoa recebeu mensalmente abaixo de 2 salários mínimos. Em um determinado mês, ela recebeu um pouquinho a mais, e aí que foi lá que pegou a aquela pessoa ficou com o imposto retido na fonte, ela não é obrigada a declarar, não foi obrigada a declarar em 2025, mas se ela tivesse declarado, ela receberia aquele valor. Só que, às vezes, ela não sabe fazer uma declaração, contratar alguém vai sair mais caro que o que ela iria receber. Então, a Receita, para essas pessoas, vai fazer automaticamente a declaração, que vai gerar uma restituição. Para não misturar com as outras, a gente vai fazer isso num lote especial. O lote que vai ser pago no dia 15/7, no dia 15 de julho, exclusivamente para esses 4 milhões de contribuintes. A Receita identificou quem são, vai fazer a própria declaração para ele, vai implantar a declaração no sistema, e ela vai ser processada como uma declaração, como se o próprio contribuinte tivesse entregue. Então, esse processo é totalmente autônomo. Alcança quem? Quem não entregou a declaração em 2025. Quem não entregou e não estava obrigado. Se a pessoa estava obrigada a apresentar a declaração e não apresentou, ela tem que apresentar, porque senão ela vai receber uma multa, vai ter um problema no CPF, como o Marcos falou. Ela vai acabar tendo que pagar até 20% do imposto devido, uma multa mínima de R$ 165. Então, ou seja, quem estava obrigado a fazer a declaração do ano passado, que faça o mais rápido possível.
Mas nesse lote automático, estão chamando de cashback, não estão essas pessoas que estavam obrigadas. São pessoas que não estavam obrigadas, não entregaram a declaração, teriam uma restituição de até R$1.000, estão com o CPF em dia lá na Receita Federal, está tudo certinho, e possuem a chave Pix CPF cadastrada. Ou seja, se a pessoa tem a chave Pix, mas não é do tipo CPF, tem a chave Pix telefone ou e-mail, a gente não vai pagá-la. A gente não tem como fazer o crédito com uma chave Pix diferente de CPF. Também não tem como a Receita Federal adivinhar qual é a conta bancária dessas pessoas. Então, será feito um processo para fazer o crédito direto via Pix no dia 15/7. Não está impedido, essas pessoas não estão impedidas, as que não forem contempladas por esse lote, que tem restituição de repente mais de R$1.000, ou não tem chave Pix, ou estão com o CPF errado, elas não estão impedidas de apresentar a declaração, elas podem. Sei lá, mas eu tenho direito, basta apresentar a declaração. A Receita seleciona um grupo que ela tem segurança que vai pagar sem nenhum problema. E isso faz parte de um piloto, né? Pode ser que nos próximos anos a gente tenha uma evolução disso e pague para mais gente, mas esse ano a gente está começando com esse grupo. Pessoas que não estavam obrigadas a declarar, ou seja, receberam abaixo de 30.808 em 2024, né? Possuem restituição abaixo de R$1.000, estão com CPF em dia e possuem chave PIN de CPF. No site da Receita Federal também existe ali uma série de perguntas e respostas de forma bastante didática para que as pessoas tenham ali o esclarecimento das suas dúvidas e façam a declaração da forma correta e dentro do prazo. Gente, são 68 dias esse ano, ou seja, não há desculpa para atrasar a entrega do imposto de renda. E não se esqueçam, foi bem lembrado aqui pelos nossos entrevistados, o garoto propaganda do imposto de renda é o leão, ele não está para brincadeira. Preencheu certinho, não tem problema. Deixou de preencher direito, vai ter problema, pode cair na malha fina e principalmente atrasou, perdeu o prazo, aí vem multa, vem as consequências. Então, muita atenção no imposto de renda, muito cuidado na hora de fazer a sua declaração. O TV Senado Live vai chegando ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos convidados, o senhor Adriano Marrocos, o senhor José Carlos da Fonseca, muito obrigado pela participação, Sibeli Nunes e todos os nossos internautas também, muito obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas. O TV Senado Live está no ar na TV Senado todas as sextas-feiras, a partir das 9 horas da manhã, na TV e nas redes sociais, YouTube, X, TikTok, Quai. TV Senado Live é o seu espaço para interagir com a programação da TV Senado. Mande sua sugestão de tema, mande suas perguntas, continue participando. Temos aqui o QR Code para você acompanhar o TV Senado Live. Na TV Senado, democracia é todo dia. Assine o canal da TV Senado no YouTube e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Muito obrigado e até o próximo Senado Live. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre moradia, logística, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Fernando Doeire, do MDB de Pernambuco. Não percam. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Assunto de Estado, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. Quem pretende se candidatar a algum cargo nas eleições gerais deste ano precisa estar filiado a algum partido até 4 de abril. Essa também é a data limite para que candidatas e candidatos estejam com domicílio eleitoral no município em que devem concorrer.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. De onde vêm as leis? 90% das propostas legislativas aprovadas no Senado em 2025 foram de autoria de senadores. Em 2003, as propostas de parlamentares representaram 59% do total aprovado, uma proporção bem menor. Esses números foram levantados por Murilo Medeiros, cientista político, que é o nosso convidado no Cidadania de hoje. Olá, Murilo, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Obrigado, Roberta. Prazer enorme participar aqui do programa. Conta então, como é que foi esse levantamento? Você pegou as propostas de autoria dos senadores, dos deputados, você comparou desde quando? Quando é que você começou a fazer essa pesquisa? Eu fiz um balanço desde a redemocratização, e peguei de 2003 para cá, para fazer um recorte temporal menor, e a tendência percebida é de uma proeminência cada vez maior do Poder Legislativo na condução da pauta nacional. E com isso também uma maior presença de projetos aprovados de autoria de parlamentares. Esses números, Roberta, revelam uma mudança de eixo de poder em Brasília. Saímos de um hiperpresidencialismo para um presidencialismo congressual, onde o poder decisório está menos centralizado na presidência da República e mais ancorado no Congresso Nacional. Eu sempre digo que as principais decisões dos últimos 10 anos tomadas pelo Congresso Nacional foram decididas na Península dos Ministros e não no Palácio do Planalto. Houve uma inversão de poder, o centro da gravidade foi alterado. E o ponto de inflexão disso foi a promulgação da Emenda Constitucional número 86, em 2015, que instituiu o orçamento impositivo, quando as emendas parlamentares individuais passaram a ter o seu caráter, a sua execução obrigatória. Com isso, o Congresso Nacional ganhou mais poder, ganhou mais autonomia, inclusive sobre a questão orçamentária, na alocação dos recursos. Em 2014, o Congresso, no cômputo geral, dominava cerca de 9%, 9 bilhões de emendas parlamentares. Hoje, o montante para 2026 está previsto em mais de 60 bilhões de reais. Então, é uma cifra que supera muitas vezes o orçamento de alguns ministérios importantes, como das cidades, de infraestrutura. Então, essa mudança de correlação de poder reflete também essa maior ascensão do Congresso Nacional sobre o orçamento. E essa foi uma coisa gradativa? Foi sendo cada vez maior essa proeminência do Senado? Ou foi e voltou? Como é que aconteceu? É uma mudança gradual, mas consistente. Cada vez mais? Cada vez mais. De 2015, o marco temporal é 2015. Pegando 2015, 2016, 2020... esse maior protagonismo do Congresso Nacional na formulação das leis subiu muito. Em política, quem controla recursos define prioridades. E quem define prioridades lidera a agenda. Então, o Congresso Nacional passou a ditar os rumos da pauta nacional. As grandes reformas estruturais aprovadas na última década, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária, a independência do Banco Central, a lei de responsabilidade das estatais, todas elas tiveram as digitais decisivas dos parlamentares. Os parlamentares conduziram a pauta. Por mais que, às vezes, o Executivo envie algum projeto
os parlamentares conseguem modificá-lo a tal ponto de colocar as digitais no projeto dos parlamentares, né? Tivemos recentemente a aprovação da PEC da Segurança Pública, o projeto de lei antifacção. Foram matérias de autoria do Poder Executivo, mas que foram modificadas pelos parlamentares, né? Então, hoje, qualquer aprovação de matéria estrutural do país, necessariamente, os parlamentares passaram a ditar esses rumos, tendo maior protagonismo na condução da pauta nacional. Poderia-se dizer que é uma forma de um parlamentarismo branco ou não chega tanto? Estamos no caminho, mas não chega tanto ainda, porque o nosso presidencialismo multipartidário ainda concentra também muito poder ainda na presidência da República, né? Por mais que o presidente da República tenha perdido muito poder de barganha, principalmente na questão orçamentária, eu diria que vivemos hoje um presidencialismo congressual, né? Onde as principais decisões hoje são compartilhadas com o Congresso Nacional na condução da pauta, né? Temos algumas consequências em relação a isso, como, por exemplo, um maior pluralismo das propostas legislativas aprovadas, com interesses regionais e setoriais, né? Temos também, como consequência, um maior custo de governabilidade, né, para quem ocupa a presidência da República, porque o parlamentar passou a ter mais independência em seu mandato, passou a ter mais autonomia. O governo, para construir maiorias sólidas, o custo de governabilidade foi elevado, né? Porque você não consegue agora conversar apenas com as bancadas, você tem que conversar com os parlamentares de forma individual, no varejo, né, para a aprovação de matérias importantes. Então, essa mudança de eixo de poder também reflete essa questão da governabilidade, né? As bases de governabilidade foram alteradas. Isso é uma mudança histórica, porque, né, o Senado tem, ao longo dos seus 200 anos de existência, né, ele era considerado uma casa revisora, né? As propostas vinham muitas vezes do Executivo, passavam pela Câmara, chegavam no Senado só para dar aquele aval final, né? Então, esse papel mudou. Mudou e vem mudando de forma consistente, né? Eu diria que o Senado, especialmente o Senado, deixou de ser uma casa meramente carimbadora dos projetos que chegam do Poder Executivo e passou a ser um emancipador ali da pauta do processo legislativo como um todo, né? E como esse aspecto geral tem alguns ingredientes, Roberta, além da questão orçamentária, né? Nós tivemos aprovações de mudanças legislativas, de emendas constitucionais e de regramentos internos da Casa, especialmente na tramitação de medidas provisórias, da apreciação de vetos presidenciais, que foram decisivos para esse maior poderio do Congresso Nacional. Então, as medidas provisórias, né, que você citou, foram um instrumento, né, criado que era assim, uma força do Executivo, né? Mas só que você também viu que elas não estão, que no início a grande maioria era aprovada depois, né, quando o Congresso tinha que avaliar, mas isso também está mudando. Tivemos mudanças importantes a partir da promulgação da emenda constitucional número 32, em 2001. Antigamente, a medida provisória, que é um atalho legislativo, o Executivo usa a medida provisória como uma aceleração de sua agenda. Tivemos mudanças importantes na tramitação do regramento das medidas provisórias dentro do Congresso. Antes de 2001, a medida provisória ela poderia ser tratada de qualquer tema, né? E ela tinha o poder de ser reeditada. O presidente da República reeditava ela quantas vezes fossem necessárias para aprovar a sua agenda, né? Hoje não, as medidas provisórias são mais limitadas em termos temáticos, precisam passar por comissões mistas antes de ir ao plenário, o que diminui o timing ali do governo. E presenciamos nos últimos tempos medidas provisórias que perderam vigência ou caducaram, no termo mais coloquial, mostrando essa maior dificuldade do governo em emplacar sua agenda dentro do Congresso Nacional, né? O custo de governabilidade aumentou muito.
o que favorece também esse maior protagonismo do parlamento. E um ponto também que eu ressaltaria dessa maior proeminência do Congresso Nacional é que, passados 40 anos da redemocratização, o Congresso Nacional está muito mais profissionalizado e institucionalizado, com assessorias mais qualificadas, com um corpo técnico da casa muito mais expertise para tratar do processo legislativo como um todo, com bancadas temáticas da casa que foram construídas ao longo do tempo e que ajudaram a profissionalizar o trabalho, inclusive, dos parlamentares, né? Desde o fim do financiamento empresarial de campanha, surgiram no parlamento mais de 300 frentes parlamentares. Então, são organizações da sociedade, né, instituídas dentro do parlamento, que ajudam o trabalho do parlamentar, inclusive na condução do processo legislativo. Então, eu destacaria isso também, essa maior profissionalização do parlamento, que ajudou também, como consequência, numa maior produção também legislativa, né, como um todo. Quando você falou das medidas provisórias que caducaram, quer dizer que elas, né, passou do prazo e elas sequer foram votadas, né? Não é nem que elas foram derrubadas. Isso também seria uma demonstração assim, da perda da força? Sim, sem dúvida. Em 2003, por exemplo, apenas 1% das medidas provisórias enviadas pelo Poder Executivo perderam vigência, né? Agora, de 2023 a 2025, em média, cerca de 65% das medidas provisórias caducaram, perderam vigência. Não conseguiram nem entrar na pauta. Nem entrar na pauta. Então, e quando entraram, foram derrotados, né? Então, isso mostra como o Congresso Nacional passou a emparedar de forma mais fácil as pautas que chegam do Poder Executivo. E como contorcionismo estratégico, o próprio Palácio do Planalto já percebeu que, caso eu não consiga emplacar um tema por medida provisória, eu envio um projeto de lei com urgência constitucional, né, para tentar emplacar aquela ideia que não prevaleceu na MP, né? Então, o próprio Palácio do Planalto também consegue se adequar a essa nova dinâmica interna do parlamento. Explica um pouquinho, então, né, esses nomes técnicos, né, qual é essa diferença, qual é a tramitação, né, a medida provisória. Como você falou, ela entra em vigor a partir do momento que ela é editada, né, e depois ela tem que ser aprovada ou não pelo Congresso dentro de um prazo, né, e como você explicou também, agora ela passa também por comissões temáticas específicas. E o projeto, qual é a diferença? A medida provisória ela já chega com força de lei, né? E o Congresso Nacional, para validá-la, aprová-la, precisa de 60 dias, prorrogáveis por igual período, ou seja, mais 60 dias, totalizando 120 dias como um todo, para apreciação da medida provisória. E já está valendo, né? Já está valendo. Já é uma lei. Já entra em vigor, basta ali a ratificação ou não do parlamento. Porém, o projeto de lei com urgência constitucional, ele não tem ainda a vigência, a força de lei, como a MP, tem um prazo mais curto de tramitação, tranca a pauta do Congresso, mas é um instrumento legislativo que permite ao parlamentar a debater melhor a matéria, né? Porque a medida provisória tem uma tramitação muito acelerada, né? Os prazos são atropelados. Quando uma MP chega no Senado, já às vezes está faltando 3 dias, 1 dia para apreciação, e os senadores não conseguem ter tempo hábil para se debruçar sobre a matéria. Então, o projeto de lei com urgência constitucional ajuda a melhorar, inclusive, o debate, a qualidade da lei produzida, né? E, como um todo, essa nova dinâmica de poder, Roberta, oportuniza ao Congresso Nacional ser mais representativo, né, junto à sociedade, de ouvir mais a sociedade para sintonizar a sua produção legislativa com os anseios populares. E também aperfeiçoa, dá um maior equilíbrio aos freios e contrapesos na relação entre os poderes, o checks and balances, que costumamos falar, que ajuda a melhorar esse equilíbrio
entre os poderes, já que antes era muito comum o parlamento ser um mero carimbador das propostas que vinham do executivo, né? O hiperpresidencialismo, como eu ressaltei no início, deu lugar a essa relação mais equilibrada do jogo entre os poderes. Então, essa forma de proposta, então, né, por projeto que pode ser debatido, é melhor aceita pelos parlamentares. Eles percebem que eles conseguem dar o seu jeito ali, o seu ajuste, estudar melhor, chamar, como você bem lembrou, né, as assessorias técnicas para poder, né, fazer seus pareceres. Então, está sendo melhor aceita. Sim, bem melhor, porque o parlamentar tem mais tempo para se debruçar sobre a matéria, para apresentar uma emenda, para fazer uma audiência pública. A medida provisória tem uma tramitação muito abreviada e isso diminui a qualidade do debate e diminui também a qualidade da produção legislativa como um todo do parlamento. Então, quanto mais tempo o parlamentar tem para se debruçar sobre uma matéria, melhor para o processo legislativo como um todo. E essa observação, como você observou, né, que é da perda da validade das MPs, ela foi aumentando gradativamente, independentemente da linha do presidente, se fosse de direita, de esquerda, isso não influiu tanto? Não influiu muito. O marco temporal foi a promulgação da Emenda Constitucional 86, que depois veio a 100, a 105 em 2019, sobre a questão orçamentária. E como tivemos presidentes da República com popularidade um pouco mais escassa e que tiveram uma base minoritária no Congresso Nacional menor, né, a preferência mediana do Congresso era diferente da preferência de pauta do Palácio do Planalto. Isso também favoreceu essa maior proeminência, esse maior protagonismo do Congresso Nacional na condução das pautas e na possível rejeição ou caducidade ali das medidas provisórias. Então, é um processo de fortalecimento, de institucionalização do poder do Congresso Nacional, independente de quem ocupou o Palácio do Planalto, né? Eu diria que essas próximas eleições de 2026, a disputa do Poder Legislativo vai ter uma centralidade imensa, né? Vai ser um ponto nevrálgico, porque hoje você ocupar o cargo de presidente do Senado ou da Câmara vale muito mais do que você ser um ministro de Estado. Você ser um líder partidário hoje, você consegue manejar recursos e ter proeminência sobre a pauta legislativa com muito mais assertividade do que alguém que esteja ocupando um cargo de alta patente no Poder Executivo, né? A relação realmente mudou. Hoje, quando um prefeito, um vereador, vem para Brasília, ele passa primeiro no gabinete do senador e do deputado e depois cruza a praça ali dos três poderes para ir no Poder Executivo, né? Então, a relação foi alterada de eixo do poder e veio para valer, né? Veio para valer, e a questão da governabilidade, quem vai ocupar a presidência da República nos próximos anos vai ter que se adaptar a essa nova realidade de governabilidade. Então, para ter essa governabilidade, né, então, o presidente, né, chefe do Executivo, tem que costurar bem as alianças aqui com o Congresso, para conseguir, né, emplacar suas propostas. Exatamente. Tem que ter um alinhamento mínimo com as presidências das duas casas, saber construir uma base minoritária, pelo menos mínima, de apoio congressual para ver sua agenda legislativa ser aprovada, né? Historicamente, com esse maior poderio do Congresso Nacional, nós percebemos que matérias que chegam do Poder Executivo têm uma tramitação mais lenta, mais custosa, né? Enquanto os projetos de autoria de parlamentares têm uma maior fluidez, né? Não só pela dinâmica interna das casas, mas porque são matérias que muitas vezes agradam às suas bases eleitorais, tratam de temas setoriais, regionais. Então, o custo de governabilidade aumentou muito, né? Claro que temos alguns riscos com essa nova dinâmica. Vou citar um exemplo. O excesso de paroquialização
dos projetos aprovados, né? Você tem uma fragmentação da agenda nacional muito maior. E quando o Poder Executivo tenta aprovar uma reforma estrutural, né, muitas vezes não vai sair do jeito que ele quer e precisa redobrar o seu esforço político de convencimento junto aos parlamentares. Eu diria que temos um novo equilíbrio de poder e que isso vai ser decisivo para a próxima legislatura. Agora, essa maioria, né, de 90% das propostas foram de autoria dos senadores, mas para chegar a ser aprovadas também passam pela Câmara, né, dos Deputados, como as próprias medidas provisórias, né, assim, a Câmara também está assumindo um protagonismo maior? É só o Senado? Como é que é essa relação? É um protagonismo que anda em conjunto, né? Senado e Câmara passaram a ditar a pauta nacional de forma conjunta, né? Claro que, às vezes, existem algumas divergências das duas casas no nosso sistema bicameral que acabam atravancando algumas agendas. Mas, no geral, é um processo que é muito consolidado no Senado, esse fortalecimento dos senadores na condução do processo legislativo, da pauta, e também da Câmara dos Deputados, né? Essa maior ascendência sobre o orçamento, essa maior profissionalização do Congresso Nacional, deram uma maior independência, né, nessa condução dos regramentos internos do processo legislativo, somado a isso, mudanças constitucionais, né? Eu sempre digo que nada é por acaso, em política não há vácuo. Essa maior prevalência hoje do Congresso Nacional não caiu do céu, né? Foi um processo de construção de mudanças constitucionais, de participação inclusive do Poder Judiciário, né, com julgamentos do Supremo, e mudanças internas nas duas casas, Senado e Câmara. E como um todo, Roberta, nessa nova triangulação de poder, com o Presidente da República com menos poder de barganha, né, para negociar sua coalizão no Congresso, como consequência tivemos um maior protagonismo também do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, como consequência, foi mais provocado para arbitrar conflitos e também acabou interferindo mais nas prerrogativas do Congresso Nacional, né, com um ativismo judicial maior, o que, para o público de fora, enxerga um conflito permanente entre os três poderes, que faz parte da democracia brasileira. A proposta inicial é um pouco essa, né? Que os três poderes sejam independentes e cada um fique de olho no outro também, né? Exato, cada um consiga vigiar o outro, né? Que tenha esse equilíbrio, essa harmonia. Mas o conflito faz parte desse processo de institucionalização da democracia liberal. Então, faz parte o conflito entre legislativo, judiciário, executivo e vice-versa. E o que importa é que nossa democracia, passados 40 anos, tem se mostrado muito firme, né? E essa mudança de eixo de poder ajusta os freios e contrapesos, né? E traz uma maior responsabilização para o Congresso Nacional e também para os outros poderes. Agora, Murilo, uma coisa que mudou muito no mundo também, né, do início dos anos 2000 até agora, foi a questão da internet, das redes, do celular. Cada parlamentar tem sua própria comunicação direto com os seus eleitores, pode filmar as sessões e publicar. Isso também influi, de alguma forma, nessa mudança do equilíbrio dos poderes? Sim, o mandato parlamentar ficou mais ágil, né, mais momentâneo. É muito comum hoje você cruzar com algum senador ou deputado e cada um estando com um microfone. Ou já tem uma assessoria de comunicação de imprensa acompanhando com o celular para traçar o mandato em tempo real, né? Então, essa prestação de contas, esse contato do mandato parlamentar com as suas bases eleitorais, influi muito também na dinâmica interna da casa e nessa relação entre os poderes, né? Essa democracia digital, né, também traz algumas consequências. Ao mesmo tempo que aproximou o cidadão do parlamentar, do representante, ela também deixou a política mais
conflituosa, né? E com um debate público também mais raso, né? Isso é um desafio a ser superado, né? Com essas enxurradas de deepfakes, de fake news, o debate público muitas vezes acaba sendo distorcido, né? E talvez um grande desafio para o Brasil é melhorar a qualidade da nossa representação, né? Aliar a tecnologia com mandatos qualificados, né? Com representantes públicos qualificados que usem da tecnologia para melhorar ainda mais a democracia. Murilo, chegamos ao fim do tempo do nosso programa. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por vir aqui explicar sua pesquisa, seu levantamento. Foi um prazer. Obrigado, Roberta. O prazer foi meu. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse Cidadania e outros programas nossos estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita para se inscrever e já marca logo o sininho para receber as notificações. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre moradia, logística, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Fernando Doeire, do MDB de Pernambuco. Não percam. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Em média, 4 mulheres são mortas por dia. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual, o acochamento, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que no passado a gente nem ouvia falar, isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência, porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Meu nome é Mariana Pamplona. Não tenho sobrenome materno em Havelberg porque meus pais tinham medo de que no futuro eu pudesse sofrer algum tipo de represália do regime militar. Nessas fotos, estou no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo, visitando o túmulo da minha tia Yara, cuja história me acompanha desde antes do meu nascimento. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie.
Ligue 180. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindos! Está começando o Ecocenado. Você confere nesta edição dedicada ao Dia Mundial da Água. Produtores rurais adotam práticas de conservação e restauração do solo e de bacias hidrográficas. O uso de tecnologias no combate a doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A ciência muitas vezes nos traz respostas inusitadas, fruto da observação e de muitos anos de estudo. E o risco de desaparecimento de uma espécie símbolo do semiárido nordestino, o jumento. Mais de 60% de toda a água doce consumida no Brasil é utilizada na agropecuária, o que pressiona os solos e os rios. Por isso, a ANA, Agência Nacional das Águas, desenvolve um programa que incentiva produtores rurais a adotarem boas práticas de conservação com pagamento por serviços ambientais. Garantir o abastecimento de água para milhões de pessoas no Brasil começa bem aqui, no campo, onde produtores rurais ajudam a proteger nascentes, recuperar o solo e manter o equilíbrio de bacias hidrográficas. Uma parceria entre eles e o governo mostra que produção de alimentos e a conservação da água podem acontecer ao mesmo tempo. Seu Vicente e Dona Flor são um exemplo dessa colaboração. Eles vieram para essa propriedade rural há 10 anos, cheios de sonhos, mas também com uma pulguinha atrás da orelha. Será que a mudança de vida daria certo? Ele era engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, e eu era professora da Secretaria de Educação e advogava. Aí chegou a fase da aposentadoria, né? Tanto é que eu aposentei no ano que a gente chegou aqui. E ele disse que tinha o sonho de morar numa propriedade rural. Ele nunca tinha me relatado esse sonho. Eu confesso que eu levei um susto. Depois do susto, Dona Flor foi se adaptando e a resposta para suas dúvidas veio logo. Ela adorou ter trocado o barulho da cidade pelo canto dos passarinhos e pelo som das águas. O sítio Xangri-Lá é banhado por um rio vivo e preservado, orgulho do casal, já que quando chegaram à propriedade o volume de água que descia era muito menor. Antes, quando vocês olhavam para cá, nesse local exatamente, como é que era? Era um filetezinho de água que passava, só um filete, bem menos. Tanto é que para uma bomba puxar, tinha, como a Flor colocou, teria que colocar saco de areias para reter a água para a bomba funcionar. Hoje você vê que o volume de água dá para pôr a bomba tranquila aqui, que já daria para funcionar. Mas vem cá, que encantamento é esse que faz aumentar a vazão do córrego? Bem, não tem nada a ver com mágica, é claro, mas sim com um trabalho consistente de apoio aos produtores que já dá frutos no Brasil todo. É o programa Produtor de Água. No Distrito Federal é coordenado pela Companhia de Abastecimento Local, a CAESB. Durante nossa visita à chácara de Seu Vicente e Dona Flor,
A equipe da CAESB, responsável por coordenar o projeto na Bacia do Descoberto, explicou que a campanha atua para atender tanto a demanda dos produtores rurais quanto do restante da população por água. O Rio Descoberto, o Lago Descoberto, ele é responsável por 60% da água que nós bebemos no Distrito Federal. Então, só isso já transforma essa bacia numa bacia muito importante para a região. E, além disso, essa bacia tem uma vocação agrícola muito forte. Então, esses dois consumidores, podemos observar pelo Brasil que existe um conflito de uso, muitas vezes. Então, esse projeto, o Programa Produtor de Água, vem através de ações de governança e gestão adequada da bacia e sustentável, a gente fazer uma mediação desse conflito, tentar reduzir esse conflito e atuar de forma proativa para que tanto a agricultura quanto o abastecimento humano tenha água disponível o suficiente. A gente precisa ter água para a agricultura, ter água para abastecer a população e precisa ter água para manter os córregos e os nossos rios vivos, né? Manter o meio ambiente. Então, esse projeto também procura manter a característica rural da bacia, porque a gente tem uma forte expansão do urbanismo, de criação de condomínios, e quanto mais a gente conseguir manter a característica agrícola e reforçar as proteções do solo e reforçar o uso adequado da propriedade pelo agricultor de forma de parceria, a gente consegue melhorar a qualidade e a quantidade de recurso hídrico disponível. É muito caro construir infraestrutura para atingir esse objetivo. Por isso, a CAESB ajuda os agricultores locais incentivando boas práticas conservacionistas com apoio técnico e financeiro para diversas ações, como construção de bolsões de contenção para água, readequação de estradas rurais e recuperação e proteção de nascentes. O saneamento começa na bacia hidrográfica. Eles vêm, plantam, cuidam, trazem as mudas. É só você conservar. E a gente ainda recebeu o benefício de estrada, melhoria de curva de nível que precisava na propriedade, de bolsões de água que é para poder aumentar a umidade do solo. Então, se a gente trouxer essas benfeitorias em cada propriedade, né, e pensar que a gente está distribuindo na bacia como um todo, né, a gente está também melhorando a qualidade da água que a gente vai distribuir após o tratamento. E essa propriedade aqui foi a primeira, né? Foi a primeira a assinar um contrato. É natural que ela acabou se tornando uma propriedade modelo, né? Então, as ações de educação ambiental nós fazemos aqui, as primeiras ações de melhorias, né? Cercamento da mata, ações de conservação do solo também foram feitas aqui, né? E então é uma propriedade assim que a gente vem com muito prazer, vem visitar com muito prazer, porque a gente já consegue ver os resultados. Vem um incentivo financeiro anual. Mas o incentivo financeiro, o que a gente recebe fora de cerca, estrada, né, a CAESB manteve aqui um trator pesado uma semana, equipe de 7 trabalhadores, uma semana trabalhando, quer dizer, não tem valor que cubra esse trabalho e essa ajuda. As benfeitorias do programa podem ser vistas por toda a propriedade. Aqui, Karine, nós temos uma das benfeitorias do projeto Produtor de Águas, que foi a cerca que eles fizeram para proteger a floresta. Que essa aqui é uma área de floresta que está sendo revegetada pelo projeto Produtor de Águas. Nós abrimos a porteira, eles vieram, fizeram as covas, plantaram outras espécies nativas do cerrado e também trouxeram as crianças das escolas da Redondeza para fazer um plantio de árvore. Todas essas árvores aqui foram plantadas por crianças que vieram com a CAESB. Então aqui a gente mantém combatendo formigas, fazendo coroamento para poder evitar que mato atrapalhe o crescimento dela, cortando as matas que aparecem, né, de tal forma que fique essa situação que vocês podem ver aqui. E o que são essas árvores? Tem árvore frutíferas e árvore do cerrado. Plantar árvore é plantar água? Plantar árvore é plantar água, é plantar sombra, é plantar umidade, é plantar qualidade de vida. É tudo que a gente quer para nós e para os nossos descendentes. Cada árvore que você deixa de cortar, você está nos oferecendo um mundo melhor. Então, à medida que há essa sinergia de homem e natureza, quem mais desfruta é o homem. Então, enquanto a gente não entender
que a gente tem que dar as mãos à natureza para ter uma qualidade de vida melhor, a gente vai viver aí com esses excessos de chuva, excesso de vento, de calor, uma qualidade de vida que não é muito adequada, o que a gente não merece. Mas a gente é responsável por tudo isso. Conscientização sobre o uso responsável da água também inclui a eliminação de focos de reprodução do Aedes aegypti, que transmite várias arboviroses. O calor intenso e o aumento das chuvas criam um ambiente ideal para a proliferação do mosquito. Na matéria a seguir, o repórter Paula Crisio mostra técnicas biológicas no combate a esse problema de saúde pública sem o uso de inseticidas tóxicos. Há milhares de anos, o mesmo se repete sobre nossas cabeças. O sol nasce para todos. Pássaros, mamíferos, plantas de todo tipo, animais marinhos, vertebrados, minúsculos insetos, visíveis e invisíveis. Assim interagimos uns com os outros. Seres vivos, todos queremos nos alimentar e reproduzir a espécie. Dividimos o mesmo espaço e é preciso cuidar dele. Apenas nós, seres humanos, temos consciência disso. Quando moldamos a natureza à nossa forma e ocupamos espaços onde habitam outros organismos, ficamos expostos a uma série de doenças. Cabe à ciência estudar a melhor forma de combatê-las, mas isso sem poluição ou danos ao meio ambiente. Nós desenvolvemos um produto na Universidade de Brasília para o controle do mosquito Aedes aegypti. Todos os testes que poderiam ser feitos dentro de um laboratório ou em simulações de campo foram feitos na Universidade de Brasília em larvas do mosquito Aedes aegypti. Esse produto é larvicida. Nosso trabalho é nesse porta em porta, de casa em casa, ver os depósitos. A gente está no período de chuva, tem muito depósito com água parada, que é para os criadores, é o vilão. Aqui na Canogalândia, nessa pesquisa, metade da cidade está recebendo o tratamento com o nosso veneno, que é o BTI, o larvicida, e o produto deles, em outra metade da cidade. Nessa metade da cidade onde nós estamos, é com o produto que estamos usando da UNB. Um larvicida biodegradável, eficaz para matar os mosquitos, sem contaminar nem o solo, nem a água. Isso é o que está sendo testado pela equipe da professora Laila. Esse é um produto feito a partir de uma planta. É químico, porque na natureza o que tem são compostos químicos, mas é mais natural, vamos dizer, porque vem da natureza. A gente colocou a formulação só uma vez, justamente para a gente fazer esse teste, da residualidade do produto. Que colocando só uma vez, ele continua matando as larvas, continua com alta mortalidade de larvas com o passar dos dias. Você não precisa ficar colocando o produto várias vezes. Colocou só uma vez, funciona. O nosso produto ele é aplicado aonde tem água, aonde pode ter ovos, larvas e pupas, que são as fases imaturas do ciclo de vida do mosquito. Líder no combate ao negacionismo, mesmo antes dos tempos da pandemia, a professora Laila Espíndola é doutora em farmacognosia. Esse é o nome do ramo da ciência que estuda substâncias da natureza com propriedades curativas ou que possam contribuir para preservar a saúde. Para entrar no insetário é preciso colocar uma vestimenta adequada. Aqui, em ambiente controlado, são selecionados e criados os mosquitos Aedes aegypti. Em silêncio para não perder a contagem, os estagiários mostram extrema habilidade em separar as larvas que vão servir aos experimentos. Na proporção de 3 fêmeas para cada macho, eles devem se desenvolver do ovo até o ser adulto. Cada Aedes passa por 4 fases de larvas até virar uma pupa que vai, enfim, constituir um indivíduo adulto. A ciência muitas vezes nos traz respostas inusitadas, fruto da observação e de muitos anos de estudo.
Foi assim que um grupo de cientistas, liderados por um brasileiro, fez uma descoberta genial que pode salvar muitas vidas, pegando carona, vejam só, na reprodução sexual de um mosquito. Diferentes na fórmula, 2 métodos científicos investem no contato sexual de mosquitos machos com fêmeas de Aedes aegypti para interromper o ciclo de transmissão de viroses. Luciano Moreira foi apontado pela revista Nature um dos mais destacados cientistas do mundo em 2025. Sua pesquisa sobre dengue é, sob todos os pontos de vista, impressionante. E isso acho que coroa um trabalho de mais de 10 anos, né, de uma equipe bastante integrada e com vontade de atingir nossa missão, que é proteger vidas. O trabalho concluiu que, quando infectado por uma bactéria comum na natureza, o mosquito Aedes aegypti torna-se incapaz de transmitir arboviroses como a dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Os volbitos, ou aedes machos adultos infectados por Wolbachia, são dispersados no meio ambiente. Em contato com fêmeas selvagens, todos os descendentes já nascem com a bactéria, portanto incapazes de transmitir as viroses. Há uma competição intracelular entre a Wolbachia e o vírus da dengue, zika e chikungunya. Ele é incapaz de fazer essa transmissão. Desta fábrica em Curitiba saem os ovos de volbitos, distribuídos para as outras unidades da federação. Cada cápsula envolta em gel contém cerca de 500 ovos. Colocados em contato com a água em vasos limpos, logo as larvas se desenvolvem e crescem e se transformam em mosquitos adultos, prontos para a reprodução. A cada dia, 5.000 recipientes com volbitos são espalhados por uma região escolhida em função da alta incidência de dengue em 2023. Para uma população calculada de 750 mil moradores, o custo é de R$ 13,50 por ano por indivíduo. O programa teve início em agosto do ano passado, uma parceria do governo do Distrito Federal com o Ministério da Saúde. Os resultados estão sendo ótimos, na verdade estão se mostrando que há uma sucessão ecológica e mostrando uma capacidade desses mosquitos nessa sucessão. Então há uma presença de ovos que, com a presença da Wolbachia já definido com a nova técnica que a gente utiliza, que é a de monitoramento com ovo e trampa. Essa disseminação vai ter uma sucessão ecológica de mosquitos que só vão ter Wolbachia, que eles são imunes. E imunizando o mosquito, a gente está protegendo a população. Com ciência da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e desenvolvido aqui no Brasil por cientistas e engenheiros inovadores, essa caixinha contém o Aedes do bem. Os ovos de Aedes do bem geneticamente modificados são colocados em caixas onde vão evoluir até a forma adulta. As fêmeas morrem antes da fase reprodutora e os machos saem para fecundar as fêmeas selvagens, que se tornam incapazes de gerar outras fêmeas transmissoras de viroses. O que foi desenvolvido é um sistema em que você coloca apenas ovos numa caixinha. Essa caixinha pode ser posicionada no ambiente urbano, ela pode ser presa em postes, em árvores ou em muros. Basta ativar essa caixinha com água e então em 24 horas os ovos já terão eclodido, as larvas fêmeas vão morrer nessa fase e os machos eles vão se desenvolver até a fase adulta. Isso demora mais ou menos 10 a 14 dias a partir dessa ativação com água. E esses machos adultos vão sair da caixinha, vão voar. E o objetivo deles é encontrar fêmeas, as fêmeas que picam e transmitem as doenças, que vão estar por ali no ambiente urbano. Eles vão acasalar com essas fêmeas e de todos os ovos que essa fêmea colocar, de novo, apenas os machos vão sobreviver. Foi feito o tratamento ao longo desses meses, foi alcançada uma supressão do mosquito de até 96%, ou seja, essas áreas que receberam as caixinhas do Aedes do bem tinham, ao final, 96% menos mosquitos Aedes aegypti do que as áreas controle, que foram apenas monitoradas, mas não receberam a tecnologia. E eu acho que todo mundo já entendeu que
O Aedes aegypti é um mosquito muito esperto e não vai ser uma solução só que vai resolver o problema, né? A gente precisa de uma associação de diferentes metodologias, as tradicionais e as mais novas, para que a gente possa vencer essa batalha. Veja agora destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Tecnologias sem uso de inseticidas para diminuir a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti já têm mostrado resultados em vários estados brasileiros. O Distrito Federal apresentou uma queda de 62,4% nos casos suspeitos de dengue nos primeiros meses de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado. O governo local destaca entre as estratégias de enfrentamento à doença a liberação de mais de 38 milhões de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia. Em Blumenau, Santa Catarina, a prefeitura conseguiu zerar o número de mortes causadas por dengue em 2025. A tecnologia também foi usada na região, aliada a outras ações, como o uso de drones para a identificação de criadouros. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, aprovou uma resolução que orienta o resgate de colônias de abelhas sem ferrão em áreas autorizadas para supressão de vegetação nativa. O resgate é obrigatório e deverão ser feitas buscas ativas antes e durante as atividades. O texto ainda define critérios técnicos para a execução do procedimento. Depois do resgate, as colônias devem ser realocadas para ambientes adequados, como áreas de conservação, meliponários licenciados e instituições de pesquisa. Foi sancionada a lei que cria a Política de Acolhimento e Manejo de Animais Resgatados, a AMAR, destinada à proteção, ao resgate, ao acolhimento e ao manejo de animais afetados por emergências, acidentes e desastres. O texto teve origem no projeto de lei 2950 de 2019 do senador Wellington Fagundes. O jumento, um personagem da identidade cultural sertaneja do Brasil, enfrenta hoje riscos de ser extinto pelo abate para exportação. Por estradas rurais, entre campos abertos e paisagens do interior, vive um animal que acompanha nossa história há séculos, o jumento. Discreto, resistente, parte fundamental da vida campestre, ele foi companheiro de trabalho, transporte e cultura em diversas regiões do Brasil. Mas, por trás desse legado, há um alerta. A demanda internacional pelo colágeno retirado de sua pele levou ao abate de mais de 1 milhão de jumentos nas últimas décadas. De acordo com a Frente Nacional de Defesa desses Animais, a sua população despencou 94% do país, caindo de 1,37 milhão de indivíduos para cerca de 78 mil. Para impedir que essa espécie desapareça, pesquisadores estudam novas formas de proteção, desde a criação de santuários e áreas de conservação até a reinserção deles em atividades agrícolas e programas terapêuticos. Cuidar do jumento é preservar um capítulo vivo da nossa história e assegurar que esse companheiro de tantas gerações continue a fazer parte do futuro do Brasil. O Ecocenado de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se despede lembrando de mais uma reportagem que marcou a história do programa nesses 20 anos no ar. Para ver e compartilhar este e outros produtos, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou o site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Até a próxima. Tchau, tchau. E uma primeira viagem em outubro de 2005 para um evento que ia acontecer em Fortaleza. A gente tinha feito um contato institucional com a Secretaria de Meio Ambiente do Ceará
E então eles designaram uma pessoa para nos acompanhar a TV Senado nessa pauta, né? Essa pessoa foi o Eduardo. E quando a gente chegou lá em Fortaleza, a gente percebeu que ali a gente não ia encontrar o que a gente estava procurando. Então nós falamos com o Eduardo, se a gente ficar só aqui no evento, não vai dar certo. A nossa ideia, o programa não vai vingar. A gente precisa ver os ecossistemas, a gente quer ver a natureza aqui do Ceará. Vamos lá então. E aí, depois desses 2, 3 dias viajando com o Eduardo, ele perguntou, e aí César, você acha que atendeu, deu certo? Vocês vão conseguir com esse material? O material tá bom? Eu falei, não, tá excelente, Eduardo. Esse material aí era exatamente o que a gente precisava. Olha, eu vou te dizer uma coisa, para ficar perfeito, sabe só o que faltava? Ele o quê? Eu falei, uma imagem aérea. Se a gente tivesse uma imagem aérea, porque naquele tempo não existia drone, né? Assim, pelo menos para uso como a gente faz hoje. E aí ele disse, olha, tem um helicóptero que presta serviços aqui para a secretaria, eu vou ver lá, porque se eles tiverem um horário amanhã, porque a gente já ia embora no dia seguinte. Não me lembro se foi a Ana, não lembro quem teve essa ideia, pois a gente podia fazer a abertura do programa do helicóptero. Mas como que a gente vai fazer isso? Aí combinamos com o Lúcio, que era o cinegrafista, né, que estava viajando com a gente, Lúcio Alves, e aí ele disse, César, eu vou estar no helicóptero, aí quando eu falar gravando, aí você desliga o telefone, guarda no bolso, conta 1, 2, 3, 4, 5 e começa. O Ecosenado veio até as falésias de Beberibe, nós vamos mostrar para vocês agora e tararau, tararau, tararau. Beleza. Aí pousou o helicóptero, eu desci, fiquei na areia, subiu, fizemos o combinado. Veio ele, eu gravando, o Ecosenado veio até Beberibe, passou o helicóptero, né? Aí eles pousaram, eu falei, e aí? Ele falou, não deu certo. Houve algum problema de sincronização ali, precisava ser repetido. Só que aí o piloto falou, bom, mas agora eu só posso fazer mais um sobrevoo, porque senão a gente não tem combustível para voltar. Aí tinha que dar certo. Então, aí nós combinamos direitinho, o helicóptero decolou. Quando o Lúcio falou, gravando, eu guardei o telefone, 1, 2, 3. Nós viemos até aqui conhecer um projeto piloto da Superintendência Estadual do Meio Ambiente. É um projeto que envolve a colocação de placas de sinalização e comunicação e também colocação de mobiliário. Todo esse aparato orienta o visitante que vem aqui conhecer esse visual magnífico das falésias do litoral do Ceará. E é isso que você vai conhecer agora também no Ecosenado, que já está começando. Deu certo, deu certo. Aí, quando nós voltamos com esse material que a gente começou a editar, eu me lembro que os colegas viram assim e falaram, nossa, como é que vocês fizeram isso? Eu também quero fazer. Eu falei, não é assim não. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre moradia, logística, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco. Não percam. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é um espaço muito importante assim para minha avó, porque a preta velha dela, a tia Beata, enquanto esteve em vida, né, enquanto esteve na terra, não tinha a possibilidade de entrar na igreja, que é na situação de escravizada, não podia adentrar uma igreja. Então ela deu essa missão para minha avó de que minha avó participasse de uma irmandade. E a irmandade escolhida foi essa aqui, de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, aqui em Salvador. Mas eu acho que o mais lindo aqui da Irmandade é porque a gente encontra a diversidade religiosa. Embora seja um espaço católico, uma igreja católica, todos os padres que já passaram por aqui têm esse entendimento, né? De que acontece de alguma forma esse sincretismo também dentro da igreja. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades.
No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 6 de abril, e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Sociais discutiu hoje o uso de cigarros eletrônicos por jovens e seus malefícios para a saúde. Os debatedores defenderam a fiscalização sobre a venda e a realização de campanhas de prevenção. O uso de cigarros eletrônicos no Brasil é proibido desde 2009. Mesmo assim, o seu consumo vem aumentando, principalmente entre os jovens. Dados do Ministério da Saúde revelam que 70% dos consumidores de vapes no Brasil têm entre 15 e 24 anos. Embora pareça uma alternativa menos prejudicial, o consumo prolongado desses cigarros podem acarretar doenças respiratórias. A Comissão de Assuntos Sociais realizou uma audiência pública para debater os malefícios do uso desses cigarros. Os dados apresentados que a nível nacional quase 30% dos adolescentes entre 13 e 17 anos de uma certa forma estão consumindo os cigarros eletrônicos. No Distrito Federal, esse número é de 43%. Além dos danos causados pelo cigarro eletrônico, foram destacados na audiência pública a necessidade da prevenção do uso e da fiscalização sobre as vendas para adolescentes e jovens. Não basta a proibição, é preciso que isso seja fiscalizado. A gente tem um problema semelhante com o álcool, né? É proibido a venda e o consumo de álcool por adolescentes, mas infelizmente as pesquisas mostram um acesso fácil e um consumo frequente entre adolescentes do álcool, e isso acontece a mesma coisa com os cigarros eletrônicos. Não só ele altera a imunidade do meu pulmão, como de todo o meu corpo. No líquidozinho do vape, eu não tenho a nicotina da forma do tabaco, que é lá da folha do tabaco. Não tenho essa nicotina. Eu tenho uma nicotina manufaturada, uma nicotina industrializada. Eu tenho sais de nicotina. Ele altera os meus neurotransmissores de um jeito mais intenso e ele acaba liberando mais dopamina. E aí, quando ele libera mais dopamina, eu quero mais dopamina, eu quero mais e mais e mais dopamina. Então eu acabo fazendo mais fácil esse ciclo vicioso. Acho que a gente tem que investir na família, tem que investir na prevenção, que é uma coisa que os governos têm dificuldade. Espalha-se a droga, né? E não há uma campanha de prevenção esclarecendo a população que precisa saber do risco do uso da droga. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, em vigor desde 17 de março, foi tema de debate no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Os representantes destacaram acertos do texto e também pontos em que ele pode ser aprimorado. A coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil lembrou que a proteção das crianças e adolescentes é dever constitucional de toda a sociedade. Ela afirmou que, para isso, é preciso regular as redes sociais, mas ela alertou que há um lobby muito forte contra a regulação. Nós precisamos buscar desenvolver regras, estabelecer direitos e deveres para que a gente possa ter um ambiente digital
com o qual nós interagimos, mais democrático, que garanta a liberdade de expressão, que não permita o discurso de ódio, que não permita o direcionamento de conteúdos para crianças e adolescentes que favoreçam a automutilação, o estímulo ao suicídio ou que atentem contra a integridade física e mental das nossas crianças e adolescentes. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente estabelece que as empresas têm obrigação de garantir o devido processo na moderação de conteúdo, com transparência e direito à contestação e apelação. Na avaliação do representante da Coalizão Direitos na Rede, o ECA Digital pode ser usado como modelo de proteção contra arbitrariedades, que poderia ser ampliado. Ampliar para além do universo das crianças e adolescentes, para ampliar, por exemplo, o contexto eleitoral, o contexto da comunicação social como um todo, a proteção aos jornalistas, por exemplo, que eventualmente tentam divulgar seu conteúdo e esbarram na lógica do funcionamento das plataformas. A gente tem, então, nesse microcosmo do ECA Digital, uma proteção procedimental que pode servir como um modelo pedagógico para como o devido processo pode proteger vulnerabilidades sem aniquilar direitos. O presidente da SaferNet Brasil alertou que a forma como são compartilhados dados pessoais atualmente dá margem a fraudes e vazamentos. Ele explicou que já existe tecnologia mais segura para fazer verificações. É um absurdo você sair distribuindo ao longo do dia cópias, ou às vezes originais, do seu documento de identificação, com todos os dados que estão ali, filiação, número de CPF, foto, data de nascimento, etc., apenas para ter acesso a um determinado ambiente, a um determinado local. É por isso que tem tanta fraude no Brasil. Por quê? Porque há uma pulverização de documentos com dados pessoais espalhados aí em todos os lugares. Da mesma forma que há também uma banalização do reconhecimento facial, que hoje é usado em condomínios, em academias e assim por diante. E esses dados são armazenados como? Geralmente de forma precária. E eles vazam, pessoal. Esses dados costumam vazar. A gente não sabe quando, mas eles vão vazar. Isso é fato. Em outra reunião, o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional debateu hoje as condições de trabalho dos profissionais de comunicação. Jornadas irregulares e exaustivas que afetam a saúde mental dos profissionais de comunicação foram as questões mais discutidas na reunião do Conselho de Comunicação Social, que debateu a precariedade do trabalho do jornalista na atualidade. No geral, eles relataram uma cultura tóxica que colabora com sobrecarga mental nas redações. Está bem de acordo com o que a gente viu na pesquisa americana. E as principais reclamações: falta de empatia, falta de reconhecimento, falta de transparência na comunicação, comunicação violenta, desrespeito às folgas, desorganização nos processos da redação e sobrecarga de trabalho. Mais da metade dos jornalistas apresentaram sintomas de depressão, aí foram 50% da amostra, e quase metade convive com estresse, 47%, e insônia, 47,9%. Para os integrantes do Conselho, a questão da saúde mental, devido às condições inadequadas de trabalho, atinge não apenas jornalistas, mas radialistas e editores de áudio e vídeo, além de outros profissionais de comunicação. O tema emerge quando se observam as condições de trabalho no setor audiovisual e de comunicação, marcados por jornadas extensas, pressão produtiva e precarização, resultando em adoecimento, burnout e afastamento de profissionais. O problema da saúde mental está presente no jornalismo, no radialismo e também no audiovisual. Sofremos exatamente com as mesmas questões e basicamente por uma questão de jornada e um processo de intermitência. Você sabe que você trabalha hoje e não sabe quando volta a trabalhar. Então isso afeta muito a saúde do trabalhador na medida que não te dá segurança no seu planejamento familiar. É um problema muito sério que tem afetado bastante, principalmente como consequência até do VOD. Pela pressão enorme que nós temos para cumprir a extensa jornada que se tem e as 12 horas todos os dias dentro de um estúdio, num espaço fechado, Fortalecimento de estratégias internacionais para a promoção da paz.
Esse foi o tema da audiência pública de hoje na Comissão de Direitos Humanos, com o objetivo de analisar o papel do Brasil na mediação de conflitos e a criação de mecanismos que garantam a proteção humanitária em escala global. A audiência da Comissão de Direitos Humanos debateu um momento crítico, onde o deslocamento forçado atinge marcas históricas. A discussão foi pautada pela necessidade de transformar tratados internacionais em ações concretas de acolhimento e apoio às vítimas de guerras. E a guerra, como eu já disse, ela não destrói apenas cidades. Ela destrói redes de apoio, ela destrói oportunidades e compromete gerações inteiras. É por isso que a paz não pode ser apenas uma aspiração abstrata em discursos ou tratados internacionais. A paz precisa ser construída dia a dia, com proteção efetiva, com ações concretas e com inclusão. O representante do Ministério das Relações Exteriores destacou a atuação do Brasil na agenda Mulheres, Paz e Segurança. Estudos indicam que a participação feminina em processos de negociação contribui para a maior durabilidade dos acordos de paz. O Brasil, ademais, é firme defensor da agenda Mulheres, Paz e Segurança. Dados empíricos mostram, por exemplo, que a presença de mulheres em negociações de acordo de paz aumenta em 20% as chances de que durem pelo menos 2 anos e em 35% a probabilidade de que durem mais de 15 anos. Outro ponto abordado foi o impacto dos conflitos sobre as instituições democráticas. A gente se encontra numa situação hoje que não vem de um passado recente, vem de uma desconstrução estrutural das instituições, não só no direito internacional, como eu comentei, da ONU com vocês, né, do Conselho de Segurança, de todas essas esferas que existem para salvaguardar o direito internacional, mas no nosso âmbito doméstico. A audiência também reforçou a importância da recém-promulgada Frente Parlamentar pela Paz Mundial, que busca criar uma consciência coletiva contra a lógica do armamento. É preciso uma massa crítica para mudar essa mentalidade da guerra. A guerra é um absurdo, é uma insanidade, é algo desumano, é desumano. E nós não vamos ganhar essa batalha com armas, nós não vamos ganhar essa batalha com guerras, nós não vamos nem com críticas, porque nós temos que trabalhar com a luz, com a força do amor, com a força da solidariedade, a força da dignidade humana, essa força. Bibliotecários e conselhos de biblioteconomia foram homenageados em sessão especial hoje no Senado Federal. A regulamentação da profissão foi há 60 anos. Os bibliotecários são os responsáveis pela organização de documentos, informações. São também os responsáveis pela manutenção da história. Profissionais que exercem um papel fundamental na mediação entre a informação e a sociedade. Nos tempos modernos, o bibliotecário é peça-chave na transição entre a era analógica, quando as informações estavam registradas em meios físicos, e a nova realidade digital. Nas bibliotecas escolares, nos centros de pesquisa, nos arquivos públicos e nas ações de preservação da memória nacional, o trabalho desses profissionais se traduz todos os dias em mais acesso ao conhecimento, mais cidadania e mais desenvolvimento para o Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Biblioteconomia, existem hoje no Brasil mais de 21 mil bibliotecários. Os profissionais normalmente trabalham em bibliotecas públicas ou privadas, centros de documentação e até em empresas públicas ou privadas. A profissão foi regulamentada há 60 anos. Celebrar os 60 anos desse decreto e da criação dos conselhos regionais da 1ª e 10ª região também é estar atento às novas dinâmicas informacionais que vão nos impor desafios
imensos pelos próximos anos, né? A gente já tem desafios imensos, cada um pautado sobre as suas perspectivas contemporâneas, regionais, mas pelos próximos anos isso vai ser cada vez mais evidente do nosso papel profissional. O ex-presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia destacou a importância dos conselhos profissionais para a valorização dos bibliotecários e para a garantia dos melhores serviços prestados à comunidade. Como seria chegar aos 60 anos sem que nós não tivéssemos a contribuição dos nossos regionais, a contribuição das nossas entidades profissionais e a capacidade imensa de gerir pessoas e de pensar a profissão para frente. É fundamental fortalecer a articulação permanente dos conselhos de biblioteconomia com a sociedade, com as entidades representativas da profissão e com as diversas instâncias de poder público, em especial com o parlamento. Esse espaço público central de formulação das leis e das políticas que impactam diretamente o mundo do trabalho. Já que estamos falando sobre profissões, os senadores podem votar amanhã em plenário projetos de lei sobre carreiras profissionais. Um deles é o que reconhece o período de estágio como experiência profissional. O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira o projeto que reconhece o período de estágio realizado por estudantes como experiência profissional. Período que também poderá ser usado para contar pontos em concurso público, a depender de uma regulamentação futura. E também está na pauta uma proposta que autoriza residentes na área de saúde a dividir os 30 dias anuais de repouso em períodos menores, de no mínimo 10 dias cada. Atualmente, a lei determina que as férias sejam tiradas em 30 dias consecutivos. A CPI do crime organizado conseguiu as assinaturas necessárias para a prorrogação dos trabalhos. Para amanhã, está previsto o depoimento do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O ex-governador Ibanez Rocha foi convocado pela CPI. No requerimento de convocação, o relator, senador Alessandro Vieira, diz que o ex-governador está no centro de 2 eixos de investigação. O primeiro relacionado às relações comerciais do escritório de advocacia que ele fundou com entidades investigadas nas operações Compliance Zero e Carbono Oculto, conduzidas pela Polícia Federal. E o segundo diz respeito ao papel exercido pelo governador nas decisões do Banco de Brasília, o BRB, nas operações com o Banco Master. Mas a ida de Ibanez Rocha à CPI é facultativa, de acordo com decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. O ministro reconheceu que ele está na posição de investigado e afastou a obrigatoriedade de comparecimento. Já o secretário nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia, foi convidado para falar sobre as ações adotadas pelo governo para enfrentar o domínio das facções criminosas dentro dos presídios. Vinculado ao Ministério da Justiça, o Senapem é o órgão que administra o sistema penitenciário do país e coordena a política penitenciária nacional. O senador Eduardo Girão, que apresentou o requerimento de convite, justifica que hoje as facções criminosas usam os presídios como quartéis generais, de onde são articuladas operações criminosas como tráfico de drogas, armas, extorsões e ataques coordenados a agentes públicos e civis. E o relator da CPI, senador Alessandro Vieira, protocolou nesta segunda-feira um pedido para prorrogar os trabalhos da comissão por mais 60 dias. Pelo prazo inicial, a CPI deveria encerrar os trabalhos no dia 14 de abril. O pedido foi assinado por 28 senadores, um a mais do que o necessário, mas a prorrogação só deverá ser efetivada quando o requerimento for lido em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
um dos líderes em energia renovável no planeta, o Brasil pode avançar ainda mais na pesquisa e na utilização de fontes limpas disponíveis dentro e até mesmo nos limites do nosso território. A Comissão de Infraestrutura faz amanhã uma audiência pública sobre o aproveitamento do potencial energético offshore. Somos o terceiro país do mundo em capacidade instalada de energia renovável, com algo em torno de 88% da matriz elétrica proveniente de fontes limpas, como hidrelétrica, solar, bioenergia e geração eólica. Mas esse potencial pode crescer ainda além nas regiões offshore, com instalações em alto mar, onde os ventos são mais fortes e mais constantes, um potencial ainda inexplorado. Em 2025, uma lei instituiu o Marco Legal para o setor. Para debater a regulamentação e a implementação da energia eólica offshore no nosso país, a Comissão de Infraestrutura promove uma audiência pública interativa nesta terça-feira, 7 de abril, a partir das 9 da manhã. E você acompanha aqui na internet senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre moradia, logística, saneamento, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Fernando Doeire, do MDB de Pernambuco. Não perca. Extremamente importante, não irá quitar todas as nossas necessidades na cidade do Recife, mas, com certeza, é um grande avanço. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. Patrícia Madri, a fase de testes da reforma tributária começou. O que os empresários devem fazer a partir desse momento? A partir desse momento, os empresários precisam olhar para a sua operação e entender o impacto tributário. É um momento de estratégia e de planejamento fiscal. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados.
dados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos. Reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Teve o grupo das pioneiras e a gente tem hoje o grupo das desenvolvedoras. As pioneiras foram aquelas que foram sem nenhum suporte, sem nenhum amparo institucional,